Está fazendo 30 anos com os olhos no futuro, na TV 3.0. A partir de junho, o Brasil inaugura o novo padrão de televisão. A rede pública e a rede legislativa iniciam suas transmissões experimentais da TV 3.0 simultaneamente com toda a TV aberta brasileira. A TV Senado é, ao mesmo tempo, janela para a democracia e espelho para o país se ver e pensar. 30 anos da TV Senado. Democracia todo dia, em todas as telas, ao vivo e 3.0. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O crescimento do acesso de crianças e adolescentes à internet foi acompanhado por uma escalada de crimes cibernéticos. Apenas em 2025, o Brasil registrou quase 90 mil denúncias desse tipo. Mais de 60% delas alertavam para abuso e exploração sexual infantil. Para dar mais segurança e proteção a esse público vulnerável nos ambientes virtuais, entrou em vigor o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. O ECA Digital reúne responsabilidades a serem compartilhadas pelas empresas de tecnologia, pelas famílias e pelo Estado. Neste Cidadania, nós vamos conhecer as principais mudanças que a nova legislação traz. Meu entrevistado é Cleiton Diniz, consultor legislativo do Senado. Cleiton, muito obrigado por voltar aqui aos estúdios do Cidadania, estúdios da TV Senado. E eu já vou começar pela pergunta mais óbvia. Eu falei aí, eu pincelei, mas eu quero que você explique para mim o que é, de fato, o ECA Digital. Obrigado, eu que agradeço o convite. Bem, há uma ilustração na cartilha do Poder Executivo sobre uso de telas que eu acho que demonstra bem o que é o ECA Digital e qual o propósito dessa legislação. Essa ilustração, ela convida a gente a ver a criança e o adolescente pela cidade, como sujeito que caminha e vive na cidade. Ou seja, a criança ela vai à escola, ela vai ao museu, ela, enfim, tem vivências que engrandecem a sua vida. Isso são oportunidades, né? Coisas boas. Em contrapartida, nessa vivência na cidade também tem perigos. Por exemplo, atravessar uma calçada, ser abordada por um desconhecido que pode, mas não necessariamente, oferecer risco. Enfim, e para essas coisas, na cidade, a gente cria mecanismos de proteção. Ou seja, a gente cria a faixa de pedestre, a gente cria o cinto de segurança, a gente tenta, sempre que possível, não deixar as crianças sozinhas, desacompanhadas de um adulto. Então, o ECA Digital ele vem trazer tudo isso para o ambiente digital. Porque a gente não vai simplesmente proibir as crianças de viver na cidade porque elas são crianças e existem riscos. O mesmo se aplica no ambiente digital. É direito da criança e do adolescente ter essa conectividade, ter essa vida online também. Só que o que a gente tinha até hoje era um ambiente que não era pensado para crianças e adolescentes. Assim, a tecnologia e a internet é algo relativamente novo, que foi pensado para adultos, e as crianças e adolescentes estavam ali, só que sem essas proteções. O ECA Digital veio trazer essa proteção para que essas crianças e adolescentes, eles, de fato, tenham uma vivência para o seu melhor interesse nos ambientes digital. Garantir a segurança delas, né? Muitos pais, eles ainda não entendem. Vamos lá, eu sou de uma geração que tratava a criança com a babá digital, que era a TV. Só que a TV era uma babá digital que era mais fácil de pai e mãe controlar. Quando você entrega isso aqui na mão de uma criança, um smartphone ou um iPad, é mais difícil, né? E ele mergulha num mundo que muitas vezes os pais não têm noção. Então, o ECA Digital, ele ajuda, na verdade, a garantir que a criança possa mergulhar na piscina rasa, né? E não se afogar. Sim, acho que a principal contribuição do ECA Digital em relação à supervisão parental, que é esse dever dos pais de acompanhar os filhos na internet, que o ECA Digital, inclusive, ele trata como um direito da criança e do adolescente ser acompanhado no ambiente digital, mais do que um dever dos pais, é um direito da criança. Só que, até então, antes dessa legislação, basicamente, as plataformas, elas tinham modelos de negócio basicamente voltados ao engajamento. Em contrapartida, a proteção era basicamente exclusivamente dos pais. Então, era uma desigualdade de responsabilidade, digamos assim, bem alta.
É uma responsabilidade enorme para os pais e nenhuma para as plataformas, Exatamente, né? exatamente. E as plataformas têm um poderio gigantesco versus a um pai ou uma mãe ali que tem que conciliar vários afazeres e acompanhar a criança que às vezes domina muito mais a tecnologia do que os próprios pais. Então era um cenário bem dificultoso para a supervisão parental. Hoje o ECA digital ele veio reafirmar uma lógica constitucional de que o dever da proteção da criança e do adolescente, ele é da família, sim, ou seja, dos pais também, mas da sociedade como um todo, do Estado. E, dentro disso tudo, a gente inclui as plataformas digitais. Então, a legislação, ela trouxe hoje algumas obrigações para essas plataformas, para que elas possam fornecer ferramentas para que os pais possam, de uma forma mais facilitada, fazer a supervisão parental. Vamos falar um pouquinho dessas obrigações das plataformas, porque é importante, né, essa responsabilização delas. Explica para a gente quais são esses pontos mais importantes para as plataformas. Bem, acho que a principal é a questão da aferição de idade, que isso conversa muito diretamente com a supervisão parental. Ou seja, as plataformas, basicamente, elas têm que criar seus produtos e serviços por padrão, com mais alto grau de proteção para crianças e adolescentes. Ou seja, em produtos e serviços que não são recomendados para crianças e adolescentes, a plataforma, o fornecedor de serviço de produtos digitais, eles devem fazer uma aferição de idade. Ou seja, o controle também passa a ser da própria plataforma e não dos pais. Outro ponto que eu acho que é bem interessante em relação à obrigação das plataformas é oferecer ferramentas e configurações que facilitem essa supervisão parental. Ou seja, uma rede social, por exemplo. O ECA Digital obriga que ela forneça configurações de fácil acesso, que sejam intuitivas para os pais poderem fazer essa supervisão parental. Por exemplo, limitar o tempo de tela. Então, essas configurações, essas ferramentas, elas devem estar de fácil acesso. E aquela lógica de segurança por design, né? As plataformas, os aplicativos, os produtos e serviços de tecnologia digital, eles têm que ser construídos hoje para que eles tenham o mais alto grau de proteção para crianças e adolescentes. As plataformas, elas tiveram 6 meses para se adaptar antes da regulamentação. A gente está gravando esse programa poucos dias depois da regulamentação, que aconteceu no dia 17 de março de 2026. Elas conseguiram se regulamentar, Cleiton? Bem, alguma das obrigações ainda carece de regulamentação pela ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Por exemplo, a aferição de idade, que eu acabei de mencionar. Por quê? A aferição de idade, de acordo com a ANPD, ela varia de acordo com o grau de risco que esse conteúdo fornece à criança e adolescente. Ou seja, se for um conteúdo proibido, que por lei já é proibido criança e adolescente, essa aferição de idade tem que ser mais robusta. Agora, se for um conteúdo que é inapropriado para classificação indicativa, vai ter a aferição de idade, só que ela vai ser menos robusta. Então, tudo isso está sendo discutido no âmbito do regulamento e a própria ANPD vai estipular, enfim, regras e características desse modelo de aferição de idade para que as plataformas possam estar incorporando a seus produtos e serviços. Você falou aí da Agência Nacional de Proteção de Dados, ela é fundamental para que o ECA digital funcione bem. Vamos falar do papel dela? Vamos. A lei, quando foi aprovada aqui no Congresso, ela não estipulava a agência como autoridade administrativa, ela só citava esse órgão, Autoridade Administrativa Autônoma. Posteriormente à publicação da lei, o Poder Executivo editou um decreto designando a ANPD para fazer esse papel de agência reguladora do ECA Digital. Então, basicamente, ela vai ter um papel assim, crucial, que ela vai fiscalizar as plataformas e os fornecedores de produtos digitais. No âmbito administrativo, ela vai poder aplicar sanções e multas e fazer todo o arcabouço normativo, ou seja, editar regras de aplicativo de supervisão parental, monitoramento infantil, a questão da aferição de idade, que são conceitos técnicos. Quem vai fazer isso é a ANPD. A gente está falando de um cenário que está se construindo, mas eu acho que para que essa lei surgisse, a gente deve ter prestado atenção e falar, o país, Brasil e os nossos legisladores em experiências lá fora.
A gente já tem alguns países que conseguiram levar a contento um arcabouço legal para proteger crianças e adolescentes nesse ambiente digital? Sim, o Brasil está nessa esteira de proteção digital da criança e do adolescente. Então, a gente faz parte desse rol de países que basicamente inaugurou essa ação no ambiente digital, só que nós não fomos os primeiros. Praticamente um ano antes do ECA Digital ser aprovado aqui no Congresso, a Austrália tinha aprovado já uma regulamentação bem restritiva em relação à criança e adolescente, inclusive proibindo menores de 16 anos de terem contas em redes sociais. Depois a gente pode falar um pouquinho como ficou aqui no Brasil. A União Europeia já tem uma legislação que também protege as crianças e adolescentes. É uma legislação que trata do ambiente digital no geral, só que dá uma atenção especial quando a gente está falando de criança e adolescente. O próprio Estados Unidos, em decisão judicial, já reconheceu a situação de pessoa vulnerável de crianças e adolescentes em certos contextos, dando uma especial atenção. Então, o Brasil ele veio nessa esteira de regulamentação e está aí, assim, entre os países que inaugurou essa atenção especial à criança e adolescente no ambiente digital. Mas não foi o primeiro, a gente já vem do histórico. A gente está na vanguarda, né? Alguns fizeram antes. Você falou para a gente pegar esse gancho aí da Austrália e como é que é a nossa experiência comparando? Bem, então, aqui no Brasil, o legislador optou por não proibir criança e adolescente de ter rede social. Só que, fortalecendo o Instituto da Supervisão Parental, hoje, como o ECA já é em vigor, o ECA Digital, crianças e adolescentes de até 16 anos, para terem contas em redes sociais, eles devem necessariamente estar vinculados à conta de um responsável. Ou seja, a criança e adolescente não pode mais ficar sozinho na rede social. E tudo isso é para fortalecer o Instituto da Supervisão Parental, porque daí os pais vão poder verificar quanto tempo a criança passa na rede social, com quais adultos essa criança mantém contato na rede social, estipular tempo de tela, enfim, configurar questões de privacidade de dados. Lembrando que essa privacidade, quando envolve criança e adolescente, as plataformas são obrigadas a já, por padrão, trazer o nível mais protetivo possível. Então, já na Austrália, em contrapartida, eles proibiram contas de criança e adolescente de até 16 anos em redes sociais. O tempo vai mostrar qual é o caminho, né, melhor para crianças e adolescentes. Está tudo muito cedo, está tudo muito recente. Vou pegar aqui um ponto. No segundo semestre do ano passado, teve aquela polêmica da chamada Lei Felca, a questão da adultização das crianças e tal. Tem muita gente que critica o próprio ECA Digital, falando de liberdade e que as crianças tinham que ter mais acesso, mais liberdade. Vou te provocar. Esse caminho faz algum sentido num cenário em que tantos criminosos usam as redes sociais, usam de tecnologia para promover violência com crianças e adolescentes? Então, a meu ver, o legislador ele foi bem, tomou uma decisão bem acertada, porque basicamente ele condiciona esse acesso à internet à questão etária. Ou seja, quanto maior for a pessoa em desenvolvimento, mais, digamos, bem entre aspas, liberdade ela terá no acesso à internet. Mas a gente há de concordar que, basicamente, todos os crimes que a gente vê no mundo físico, eles acontecem também no mundo digital. Então, não dá para a gente não ter regras específicas para esse ambiente. Por exemplo, uma criança não pode ir ali no bar da esquina e comprar um cigarro, uma cerveja. Mas se ele entrar na internet por um aplicativo de compras, ele pode pedir e vai chegar na casa dele e vai consumir esse produto assim tranquilamente, antes do ECA Digital, porque hoje, para esses produtos que por lei são proibidos para crianças e adolescentes, tem que ter essa aferição de idade. Então, assim, eu acho que essas críticas eu sei que há algumas críticas, principalmente em questão de, às vezes, censura, liberdade de expressão. Eu acho que tudo isso, quando a gente pensa que a Constituição prevê prioridade absoluta para a criança e o adolescente, eu acho que fica em segundo plano, porque a gente sabe que existem essas violações de direitos de crianças e adolescentes na internet. Quando a gente está diante de uma decisão de sim ou não, a Constituição manda a gente ir para o lado que
prioriza o bem-estar de crianças e adolescentes. Eu acho que isso que o ECA Digital buscou fazer. A proteção deles, que são vulneráveis, está acima de qualquer outra coisa, né? Isso, exatamente. O ECA já fala a respeito da famigerada inteligência artificial, que não tem como. A gente fala em tecnologia, a gente já pensa nela. Tem alguma coisa nesse sentido? O ECA Digital, só para ficar bem claro. Perfeito. Sim, de forma indireta e de forma indireta. 2 pontos em relação à inteligência artificial. Um é para o uso de inteligência artificial nesses mecanismos de aferição de idade, o que é um assunto bem polêmico. E a questão algorítmica das redes sociais de fornecer propaganda para criança e adolescente. Vamos falar um de cada vez, vamos começar do mais polêmico. Perfeito. Isso está sendo regulamentado pela ANPD, obviamente, só que existem vários métodos de fazer essa aferição de idade. Poderia ser um método mais rudimentar de, olha, escaneia aí seu documento, manda para a gente vai verificar a sua idade. Possibilidade, só que provavelmente não vai ser escolhida porque tecnicamente não é a mais adequada. E também por inteligência artificial, um sistema de inteligência artificial que consegue, pelas características daquele usuário, determinar se é criança ou adolescente. Então, a sociedade civil tem bastante preocupação com isso, principalmente questões de tratamento desses dados por inteligência artificial, porque, porventura, pode haver um risco desse tratamento ser feito para outras questões, não apenas pela aferição de idade. Só que tudo isso vai ser analisado e regulamentado pela ANPD. O segundo ponto de comerciais direcionados a criança e adolescente, o ECA Digital proíbe expressamente o perfilamento desse público. Ou seja, é bem comum, todo mundo que tem uma rede social sabe que se você pesquisar lá blusa branca, depois você só vai ver blusas brancas no seu feed. O ECA Digital, ele proíbe isso em relação à criança e adolescente, que é esse perfilamento, ou seja, montar um perfil daquela criança e adolescente baseado nas suas interações, nos seus gostos, as páginas que eles curtem. E isso tem muito a ver com o algoritmo, né? Então, o ECA Digital proíbe expressamente que esse modelo de negócio seja aplicado a crianças e adolescentes. Eu acho bacana isso que você está falando. O ECA Digital, ele faz, na verdade, a tecnologia, o algoritmo, trabalhar a favor da proteção da criança e do adolescente, né? Ele força as Big Techs a fazerem isso. Exatamente, porque a gente está falando de pessoas em desenvolvimento. Eu me uso por base, assim, às vezes eu compro coisas que eu não preciso, porque esses algoritmos, eles criam necessidades que você não tem, e eu sou um homem formado, né? Agora, imagina uma criança, um adolescente que ainda está em desenvolvimento, não tem a plena vivência que nós temos, ainda tem várias vulnerabilidades. São influenciáveis, exato, né? Em vários níveis. Então, o ECA Digital, ele vem proteger essas crianças desses mecanismos. O ECA Digital também fala da questão do influenciador mirim. Vamos relembrar para quem está em casa o que é o influenciador mirim e o que é que o ECA Digital traz a esse respeito. Bem, o ECA Digital, ele traz basicamente... Nessa parte, ele trata da monetização desses conteúdos. O regulamento, que foi editado um dia após a lei entrou em vigor, ele especifica mais claramente essa questão do influenciador mirim. O ECA, de 1990, ele prevê autorização judicial para atividades artísticas de crianças e adolescentes. Só que, assim, em 1990, a gente não tinha o cenário que a gente tem hoje. Então, é muito comum a essa autorização judicial para a criança trabalhar na TV, no teatro. E nas redes sociais meio que ficou ali de fora. Ficou num limbo, né? Ficou no limbo. Hoje não. Hoje as plataformas são proibidas de monetizar e de promover qualquer conteúdo que explore de forma habitual, mesmo que seja o cotidiano da criança e do adolescente, mesmo que não seja num estúdio super estruturado, mas se mostra ali a vida daquela criança, daquele adolescente de forma cotidiana, para monetizar, a plataforma ela deve exigir a autorização judicial prévia. E caso não exista essa autorização judicial, ela deve retirar esse conteúdo. Isso, lembrando que é uma proteção para aquela criança. Proteção para aquela criança. Principalmente, que o trabalho infantil é uma luta de anos, que o Brasil conseguiu evoluir assim, enormemente nas últimas décadas. Então, a gente não pode, de uma forma hoje moderna, voltar para um patamar que a gente veja trabalho infantil acontecendo aos nossos olhos. Não podemos normalizar isso, exatamente, em hipótese alguma, e muito menos no ambiente digital. Uhum. Cleiton,
Na tua visão, a lei é nova, a regulamentação aconteceu e continua acontecendo, você deixou isso claro. Como é que a gente pode aprimorar? Porque é isso, a legislação ela vai avançando, ainda mais quando se trata de tecnologia. Bem, eu vejo que muitos pontos práticos da lei vai ser fruto de regulamentação da ANPD, mas eu acho que a educação digital é o caminho que acho que agora a gente tem que seguir, porque a norma já está posta, já tem as regras, e tendo a educação digital, inclusive das famílias, das crianças e dos adolescentes, a gente vai conseguir com mais facilidade identificar esses pontos de riscos e reportar a autoridade que é a ANPD e a própria Polícia Federal, que inclusive com a vigência do ECA Digital, foi criado um centro que vai ser operado pela Polícia Federal, que vai receber essas notificações de violação de direitos de crianças e adolescentes. Então, acho que a educação ela vai ajudar tanto a criança e adolescente a utilizar a rede social, as plataformas, para o seu melhor interesse, para o seu bom desenvolvimento sadio, quanto para a sociedade como um todo entender que quando esses direitos dessa população forem violados, o que fazer. Agora você vai explicar, vamos esmiuçar mais um pouquinho como é que seria feita essa educação digital. É tipo uma disciplina transversal nas escolas? Qual seria a ideia? Vamos pensar isso junto. A escola tem um papel fundamental. Inclusive, recentemente, acho que ano passado, se não salvo o melhor juízo, foi aprovada uma lei que proibiu os celulares, né, nas instituições de ensino. Ano passado. Mas isso não impede que as escolas tratem sobre esse assunto com os estudantes. E os pais também. Acho que a sociedade como um todo. Desde a base, porque hoje, a minha visão, a criança, quando ela está ali com 6, 7 anos, ela já começa a querer ter um dispositivo eletrônico. Eu acho que nesse momento a sociedade tem que demonstrar para aquela criança que talvez naquele momento não seja o mais ideal para ela ter esse dispositivo eletrônico e explicar o porquê isso pode ser prejudicial para ela. Há inclusive vários estudos robustos que demonstram que quanto mais cedo a criança tem acesso a telas, mais dificuldade de alfabetização ela vai ter durante a sua jornada escolar. Então, assim, há estudos, há todo um arcabouço ali que demonstra que a gente precisa atuar nessa base. Eu acho que o Estado como um todo, a sociedade civil, inclusive, acho que a gente pode criar mecanismos ali para prevenir esse uso precoce e, quando esse uso acontecer, ele ser da melhor forma possível para o melhor interesse da criança. Você falou, e eu vou reforçar essa pesquisa, ela mostrou uma queda da cognição. Quanto mais cedo, né, a criança tem acesso às telas, menor a cognição dela. Então, realmente, a melhor coisa é adiar, como você disse, esse encontro, não é? Deixa eu te falar, vamos reforçar, você falou de uma coisa muito importante, Cleiton, que é a questão da responsabilização das Big Techs, né? Porque antes a gente responsabilizava só as famílias, em especial os pais. Mas qual é o papel dos pais agora com o ECA Digital? Olha, os pais, eles são empoderados, basicamente. E eles têm um papel, assim, crucial, principalmente na remoção de conteúdo. Eu vou falar cada um dos pontos. Primeiro, a questão da supervisão parental, os pais já são empoderados, como eu já havia dito. Hoje eles devem ter ofertado pelas plataformas mecanismos de fácil acesso, mecanismos que sejam de configuração fácil, não seja aquela coisa que você tem que ler manual para aprender como que faz. E a configuração já deve vir de fábrica mais protetiva possível. Porque daí, caso o pai queira alterar essas configurações, ele vai alterar para ser menos protetiva, porque ela já está mais protetiva. E o ECA Digital ele traz algumas ações que necessariamente precisa dos pais. Por exemplo, a questão de vincular a rede social à de um responsável, a questão dos jogos online. O ECA Digital ele proíbe uma questão que às vezes está gerando confusão. Ele não proíbe jogos online para criança e adolescente. Ele proíbe a chamada caixa surpresa, que são as loot boxes, que nos jogos eletrônicos é basicamente um mecanismo ali que o jogador ele pode comprar alguns benefícios dentro do jogo. Talvez um uniforme diferente ou um poder diferente, só que ele compra sem saber o que vem. Inclusive pode não ter nada na caixa surpresa. Isso se assemelha muito a jogo de azar, e isso não é interessante para criança e adolescente. Eles acabam viciando as crianças, exato, né? Exato. E a questão dos pais é importante porque os jogos eletrônicos que possibilitam a interação entre os usuários,
Quando esses jogos forem adicionados a criança e adolescente ou de uso provável por eles, eles devem desabilitar essa interação. Porque há muitos crimes que ocorrem nesses ambientes, onde você consegue fazer ligação de vídeo com outra pessoa. Às vezes, de um lado tem uma criança jogando ali um jogo inocente, do outro tem um adulto. Então, o ECA-Digital ele prevê que esses jogos eles devem desabilitar essa função por padrão para esse público e só pode habilitar depois do consentimento dos pais ou os responsáveis. Então, os pais eles são empoderados, olha, você tem essa opção aqui, o filho vai ter que procurar o pai ali no seu poder parental vai autorizar ou não. Muito importante. Agora, mais importante ainda, um papel dos pais, é que o ECA-Digital ele cria no nosso regulamento, no nosso arcabouço jurídico, um sistema de notificação e retirada, o que é algo muito importante, porque até então a gente tinha uma única previsão legal que isso poderia acontecer sem decisão judicial. O ECA-Digital ele trouxe essa nova previsão no caso de conteúdos que violem gravemente direitos de crianças e adolescentes. Só que o ECA ele traz um rol taxativo de legitimados que podem fazer essa notificação e caso essa notificação seja feita por um desses legitimados, as plataformas devem providenciar a retirada imediata desse conteúdo. E quem são os legitimados? Os pais ou os responsáveis, o Ministério Público, autoridades policiais e instituições representativas dos direitos da criança e do adolescente. Então, o pai está ali muito mais, digamos assim, empoderado mesmo. Porque se, porventura, uma mãe, um pai, um responsável verificar que seu filho está sendo fruto de alguma violação ao seu direito, ele já pode notificar a plataforma de imediato. A plataforma ela deve providenciar a retirada desse conteúdo sem necessidade de decisão judicial, o que nos outros casos, por exemplo, se a gente tiver alguma questão e a gente quiser que a plataforma retire, a gente vai precisar de uma decisão judicial. Quando agora envolver criança e adolescente, e essa notificação for feita por um desses legitimados, as plataformas devem retirar esse conteúdo. Imediatamente. E notificar as autoridades. E essa notificação ela vai agora para um centro que foi criado no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que vai ser operado pela Polícia Federal, que vai reunir todas essas denúncias, que eu acho que assim, a gente já agora tem um sistema bem robusto, porque até então isso não existia. Então agora a gente tem um sistema de notificação e retirada e um órgão responsável que vai ali recolher e organizar todas essas denúncias. Avanços maravilhosos. Sim. Olha, nosso tempo está estourando. Tenho só que te agradecer muito pelos esclarecimentos, pela aula de ECA-Digital, viu, Cleiton? Eu que agradeço o convite. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. A história real, ela é muito mais impressionante do que a história que contaram para a gente na escola, muito mais digna, né? Ela é muito mais complexa. A história de Tiradentes, ela não serve a todas as causas. E é por isso que a gente tem que procurar conhecer um pouco mais a fundo a história desse Joaquim José. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quando a gente chegava no trabalho, a gente tinha que comprar todos os materiais de trabalho. Bota, farda, luva. Se fosse de enxada, tinha que comprar enxada. Se fosse com foice, tinha que comprar foice. E isso ele não tinha falado antes. Falava só depois. E, infelizmente, quando a gente já ia embora, que terminava o serviço, é que a gente ia saber que tinha que pagar todo aquele material. O artigo 149 do Código Penal traz 4 modalidades em que pode aparecer o trabalho escravo. Quando submete um trabalhador a condições degradantes, a uma jornada exaustiva, quando tem alguma servidão por dívida e também quando ele tem a restrição da liberdade de locomoção.
A gente precisa admitir e ter muito claro que o principal motor para a ocorrência do trabalho escravo ele é econômico. Né? Se usa trabalho escravo, em resumo, porque é muito mais barato do que garantir direitos e respeitar a legislação. Agora é lei. A cerimônia do Quarupi, realizada no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. O Quarupi ocorre entre agosto e setembro, reunindo diversas etnias indígenas do Alto Xingu. Os temas do ritual são a morte e o luto, ao mesmo tempo em que se homenageia a memória de entes queridos. O Senado votou, agora é lei. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele. E era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 29 de abril. O Senado Notícias está no ar. O Senado sabatina daqui a pouco Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula para ocupar uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. A previsão é que, após as perguntas dos senadores, a indicação seja votada em plenário. Vamos então à Comissão de Constituição e Justiça, onde ocorrerá a sabatina, conversar com a repórter Dinalva Ferreira para saber os detalhes. Bom dia, Dinalva. Oi, André, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, André, por enquanto o movimento aqui ainda não é muito grande, poucos senadores já registraram presença, a gente vê o movimento maior ali atrás, onde ficam os jornalistas, mas a gente sabe que isso vai mudar, porque daqui a pouco essa sala vai estar cheia, porque essa sabatina, existe uma expectativa muito grande com essa sabatina, que acontece 5 meses após a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o STF, para ocupar a vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou. A indicação dele foi feita em novembro, mas a mensagem com a indicação oficial só chegou ao Senado no início deste mês. A expectativa, André, é de uma sabatina longa, como costumam ser as sabatinas de indicados para o Supremo Tribunal Federal, até porque, além dos integrantes da CCJ, que é formada por 27 senadores, igual número de suplentes,
qualquer senador poderá fazer questionamentos ao indicado para o STF. Além disso, tem também a possibilidade de participação popular. As pessoas elas podem encaminhar perguntas pelos canais de comunicação do Senado, e o presidente da comissão da CCJ, ele costuma encaminhar algumas dessas perguntas para que sejam respondidas pelo indicado. Após a sabatina, haverá votação que é secreta, vai ser numa salinha uma salinha reservada que fica logo ali na frente, e é por maioria simples. Mas uma coisa que é importante a gente esclarecer, André, e que muita gente tem dúvidas, muita gente ainda confunde, é que independente do resultado aqui na Comissão de Constituição e Justiça, sendo aprovado ou rejeitado aqui, a indicação ela segue para o plenário. E lá no plenário, aí sim, o advogado-geral da União, Jorge Messias, vai precisar contar com os votos de pelo menos 41 dos 81 senadores para se tornar ministro do STF. É isso aí, André, a gente continua aguardando por aqui. Qualquer novidade a gente volta com vocês. Muito bem, Edinaldo, está combinado. Jorge Messias é o atual advogado-geral da União e já trabalhou na Casa Civil durante o governo de Dilma Rousseff. Jorge Messias tem 45 anos de idade e é graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. É mestre e doutor em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela Universidade de Brasília. Messias ocupa o cargo de Procurador da Fazenda Nacional desde 2007 e de Advogado-Geral da União desde 1º de janeiro de 2023. Anteriormente, ele ocupou cargos na Casa Civil durante o governo Dilma. Com a formalização pelo presidente Lula da indicação para o cargo de ministro do STF, Jorge Messias deverá passar por uma sabatina e aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Depois, o nome deverá ser referendado pelo plenário do Senado, com no mínimo 41 votos favoráveis. A Constituição estabelece regras para a indicação de ministros ao Supremo Tribunal Federal. Os Estados Unidos serviram de modelo, mas permanecem algumas diferenças. Quem determina é a Constituição. Está lá no artigo 52, que define as competências privativas do Senado. Entre elas está a aprovação por voto secreto, após sabatina, de magistrados como ministros do STF. Esse processo de análise da indicação feita pelo presidente da República começa aqui na Comissão de Constituição e Justiça, onde o indicado é sabatinado pelos senadores. Tanto integrantes da comissão quanto outros senadores podem fazer questionamentos sem limitação de tema. E normalmente são sabatinas longas. Uma das mais longas foi a do ministro Edson Fachin, em 2015. Ele foi questionado por mais de 12 horas. A da ministra Carmen Lúcia, em 2006, fugiu da regra. Foi a menor e durou apenas 2 horas e 10 minutos. Sabatinas longas e que cada vez chamam mais a atenção da sociedade, que pode fazer questionamentos por meio do e-cidadania. O ministro Alexandre de Moraes foi o sabatinado que mais recebeu perguntas de internautas. Foram cerca de 1.400 perguntas. Para esse consultor, o interesse maior pela escolha de ministros do STF vem desde a Constituição de 88. Ele já tinha importância nas constituições republicanas pretéritas, mas a de 88 amplificou o escopo das competências do Supremo, e isso faz com que o processo de indicação seja algo cada vez mais de interesse da sociedade. Vamos fazer uma comparação, né? Há 40 anos atrás, quando estávamos aí prestes a termos a nossa Constituição, qual de nós sabia algum nome de um ministro do Supremo? Pouquíssimas pessoas no Brasil sabiam. Hoje, se nós formos perguntar para a população, olha, pelo menos 2 nomes alguém pode lembrar, na população como um todo. Isso é um reflexo do quê? Não apenas de uma maior transparência, de uma maior notícia. Hoje, todas essas etapas de escolha e de sabatina são televisionadas pela TV Senado, por exemplo. Várias importantes julgamentos são também televisionados pela TV Justiça. Então, há um processo de socialização amplo dos processos decisórios. Na CCJ, a aprovação é por maioria simples, mas no plenário
plenário é por maioria absoluta. O indicado tem que receber os votos de pelo menos 41 dos 81 senadores para ser aprovado. Mas na prática, há mais de 120 anos, nenhum indicado para a Corte Suprema foi rejeitado pelo Senado. Desde que o STF foi criado em 1890, apenas 5 candidatos foram derrubados pelos senadores. Todos em 1894, no governo do Marechal Floriano Peixoto. O modelo, que começa com a indicação feita pelo presidente da República, é inspirado no americano. No modelo norte-americano, lá se aprova também no Senado. No entanto, a sabatina lá do Senado dura meses, muitos meses. São sabatinas que têm múltiplas etapas. E lá, os ministros, eles são vitalícios. Então, eles só realmente saem da corte, ou se quiserem, ou se partirem para outra instância da vida, né? Mas nós também temos outras diferenças com outros países. França e Alemanha, por exemplo, são países em que as indicações são feitas de forma repartida entre presidente da República, Câmara e Senado. No caso da Alemanha, não o presidente da República, mas só o Senado e a Câmara daquele país. E lá, nesses dois países, nós temos mandatos. Muito bem, vamos voltar de novo à sala da Comissão de Constituição e Justiça, onde a repórter Dinalva Ferreira tem mais informações para a gente. Vamos lá, Dinalva. Oi, André. Então, André, por enquanto, 7 senadores registraram presença aqui. E para ajudar a gente a entender o rito aqui das sabatinas de ministros do STF, a gente convidou o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni, para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor como é que acontece esse rito aqui. Guerzoni, eu queria começar te pedindo para esclarecer uma coisa que eu até já lembrei anteriormente aqui, que muita gente se confunde e fica, eu tenho visto em várias matérias e pessoas comentando, se aprovado na CCJ vai para o plenário. E isso não é real, né? Isso, de qualquer jeito, o nome vai para o plenário. Essa parte aqui ela é importante, mas ela não impede que o nome vá para o plenário, mesmo se rejeitado aqui na CCJ, não é isso? Isso, bom dia, Dinalva. Realmente a decisão da CCJ é instrutória, né? Ela instrui o processo para o plenário. É apenas um parecer da CCJ, não é definitivo. Então, qualquer que seja o resultado na CCJ, no caso da indicação de autoridades, inclusive de ministros do Supremo Tribunal Federal, o processo segue e vai à votação no plenário. Então, para que vá ao plenário, não é necessário que seja aprovado na CCJ. Ele irá para o plenário, caso seja rejeitado, com um parecer contrário da CCJ, A CCJ vai opinar pela rejeição, mas a decisão final cabe aos 81 senadores no plenário. Bom, e rejeição há muito tempo não acontece uma rejeição de indicações aqui, né? Para ministro do Supremo Tribunal Federal, desde a criação do tribunal, como a gente conhece hoje, pela Constituição de 1891, só houve rejeições em 1894, durante o governo Floriano Peixoto. O presidente Floriano Peixoto teve 5 das suas indicações ao Supremo Tribunal Federal rejeitadas na época. Havia um conflito muito grande entre o Poder Executivo, o presidente e o Senado, e isso acabou contaminando as decisões, mas desde 1894, ou seja, 130 anos, mais de 130 anos, nunca houve uma rejeição do nome de ministros do Supremo Tribunal Federal pelo Senado Federal. Pois é, a gente está vendo aí agora o presidente da comissão, o Otto Alencar, está chegando aqui no Senado nesse momento. É ele que vai comandar essa sessão, essa sabatina, que está marcada para as 9 da manhã. Bom, os jornalistas estão tentando conversar com ele ali.
Vamos acompanhar a entrevista dele? Ghezzoni, o que é importante a gente ressaltar, a gente lembrar de todo esse processo de indicação aqui? O processo de indicação, né, ele é previsto na Constituição e no regimento interno, né? O regimento interno detalha o processo. Então, o indicado, o nome chega ao Senado por indicação, nesse caso, do presidente da República, e é submetido inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça, no caso do ministro do Supremo Tribunal Federal, né, a outras autoridades que são submetidas a outras comissões, mas no caso do ministro do Supremo Tribunal Federal, a indicação é submetida aqui, à Comissão de Constituição e Justiça, e é designado um relator e ele prepara um relatório. É importante chamar a atenção que, como a votação nesse caso, e no caso de todas as autoridades, é uma votação secreta, o relatório apresentado pelo relator não é conclusivo. Ele não opina pela aprovação ou rejeição do nome, ele apenas descreve os fatos, né, informa o currículo do indicado, se ele trouxe toda a documentação exigida, enfim, ele esclarece aos membros da CCJ sobre a indicação e não conclui. Uma vez que o voto é secreto, nem o voto do relator, em princípio, deve ser conhecido. Apresentado esse relatório, o regimento prevê a concessão automática de vista e, nesse período, inclusive os cidadãos podem apresentar questões pelo programa Cidadania do Senado Federal. Essas questões são encaminhadas ao relator, que vai analisar e, eventualmente, fazer as perguntas, e no dia da sabatina, que é o que deve ocorrer hoje, todos os senadores podem fazer perguntas ao indicado. Ao fim dessa sabatina ocorre a votação secreta, como a gente já disse, e aí o nome vai ao plenário. O parecer da CCJ é o resultado da votação. No plenário, o nome tem que ser aprovado, no caso de ministro do Supremo Tribunal Federal, por maioria absoluta dos votos, ou seja, tem que ter 41 votos dos senadores para a aprovação do nome. Existem outras autoridades que exigem apenas maioria simples, mas o ministro do Supremo Tribunal... Né? Na CCJ a maioria simples. Na Comissão de Constituição e Justiça é apenas maioria simples. Que é metade dos presentes. Isso, tem que estar presentes a maioria dos membros, né? A CCJ tem 27 membros, então tem que estar presente 14, e a maioria desses presentes tem que votar a favor para que o resultado seja favorável. No caso do plenário, não, tem que ter 41 votos para aprovação do nome. Tá certo. O presidente da comissão, o Otto Alencar. Bom dia, senador. O senhor pode conversar com a gente aqui bem rapidinho? O senhor como é que... desculpa, Ghezzoni, bem rapidinho. Só vir aqui um pouquinho. Presidente, o senhor está preparado para uma sabatina longa, para um dia longo? Esse vai ser um dia longo? Como sempre foram as sabatinas de autoridades desse nível, no Supremo Tribunal Federal. A última do Paulo Gonet foi muito longa, demorou bastante, mas terminou com a votação dos senadores e senadoras, tanto aqui como no plenário. Manter o que está escrito no regimento, trabalhar sintonizado com isso, da melhor forma possível, para que não tenha nenhuma dificuldade, sobretudo o respeito que deve ser dado a um sabatinado, de uma forma correta, que possa se debater os temas, se fazer as perguntas, mas sem agressão, sem querer desqualificar aquele que é indicado. Tá certo, senador. Bom dia, bom trabalho. Então, voltamos a conversar aqui com o Ghezzoni. Então, Ghezzoni, a gente estava dizendo que aqui é a maioria simples, mas lá no plenário a maioria absoluta de votos, né? Para ser aprovado lá, ele precisa de pelo menos 41 dos 81 senadores, não é isso? Isso. Então, no caso do plenário, tem que ter os 41 votos. Desde a Constituição de 88, a gente
tem tido aí no mínimo 45 votos. Todos os ministros indicados desde a Constituição foram aprovados, né? Desde a República Velha isso ocorre, e a gente tem aí, no mínimo, houve 45 votos para aprovação dos nomes no plenário até hoje dos ministros indicados após a Constituição de 88. E a expectativa é de que aconteça hoje mesmo, né? Que vai hoje mesmo para o plenário. Em princípio está pautado para hoje, né? Como você comentou com o presidente Otto Alencar, há uma expectativa de uma votação, de uma reunião muito longa, então pode ser que não haja condições se a reunião se estender demais, né? Até a noite, até a madrugada, mas está em princípio na pauta da reunião, da sessão do Senado Federal de hoje à tarde, a votação do nome pelo plenário. A votação é secreta, por urna eletrônica, não é isso? A votação é secreta pelo painel, né? Normalmente, essa votação é feita pelo painel. Se houver algum problema do painel, ela só pode ser feita por cédula, né? Mas a rotina é que ela seja feita pelo painel. Bom, além do advogado-geral da União, hoje tem outras 2 sabatinas aqui hoje, né? Isso, a CCJ deve também sabatinar a juíza Margarete, que é indicada ao Tribunal Superior do Trabalho, e a defensora pública geral da Federal, né, que é a doutora Tarcidiane, que também devem ser os 3 devem ser sabatinados hoje na CCJ, devem ser votados hoje, é o que se imagina, e os 3 nomes devem ser levados ao plenário hoje, se houver condições, né, se houver tempo hábil para que isso aconteça. Então nós temos 3 sabatinas hoje na CCJ, o que deve fazer que se estenda um pouco mais, né? Provavelmente a mais polêmica será a do advogado-geral Jorge Messias, né? Mas são 3 sabatinas que a comissão deve fazer hoje para essas indicações, né? Nós temos várias autoridades que tanto a Constituição como a lei prevêem que são sabatinadas pelo Senado Federal, e isso inclui o Defensor Público Federal, Geral Federal, que é o caso hoje, e todos os ministros dos tribunais superiores. Agora, uma coisa que é importante a gente dizer aqui, Gersoni, é que cada vez que com a tecnologia a participação popular nessas sabatinas, a tecnologia tornou possível a participação popular nessas sabatinas, né? Isso tem acontecido com muita frequência e cada vez as pessoas se interessam mais pelas sabatinas de ministros do STF, e elas costumam ter uma participação importante, assim, muita gente telefona, manda mensagem aqui querendo fazer perguntas, não é isso? Isso, o regimento do Senado prevê essa possibilidade e a tecnologia permitiu, né? Todas as pessoas, todos os cidadãos podem, por intermédio da página do Senado na internet, né, do programa E-Cidadania, encaminhar perguntas para os indicados. Essas perguntas são levadas ao relator, né, da matéria, que é o senador Everton, e ele vai analisar essas perguntas e, eventualmente, se achar conveniente, ele pode fazer essas perguntas para os indicados, né, para os 3 indicados. Tá certo, Gersoni. A gente vai voltar lá pro estúdio agora e a gente conversa mais daqui a pouquinho. Voltamos com você aí, André. Muito bem, Dinalva. Obrigado. Nós tivemos aí, então, a entrevista com o consultor do Senado, Gilberto Gersoni, e também com o presidente da comissão, o senador Otto Alencar, falando aí dessa expectativa para as sabatinas de hoje. Lembrando que não é só o ministro, para a vaga do ministro do Supremo Tribunal Federal, mas também para o Tribunal Superior do Trabalho e para o cargo de Defensora Pública Geral Federal.
Nos últimos dias, ouvimos senadores sobre a expectativa para a votação de hoje. Entre eles, o relator da indicação, senador Everton. Vamos ver o que ele e outros parlamentares disseram sobre a expectativa para a votação de hoje. Há a perspectiva de uma sabatina longa, né, mas vamos tentar trabalhar para encurtar o máximo possível, pedindo inclusive aos senadores da base que não utilizem todo o seu tempo regimental. Com isso, facilitará essa construção da agenda e também do dia, porque logo após a CCJ nós ainda teremos o plenário do Senado Federal, que é onde ele fará, também será submetido o seu nome para apreciação dos 80 senadores, já que o presidente não vota. Eu acredito que nós vamos aprovar o nome do ministro Messias com 45 a 46 votos. É a previsão que fazemos. O voto é secreto, pelo princípio, pelo que está na Constituição, pelo que está no regimento interno. Facultar tornar público o voto, eu acho que é uma faculdade de cada parlamentar, visto que nós já tivemos um precedente nesse sentido. O PL já tomou uma posição, nós fizemos uma nota técnica, né, uma nota clara de que o partido votará, né, fechado pela rejeição. Agora também o Novo, o Avante, também tomaram essa mesma posição. Agora, a gente está vivendo um momento difícil com relação ao Supremo Tribunal Federal, você está acompanhando. A gente precisa mudar isso, o Senado precisa resgatar isso, e a forma de resgatar é rejeitando. Vamos mais uma vez voltar à sala da Comissão de Constituição e Justiça. Dinalva. A gente tem informação de que o advogado-geral da União, Jorge Messias, ele já chegou, ele está aguardando o início da sabatina ali na sala da Secretaria da Comissão. E eu converso agora com o líder do governo aqui no Senado, senador Jacques Wagner. Bom dia, senador. Preparado para uma maratona aí, senador? São 3 sabatinas, evidentemente as 2 sabatinas da indicada por TST e da advogada-geral da União, da defensora-geral, são mais tranquilas, eu diria, e evidentemente na sabatina do indicado Jorge Messias para o Supremo, a gente espera que ela seja mais demorada, porque eu acho que muita gente vai querer perguntar e sabatinar. Mas eu estou tranquilo, acho que ele é uma pessoa extremamente preparada, como as outras 2 indicadas também, e eu espero que tudo corra bem, eles sejam aprovados os 3 aqui e mais tarde no plenário. Com relação ao Jorge Messias, o governo tem hoje uma clareza de que consegue aprovar o nome dele aqui na CCJ e no plenário? Olha, nós checamos até ontem à noite. Eu não vejo ninguém opinando de que ele não será aprovado. Ao contrário, o que se discute é qual seria o placar que ele seria. Eu brinco com todo mundo, eu quero só que ele tenha 41 acima, que com 41 ele já está indicado. Mas pode ser 44, 45, tem gente que fala de 47. Isso a gente só vai saber quando abrir o painel, hoje no final da tarde. Mas eu tenho certeza que ele vai ser aprovado. Certo, senador. Muito obrigada. Um bom dia para o senhor e que o senhor aguente essa maratona aí, que vai ser dura. Vocês também, né? Porque vocês vão ter que ficar cobrindo tudo. Sim, a mais longa até agora foi a do Flávio Dino, que durou mais de 12 horas. O senhor espera que chegue a isso dessa vez? Não. Eu espero que não, mas vamos ver. Teremos que suportar tudo que for necessário para que todos possam inquirir os indicados. Tá certo, senador. Muito obrigada. E eu vou conversar agora com o senador Sérgio Moro, que faz parte da comissão, né, senador? O senhor está na comissão. Que virou uma roda viva, né? Porque o governo Lula trabalhou para me tirar da comissão. Esse foi um movimento na segunda-feira. A meu ver, isso reflete a insegurança do governo quanto a ter ou não os votos necessários. Mas ontem o PL me indicou como membro suplente. Provavelmente o voto não vai ser computado, porque os titulares todos vão estar presentes para votar numa votação tão importante, mas participarei da sabatina fazendo as indagações pertinentes. Mas o voto vai ser contado no plenário, que é o que importa mais. E qual a expectativa do senhor com tanto com a sabatina aqui, quanto com a votação em plenário?
Olha, nós vamos ter que aguardar para saber o resultado. É uma votação secreta, então é muito difícil aí fazer uma avaliação, um prognóstico do resultado, mas o importante é que tenhamos uma sabatina de qualidade. Como foram feitas todas as outras sabatinas, o Senado é um espaço cordial, respeitoso, mas as perguntas têm que ser feitas e muitas perguntas serão feitas ao indicado. O senhor, por exemplo, pretende focar em quê? Isso é surpresa, né? Mas certamente a atuação do candidato na AGU, o próprio cenário geral do país, a própria situação do STF, uma série de questões importantes. Hoje a gente vê um problema sério envolvendo a imunidade material dos parlamentares que estão sendo processados com violação da Constituição, porque ele é inviolável por suas palavras, opiniões e votos, e isso não tem acontecido. Tá certo, senador. Muito obrigada. Um bom dia, boa maratona para o senhor aqui, porque vai ser longa, né? Muito obrigado, vai ser longa. Então, a gente vai continuar acompanhando aqui, como a gente já disse, André, a sabatina ela está marcada para as 9 da manhã, são 8h59 nesse momento. Por enquanto, já tem 12 pessoas, 12 senadores já registraram presença aqui. Por enquanto, a lista a lista para as indagações ainda não foi aberta. A expectativa, como a gente já disse aí, é de uma reunião bastante longa, como costumam ser essas sabatinas de ministros do STF, como a gente já disse também, além dos integrantes da CCJ, que são 27 integrantes, mais 27, são 27 titulares e 27 suplentes, além deles, qualquer senador da casa, ele pode fazer questionamentos para o indicado, a vaga no Supremo Tribunal Federal, e, além disso, tem essa possibilidade aí de participação popular. Há alguns anos, o avanço da tecnologia possibilitou que as pessoas possam participar dessas sabatinas, e há um interesse grande da população em participar disso, e as pessoas mandam perguntas, costumam mandar perguntas, costumam telefonar para fazer perguntas, e o presidente da comissão ele costuma encaminhar algumas dessas perguntas para que o sabatinado responda. Uma coisa que a gente está sempre esclarecendo por aqui é que, independente do resultado aqui na Comissão de Constituição e Justiça, se o Jorge Messias for aprovado aqui ou for rejeitado, qualquer que seja o resultado, o nome dele vai a plenário. E é lá no plenário que ele precisa ter os votos, que ele precisa contar com os votos de pelo menos 41 dos 81 senadores. A gente conversou agora há pouco com o líder do governo aqui no Senado, e ele disse que o governo acha que vai conseguir, que tem essa maioria, que vai conseguir essa maioria para votação, tanto aqui na Comissão de Constituição e Justiça quanto no plenário. A votação nos dois lugares, tanto na CCJ quanto na Comissão quanto em plenário, a votação é secreta. Aqui é por maioria simples e lá é por maioria absoluta. O indicado, o advogado-geral da União, Jorge Messias, ele demorou 5 meses para acontecer essa sabatina. Foi aí um período grande de espera. Bom, nesse momento está começando a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. E você acompanha com a gente, a partir de agora, acompanha essa sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias. Da 57ª legislatura. Proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da 5ª reunião extraordinária. Os senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovada, a ata será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião destina-se à realização de sabatina dos indicados ao Supremo Tribunal Federal, ao TST e o DPU. Item 1 da pauta, eu peço que se conduza a Comissão de Constituição e Justiça, indicada a doutora Margarete Rodrigo Costa, para o Tribunal Regional do Trabalho. Edinaldo.
Edinaldo, vai conduzir. Também conduzir a doutora Tassiane Linhares Aguiar Machado para exercer o cargo de defensora pública federal na Defensoria Pública da União. Senhor presidente, pela ordem, pois não, senador. Para procedimento, senhor Bahia. A inscrição para os oradores começa agora? Eu combinei que assim que terminasse as duas indicadas, nós começássemos a tomar os nomes. Mas Vossa Excelência será, sem nenhuma dúvida, relacionado aqui. Se é relacionado, eu sei. Então, pronto. Vossa Excelência entendeu, então, o que eu vou fazer depois. Depois nós faremos, senador Magno Malta. No momento oportuno, só não se esqueça que eu fui um dos primeiros a sentar aqui. Sem depois dúvida de Vossa nenhuma. Excelência chegar. Sem dúvida nenhuma. Eu cheguei logo em seguida. Vossa Excelência será contemplado como merece. Quando puder, também me inscreva, tá? Tá bom. Será depois. Doutora, como é que vai? Tudo bem. A indicação da doutora Margarete Rodrigues Costa tem como relator o senador Jacques Wagner, que eu passo a palavra. Senador Jacques Wagner, relator da doutora Margarete. Bom, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar as duas indicadas para o TST e para a Defensoria Pública da União, cumprimentar os colegas e dizer que o relatório já foi lido, no meu caso, da doutora Margarete, com muito orgulho militou sempre na Bahia e eu considero, como já li no relatório, ser uma servidora extremamente preparada para realmente ter uma atuação, como já teve em todos os cargos pelo qual ela passou, uma atuação brilhante, contribuindo para que a democracia brasileira cada vez seja mais equilibrada e mais justa socialmente. Então era só o que eu queria colocar, parabenizar pela indicação as duas e particularmente a doutora Margarete, que eu fui o relator. Como o relatório já foi lido, eu prefiro só dizer que a pessoa, a doutora Margarete, está completamente habilitada. Agradeço ao senador Jacques Wagner e passo a palavra em seguida ao relator da indicada doutora Tassiane Linhares Aguiar Machado, senador Camilo Santana. Pois não. Primeiro, cumprimentar o presidente Otto, todos os colegas desta comissão, senadores e senadoras, e dizer, presidente, que a indicação da senhora Tassiane, além de Tassiane Linhares Aguiar Machado, além de ter todas as condições prerrogativas profissionais, além de também ter toda uma formação acadêmica preparada, a história dela, principalmente pelo conhecimento, a origem da Tassiane, de escola pública, uma mulher que foi uma lutadora para vencer na vida e chegou à Defensoria Pública Federal, ocupou vários cargos importantes de chefia, em estados diferentes do Pará, do Piauí, do Ceará. Portanto, senhor presidente, nós entendemos que os senadores e as senadoras que integram essa comissão dispõem de elementos suficientes para deliberar sobre a indicação da Tassiane Linhares para o cargo de Defensora Pública Geral da Defensoria Pública da União. Eu queria só colocar para a defensora, primeiro que a Defensoria Pública da União, defensora, ela hoje ainda enfrenta um cenário de vácuo assistencial muito grande. Tanto
Eu queria saber um pouco da senhora, como a senhora pretende ampliar a presença da Defensoria Pública Federal no nosso país para cada vez mais garantir oportunidade e direitos para os homens e mulheres desse país, principalmente no momento que eu sei que a senhora tem uma larga trajetória de defesa dos direitos humanos, mas nós sabemos que hoje nós enfrentamos um grave problema, que é a questão dos feminicídios, né, a violência contra a mulher. Mas, presidente, queria apenas testemunhar a qualidade da Tarciane e dizer que ela está preparadíssima para representar a Defensoria Pública Federal e liderar esse processo do nosso país. É isso, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Antes de passar a palavra às duas doutoras indicadas, eu quero registrar a presença do ministro José Múcio, da Defesa, o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, doutor Cláudio Mascarenhas Brandão, ministro superior do Trabalho, doutor Alexandre Belmonte, ministro superior do Trabalho, desembargadora Ivana Magaldi, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, desembargador José Pedro Camargo, ministra Edilene Lobo, a desembargadora Daniele Maranhão, o doutor Jarba Soares, que está presente, além de outras tantas autoridades que se reúnem hoje nessa sabatina. Eu passo a palavra à doutora Margarete Rodrigues Costa para a sua exposição, pelo tempo de 10 minutos. Muito obrigada. Bom dia a todos, formalmente. Eu quero cumprimentar o senador Otto Alencar, meu conterrâneo, presidente desta Comissão de Constituição e Justiça. Também ao senador Jacques Wagner, que foi o relator do meu parecer. Ainda ao senador Camilo Santana, relator do parecer. Também cumprimentando a colega Tarciane, aqui indicada para a Defensoria Pública da União, na pessoa dos senadores citados. Eu cumprimento todos os senadores presentes que nos receberam nesse longo trânsito de visita, com as portas abertas, com toda a deferência, com toda a educação, com todos os cuidados, permitindo conhecer e adentrar a um mundo que para nós do Judiciário é diferenciado. Mas foi uma grande alegria, uma grande surpresa. Eu cumprimento ao ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, aqui presente. Eu pediria aos convidados, que nós permitimos a entrada, tem um número muito grande hoje, que pudessem ouvir em silêncio as exposições que serão feitas, até por um ato de educação parlamentar. Obrigada, presidente. Cumprimento ao presidente Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, presidente do meu tribunal, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, aqui presente, agradecendo toda a sua trajetória, inclusive a coragem de propor e trazer uma lista de mulheres, e, em razão disso, estou aqui como a que foi nomeada. Na pessoa dele, eu cumprimento os ministros do Tribunal Superior do Trabalho aqui presentes, tantos outros que não puderam comparecer. Ainda a desembargadora Ivana Magaldi, que é a presidente do Tribunal da Bahia, de onde eu provenho, por todo o sustentáculo, na pessoa dela, os desembargadores, colegas de longa data, magistrados. Ainda demais autoridades aqui presentes ou representadas, senadores, servidores, inúmeros amigos. Eu vou tentar ser breve e ser muito clara, porque como os currículos foram distribuídos, todos têm acesso a ele. Então, vou fazer só um pequeno resumo, mas me parecia necessário começar agradecendo. Parece óbvio, a Deus por estar aqui,
Aos meus pais que me permitiram a vida, Rosalina e Pedro, particularmente já são falecidos, a minha mãe, que foi um modelo, quando em 1964 já era juíza do trabalho. Então, serviu de modelo de retidão, de dedicação, de investimento no ser humano, na educação que nos permitiu e ao seu amor em forma de doação irrestrita a quem quer que chegasse, porque os braços e as portas de nossas casas estavam sempre abertas. Eu agradeço ao conjunto coeso da minha família, que acredito que todos têm família, a oportunidade de ter família. Ela é espraiada e ela é miscigenada e ela é diversificada nesse Brasil inteiro, mas passa pelo sertão da Bahia, em Juazeiro, Salvador, passa por São Borja, no Rio Grande do Sul, de onde veio um dos avós, passa por São Paulo com outro avô, os imigrantes que vieram fugidos da guerra, passa pelos que estão em São Luís do Maranhão e por onde estiverem. Na pessoa do meu marido, Sérgio Costa, que está aqui, nele, a minha filha, Catarina, representa os filhos que geramos, meu genro muito querido, Herbert Júnior, a minha neta, Valentina, e todo o sustentáculo que eles nos permitem. Agradeço particularmente a todos que comigo seguiram, seguem e seguirão, porque ninguém chega aqui sozinho. E eu não chego sozinha, por acreditarem num projeto pessoal de vida que tem na justiça as balizas de retidão, de ética, de respeito ao semelhante, de gentileza para com o trato, de paz, de quem traz na própria consciência o próprio juiz e a responsabilidade de agir em harmonia consigo, com o direito, com a justiça e com o mundo. É necessário. Ainda agradeço a possibilidade de ser feliz com a profissão que eu escolhi, porque só imaginei ser juíza a vida inteira. A surpresa é estar aqui, é poder chegar a este momento. Como eu disse, não chego sozinha. Eu trago particularmente a representatividade de muitas mulheres, mulheres muito corajosas, homens também que impulsionaram toda a minha trajetória. E trago a Bahia na minha alma, com toda a sua mistura, com toda a sua miscigenação, com toda a sua força, com toda a sua beleza. Eu sou baiana, soteropolitana, nordestina, com muito orgulho. Trago essa conformação e contornos especiais, com a esperança de quantos ainda se doam e ainda acreditam no bem. São mais de 35 anos de magistratura. Para ser exata, no dia 14 de maio, eu completo 36 anos como magistrada do trabalho. Eu estive em todas as instâncias do tribunal. Da primeira instância, na segunda instância, consegui galgar por merecimento. Nisso a gente vai conhecendo a judicatura em seus contextos diversos deles, sociais e econômicos, diante da realidade das relações de trabalho que vão permitindo travar esses contatos e atuar sempre sob uma perspectiva que deve ter equilíbrio constitucional, bom senso, ponderação e muitos cuidados. Eu tive a oportunidade de ser convocada a estar trabalhando no Tribunal Superior do Trabalho há 4 anos, ali participando de discussões nacionais, conhecendo um outro lado da justiça que me vincula à própria existência. Por último, na coordenação da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e com novas perspectivas de conhecer de forma sistêmica e institucional todos os 24 tribunais e o que daí advém, participando de políticas do meu tribunal que permitem moldá-lo ao que há de melhor para nosso judiciário. Ainda exerci funções na formação judicial, como diretora da Escola Judicial do meu tribunal, como conselheira da Escola Nacional de Magistratura Trabalhista, refletindo sempre um cuidado, uma atuação institucional e um cuidado permanente com os princípios constitucionais e a efetividade do que buscamos. Tenho mantido sempre um tipo de conduta ética
cuidando particularmente da retidão, da reputação ilibada, porque nós precisamos disso. Nós damos esse exemplo. Começa de cima e vem até embaixo. E o judiciário é a última porta de onde as pessoas vão pedir acesso, buscar direitos. E nós temos de estar hábeis, preparados, com toda a consciência e retidão daquilo que nos cabe fazer. Não importa quem seja, não importa de que lado esteja, não importa quanto represente cada uma das questões que venham para as nossas decisões. Exerço há anos, há décadas, atividades voluntárias na área social e de educação. Por quê? Porque isso reforça compromissos pessoais comigo mesmo, com valores humanitários que acredito, com serviço público sempre orientado no interesse coletivo. Não basta ser, tem de estar, tem de se fazer representar na comunidade onde nos inserimos, naquilo que servimos de instrumento. Eu coloco-me à disposição de Vossas Excelências para quaisquer esclarecimentos que entendam necessários, com muita tranquilidade, com muita humildade, como fui a cada um dos gabinetes, como fui bem recebida, como fui pedir os votos, reafirmando o meu respeito profundo ao papel constitucional do Senado Federal, que traz como seu patrono um outro conterrâneo ilustre, Rui Barbosa, e traz como patrono dessa Constituição de Justiça outro baiano, Josafá Marinho. E no processo de escolha dos ministros de tribunais superiores, mais do que corretamente, aguardo que os senhores possam decidir, confiando ao que há de melhor e a possibilidade de estar aqui. Agradeço a atenção de todos e desejo a nós todos um bom dia. Muito obrigada. Parabenizo a doutora Margarete, passa a palavra a indicada doutora Tarcijane Linhares Aguiar Machado, para a sua exposição por 10 minutos. Bom dia. Cumprimento o senador, presidente da comissão, senador Otto Alencar, senhor relator Camilo Santana, em nome do qual cumprimento a todos os senadores e todos os colaboradores aqui presentes, a senadora Elisiane, em nome do qual cumprimento a todas as mulheres e colaboradoras aqui presentes, a nossa presidente da associação, em nome do qual cumprimento a todos os defensores públicos que nos assistem. Registro também a honra de compartilhar com a doutora Margarete esta sabatina. A todos e todas, meu respeitoso cumprimento. A Defensoria Pública da União, ela existe para perceber e compreender as pessoas que mais precisam do Estado brasileiro. É para garantir direitos, que seus direitos efetivamente sejam reconhecidos. A história da Defensoria Pública da União, até aqui, é motivo de muito orgulho. Avançamos muito. Chegamos a lugares onde nunca tivemos. Criamos novas formas de atender, de estar presente, de levar orientação jurídica a quem mais precisa. Mas há muito ainda pela frente. Hoje, a Defensoria Pública da União está presente em menos de 1/4 das subseções da Justiça Federal. Quase 65 milhões de brasileiros e brasileiras não têm condições de pagar um advogado e ainda aguardam um dia em que um defensor público federal estará ao alcance deles. É este propósito que me fez chegar até aqui. Esta é a extensão natural de tudo que nós já construímos. É nesse contexto que insere a minha trajetória, que percorro com o coração cheio de gratidão. A minha maior gratidão é a Deus, a razão da minha existência, minha força em cada momento de dúvida e meu amparo. Sou filha do seu Tarcísio e da dona Regiane, cujos nomes compõem meu nome, Tarci Jane. Nosso Nordeste tem muito disso. Foram eles que plantaram em mim os valores que eu carrego até hoje. Amor ao próximo, honestidade e perseverança. Valores que, ao lado do meu esposo Walter, meu companheiro de vida, dos sonhos de cada cidade que a Defensoria nos apresentou. Nessa cidade tivemos nossos filhos, Dom e Isabel.
Eles são os meus principais incentivadores nessa jornada. Cada conquista tem o nome deles. Obrigado, minha família. Nasci em Mucambo, onde cresci e estudei. Um município com pouco mais de 14 mil habitantes, no sertão noroeste do Ceará. Lá, frequentei escola pública e nunca me acostumei com a insuficiência dos recursos públicos. Mas aprendi, em comunidade, a viver com essa falta de direitos tão básicos. Deixo Mucambo para conquistar o meu diploma pela Universidade de Fortaleza. É com muito orgulho que tenho esse diploma, que foi somente possível em razão das políticas públicas para o amplo acesso à educação. Isso verdadeiramente transforma destino, pessoas e instituições. Eu deixei Mucambo, mas Mucambo segue em mim, nas minhas escolhas e decisões diárias. Senhoras e senhores senadores, poderia apresentar-me aqui minha trajetória com a lista de cargos e funções que eu já exerci, mas isso seria suficiente para conhecer a defensora Tarciane. Prefiro começar por palavras que eu ouvi de repente numa fila. Estou com muita dor, não aguento ficar de pé. Durante uma ação itinerante no município de Boca do Acre, encontrei o seu Francisco. Ele mancava, o seu corpo não conseguia esconder tanta dor que ele sentia naquela ação. Perguntei a ele, olhei nos olhos dele e perguntei: seu Francisco, você já recebeu algum benefício? Já sim, doutora, já pedi, mas eu nunca consegui, apesar de ter pedido várias vezes. Eu olhei nos olhos do seu Francisco e disse: vem comigo, seu Francisco, hoje vai ser diferente. Providenciei uma cadeira de rodas, fomos juntos atualizar o cadastro único, realizei a perícia médica e participei de uma audiência de conciliação. A proposta de acordo por seu Francisco foi quase imediata. Seu Francisco chorou, me abraçou e disse: muito obrigada, doutora, vim aqui tirar um RG e sair com benefício. Naquele momento, eu entendi com clareza e sempre soube no fundo: seu Francisco não precisava apenas de um atendimento, ele precisava ser percebido, ser compreendido e ser lembrado. É isso que a Defensoria Pública representa na vida de milhões de brasileiros e brasileiras. Senhoras e senhores senadores, iniciei minha carreira lá na cidade de Óbidos, nas comarcas de Faro e Óbidos, no coração da Amazônia, no estado do Pará. Em 2013, ingressei na Defensoria Pública da União, naquele mesmo estado lá do Pará, na cidade de Santarém. Depois fui para Teresina, onde também assumi a chefia da instituição e levei atendimento naquele estado para municípios que ainda não tinham atendimento de um defensor. Atualmente, sou defensora pública em Sobral, onde atendo 42 municípios naquela região. Mucambo, Faro, Óbidos, Santarém, Teresina, Sobral. Cada cidade me ensinou. Cada comunidade deixou um pedaço dela em mim. A população vulnerável de cada uma dessas cidades que eu passei está presente hoje aqui, em cada gesto, cada olhar e cada palavra que eu profiro nesta comissão. E essa trajetória que me traz aqui perante Vossas Excelências para essa sabatina. Essa sabatina representa um marco histórico. Passados mais de 20 anos da reforma do Judiciário, esta Casa avalia pela primeira vez uma defensora pública eleita pelos seus pares, uma mulher para chefiar a Defensoria Pública da União. Somos quase 290 mulheres, 42% do quadro atual. Mulheres que diariamente estão na linha de frente de atendimento, ao lado de quem mais precisa. Se esta Casa assim entender, será uma honra e uma responsabilidade que carregarei com todo cuidado. Estou pronta.
e registro com humildade o significado que essa indicação ultrapassa a minha trajetória pessoal. Uma defensora que promove e defende direitos ganha coerência quando pratica internamente aquilo que a sociedade exige dela. Enquanto jovem defensora, acompanhei com o coração aquecido os debates que culminaram com a Emenda Constitucional 80. Ver o sonho, defensoria em todas as comarcas, ganhar forma na Constituição, foi um dos momentos mais bonitos na minha vida. Eu estava aqui nessa casa. A DPU avançou. E esse avanço contou muito com o apoio do Congresso Nacional. Cada emenda, cada lei, cada destaque foi um passo importante nessa construção. Tenho a certeza, caso seja aprovado por essa comissão, seguiremos caminhando juntos e juntas, colocando a Defensoria Pública da União cada vez mais perto de quem precisa. Encerro a minha... Voltando a Mucambo. Quando eu era criança, a justiça era tão distante. Para muitos brasileiros, ela parece assim. E se há uma instituição capaz de mudar essa realidade, é a Defensoria Pública da União. A DPU existe para ver, compreender os inúmeros franciscos que existem nesse Brasil e entregar a eles aquilo que sempre foi de direito. Muito obrigada. A doutora Tassijane Linhares de Machado, parabenizo pela sua exposição e a discussão está aberta. Se quiserem eu queria me inscrever. Fazer perguntas, do senador Fabiano e senadora Elisiane estão inscritos. Senador Contarato. Senhor presidente, eu transfiro prioritariamente a palavra à senadora Elisiane, por gentileza. Muito obrigada, Fabiano. Senhor presidente, senhores colegas parlamentares, eu quero dizer da minha felicidade, presidente, de participar dessa sessão na Comissão de Constituição e Justiça, quando nós estamos diante de duas mulheres incríveis, mulheres extraordinárias, mulheres que marcam o tempo, não é, pela posição histórica e, sobretudo, pela representação que vocês têm para este momento do Brasil. Quando a gente faz todo um levantamento sobre a participação das mulheres, sobretudo nos órgãos de cúpula no Brasil, seja no judiciário, seja no executivo, ou seja no legislativo, nós vamos ver uma participação muito minoritária das mulheres, em média de 15%, né? Muito embora quando na inserção, sobretudo por questões de mérito, de concurso público, de competência técnica, você vê uma participação quase que igualitária. E nesse sentido, nós precisamos reunir forças para ampliar esses espaços, seja num marco regulatório importante, portanto, numa legislação forte, impositiva, com cotas para um tempo da sociedade, porque é necessária, né? Ou seja, pela decisão daqueles que comandam a coisa pública no Brasil. E, nesse sentido, eu trago os meus cumprimentos ao presidente Lula, porque o presidente Lula tem tido essa sensibilidade ao indicar, e aí, doutora Tassijane, né? Vossa Excelência lembra que é a junção do nome dos pais, eu também sou nordestina. Lá em casa nós somos 8 irmãos, Tassijane, e são 5 com a letra E. Todos começam com E. Então, é uma prática bem importante das nossas regiões. Mas eu quero lhe parabenizar, porque Vossa Excelência vai assumir uma posição que é muito importante, sobretudo para a população mais minoritária, que é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública existe para estender a mão àqueles que estão em situação de vulnerabilidade, aqueles que precisam, de fato, de uma compensação do poder público para poder existir, para poder participar da coisa pública e ter acesso à educação, à saúde, ter acesso a direitos, né? Quando Vossa Excelência relatou o caso específico do senhor, que foi para tirar uma RG e acabou tendo, de fato, um benefício, esta é a realidade. Às vezes, por falta de uma leitura,
por falta de uma informação básica, essa população minoritária do Brasil acaba não tendo acesso, de fato, a esses direitos. E é por isso que é muito importante a função da Defensoria Pública ser liderada por alguém que tenha esta sensibilidade. E Vossa Excelência apresenta isso muito bem ao mostrar a sua sensibilidade, não é? E o seu olhar para essas populações de todo o Brasil. Portanto, eu quero apenas lhe parabenizar, da mesma forma também como parabenizo a Margarete, até que na Justiça do Trabalho a gente conseguiu evoluir um pouquinho mais, o percentual chega a 37%. Então isso é importante, porque a gente vê várias ministras, né, juízas do trabalho, participando e dando de fato a sua contribuição. Mas eu quero apenas desejar a vocês muito sucesso, eu não tenho nenhuma dúvida que Vossas Excelências passarão, não é, com uma relativa folga aqui na CCJ, da mesma forma também no plenário. O fato é que nós teremos duas mulheres fortes, duas mulheres aguerridas para cumprir um papel que é fundamental para o Brasil. E nós, Tereza, precisamos fazer pela nossa função e pelas mulheres que nos acompanham. Porque às vezes, Tarcijane, quando falhamos em alguma situação, não é uma falha individual de uma mulher, se coloca como uma falha das mulheres. São as mulheres que não têm competência, são as mulheres que não conseguem e acabam, às vezes, até desestimulando outras mulheres. Então, nós, de fato, temos uma responsabilidade muito grande sobre nós, não é? Pela exclusão, pela falta de participação feminina, por tudo, na verdade, que a gente vive. É fazer por nós, fazer pela nossa geração e fazer pelas mulheres também que estão nos acompanhando, porque vocês são mulheres que inspiram outras mulheres. Então, eu desejo realmente muito sucesso. E, se Deus quiser, em breve, o meu discurso ou o discurso das próximas que virão depois de nós, né, será um outro discurso, será um discurso realmente de comemorar a isonomia entre homens e mulheres no Brasil. Parabéns e muito sucesso a vocês. Agradeço a senadora Elisiane. Passa a palavra ao senador Fabiano Contarato. Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar Vossa Excelência, ao passo que eu quero também parabenizar tanto a doutora Margarete como a doutora Tarcijane, mas, acima de tudo, eu quero também reforçar a gratidão que eu tenho ao presidente Lula por fazer essas indicações. Eu acho que essa representatividade, para mim, é de fundamental importância. Eu só tomo a liberdade para as indicadas de fazer um depoimento pessoal da minha história na Defensoria Pública e na Justiça do Trabalho. Eu era estudante de Direito quando estagiava na Justiça do Trabalho, especificamente nos sindicatos metalúrgicos, vendo ali efetivamente a dificuldade de se efetivar e garantir os direitos, as verbas resilitórias e quão distante a justiça estava dos trabalhadores. Depois, na Defensoria Pública, quando estagiei na vara de família e que nas separações conjugais dividia-se até talheres eletrodomésticos daquelas residências. Essa é a realidade. E eu sempre vejo aqui, doutora Tarcijane, e eu faço uma reflexão. Você quer ver como um governo quer bem a sua população? Olha como ele trata a Defensoria Pública. Porque é a Defensoria Pública que luta pelos mais pobres. É a Defensoria Pública que luta pela efetivação dos direitos humanos. É a Defensoria Pública que luta pela efetivação da igualdade entre homens e mulheres. É a Defensoria Pública que luta para erradicar toda e qualquer forma de discriminação. Que tem um olhar humanizador com a população pobre e preta, que tanto é descriminalizada. Que, infelizmente, o Estado, e depois eu pude presenciar isso como delegado, o Estado criminalizando a pobreza e criminalizando a cor da pele, como se o pré-requisito para ser criminoso fosse ser pobre ou preto. Daí a importância da Defensoria Pública, seja ela estadual, seja ela da União. Então eu quero fazer o meu agradecimento a todas as defensoras públicas, a todos os defensores públicos, a todos os juízes do trabalho que têm essa vocação para entender que o salário ele tem uma função social, ele está para além daquele valor ali. E nós estamos diante de
momento muito delicado, porque quando essa casa se debruça, por exemplo, para derrubar a famigerada escala 6x1, vem-se com discurso de empresários de que vai quebrar o país. Aconteceu o mesmo discurso quando as mulheres conquistaram o direito à licença maternidade. Aconteceu o mesmo discurso quando tivemos o direito ao 13º. Mas sempre quando é para atender o trabalhador mais pobre, essa casa, infelizmente, fecha as portas. Então eu não posso deixar de fazer esse desabafo, porque eu queria muito que o Congresso Nacional representasse efetivamente a população mais pobre. Mas eu queria muito que entrasse por essa porta na Comissão de Constituição e Justiça mais representantes dos trabalhadores, que estão aí precarizados, uberizados, que não tem nenhuma garantia verba resilitória. Eu queria muito que entrasse mais representante das mulheres, da população preta, da população LGBTQIA+, da população que mais precisa. Porque dizer que o Congresso Nacional representa a população brasileira, com todo respeito, está longe de uma realidade. Infelizmente, nós temos uma representatividade de castas, mas que essa casta não se perpetue na justiça do trabalho. Eu tenho certeza e plena convicção do mérito de vossas excelências. Eu ouso subtrair uma fala da minha querida Elisiane, quando ela fala, todo encontro, quando tem uma indicação de uma mulher, a gente olha para essas mulheres e fala, olha, você é muito boa, você é muito competente. Porque nós temos, sim, um sexismo, nós temos, sim, um preconceito. Nós, diuturnamente, presenciamos aqui senadores falando e todos ficam calados. Agora, quando uma mulher está falando, parece que ali há o momento em que há o salvo-conduto para interromper aquelas mulheres. Então, eu quero aqui elogiar, agradecer ao presidente Lula, parabenizar tanto a doutora Margarete, a Tarcidiane, e falar, continue tendo esse olhar humanizador, tendo empatia pelos mais pobres, porque o que me move está na política, efetivamente, é lutar para a população que mais precisa. Eu tenho a plena convicção do lado que escolhi e não quero mudar de lado. Eu quero estar do lado para acabar com essa famigerada escala 6x1. Eu quero estar do lado para dar um piso salarial para os garis e margaridas, que é uma necessidade. Mas eu não quero ficar aqui estendendo tapete para aquelas camadas, castas de funcionário público, de 20 mil funcionários públicos no país que ganham 100, 200, 300 mil reais e que agora foi oficializado para ter um teto de 80 mil reais, quando um trabalhador, para trabalhar 44 horas semanais, ganha 1.621 reais. Eu queria fazer um desafio, com todo respeito aos meus colegas, vivam com 1.621 reais. Vivam com 1.621 reais trabalhando numa escala 6x1. Sendo uma mulher que não tem uma creche para botar o filho na escola, não tendo dinheiro para pagar um plano de saúde, não tendo condição de botar o filho numa escola de tempo integral. Todos somos iguais perante a lei. Essa é a premissa constitucional prevista no artigo 5º. Infelizmente, no Brasil, uns são mais iguais que outros. Eu sonho um dia em que eu vou chegar aqui e vou falar, eu tenho orgulho de dizer que vivemos no Estado brasileiro, em que todos, independente de raça, cor, etnia, religião, origem ou orientação sexual, todos somos iguais perante a lei. Parabéns e sucesso na carreira de Vossas Excelências. A Vossa Excelência, está encerrada a discussão. Nós vamos agora, as duas indicadas podem esperar o resultado da votação, que será feito ao final da última arguição, que é do indicado na mensagem 7, onde o presidente da República indica ao Senado Federal o nome do Dr. Jorge Rodrigo Araújo Messias para exercer o cargo no Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, autoria do presidente da República, senador Everton, que é o relator. Em 15 de 4 de 2026, a matéria foi submetida à primeira etapa do processo de apreciação, a escolha das autoridades nessa comissão, conforme disposto no artigo 383 do Regimento do Senado Federal, e a presidência concedeu vistas coletivas. Portanto, eu peço ao senador Everton que possa conduzir aqui à mesa o doutor Jorge Messias.
O senador Sérgio Petecão. Vai ser o quê? Pode ser, tá. Tá bom, obrigado. Tá bom, valeu. Tá bom. Fica na sala lá, à vontade, tá? Ô Camilo. Senhor presidente, só uma pergunta de encaminhamento dos trabalhos. A votação das representantes que acabaram de falar aqui, das postulantes, será ao mesmo tempo com o senhor Jorge Messias no final da sessão, é isso? Exatamente. Ok, obrigado. Em determinado momento da sessão, eu posso abrir, inclusive, a votação, depois da exposição e da arguição dos senhores senadores, na maioria dos senhores senadores. Inclusive, senador Rogério Marinho, senadores e senadoras, pela ordem, pediram inscrição para a arguição do indicado Dr. Jorge Messias. O senador Everton, que é o relator, depois o senador Flávio Bolsonaro, depois o senador Contarato, depois o senador Magno Malta, senador Jacques Wagner, senador Rogério Marinho, senador Elisiane Gama, senador Márcio Bittar, senador Sérgio Moro, senador Camilo Santana, senador Rogério Carvalho, senador Giordano e senador Mourão. O senador Espiridião chega aqui, é o 12º. Presidente Otto, eu também gostaria de me inscrever. Presidente, eu tinha me inscrito ali, acho que ele esqueceu ali. Sim, obrigado. Ô, Marinho, Marinho. Ô, meu irmão. Marinho, eu vou trocar contigo que eu vou ter que preparar a queima aqui. Obrigado. Esse é o quinto. Bom. Informa a todos interessados em... Presidente, tudo bem? Ô, querido, tudo bem? Interessados a assistir a sabatina, que o plenário número 6 está aberto na ala Nilo Coelho com telão para que aqueles que queiram assistir possam se dirigir ao telão. Até porque são muitos assessores, representantes da imprensa e de outros órgãos que estão presentes. E eu vou solicitar o silêncio para que aqueles que estão assistindo possam permitir a exposição do Dr. Jorge Messias. Nós vamos observar se aqueles que insistirem em falar dentro do plenário em voz alta, nós vamos pedir à Polícia Legislativa que retire do plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Eu tenho bons ouvidos e olhos e vou realmente tomar essa decisão. Eu passo a palavra para a sua exposição
ao Dr. Jorge Rodrigo Araújo Messias para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente à aposentadoria do ministro Luiz Barroso. Senador Dr. Jorge Messias tem a palavra. Muito bom dia a todas e todos. Senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, senhor presidente desta CCJ, senador Otto Alencar, senhor relator, senador Everton Rocha, senhoras e senhores senadores, nação brasileira. Saúdo todas as autoridades aqui presentes de modo muito especial, todos os parlamentares que sempre me receberam muito bem nesta casa durante toda esta minha peregrinação. Quero felicitar de uma forma muito carinhosa as doutoras Margarete Costa, indicada para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho, e a doutora Tarcijane Linhares, indicada para o cargo de Defensora Pública Geral da União, com as quais tenho a alegria de dividir a bancada nesta sabatina. Aqui, as duas indicadas me antecederam. Muito obrigado, presidente Otto, por ter concedido esta prerrogativa às nossas duas indicadas. Também cumprimento aqui o público presente e o que nos acompanha nas transmissões pela internet. Cumprimento, de modo também muito carinhoso, todos os profissionais de imprensa que aqui acompanham esta sabatina por diversos veículos da imprensa profissional do Brasil. Aqui destaco o papel essencial exercido pela imprensa na transparência e na defesa da liberdade de expressão em nosso país. Quero cumprimentar também os membros do Poder Executivo e o faço aqui na pessoa do ministro José Múcio, o nosso ministro da Defesa. Quero cumprimentar também os membros do Poder Judiciário, na pessoa do ministro Carlos Brandão, estendendo de modo muito especial meu apreço a todas as juízas e juízes brasileiros de nosso país. Cumprimento a advocacia, na pessoa do Dr. Felipe Sarmento, que representa o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, instituição que tenho a honra de integrar há mais de 20 anos. Também saúdo a todos os integrantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, em nome do presidente da CONAMP, o doutor Tarcísio Bonfim. Também gostaria de cumprimentar os membros e servidores da minha casa de origem, a Advocacia Geral da União, na pessoa do doutor Flávio Román, que é atualmente o advogado-geral da União substituto. Ministros de tribunais superiores, presidentes de tribunais, associações de magistrado, do Ministério Público, da Defensoria, das advocacias pública e privada e entidades da sociedade civil e privada. Sou muito grato pela confiança. À academia quero registrar apoio que recebi de grandes centros de ensino e pesquisa. Em nome de todos, destaco a generosidade da minha alma mater, a Faculdade de Direito do Recife, berço dos cursos jurídicos no Brasil. Que cumprimento o senador Fernando Bezerra, também da minha terra, Pernambuco, e formadora de 40 ministros na história do Supremo Tribunal Federal. Sinto-me privilegiado por todo o apoio que recebi ao longo desta jornada. Senhoras e senhores senadores, aprendi na vida que quem só sabe direito, nem direito sabe, como nos inspirou em preciosa lição o mestre Pontos de Miranda. Apresento-me com a consciência de que a Constituição somente se concretiza seus valores fundamentais quando aplicada com humanismo e diversidade de saberes, aqui nesta casa tão presentes. Senhor presidente Otto Alencar, gostaria, se Vossa Excelência me permitir, dividir a minha fala em 3 breves partes. Na primeira, gostaria de destacar como cheguei até aqui. Em segundo lugar, o que penso sobre o constitucionalismo e sobre o Supremo Tribunal Federal. Por fim, quero expressar a Vossas Excelências alguns compromissos
como postulante ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, nasci no Recife, filho de Edna e Edson. E aos meus 3 anos, nossa família se mudou para Teresina. Meu pai bancário foi assumir a gerência de um banco privado, no Piauí. Vivemos em Teresina até os meus 17 anos, mas sempre mantivemos as referências em Pernambuco. Meus pais são pernambucanos. Ingressei na Faculdade de Direito do Recife em 1998. No período da Casa de Tobias, participei do movimento estudantil, estagiei em órgãos públicos, Ministério Público e Procuradoria do Estado. E para me sustentar financeiramente, prestei concurso para a Caixa Econômica Federal. Sim, fui economiário, onde atuei como técnico bancário e gerente de relacionamento daquela instituição. Bom dia, senador Velanda. Muito obrigado. Graduado no ano de 2003, fui aprovado por concurso público como analista judiciário e procurador de diversos tribunais de contas estaduais. Em 2005, fui aprovado para concursos da Advocacia Geral da União, também concurso público. Primeiro como procurador do Banco Central do Brasil, quando iniciei minha carreira e a minha trajetória em Brasília. Aqui constituí minha família, com minha esposa, que me acompanha, Karina, mãe de meus 2 filhos, Vitória e João Pedro, meus alicerces. Em 2006, fui aprovado, também, regularmente, por concurso público, para o cargo de Procurador da Fazenda Nacional, cargo que ocupo até hoje. Na AGU, senhor presidente, tive o privilégio de atuar em diferentes áreas do Serviço Público Federal. Fui consultor jurídico no Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, consultor jurídico e secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, subchefe de análise e acompanhamento de políticas governamentais da Casa Civil. Portanto, minha trajetória no serviço público foi dedicada, desde o começo, às pessoas e setores que interagem com o Estado brasileiro. Entre 2015 e 2016, exerci o cargo de subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, no governo da presidente Dilma Rousseff, uma função técnica de assessoramento direto da Presidência da República. Foi um período desafiador. Cumpri meus deveres até o fim daquele ciclo, com fidelidade e responsabilidade profissional. Ao término, senador Fabiano Contarato, mergulhei em projetos acadêmicos e fui explorar novas experiências profissionais. O mestre Ariano Suassuna me inspirou, dizendo que o tempo duro tudo esfarela. Sou mestre e doutor pela Universidade de Brasília. No currículo que fiz chegar, distribuir a vossas excelências, consta de forma pormenorizada minha experiência e formação complementar. As atividades acadêmicas como docente e integrante de bancas de pós-graduação, bem como as publicações científicas, produção técnica, mais de 100, as homenagens e condecorações, mais de 20, além de outras atividades. Em 2019, senador Jacques Wagner, fui acolhido na assessoria de Vossa Excelência. Aqui, senador Otto Alencar, nesta casa, percorrendo os tapetes, o tapete azul, experimentei um período virtuoso da minha vida, diria até de epifanias. Esta casa foi uma espécie de escola que me permitiu amadurecer vivências passadas, superar feridas, se não pelo convencimento, de tudo ao menos pela possibilidade de compreender o todo. Experimentar o suprapartidarismo abriu meus horizontes sobre os significados de democracia e república. Aprendi a dimensionar a atividade política como um espaço nobre de solução de conflitos e definição de rumos e de administração do nosso país.
Vossas Excelências aprimoraram minha valência no diálogo e no poder da escuta. Aprofundaram o meu discernimento de que a vida pública se exerce com serenidade e vocação conciliatória. E, sobretudo, de que posições antagônicas são oportunidades para o amadurecimento de consensos. Aqui constatei, graças ao acolhimento fraternal de Vossas Excelências, o protagonismo do Poder Legislativo, senador Eduardo Braga, nos grandes temas nacionais. Vossas Excelências fizeram muito bem a mim, senadora Elisiane Gama. Dessa experiência carrego o aprendizado de Rui Barbosa, patrono desta casa, de que a política é a higiene dos países moralmente sadios. Foi neste Senado que amadureci para o desafio seguinte, o de ministro-chefe da Advocacia Geral da União. Assumi o comando da Advocacia Geral da União no ano de 2023. Minha gestão tem sido pautada em 3 eixos. Primeiro, o trabalho diuturno pela segurança jurídica. Segundo, a responsabilidade fiscal e orçamentária. Terceiro, e diria até o mais importante, o diálogo permanente entre as instituições de nosso país, senador Rogério Carvalho. Essas diretrizes que têm guiado o meu trabalho têm se revelado extremamente eficazes para o Estado brasileiro. Não quero aqui cansá-los com o inventário de minha gestão na AGU. Distribuí a Vossas Excelências um relatório pormenorizado e estou à disposição para verticalizar qualquer tema caso desejem. Aqui importa destacar que a chefia na Advocacia Geral da União aprofundou meu conhecimento sobre a nossa Suprema Corte, onde atuei por prerrogativa constitucional em defesa da União e da constitucionalidade das leis brasileiras. Gostaria de expor a Vossas Excelências o que penso sobre o nosso Supremo Tribunal Federal. Bom dia, senador querido. Bem, obrigado. Primeiro, como advogado-geral da União, sou testemunha privilegiada da importância do Supremo Tribunal Federal para o nosso país. O Supremo Tribunal Federal, senador Sérgio Petecão, completou 135 anos no último dia 28 de fevereiro. Um marco de coragem e independência. Desde 1891, o Supremo vem lidando com todas as espécies de desafios da nação brasileira, senador Jader Barbalho. Entre erros e acertos, vem se mantendo firme como guardião da supremacia constitucional e do nosso Estado de Direito. É um dos responsáveis por assegurar liberdades públicas, garantir a diversidade, proteger minorias e concretizar direitos fundamentais a milhões de brasileiros de nosso país. Grandes agendas econômicas e de direitos fundamentais, controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, direito criminal, políticas públicas, relações entre poderes, democracia, processo eleitoral, direitos humanos, entre outras, são pautas permanentes no Supremo Tribunal Federal. É um tribunal, senador Otto Alencar, participativo, dialógico e de ampla acessibilidade digital. Uma corte aberta à academia, à sociedade civil e às organizações sociais e políticas. Uma corte, diria, muito produtiva, que julga mais processos do que recebe e experimenta, hoje, o seu menor acervo nos últimos 31 anos. Portanto, não tenho dúvidas de que o Supremo Tribunal Federal integra o amadurecimento cívico, senadora Zenaide Maia, do Brasil, e é a instituição central do nosso arranjo democrático. Evidentemente que precisamos falar do seu aperfeiçoamento. A credibilidade da Corte, senador Magno Malta, é um compromisso e uma necessidade. Precisamos, por sua importância, de que o Supremo Tribunal Federal se mantenha aberto permanentemente ao aperfeiçoamento. A percepção pública de que Cortes Supremas resistem à autocrítica e ao aperfeiçoamento institucional
tende a pressionar a relação entre a jurisdição e a nossa democracia. Em uma república, todo o poder deve se sujeitar a regras e contenções. Por isso, demandas da sociedade por transparência, prestação de contas, escrutínio público, não devem causar constrangimentos a nenhuma instituição republicana de nosso país. Recalibragens institucionais, senador Sérgio Moro, e ajuste de rotas não são signos de fraqueza. Ao contrário, fortalecem sim o poder judiciário, enquanto são capazes de neutralizar discursos destrutivos e de inibir narrativas autoritárias, que visam, na realidade, a enfraquecê-lo. Portanto, é dever do Supremo aprimorar-se com lucidez institucional para permanecer pujante e respeitado, senador Rogério Carvalho, como o Brasil dele necessita. O Supremo deve convencer a sociedade de que dispõe de ferramentas efetivas de transparência e controle. A democracia começa pela ética dos nossos juízes, enfatizou recentemente o ministro Celso de Mello. Juízes constitucionais devem ser farol de uma ética judicial que projete, por seus comportamentos, um modelo de integridade replicável para o conjunto da magistratura nacional. Tenho clareza de que a todos os juízes brasileiros, do topo à base, impõem-se regras de integridade, transparência, querido, tudo bem? Discrição, sobriedade, equidistância e liturgia no cargo. Quero falar sobre segurança jurídica e o respeito às regras do jogo. Regras são especialmente importantes em cortes constitucionais. Sim, mas como ferramenta de controle de poder. O respeito às regras criadas pelos representantes eleitos, Vossas Excelências, define o poder do juiz, tanto pelo que pode, quanto pelo muito que não pode, senador Everton, fazer. Regras protegem a sociedade contra o voluntarismo judicial. A percepção de que juízes são refratários ao cumprimento de regras, na minha opinião, solapa a legitimidade das cortes constitucionais. Estabilidade das regras que conduz à coerência das decisões. Senador Renan Calheiros Filho. É célebre a advertência que nos fez Rui Barbosa, de que o Supremo não dispõe de soldados, nem de tesouros. Sua autoridade não se funda na força ou temor, mas na fidelidade que deve ter a Constituição Federal e as leis, e por isso na confiança pública que o tribunal é capaz de transmitir por meio de suas sentenças. Sim, são as sentenças que falam pelo tribunal. Legitimidade se dá pela colegialidade. Nessa direção, a legitimidade das cortes também passa por expressar, senador Vanderlan, principalmente por vozes colegiadas. Quanto mais individualizada a atuação de ministros, mais se reduz a dimensão institucional do Supremo Tribunal Federal. A colegialidade preserva o tribunal de estigmas de arbítrio, senador Jordano, e protege a percepção pública de politização dos julgamentos. Despersonaliza o processo e promove segurança jurídica. Por isso, considero extremamente importante a preocupação deste Congresso Nacional com a agenda da colegialidade no Supremo Tribunal Federal. Aqui, em especial, eu gostaria, de forma muito carinhosa, de enaltecer o altíssimo nível do debate promovido pelo senador presidente Rodrigo Pacheco, que conduziu a votação de forma primorosa na PEC número 8 de 2021. Assim como valorizo também as reivindicações da Advocacia Nacional por uma colegialidade sempre qualificada.
por um plenário virtual, com direito pleno ao contraditório e à ampla defesa, mas desde que substantivos, e que se aprimore, sobretudo, para as sustentações orais dos advogados e advogadas brasileiros. Gostaria de tratar sobre autocontenção e deferência institucional. Cortes constitucionais também se afirmam por suas virtudes passivas e devem ser cautelosas em operar mudanças divisivas que interfiram em desacordos morais razoáveis da nossa sociedade. Tenho clareza de que a prudência e a gestão do tempo decisório são ferramentas importantes para decantar agendas ainda não amadurecidas no debate democrático parlamentar. Assim como também compreendo que o comportamento não expansionista confere legitimidade democrática às cortes e aplaca as críticas, tanto as justas quanto as injustas, de politização da justiça e de ativismo judicial. Nem ativismo, nem passivismo. A palavra é equilíbrio. Nesse sentido, senador Jaime Campos, a tarefa de preservar a harmonia entre as instituições exige do juiz constitucional um exercício autocontido de suas competências, autocontido nas prerrogativas de outros poderes, tais como na interpretação do Estatuto dos Congressistas, no reexame dos atos interna corporis do Parlamento e na interferência no processo legislativo. Nas políticas públicas, o Judiciário deve sempre cumprir papel residual e complementar, não como protagonista ou substituto dos gestores e legisladores, autocontido na restrição de direitos fundamentais, como as liberdades de expressão, cuja glosa não se deve apoiar em fundamentações vagas ou imprecisas, que camuflem percepções subjetivas do julgador. Direitos não se comprimem, não se comprimem por estados de espírito, mas apenas por razões constitucionais estritas, desde que juridicamente fundamentadas, em processo com altíssimo rigor técnico, senadora Tereza Leitão. Nesse ponto, tenho presente que encontrar arranjos de resistência institucional que se conciliem com os limites do Estado de Direito é um desafio que vivenciamos. A minha posição é clara. As ferramentas judiciais de defesa da democracia não podem comprometer a legalidade que fundamentam preservar. Quer dizer, a proteção da ordem constitucional só é legítima quando respeita os próprios limites do Estado de Direito, presidente Otto Alencar. Decorre que invocar direitos fundamentais para justificar violações à lei representa uma contradição insuperável, entendo. Precisamente aqui neste ponto, senador Fabiano Contarato, a autocontenção nas zonas punitivas do direito emerge para um direito penal sério e eficiente, mas reservado. Um sistema criminal que preserve de forma absoluta a presunção de inocência, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e que saiba distanciar de apelos populistas e de linchamentos morais. Comprovada a culpa, não basta condenar, é preciso condenar da maneira correta, do jeito certo e na proporção certa, repito, na proporção certa, com regras, razões e controles. Um processo penal a serviço do equilíbrio entre a limitação do poder punitivo do Estado e a proteção da nossa sociedade. A jurisdição constitucional demanda sempre um diálogo sadio entre poderes. O que separa a política da jurisdição constitucional não é o assunto, mas o método, o modo de proceder, a processualidade, o processo de tomada de decisão, que judicialmente devem ser marcados por discrição, autocontenção,
deferência institucional aos outros poderes. Sim, deferência institucional aos outros poderes. E, sobretudo, fidelidade ao direito posto pelo Parlamento, por esta Casa. São práticas que edificam, na minha opinião, a confiança de um tribunal comprometido com única e exclusiva perspectiva, a defesa desta Constituição Federal, não com indivíduos. O desafio não é afastar o tribunal de temas políticos, que são inevitáveis, mas o de concretizar medidas que reforcem a percepção de imparcialidade dos nossos juízes. A política, a mais nobre das legitimações, se funda no princípio majoritário, no domínio da vontade e na soberania popular. Já a jurisdição constitucional se ancora apenas no primado da lei e no domínio da razão juridicamente fundamentada. Nas palavras do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ribeiro da Costa, a justiça, quaisquer que sejam as circunstâncias políticas, não toma partido, senador Rogério Marinho. Não é a favor nem contra. Não aplaude nem censura. Acredito que esse acatamento respeitoso de identidades institucionais é o ponto de partida para uma interação sadia entre a jurisdição constitucional e a política, ao que me comprometo a exercitar, caso venha a ser aprovado por Vossas Excelências. O papel da jurisdição constitucional está exatamente colocado no processo de equilíbrio entre os poderes, na busca pela harmonia e não o revés. Como defende o presidente desta Casa, o senador Davi Alcolumbre, o Congresso é o espaço de mediação política por excelência em nosso país. E disso não podemos nos afastar. Este Congresso, presidente Otto Alencar, é o centro de força e o ponto de encontro da República. Quando a temperatura institucional se eleva, cabe a este Parlamento, em primeiro lugar, arbitrar pela pacificação entre os poderes. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, como ensina no livro da Bíblia, em Mateus 5:9. No que importa a jurisdição constitucional, a concepção moderna da harmonia entre os poderes exige das cortes constitucionais a abertura sempre e necessariamente democrática para compartilhar os significados da Constituição. O juiz constitucional não exerce de modo privativo a interpretação da Constituição. Tenho clareza de que a contribuição do Supremo Tribunal Federal para o equilíbrio institucional também passa pela abertura aos pontos de vista dos demais poderes e das diferentes instâncias da sociedade civil na tarefa de definir os sentidos da Constituição. Compreendo a interpretação constitucional como um processo coletivo, concretizado de forma contínua, por via de diálogo entre os poderes e da participação popular, não como um ato solitário de juízes. Quero dizer a Vossas Excelências que estou aberto a essas perspectivas do constitucionalismo participativo. Tenho bem presente que uma jurisdição constitucional que dialoga por correções recíprocas entre os poderes é mais construtiva do que aquela que se acomoda ao modelo pouco colaborativo, segundo o qual o Supremo teria o direito de errar por último. E a decisão do Supremo é, sem dúvida, um momento importante, mas não exclusivo, e tampouco definitivo, do processo de interpretação constitucional. Me encaminho para o final, não quero cansar Vossas Excelências. Eu gostaria de dizer, com muita clareza, para a nação brasileira e para Vossas Excelências, aqui vos fala um servo de Deus. Eu caminho com Deus há 40 anos, que me acolheu desde criança. Tive a fortuna de nascer em uma família de evangélicos. Meus pais,
Edna e Edson, que me assistem, plantaram muito cedo a semente da fé. E o que, sem dúvida, salvou a minha vida. Para mim, ser evangélico é uma bênção, não um ativo. A minha identidade é evangélica. Todavia, eu tenho plena clareza, senador Fabiano Contarato, que o Estado constitucional é laico. Uma laicidade clara, mas colaborativa, que fomenta o diálogo construtivo entre o Estado e todas as religiões, em prol da fraternidade e da inclusão, sem admitir favorecimentos ou discriminações entre as diversas confissões religiosas de nosso país. A laicidade nos acompanha desde a Constituição Republicana, em 1891. Essa tradição de neutralidade estatal em matéria de fé é a célula da nossa identidade nacional, na condição de nação diversa em formações e culturas, presidente Alencar. É a laicidade do Estado que assegura a todos o exercício da fé com tranquilidade. O juiz constitucional deve ser leal a isso. Juiz que coloca suas convicções religiosas acima da Constituição não é juiz. Pois bem, firmado o respeito absoluto à laicidade, devo lhe dizer, como servo de Deus, que os princípios cristãos me acompanham em qualquer jornada da minha vida. Tenho clareza que o Estado laico não interdita considerar a base ética cristã, que cimenta a nossa Constituição. É possível interpretar a Constituição com fé e não pela fé. Nossa carta foi promulgada sob a proteção de Deus, como declara o preâmbulo. Afirma que somos uma sociedade fraterna, justa e solidária, e inclusiva, um chamado a ver o outro um irmão e não um adversário. Os objetivos fundamentais da República, assim como preconiza o artigo 3º da nossa Carta Magna, senador Eduardo Braga, refletem essa visão. Promover o bem de todos, erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades, sem preconceitos e sem discriminações. O edifício cristão também evoca a proteção irrestrita da família, no seu artigo 226. A proteção integral das nossas crianças e adolescentes e a defesa da inviolabilidade do direito à vida, claramente no artigo 5º, caput, da Constituição Federal. Princípios que orientam a interpretação da Constituição simplesmente porque estão na Constituição. Portanto, asseguro aos meus irmãos que todos esses valores espirituais me acompanharão na tarefa a que me estou propondo, caso tenha a honra de ser aprovado por este Senado Federal. É tempo de concluir. Senhoras senadores, senhores senadores, atravesso este processo de indicação com a absoluta paz de espírito. Estar aqui já em si é um privilégio. Compreendi muito cedo que o mundo público se exerce com moderação, mas com serenidade, com coragem, mas sem afrontas, senador Camilo. E que elevadas funções, como a que ora postulo, exigem disciplina e sacrifícios. Aliás, estes também são predicados dos bons juízes, disciplina e sacrifício. Sinto-me honrado em participar desse itinerário que reafirma a harmonia entre as nossas instituições. Dá um lenço para mim. Um brasileiro comum, indicado pelo presidente da República, a quem agradeço, presidente Lula, pela minha indicação, que se submete ao escrutínio do Senado Federal, em busca da confiança para ocupar o mais alto posto do Poder Judiciário da nossa nação. 3 poderes em equilíbrio é o diálogo respeitoso e paciente
entre os três poderes que me trouxe até aqui. Esse mesmo diálogo que me orientará a minha atuação no respeito rigoroso aos espaços de cada poder, se assim decidirem Vossas Excelências. Sou nordestino, evangélico, filho da classe média brasileira, sem tradição hereditária no Poder Judiciário. Chego aqui pelo estudo, pelo trabalho, pela minha família, pelos meus amigos e irmãos, pela fé em Deus e, consequentemente, pela confiança da minha trajetória de vida. Uma vida de disciplina e humildade, portanto, uma vida verdadeiramente cristã. Tenho absoluta consciência do tamanho do desafio, mas assim, senadora Tereza Leitão, como nos inspirou Dom Helder Câmara, quero dizer, com ele nada temo. Quando os problemas se tornam grandes, absurdos, os desafios se tornam apaixonantes. Desafios novos, que exigem aberturas de novas fronteiras e fechamento de antigos ciclos. É importante dizer que passo por um rito de passagem. Este é um rito de passagem, em que, aprovado por Vossas Excelências, encerra um ciclo e inicia um novo ciclo. Novas fronteiras regidas, quero destacar, pela imparcialidade, pela isenção e pela equidistância. O meu compromisso é exercer uma jurisdição séria, discreta e operacional em favor do Brasil. Que no Supremo eu possa ser um instrumento de justiça, sem perder a misericórdia. Que possa decidir com firmeza, sem jamais perder a humanidade. Sustentar o rigor da lei, sem jamais me afastar do coração das pessoas, senador Wellington Dias. Trabalharei sim pela democracia e defenderei a liberdade, porque sem justiça não há liberdade. Como disse o doutor Ulisses Guimarães, liberdade, soberania, justiça, sobre estas ideias simples construíram-se as maiores nações da história. Muito obrigado a todos os meus irmãos, amigos, senadoras, senadores, por me terem feito chegar até aqui com dignidade, com integridade e com coração leve. Que Deus nos abençoe grandemente durante esta sessão. Muito obrigado. Quero parabenizar o Dr. Jorge Rodrigo Araújo Messias pela sua fala, sobretudo pelos tópicos importantes que ele pontuou, e eu tenho certeza absoluta, com o apoio dessa casa, exercerá no Supremo Tribunal Federal. Eu valorizo muito aquele que vem construindo uma história passo a passo pelo concurso público, como é o caso do doutor Jorge Messias. Portanto, eu parabenizo e passo a palavra, como é do processo legislativo e do regimento interno, ao relator da proposta, o senador Everton Rocha. Quero dizer que nós temos já 22 senadores inscritos. Portanto, nós vamos pedir a manutenção dos 10 minutos regimentais. Se puder ser menos.
Pela ordem, senhor presidente, questão de ordem. Pois não, senador. Como líder do PL e membro da CCJ, foi formalizado ontem um pedido de substituição da minha cadeira para atender ao senador Márcio Bittar. Eu estou pedindo para ratificar isso agora, porque eu estou vendo no painel que não foi feito. Como líder, eu tenho o lugar de palavra e o Márcio Bittar assume, o senador Márcio Bittar, que integra recentemente o PL, é uma cortesia que eu faço ao colega para essa substituição. O senador Sérgio Moro já consta. Senador Carlos Portinho, quem faz a substituição é a mesa diretora do Senado Federal, mas o senador Márcio Bittar já está inscrito. Sim, mas eu digo pelo direito de voto e de palavra. Sim, pois não. Mas a mesa, peço aí a mesa da comissão que entre em contato com a mesa diretora do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, para que autorize a inscrição, como pede o senador Carlos Portinho. Senador Everton. Senadora Soraya. Senhor presidente Otto Alencar, senhores senadores, senadoras, membros do Judiciário, cumprimento em nome do ministro Brandão, todos os membros do Poder Executivo, em nome do ministro Múcio, imprensa. Passaram-se pouco mais de 4 meses e tive a oportunidade, mesmo antes de ser oficializado a documentação necessária para o rito desse processo da sabatina do indicado ministro Jorge Messias, tive a oportunidade de participar em alguns momentos desse diálogo franco, aberto, como ele acabou de fazer aqui de forma resumida. E passou aqui um filme na minha cabeça. Primeiro porque nesta comissão, como diz a Constituição, cabe a nós analisarmos os critérios técnicos do indicado do presidente da República, independente do partido que ele seja. É o presidente da República, um direito constitucional dele de fazer a escolha de um cidadão brasileiro para ocupar a vaga da Suprema Corte. Este indicado, ele no meu relatório, todos aqui acompanharam, cumpre de forma plena todas as exigências, notório saber jurídico, reputação ilibada e todas as exigências necessárias ele cumpriu de forma que apresentamos aqui o relatório a favor. Eu poderia agora, ministro Messias, nesses 135 anos do Supremo Tribunal Federal, trazer aqui alguns temas que tratam no dia a dia, principalmente aqui desta relevante comissão, a CCJ, presidida pelo senador Otto. Temas que no dia a dia nós discutimos, ou que percebemos esse sentimento aqui da casa. E eu não vou fazê-lo, mas registrar. Temas eles para pedir aqui, por exemplo, e alguns casos Vossa Excelência já registrou aqui no seu relatório sobre o que Vossa Excelência pensa dos inquéritos, sobre prazo para eles, as ADPFs, a questão dos juízes de garantias que foi votado pelo Congresso Nacional e está parado lá no Supremo Tribunal Federal, a questão da lei do impeachment, que estamos num processo de adaptação e formulação dessa lei, senador Otto, que é do senador, essa proposição que é do senador Rodrigo Pacheco, onde você moderniza uma lei que precisa ser rediscutida, que é de 1950. Nós temos a questão das decisões monocráticas que foi votado já pelo Senado Federal e que estão lá e que Vossa Excelência também fez essa referência sobre as questões colegiadas. O Código de Ética, que até o momento nós não temos acesso a ele, apenas um artigo, mas se fala dele, da necessidade de se discutir. Essa questão da presença do STF no CNJ, que desde quando foi criado o Conselho Nacional de Justiça, um órgão de correção, o STF, através de liminar, não participa, não se submete a esse conselho, que precisa ser repensado e discutido. Nós temos a questão
de temas importantes que eu não tenho dúvida que a gente poderia aprofundar. Mas hoje, como Vossa Excelência acompanhou aí no dia a dia nos gabinetes, há muita politização do debate. Pouco se discutiu esse currículo aqui que foi apresentado, né? Pouco se discutiu aqui essa trajetória formidável. Mais um membro da AGU, técnico, com capacidade, com vivência, com experiência, com muita vontade de fazer com que dê certo, lá no Supremo Tribunal Federal. Mas, infelizmente, se vêem muitos temas da política e temas políticos que acabam fazendo com que a gente perca, muitas das vezes, o foco ou, se não, a importância de se fazer, no momento do debate, as perguntas necessárias. Mas, mesmo assim, além de todas do que nós vivemos nesse dia a dia, aqui no Senado Federal, eu vou deixar 3 perguntas e depois eu peço para o Edinaldo até entregar por escrito para o ministro Messias, Edinaldo. Eu vou deixar essas 3 perguntas aqui e vou lê-las agora ao ministro Messias, porque esse eu percebi que é um sentimento até para se fazer esse esclarecimento também para a população brasileira, além dos senadores e senadoras que não estão aqui dentro da CCJ, mas estão acompanhando através dos seus gabinetes. A primeira, ministro, sobre o aborto. O senhor frequentemente reafirma seus valores cristãos e compromisso com a defesa da vida. No entanto, durante a sua gestão na AGU, o órgão se manifestou de forma a viabilizar procedimentos de interrupção de gravidez em estágios avançados, inclusive em casos de viabilidade extrauterina. Como o senhor concilia sua base ética e religiosa com a assinatura de atos que facilitam a prática do aborto? Caso aprovado, sua bússola no STF será a proteção integral da vida desde a concepção ou a agenda técnica que o senhor defendeu no Poder Executivo? A minha segunda, senhor ministro, ela considerando as manifestações públicas do 8 de janeiro, Vossa Excelência, como é que Vossa Excelência distingue a atuação jurídica da AGU das medidas de natureza penal que são próprias de outros órgãos? Aqui eu gostaria que Vossa Excelência esclarecesse o teor de um vídeo disseminado em que o senhor se vangloria das prisões dos manifestantes do 8 de janeiro e se diz responsável pelo encarceramento ocorrido naquela data. Qual foi a posição da AGU com relação àqueles atos? O senhor representou pela prisão preventiva desses manifestantes? Por último, senhor presidente e senhor ministro, eu quero fazer a pergunta sobre o ativismo judicial. O país assiste uma crescente percepção de que o Poder Judiciário tem agido como um legislador positivo, muitas vezes atropelando deliberações aqui dessa casa. O senhor que participou de negociações complexas com o Executivo, acredita que o STF deve ter limites claros em sua competência para corrigir e interferir em atos de outros poderes? Como é que o senhor pretende atuar para que a Corte não se torne uma instância de revisão da vontade política do Parlamento? São essas 3 e eu faço de forma muito tranquila porque eu recebi e, obviamente, como sei que a casa e todos que estão em casa querem esses esclarecimentos, eu me foco nessas 3 e, obviamente, lhe parabenizo pela andança, por essa trajetória, que sem dúvida nenhuma é uma trajetória vitoriosa e que no dia de hoje, como Vossa Excelência mesmo diz, que Deus toque no coração de cada homem, de cada mulher que vai ter direito ao seu voto secreto, com a sua consciência, para compreender que não se trata de derrotar o presidente Lula nessa votação. Quem quiser derrotar, enfrentá-lo, vai podê-lo fazer em outubro na urna. Hoje trata-se de se dizer que encerra-se ou não a carreira de um jovem que começou sem padrinho político, sem ninguém botando a mão por cima, só ele, Deus, a vida, e lutando para passar no seu concurso, para chegar onde chegou e de forma exitosa poder continuar com a sua juventude.
todos aqui que são pais e mães sabem o que eu estou dizendo. Não é justo encerrar a carreira de um jovem como a dele, simplesmente porque queremos derrotar quem nós podemos enfrentar num ringue próprio, que não é esse daqui. Muito obrigado, presidente. Senador Everton, obrigado pelas suas considerações e até perguntas que foi feito. Vossa Excelência, que é o relator. O Sabatinado Messias, o senhor quer usar a palavra? Pois não. Antes de Vossa Excelência usar a palavra, vou retornar à cadeira, que é o presidente. Bom, pois não. Presidente, com a sua permissão, gostaria de responder de forma muito objetiva e clara essas 3 questões formuladas pelo relator do meu processo, o senador Everton Rocha. Primeiro, o senhor trata do tema da resolução do Conselho Federal de Medicina, cuja a arguição de descumprimento de preceito fundamental 1141 foi apresentada perante o Supremo Tribunal Federal. Primeiramente, eu queria fazer um destaque que eu considero de extrema importância neste tema. Repito, mais uma vez, eu compreendo que este processo de escrutínio público de sabatina ele é fundamental para que a sociedade brasileira conheça profundamente as credenciais do indicado do processo constitucional pelo presidente da República. O papel da sabatina republicana, sabiamente assim, estabelecido pelo Constituinte de 88, ele é um dos atos mais nobres do processo de indicação e aprovação de um ministro da Suprema Corte. Porque o nosso modelo constitucional, ele estabelece a vitaliciedade com a aposentadoria compulsória. Portanto, o escrutínio constitucional dentro do processo de sabatina e submissão de currículo e de demonstração das credenciais constitucionais a vossas excelências, ele é um momento dos mais nobres do processo de integração entre os 3 poderes da República. Quero dizer com muita objetividade, eu quero deixar claro, completamente claro este tema para toda a nação brasileira. Completamente claro. Sou totalmente contra o aborto. Absolutamente. Da minha parte, não haverá qualquer tipo de ação de ativismo em relação ao tema aborto na minha jurisdição constitucional. Eu quero deixar absolutamente Vossas Excelências tranquilos quanto a isso. Agora, é importante que nós separemos 3 coisas. Primeiro, a convicção pessoal. Terceiro, a posição institucional. Segundo, a posição institucional. Terceiro, a decisão jurisdicional. E eu queria que Vossas Excelências, a partir dessa perspectiva, entendessem isso muito claramente. Na condição de advogado-geral da União, apresentei um parecer perante o Supremo Tribunal Federal em que defendi, de forma muito clara e categórica, a competência privativa do Congresso Nacional para legislar sobre o tema do aborto. Ponto. Por quê? Porque assim diz a Constituição Federal. E por que assim diz a Constituição Federal? Porque é matéria penal. Dentro do que compreendemos do sistema penal, nós temos que defender o princípio. E o princípio é o princípio da legalidade estrita. O aborto é crime. E isso está dito na introdução da manifestação que apresentei ao Supremo Tribunal Federal. E disse mais, que naquela manifestação não iria se discutir se o aborto era ou não era crime. Disse, o aborto é crime e continuará sendo crime. O que foi feito, do ponto de vista estritamente técnico, numa posição institucional, como um ato jurídico próprio, complexo, de uma instituição chamada Advocacia Geral da União, foi dizer, com todas as letras, que na matéria penal, a legalidade estrita deve ser preservada. E dentro da matéria penal, com a legalidade estrita sendo preservada, o poder competente é o poder legislativo. Não foi feita nenhuma consideração de cunho moral, religioso, filosófico a respeito de apologia à prática do aborto. Quero até dizer que nenhuma prática de aborto pode ser comemorada ou celebrada, muito pelo contrário. Deve ser objeto de reprimenda. Mas isso é a minha concepção pessoal, filosófica, cristã.
Eu quero até destacar que eu fui confrontado em relação ao tema específico da ADPF 1141, em que se discutia a prática terrível da sistolia fetal. Eu fico pensando, até porque fui confrontado por alguns senadores, eu acho que não há prática qualquer que seja positiva. Qualquer prática é dolorosa. Um aborto, qualquer que seja a circunstância, é uma tragédia humana. Agora a gente precisa olhar também com humanidade. Há uma mulher, há uma criança, há um adolescente, há uma vida. É por isso que a lei estabeleceu hipóteses muito restritas de excludentes da ilicitude. E isso há décadas. Nós estamos falando quando a mãe, a genitora, corre risco de vida. Nós estamos falando do momento trágico, porque é preciso dizer que precede um crime, o estupro. E, mais recentemente, por decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso da anencefalia. São essas três hipóteses estabelecidas dentro do nosso ordenamento jurídico de forma absolutamente restritiva. Eu, na minha vida profissional, aprendi a defender princípios. Aliás, aprendi com uma sábia professora que na vida, se você quebra o princípio te quebra. Ou a gente é coerente e defende o princípio da separação de poderes e defende o princípio da legalidade, ou o atalho que se toma pelo direito vai trazer, embora a pretexto de boas causas, a decisões extremamente complexas e perigosas, que criam precedentes muito perigosos. Eu quero lembrar que, ao lado desta resolução do Conselho Federal de Medicina, que estabeleceu, a pretexto de disciplinar a conduta ética profissional do médico, e aqui eu estou ao lado do presidente Otto Alencar, que é médico, e compete sim ao Conselho Federal de Medicina disciplinar a conduta ética do profissional médico. Tenho duas irmãs médicas que trabalham no Sistema Único de Saúde, são pediatras, conhecem a dor, o dia a dia de trabalhar no Sistema Único de Saúde. Eu quero dizer que, quando se trata de competência, nós temos que ter objetividade. Quem tem a competência deve exercer. Nós não podemos estabelecer atalhos. Portanto, defendi o princípio da legalidade, defendi o princípio da separação de poderes. E queria fazer um alerta. Quem aplaude, neste momento, uma decisão fora da competência estrita estabelecida pela Constituição, corre o risco de se ver confrontado no futuro por uma decisão que desagrade. Porque se eu quebro o princípio da legalidade e autorizo que um conselho que não tem competência para legislar aprove uma medida restritiva, eu poderia imaginar que este mesmo conselho, no futuro, poderia criar uma medida ampliativa. E não é disso que tenho certeza que Vossas Excelências gostariam de ver. Portanto, o que fiz foi defender Vossas Excelências, o poder do voto que cada senador e senadora recebeu nas urnas. Segundo ponto, 8 de janeiro. Eu quero dizer, presidente Otto Alencar, que o 8 de janeiro foi um dos episódios mais tristes que vivi durante a minha vida. Eu estava na minha casa, voltando do culto dominical, com a minha família, tinha acabado de almoçar, estava indo descansar, quando fui chamado pela minha filha, que me dizia: papai, estão quebrando o seu trabalho. Porque a minha filha ainda tinha na ideia, na época ela tinha 8 anos, que eu trabalhava aqui neste Senado, onde eu tive a honra de trabalhar por 4 anos. E simplesmente acudi, corri e fui ver o que estava se passando, onde eu vi pessoas invadindo este Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Imediatamente convoquei meus advogados, os advogados que trabalham comigo, para ir à Advocacia Geral da União, adotar as medidas necessárias. Porque o meu papel, na condição de advogado-geral da União, assim como preconiza a Constituição e a Lei Orgânica da Advocacia Geral da União, é a defesa do patrimônio da União, é a defesa do patrimônio público. Eu quero deixar muito claro o que eu fiz e o que eu não fiz. O que eu fiz? A defesa do patrimônio da União. E por que eu fiz? Porque é meu dever constitucional. Se eu não tivesse
feito o pedido que fiz, eu teria, presidente Otto, prevaricado. E prevaricador nunca fui e não serei. Eu não me alegro. Nenhuma situação na vida de violência, aliás, a violência nunca é uma opção para a democracia. Nunca, nunca, nunca. O dissenso, a crítica dura, a liberdade de expressão são as opções, mas não a violência. A violência não é uma opção para a democracia. Fui à Advocacia Geral da União adotar as providências jurídicas que me competiam. E o que pedi? A prisão em flagrante e não preventiva das pessoas que estavam onde? Aqui, neste prédio, no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal, fazendo o quê? Quebrando tudo. Eu quero até fazer aqui uma saudação especial aos policiais legislativos desta casa que nos acompanham, porque foram corajosos. Então não foi preventiva. Não foi preventiva. Não foi preventiva. Pedi a prisão em flagrante, que era o que eu poderia fazer, até porque não tenho competência em matéria penal. Qualquer cidadão pode pedir a prisão preventiva, a prisão em flagrante, quando em flagrante delito. E foi o que fiz. Por que fiz? Porque naquele momento, naquela circunstância, existiam diversas pessoas divulgando nas redes sociais um chamado retomada do poder. Como assim retomada do poder? Quando há 8 dias nós tínhamos acabado de empossar um presidente democraticamente eleito. Isso não é democracia. Esta casa foi invadida. Eu estou aqui com um relatório encaminhado a mim pelo presidente do Senado Federal. Eu faço até chegar ao conhecimento do senador presidente Otto Alencar. Este relatório foi encaminhado a mim pelo Senado Federal. 3,5 milhões de prejuízos estimados. E só não foi mais porque os policiais legislativos arriscaram a sua vida com bravura para defender esta casa. O que fiz, e eu posso dizer a vocês que não me alegro. Nunca vou me alegrar em adotar medidas constritivas de liberdade de alguém. O fiz por obrigação, por dever de ofício. Agora também quero dizer o que não fiz. Não sou órgão de persecução criminal. A Advocacia Geral da União não é órgão de persecução criminal. Não pedimos prisão preventiva. Houve uma atecnicidade naquela fala. Peço perdão. Não apresentei denúncia, não pedi condenação, não julguei, não defini pena e não designei pessoas à prisão. O que eu fiz foi no estrito cumprimento do dever legal para preservar o patrimônio público federal dentro do mandato constitucional que esta Constituição, que devo jurar, me conferiu, e nada mais. E quero dizer que tivemos, naquele momento, que adotar medidas excepcionais, porque, obviamente, o momento era excepcional. Desde a República, nunca se viu o que nós testemunhamos aqui, no dia 8 de janeiro. Eu não quero adentrar, até porque não posso fazer prejulgamento, nas questões individuais. As questões individuais serão tratadas e devem ser tratadas de forma individual, conforme preconiza a Constituição. O que eu quero dizer é que no 8 de janeiro eu atuei no estrito cumprimento do meu dever constitucional, na defesa estrita do patrimônio público federal. Terceira e última questão. O ativismo judicial, senador Everton Alencar, ele tem ganhado, senador Everton Rocha, perdão, ele tem ganhado corpo no mundo inteiro. Não é diferente no Brasil. Senador, querido relator, Vossa Excelência me coloca um dos temas mais debatidos pelos constitucionalistas da atualidade. O ativismo judicial sempre representa, para qualquer juiz constitucional, quero entender, um momento de extrema preocupação. Por quê?
Porque ao falar em ativismo judicial, a própria expressão já carrega um elemento extremamente perigoso. E qual é este elemento? A violação ao princípio da separação de poderes. Essa é uma questão importante, porque a separação de poderes é o princípio que nos permite viver de forma civilizada, cada poder exercendo o seu papel. O poder soberano, exercido soberanamente pelo povo, é exercido por vossas excelências, pelos deputados federais, pelo poder executivo, na figura do presidente da República, com auxílio de seus ministros de Estado, e não pelo poder judiciário. O que é que eu entendo de Supremo Tribunal Federal, de Corte Constitucional? Eu entendo, começo a começar pelo que ele é, e ele é simplesmente uma coisa, o guardião dessa Constituição. E o que ele não é? Ele não é casa legislativa, ele não é casa executiva, ele não é órgão de controle moral da República. O Poder Legislativo guarda os fundamentos desta Constituição Federal. Esta é a principal função. Agora, eu preciso dizer que na dinâmica do equilíbrio entre os poderes, os desafios políticos que se apresentam e são colocados à apreciação do Poder Judiciário têm se avolumado. É uma realidade. A política, ela tem sido levada a uma espécie de terceiro turno e tensionado na perspectiva de transformar o Supremo Tribunal Federal numa espécie de terceira casa legislativa. Não tenho concordância com essa visão. Na minha visão, entendo que o Supremo Tribunal Federal não deve ser o PROCON da política. Não é o espaço do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Supremo Tribunal Federal não pode ser omisso, posto que a própria Constituição estabelece hipóteses muito restritas de atuação do Supremo Tribunal Federal na proteção e defesa da dignidade da pessoa humana, na vedação à discriminação, na defesa da igualdade, na proteção de minorias, na proteção de vulneráveis. Estas questões, elas são as questões centrais que devem guiar um juiz constitucional. E, por fim, dentro desta perspectiva de atuação jurisdicional, o respeito às regras do jogo democrático. E nada mais fora disso. Portanto, ao juiz constitucional, antes de qualquer coisa, há de se ter prudência, há de se ter autocontenção. E finalizo dizendo que, nesse ponto, sou adébito à doutrina do professor Pedro Lenza e Larry Kramer, do que se chama de teoria dos diálogos institucionais. Toda vez que nós chegamos a uma situação de conflito entre poderes, a melhor forma de se resolver é a partir do diálogo. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Jorge Messias. Faremos como sempre fizemos. 3 senadores farão as perguntas, depois o senador, o doutor Jorge Messias vai responder. Presidente Otto Alencar, questão de ordem. Pois não, senador Jaime Campos. Senhor presidente, eu queria sugerir a Vossa Excelência e os demais pares aqui, para resumir um pouco, por exemplo, o tempo o senhor deu 10 minutos para cada senador fazer a sua indagação. Eu sugeria, para o bom andamento dos trabalhos aqui da nossa comissão, 5 minutos. E que nosso sabatinado aqui, o nosso ministro Jorge Messias, fosse também bastante mais breve nas suas argumentações aí, para que possamos, com certeza, são 22 inscritos que nós já temos aqui. Se não tiver mais já aí, né? Lá por volta das 19 horas, com certeza já terminar aqui essa sabatina em relação ao ministro. É um título de sugestão para a severidade, para o bom andamento do trabalho da Comissão. Senhor presidente. Obrigado, presidente. Senhor presidente, é para discordar. Senhor presidente, é para discordar. Nós estamos sabatinando um candidato ao senador Magno Malta, eu sequer respondi ao senador. O senhor vai responder ainda. Então,
Eu sequer respondi esse negócio não é capoeira, não. O questionamento dele, a questão de ordem. E respondo dizendo que manterei os 10 minutos, mas os senadores que quiserem falar 3 ou 4 ou 5 podem falar. Exato. Mas sempre foi assim. Vou passar o tempo para mim. Agora, também não permitirei, como é de praxe, que o senador Magno Malta passe 10 minutos. Eu vou interromper a palavra dele. É uma preocupação minha aqui, viu, presidente? Vossa Excelência tem a palavra, senador Magno Malta, senador Contarato e a senadora Elisiane Gama. Senador Magno Malta, por 10 minutos. Senhor presidente, senhores senadores, sabatinado, senhor Messias, eu já fiz muitas sabatinas aqui e nenhuma delas nunca me surpreendeu. E, na verdade, eu participo de sabatina. Assim como qualquer cidadão simples que faz uma faculdade é ouvido por uma banca no seu TCC. Na sua fala, eu já vi falas profundas, significativas, e que geraram alguma expectativa em mim, principalmente a de Alexandre de Moraes. Nunca ouvi ninguém falar sobre liberdade com tanta propriedade e profundidade. Eu disse ao sabatinado Fachin aqui um dia, não se separa um homem das suas convicções. Porque ele disse a mim, senador, depois que o homem põe a toga nas costas, começa uma nova vida, muda tudo. Eu disse, não, um homem nunca será separado das suas convicções. Veja o comportamento deles. O maior violador de direitos humanos do mundo hoje, um dos top 5, chama-se Alexandre de Moraes. E fez aqui uma sabatina falando de liberdade, um verdadeiro encanto. E é um violador de direitos humanos, um verdadeiro tirano hoje na Suprema Corte do Brasil. Se eu pudesse colocar o áudio aqui, senhor Messias, eu não vou colocar, mas eu tenho aqui a fotografia desse dia da sua entrevista e que o seu timbre é totalmente diferente, porque aqui nessa sua entrevista, o seu timbre de voz e a sua maneira de colocar não é a mesma produção da sua repetição hoje. Eu quero ler aqui um trecho onde o senhor diz, nós pedimos a prisão preventiva dos envolvidos, foi pedida por mim, como advogado-geral da União, ao ministro Alexandre de Moraes. Não podia ter um outro resultado. E ele determinou a prisão dessas pessoas a meu pedido. As minhas posições, elas são conhecidas e divulgadas há muito tempo. Nada contra a pessoa do cidadão, mas contra as suas atitudes. E assim eu faço na tribuna do Senado e aqui, ao longo de 3 mandatos, nessa casa. O senhor está vendo essa menina de preto aqui? Isso aqui é luto. Ela é a filha do Clezão. Ele morreu nas vísceras do Estado, preso nesse dia em que o senhor dá uma entrevista onde o senhor se gloria de ter feito esse feito. Um homem foi preso aqui dentro. As suas respostas e as perguntas do senador Everton realmente mudam o meu roteiro, porque eu não sei, em 2016, quando o MST, quando os Black Blockers, quando a CUT invadiram a esplanada dos ministérios e queimaram tudo e deram um prejuízo absolutamente maior do que houve. Aliás, não tinham pessoas ali com características de terrorismo ou de qualquer tipo de invasão e violação do Estado de Direito. Tinha vandalismo, tinha sim. Mas como classificar essas pessoas como terroristas e os vândalos em 2016? Invadiram a Câmara dos Deputados, o MST, invadiram o Supremo Tribunal Federal, quebraram também. E nada foi feito, era só movimentos que estavam reivindicando. Por isso, eu pergunto a Vossa Excelência,
a pena de Débora do Batom porque ela pichou um patrimônio público. Essa pena é justa? O senhor, no Supremo Tribunal Federal, numa condição de ministro, daria uma pena de 14 anos para uma mulher que escreveu uma frase do presidente da Suprema Corte. Cabe a um presidente de uma Suprema Corte olhar para o seu povo e chamá-los de mané? Perdeu, mané. Eu faço uma pergunta. Quem botou fogo na estátua de Borba Gato? Claro que não foi Vossa Excelência. Mas eles eram vândalos ou era só um movimento? Mas eles não foram presos. E Débora tem 2 crianças e está presa com pena de 14 anos. E escrevendo ali uma frase do presidente da Suprema Corte. Aqueles que estão presos e já julgados e com multas altíssimas, 14, 15, 17 anos, multas altíssimas, pessoas idosas. Eu visitei muitas vezes a colmeia, visitei muitas vezes a Papuda, eu estive ali e exerci a minha fé, como Vossa Excelência diz que é a sua, orando por aquelas mulheres, com aqueles homens que lá estavam, doentes, gente com câncer. Onde é que existe golpe de Estado sem Forças Armadas, sem arma, sem coturno? Mas essas pessoas estão pagando até hoje por isso. Mudo o rumo da minha fala, porque, na verdade, eu começaria por um outro lado, que é essa tentativa de dividir. Até recebi um panfleto, até guardei, não vou falar o nome de quem estava distribuindo isso aqui, tentando dizer que o servidor público, no exercício da sua função, ele tem que exercer a sua função e isso o separa das suas emoções. A resposta que o senhor dá como AGU para a assistolia fetal é uma vida pronta. Vossa Excelência sabe disso. Isso aqui é uma vida pronta. Tem 22 semanas. Uma resposta para quem? Para Alexandre de Moraes, que não tem sentimento, não tem empatia. Aliás, eu acho que aquilo ali é um cadáver com uma entidade numa mente de alta periculosidade, sem qualquer simpatia ou empatia. Aqui nas suas respostas, está aqui na minha mão o que a AGU fez. Não tem essa conotação que o senhor colocou aí agora. Ninguém nunca me deu essa surpresa de ser sabatinado aqui. Aqui eu escuto os melhores discursos, eu escuto as melhores respostas. E hoje nós temos a Suprema Corte. A Suprema Corte que Vossa Excelência colocou, ela não existe nem no país de Alice. Nós temos hoje uma Suprema Corte que é um grupo ideológico e malvado. Um grupo de militantes. Eu quase não vou lhe fazer pergunta, mas eu pergunto, é normal um ministro de Suprema Corte fazer apologia ao crime ou se manter no crime, enquanto esse poder legislativo que o senhor diz que respeita a separação dos poderes, e aí um ministro que é relator de um processo em que ele faz parte, porque ele tem um cassino que é proibido no país. Isso é normal? Vossa Excelência, na Suprema Corte, que tipo de procedimento, de que lado Vossa Excelência ficaria? Os escândalos do Banco Master, que envolve ministros viajando em avião de Vocaro, viajando com advogado de Vocaro, e tanto dinheiro dentro de um só escritório de um ministro da Suprema Corte, nós estamos vivendo dias de normalidade. Vossa Excelência citou o voto monocrático, a canetada monocrática. Ô, Magno Malta, vou concluir. O tempo de Vossa Excelência está esgotado. Eu vou concluir. Vou concluir. Uma Suprema Corte que submete o país às afrontas de Gilmar Mendes, por exemplo,
Ele é homofóbico? Quando ele ataca o Zema dizendo que poderia chamá-lo de homossexual, Vossa Excelência que fala em inclusão, eu teria muita coisa. Porque hoje, não tocar nesses assuntos é não fazer justiça a esse cidadão aqui, que morreu nas vísceras do Estado, quando o próprio PGR pediu a sua soltura. Então, a mim tem muita contradição. E eu gostaria de ouvir, o tempo é curto, e já encerrou o meu tempo, muito curto, e eu gostaria de ouvir Vossa Senhoria a respeito desses assuntos. Eu não tive tempo de fazer a pergunta sobre a sua peça, quando a sintonia fetal, um assassinato altamente brutal, senador, se mata uma criança com uma injeção no coração. Para seguir o regimento, eu peço a compreensão de Vossa Excelência. Mas agora, a palavra ao senador Fabiano Contarato, em seguida a senadora Elisiane Gama. Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar a exposição do querido Jorge Messias, falando que eu tenho a consciência tranquila de que Vossa Excelência preenche os requisitos estabelecidos na Constituição Federal. Mas também, ministro Jorge Messias, eu tenho que fazer, por dever de ofício, enquanto professor, corrigir com toda humildade algumas inverdades que eu tenho ouvido já aqui. A primeira é que o artigo 301 do Código de Processo Penal determina que qualquer do povo poderá, e a autoridade policial e seus agentes deverá, prender quem quer que se encontre em estado de flagrante delito. Então, o que Vossa Excelência fez no dia 8 foi provocar uma coisa que é inerente para qualquer cidadão, que é auto de prisão em flagrante delito. Não é verdadeira, e aí eu quero aqui fazer uma ressalva clara, é do artigo 311 do Código de Processo Penal, que diz que em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, o juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou a representação do delegado de polícia é que podem representar pela prisão preventiva. Então, nem se Vossa Excelência quisesse representar prisão preventiva de quem quer que esteja praticando um ato aqui, ou como aconteceu no dia 8, Vossa Excelência teria legitimidade, porque o Código de Processo Penal é claro no 311, quando diz que é o juiz de ofício, requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Fiz questão de restabelecer a verdade nesse aspecto. Eu queria também fazer algumas considerações com Vossa Excelência de tópicos que eu reputo importante. Muito se verifica aqui com colegas senadores, e não é diferente na Câmara, quando se fala que o Supremo está legislando. Olha, com todo respeito, eu sou senador, eu ocupo uma casa de uma representação de um poder majoritário. Mas nós temos que entender quais são as funções do poder das Supremas Cortes no mundo, e não é diferente no Brasil. Olha, não legislar é uma escolha. A omissão, ministro Wellington, é uma escolha. E a Constituição Federal, quando se diz, ministro Messias, que há um ativismo judicial que o Supremo estaria legislando, mais uma vez, eu tenho que me reportar à Constituição Federal. Eu vou ipsiliteris, o que está no artigo 5º, item 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, se nós, legisladores, que temos a função de legislar, optamos por não legislar, compete ao Supremo Tribunal Federal dizer o direito, porque ele exerce uma função contra-majoritária para invalidar as leis quando elas estão vinculadas ou eivadas com vício por inconstitucionalidade, mas ela também exerce a função representativa de dizer o direito ao seu tempo e à sua hora. Falo isso com muita tranquilidade, um assunto que é muito caro, e aí eu questiono a Vossa Excelência, que é a minha vida. Olha, é público e notório, porque infelizmente num Brasil que mais mata a população LGBTQIA+, que mais mata a população negra, nós temos um país que ainda é homofóbico e que, por uma decisão do parlamento em não legislar,
eu só tive o direito de ter a minha união civil, o meu casamento homoafetivo, por decisão do Supremo. Mas por que o Supremo fez isso? Ante a inação dessa Casa Legislativa. Volto a falar, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ora, eu só pude ter os meus 2 filhos, que são a razão da minha vida, que não são pela via biológica, foi pela via da adoção, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Então você vê, casamento entre pessoas do mesmo sexo, direito à adoção, criminalização da homofobia, declaração de imposto de renda em conjunto, direito a recebimento de pensão, em caso de falecimento. Todos esses direitos se deram não pela via do Poder Legislativo, mas sim pela via do Poder Judiciário. Mas não porque houve um ativismo judicial, e sim porque houve uma inação, uma omissão, um acovardamento do próprio legislador em não se debruçar sobre temas dessa natureza. Então eu queria saber, Vossa Excelência, como, já é uma questão pacificada, mas como que Vossa Excelência vê a união civil ou o casamento civil ou o direito à adoção por pessoas do mesmo sexo. Queria também ter ouvido o senhor que num Brasil, com todo respeito, de desdentados, desvalidos, sem vez, sem voz, sem teto, sem dignidade, sem plano de saúde, sem nada, um trabalhador ganhando R$ 1.621, trabalhando numa famigerada escala 6x1, como que o senhor vê o Supremo Tribunal Federal autorizando o extrateto para chegar até R$ 80 mil por mês? Se esse extrapolamento do extrateto, Vossa Excelência não entende que estaria violando o princípio da moralidade previsto no artigo 37 da Constituição, são princípios que regem a administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Qual a opinião de Vossa Excelência com relação a isso, diante de tanta desigualdade, uberização, precarização? Queria também ouvir de Vossa Excelência como que o senhor avalia a conduta do Supremo Tribunal Federal quando ele acolhe reclamações constitucionais, tirando a atribuição e competência da Justiça do Trabalho, em especial do TST. Hoje nós tivemos aqui a oitiva sabatina da ministra Margarete, a quem eu faço aqui a minha saudação mais uma vez, mas o Supremo, nós sabemos que nós só tivemos uma ministra que era egressa da Justiça do Trabalho, que era a ministra Rosa Weber. Como que Vossa Excelência, em sendo ministro do Supremo Tribunal Federal, avalia essas reclamações constitucionais que, infelizmente, têm esvaziado a competência do Tribunal Superior do Trabalho, que é quem tem, efetivamente, expertise, capacidade, empatia para com o trabalhador e para a relação que ali está? Queria também ouvir de Vossa Excelência a manifestação sobre... Olha, eu fui delegado com muito orgulho, mas qualquer ato que eu praticasse contrário à lei, eu tinha um órgão de fiscalização e controle, corregedoria. Toda ação ou omissão humana, ela pode ser passível de responsabilidade penal, civil ou administrativa. E, com todo respeito, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, quando praticam determinados atos graves, são agraciados com aposentadoria compulsória. Olha, eu não tenho como explicar isso para um guarda municipal que está lá ganhando um salário mínimo, um agente de trânsito, um soldado da Polícia Militar, um policial civil, um agente de saúde, um enfermeiro, que se ele fizer qualquer ato, ele vai ser exonerado, ele vai ser demitido, ele vai ser responsabilizado penal, civil, administrativamente. E nós temos casos de juízes e promotores que tenham praticado condutas muitas vezes correlatas a criminosas e que são agraciados com a aposentadoria compulsória. E eu também queria ouvir de Vossa Excelência como o senhor avalia. Eu presidi a Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado e observei um esvaziamento da competência
da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é um instrumento de minoria, por parte do Supremo Tribunal Federal, e eu quero aqui a opinião de Vossa Excelência. Como que Vossa Excelência avalia essa limitação, para concluir, senador, essa limitação da CPI? Ou seja, nós aprovávamos oitiva de testemunha, o Supremo vinha e falava, testemunha não é obrigada a comparecer. Convocávamos uma pessoa envolvida, não é obrigada a comparecer. Fazíamos a quebra de sigilo bancário, não é obrigada a... Falta 40 segundos. Não era obrigada a comparecer. Então, eu queria saber de Vossa Excelência, em sendo... e aí terá o meu voto, obviamente, aprovado como ministro do Supremo Tribunal Federal, como Vossa Excelência avalia essa conduta do esvaziamento de um direito de minoria, que é uma comissão parlamentar de inquérito praticada pelo Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, quero parabenizar Vossa Excelência pela sobriedade, serenidade, equilíbrio, e tenho certeza que Vossa Excelência em muito dignificará o Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Senadora Elisiane Gama. Senhor presidente, senhores colegas parlamentares, senadores, eu estou aqui, já completando 8 anos e acompanhei algumas sabatinas nesta casa, mas confesso a Vossa Excelência, ministro Messias, que esta foi a sabatina com a maior carga de emoção que nós já acompanhamos. Com verdade, com transparência, com o coração aberto, para além daquilo que a gente se rende muito neste plenário, que é reputação ilibada, notório saber jurídico, que claramente Vossa Excelência apresenta neste plenário. E, na verdade, eu vejo que a indicação do seu nome, ministro, aponta para um perfil, para a legitimidade, para o papel do Supremo Tribunal Federal. Mas quando, na verdade, a gente vê a sua fala aqui neste plenário, a gente viu as palmas demoradas aqui em plenário, a gente conseguiu, na verdade, detectar para além de uma casa de juristas, mas uma casa que represente o povo brasileiro, que represente a ansiedade da sociedade brasileira, porque o Supremo Tribunal Federal não é um espaço apartado do Estado Democrático de Direito, não é um espaço apartado da sociedade brasileira, não é um espaço fora do Brasil, integra o Brasil, integra a sociedade brasileira. E Vossa Excelência demonstrou isso claramente na sua exposição aqui no plenário. Presidente, eu queria pedir aqui que a gente pudesse ter um pouquinho de silêncio, até para a gente poder se concentrar, presidente, porque realmente fica difícil. Peço ao plenário, os assessores estão presentes, parlamentares, senadores, que façam silêncio para que a senadora Elisiane possa externar aquilo que ela deseja ao doutor Jorge Messias. E, ministro Messias, Vossa Excelência fez na sua exposição a sua trajetória, ocupando os cargos exatamente pela sua competência técnica, não é, nas mais variadas posições, mas também deixou claro a sua posição de aperfeiçoamento, se for necessário, no Supremo Tribunal Federal, demonstrando a sua isenção e, sobretudo, o seu olhar para o Brasil, para um sentimento realmente de nação brasileira. E, nesse sentido, eu queria, presidente, cumprimentar o presidente Lula. O presidente Lula, ao indicar o ministro Messias para integrar a Suprema Corte Brasileira, o presidente Lula olha para um Brasil plural, para um Brasil diverso, para um Brasil que, na verdade, não tem apenas uma posição, mas um Brasil que tem, na verdade, uma variedade de posições. E quando alguém diz, por exemplo, que o presidente Lula é um presidente contra os evangélicos, é um presidente, na verdade, que não vê a fé do povo brasileiro, é um presidente Lula que não atenta para o que é o Brasil de todas as religiões, muito embora o presidente Lula, ministro Wellington Dias, é um presidente que respeita o Estado laico e não usa a fé e não instrumentaliza a fé. O presidente Lula também diz, olha, eu quero um evangélico na Suprema Corte Brasileira. Porque é exatamente isso que é o ministro Messias. Ele diz, olha, eu não estarei no Supremo Tribunal Federal porque sou evangélico.
mas não sou apartado da fé. E essa interpretação é muito importante, porque quando você fala da interpretação da Constituição brasileira, e é bom lembrar, guardião da Constituição brasileira, a Suprema Corte brasileira, é bom também a gente destacar que a interpretação ela é também feita pela visão humana, respeitando cada homem do Brasil, respeitando cada mulher do Brasil, respeitando as regiões do nosso país. E quando a gente fala, por exemplo, de um evangélico nos espaços institucionais, que muitas vezes é visto com estranheza, porque eu, muitas vezes, sou vista e sou apontada como alguém que é estranha por ser evangélico nos espaços de poder, o presidente Lula diz, olha, nós temos que ter evangélicos ou não evangélicos, quem crê, quem não crê, quem tem fé, quem não tem fé, porque isso é o Brasil. E é exatamente nessa linha que nós precisamos, na verdade, atentar para o que nós estamos acompanhando hoje nas composições da Suprema Corte brasileira. E, ministro Messias, Vossa Excelência é um exemplo de um homem que defende a democracia do Brasil, o Estado laico, o Estado democrático brasileiro. Porque nós acompanhamos isso na sua posição na AGU, quando Vossa Excelência defendeu a democracia do Brasil, quando não admitiu que vândalos ficassem impunes. Temos a dosimetria, que daqui a pouco, inclusive, vamos fazer um debate, mas nós não podemos aceitar que quem quer que seja venha aqui no Congresso Nacional, na Praça dos Três Poderes, e quebre tudo e fique impune. Isso não é defesa do Brasil, isso não é defesa de fato da democracia. E lá na AGU, Vossa Excelência, respeitando, na verdade, a Constituição do Brasil, deixou claro que quem comete algum tipo de erro ou de agressão tem que ser punido. E nesse sentido, Vossa Excelência foi grande. Vossa Excelência realmente cumpriu o seu papel na AGU. E, por fim, presidente, eu quero cumprimentar ao Jorge Messias pela sua posição. Eu não tenho dúvida que Vossa Excelência vai ser aprovado. A vida do cristão, Jorge Messias, não é fácil. Parece que às vezes é mais difícil do que outros, né? Mas eu tenho muita certeza de que Vossa Excelência será aprovado no plenário aqui desta comissão e também no plenário do Senado Federal, e na Suprema Corte do Brasil vai cumprir o seu papel como um guardião, juntamente com os seus demais integrantes, que estará lá na Suprema Corte, fazendo valer o direito das minorias do Brasil, fazendo valer o direito das mulheres, fazendo valer os direitos dos quilombolas desse país, das populações ribeirinhas, daqueles que menos têm, daqueles que menos sabem, daqueles que menos podem. Vossa Excelência usou um termo misericórdia. Eu acho que esse é um termo muito bom para ser utilizado para quem está na Suprema Corte do Brasil, porque vários temas chegam lá. E quando chegam lá, nós precisamos estar olhando para esse Brasil continental, para o Nordeste do Brasil, para o Sul, não é? Para as comunidades indígenas do Brasil, para a população preta, para a população quilombola, para as mulheres que são minorias nesse Brasil e que são excluídas e que não ocupam os espaços de poder. Mas com a sensibilidade de homens de bem, nós haveremos de avançar e ocupar os nossos espaços. A minha torcida por Vossa Excelência e a minha certeza plena que Vossa Excelência será aprovado aqui no plenário do Senado Federal. Muito obrigada. Senhor Jorge Messias, para responder as perguntas. Bom, boa tarde. Muito obrigado a todos os senadores pelas questões. Eu respondo objetivamente ao senador Magno Malta. Eu percebo, senador Magno Malta, na sua fala, um elevado sentimento de justiça e misericórdia. E eu quero dizer para o senhor que justiça caminha ao lado da misericórdia. Justiça sem misericórdia é tirania. Misericórdia sem justiça é complacência. O grande desafio do juiz é o equilíbrio, é a proporcionalidade, é o devido processo legal substantivo. Que as condições da ampla defesa e do contraditório sejam efetivamente asseguradas a todos os réus em nosso país. E eu compreendo o que o senhor fala, porque também visitei muitos presídios evangelizando, e eu conheço a realidade do sistema prisional desse país da forma mais dura possível, porque fui evangelizar vidas que estavam ali numa situação de muita vulnerabilidade.
eu quero dizer para o senhor que eu compreendo a sua dor e a sua preocupação. Mas, repito, cumpri uma função estritamente constitucional que a Constituição Federal me atribuiu. E não fiz com alegria, fiz com dor. Mas também não fui eu que pedi a prisão preventiva. Falei de uma forma, num calor do momento do entrevista, expliquei claramente que o termo foi atécnico e me desculpei aqui. Eu quero dizer que esta questão está, para mim, esclarecida. Agora, quanto à questão da cistolia, eu gostaria de voltar a repetir. Nenhum método que interrompa a gravidez pode ser considerado aceitável. Todo ele é um sofrimento, porque é uma tragédia humana. O que nós não podemos, senador, é ignorar que o Estado de Direito nos submete, a mim como operador do direito, e caso Vossas Excelências me aprovem como juiz constitucional, ao império da lei e ao império da Constituição. Preciso defender a separação de poderes e preciso defender a legalidade. Não assino um parecer com alegria por convicção pessoal, moral, religiosa. Eu faço pelo dever do cumprimento legal. Agora, repito, encerro um ciclo, inicio outro ciclo, em que serei devoto e escravo desta Constituição. Eu quero dizer, senador Fabiano Contarato, que Vossa Excelência coloca pontos muito importantes. Ao longo de toda a trajetória do Supremo Tribunal Federal, no recorte da Constituição de 1988, nós tivemos uma série de avanços que foram implementados a partir de uma atitude do Supremo Tribunal Federal, exatamente em razão pelo que o senhor coloca, porque o legislador, a quem caberia, em primeira face, desenvolver os temas dentro de uma solução política, se omitiu. O casamento civil homoafetivo é um desses temas. Demorou mais de 2 décadas após a Constituição para que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse e, posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça estabelecesse os critérios. Portanto, da minha parte, o que eu tenho que defender é o núcleo fundamental desta Constituição, que veda a discriminação, que determina a igualdade, e toda forma de preconceito deve ser combatida. Sou devoto ao sistema de precedentes. Acho que o sistema de precedentes deve ser prestigiado em nosso país, porque este sistema de precedentes é o sistema que assegura a segurança jurídica para mim, para o senhor, para todos nós que estamos aqui nesta casa. Quero dizer também algo muito importante. O senhor me questiona sobre um tema extremamente relevante que a sociedade brasileira também está atenta, que é o pagamento extrateto. Veja, o Constituinte estabeleceu algo que é muito importante numa república, que é o teto constitucional, que é a transparência. Nenhum servidor público e todo ocupante de função pública deve estar submetido ao teto constitucional. E hoje nós temos um único teto constitucional. Eu acho que é muito importante que eu não posso antecipar meu voto, porque é uma questão que eu posso ter de votar, mas quero dizer que o princípio que eu defendo é o princípio da transparência, é o princípio da moralidade, é o princípio do teto constitucional. O outro ponto que o senhor coloca é o princípio das reclamações, é a questão das reclamações trabalhistas que vão ao Supremo e que diz respeito à competência ou não da Justiça do Trabalho para julgar diversos temas relacionados à vida do trabalhador. Este é um tema também que está hoje em julgamento no Supremo Tribunal Federal e eu peço a compreensão de Vossa Excelência para não antecipar meu voto. Mas eu quero dizer com clareza para Vossas Excelências algo que é muito importante. É preciso prestigiar a justiça especializada, que tem mais condições de avaliar, na minha opinião, teoricamente falando, as questões relacionadas às relações de trabalho. A aposentadoria compulsória com a vitaliciedade, junto à vitaliciedade, é uma garantia e um princípio constitucional. Eu sou favorável a qualquer tipo de aperfeiçoamento do nosso sistema de justiça
desde que ele seja feito a partir de um diálogo entre poderes e que preserve a independência judicial. O preceito maior que nós temos que defender é a independência judicial. Por fim, no que diz respeito à CPI do crime organizado, eu gostaria de dizer que o grande desafio do juiz constitucional é compatibilizar as prerrogativas constitucionais dos parlamentares de fazer ampla investigação a partir de um instrumento próprio e legítimo previsto na nossa Constituição, que são as CPIs ou as CPMIs, com os direitos e garantias fundamentais. Nós não temos, dentro da perspectiva do nosso sistema constitucional, que retirar ou simplesmente alijar o parlamentar de exercer com plenitude a sua função de investigar, até porque é uma função própria desta casa. Portanto, qualquer tipo de demanda apresentada pelo cidadão ao Supremo Tribunal Federal deve ser avaliada com prudência e serenidade dentro dessa zona limite para que não esvazie o poder de atuação parlamentar desta casa. Esta é uma preocupação que eu tenho e um compromisso que levo também como operador de direito e assumo perante vossas excelências. Eu trato, portanto, dessas questões, agradeço as palavras da senadora Elisiane Gama e... Ô, senador, perdão, eu vou tratar especificamente do Supremo Tribunal Federal. Mas vou responder, fique em paz, eu vou responder a Vossa Excelência. O Supremo Tribunal Federal, hoje, eu não posso aqui negar que tem sido, não só por Vossas Excelências, mas por toda a sociedade, questionado por diversas decisões que têm sido tomadas em diversos temas, desde questões políticas até em questões de ordem criminal. Eu gostaria de dizer a Vossas Excelências, com muita tranquilidade, algo que para mim é muito caro. O exercício do poder jurisdicional, na minha vida, ele deve observar 3 pontos. E eu gostaria de pedir a compreensão de Vossas Excelências, porque eu preciso falar por mim. Nesta condição de sabatinado, o compromisso que eu assumo é perante Vossas Excelências a partir da conduta que eu devo ostentar. Não acho que o exercício de poder deva ser tirânico. Não acho que o exercício de poder deva ser espaço de corrupção para lisonja. Não acho que o espaço de poder seja em benefício da autoindulgência. O exercício de poder, ele deve ser um ato de sabedoria, e a sabedoria está na temperança da avaliação precisa das consequências das suas decisões. Esta é a sabedoria. Um senador muito querido, cujo nome não vou dizer para preservá-lo, uma vez me deu um livro chamado As Sandálias do Pescador, de Maurice Welch. E ali como que profeticamente me dizia que eu devo me dirigir a qualquer espaço de poder com esta preocupação: não ser tirânico, não me corromper pela lisonja e nem ser autoindulgente. Não creio que o Supremo Tribunal Federal... Tem muita gente que não sabe o que é lisonja. Eu sou nordestino, sei. Então, se Vossa Excelência escrevesse o que é lisonja, para que as pessoas possam entender. Eu sei também, mas parte do Brasil não é nordestino e não sabe. Eu sou nordestino, senhora. Eu peço desculpas a Vossa Excelência, mas é porque eu estou reproduzindo as expressões que Maurice Welch utilizou no livro As Sandálias do Pescador. Perdão, e o senador que me concedeu, que me deu este livro de presente, sabe que fez muito bem a mim. Pois bem, quero dizer a Vossa Excelência que cabe a mim, na condição de indicado, responder pelas minhas condutas. E eu quero assumir perante Vossas Excelências este compromisso de vida, de que me portarei com a sabedoria que precede a prudência e a multidão de conselheiros. Não creio que nenhum espaço de poder seja espaço para tirania, corrupção por lisonja ou autoindulgência. Muito obrigado. A ordem de inscrição, senador Flávio Bolsonaro, senador Márcio Bittar e o senador Camilo Santana. Nós estamos fazendo de 3 em 3 senadores e depois o doutor Jorge Messias responde. Senador Flávio Bolsonaro.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, indicado senhor Jorge Messias. Bom dia a todos. O tempo é curto, eu vou tentar ser bastante objetivo. E eu vou fazer 4 perguntas a Vossa Excelência. Primeiro, sobre a questão do 8 de janeiro. Quanto mais passa o tempo, mais se percebe a farsa que houve nesse julgamento. Pessoas julgadas sem foro por prerrogativa, tendo suas vidas decididas apenas pela primeira turma do Supremo, sem individualização das condutas, as denúncias como um copia e cola, mudando só o nome e qualificação, um cerceamento de defesa nunca antes visto na história desse Brasil, e algumas pessoas, algumas centenas de pessoas e famílias que tiveram suas vidas destruídas pela articulação especial de um ministro do Supremo. Iraci Megumi Nagoshi, 73 anos de idade, senhor Messias. Participou do quebra-quebra aqui na Praça dos Três Poderes. No máximo, como o senhor falou também em outra resposta, responderia por uma depredação de patrimônio ou dano material. Condenação, 14 anos de cadeia. Essa senhora aqui. Mais recentemente, aqui na Sexta-feira de Paixão, o senhor Alcides Ran, 71 anos, um empresário de Santa Catarina. Olha a tipificação. A tipificação do que ele foi condenado, senhor Messias. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Sabe o que ele fez? R$500 de Pix para fretar um ônibus. Condenação, 14 anos de prisão. E como foi dito aqui pelo senador Magno, a gente tem a Kézia aqui, essa menina de preto, que está aqui assistindo pessoalmente mais uma audiência de várias que ela tem participado aqui, em memória de sua família, do seu pai Clezão. Morreu na prisão depois de mais de 8 pedidos ignorados pelo senhor Alexandre de Moraes, com parecer favorável da PGR, para que ele pudesse sair de lá e tratar da sua saúde. E eu queria fazer uma primeira pergunta ao senhor, com toda a sinceridade. O senhor só acha que essas pessoas são de fato uma ameaça à democracia? E nós aqui no Congresso, senadores e deputados, nós temos lutado muito por aprovação de uma anistia ampla, geral e restrita a essas pessoas, pessoas simples, via de regra, senhor Messias, trabalhadoras, sem nenhum antecedente criminal, com residência fixa, e que estavam apenas inconformadas com a forma como as eleições de 2022 foram conduzidas pelo senhor Alexandre de Moraes enquanto presidente do TSE, porque, de fato, ele desequilibrou essa disputa. E o senhor declarou, num veículo de comunicação, eu vou abrir aspas aqui, nós que lutamos e vivemos pela democracia nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpistas. Quando a Constituição é muito clara, já que o senhor aqui está se propondo a ser um seguidor da Constituição, submisso à sua letra, à letra do seu texto, se essa competência é exclusiva do Congresso Nacional ou se existe algum outro crime que não seja suscetível de anistia, à exceção daqueles 4 previstos na própria Constituição Federal. E o debate foi iniciado aqui no Congresso Nacional, senhor Messias. O debate foi iniciado aqui no Congresso Nacional e ele foi interditado, porque, mais uma vez, o ministro do Supremo Tribunal Federal parecia que estava pilotando o relator desse projeto lá na Câmara dos Deputados, inclusive com a suspeita de que ele próprio tenha redigido o texto final, que deixou de ser anistia e passou a ser algo chamado de dosimetria, que está longe de fazer justiça a essas pessoas, grande parte dela totalmente inocente. E fica outra pergunta aqui, se o senhor concorda que o ministro do STF possa interferir, assim, em outro poder. Inclusive, um senador declarou ontem, vou abrir aspas aqui, que a oposição precisa escolher entre derrubar o Messias para a indicação do Messias para o STF ou derrubar o veto da dosimetria, né? Ou seja, se o senhor não for aprovado, a ameaça é de que o governo vai trabalhar para manter o veto do PL da dosimetria. Eu queria saber se isso é verdade, se tem alguma
correlação. E o segundo tema aqui, para concluir, é sobre o escândalo do INSS, que completou um ano semana passada. Mais um escândalo do governo Lula. Aliás, coincidência, né? Sempre ele, o presidente da República, nos maiores escândalos de corrupção desse país. Foi assim no Mensalão em 2003, Petrolão em 2007, agora Banco Master, roubo dos aposentados do INSS. E o senhor, enquanto AGU, pediu bloqueio de recursos de vários sindicatos e associações para ressarcir os aposentados que foram roubados. Mais de 4 milhões já fizeram pedido e estão sendo ressarcidos. Mas o senhor deixou de fora algumas associações e sindicatos. Por exemplo, Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que tinha como vice-presidente o senhor José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, por acaso irmão do presidente Lula. Outro exemplo, a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, que recebeu a bagatela de 426 milhões de reais só em 2023, com um desconto ilegal no contra-cheque dos aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC. E aqui, matéria do Metrópolis, né? INSS silencia sobre poupar sindicato de irmãos de Lula de ação judicial. Quer dizer, nem a AGU à época e nem a INSS explicar exatamente por que. Eu queria pedir ao senhor, para finalizar aqui, a minha última pergunta, por que o senhor não quis bloquear as contas dessas entidades também, se era porque entre elas tinha o irmão do presidente Lula na diretoria. Eram essas perguntas, senhor Jorge Messias. Senador Márcio Bittar. Senhor presidente, caros colegas senadores, com todo o respeito que todas as pessoas merecem, mas não passa pela minha cabeça que alguém candidato a esse cargo vá sentar nessa cadeira e dizer que é a favor do aborto, porque sabe que perderia a votação. Nenhuma pessoa sentada nessa cadeira vai dizer que é contra, que é a favor, a interferência desmedida do judiciário, inclusive em CPMI e em CPI. Não me passa pela cabeça que alguém sentado nessa cadeira vai dizer que é normal a interferência do Poder Judiciário sobre o Congresso Nacional. Ninguém vai sentado nessa cadeira dizer que as penas para várias pessoas, e o nosso Flávio Bolsonaro citou, sejam penas justas. Claro que não. É claro que alguém sentado nessa cadeira vai se pronunciar contra o aborto, vai dizer que é contra a interferência, a judicialização da política pelo Supremo Tribunal Federal, como não vai também dizer que as penas a Débora e essas pessoas sejam justas. Portanto, com todo respeito, em campanha é preciso que a gente verifique o passado do que o candidato está se propondo, para perceber se tem coerência ou não com o que fala nesse momento. Bom, dito isso, senhor presidente, eu venho dizendo, desde o ano passado, que eu sou contra o Senado da República. Vou me levantar porque não estou conseguindo enxergar. Eu sou contra que o Senado da República sabatine qualquer pessoa. O ambiente está contaminado. É indiscutível que denúncias gravíssimas, envolvendo inclusive ministro do Supremo Tribunal Federal, de tráfico de influência, de relação promíscua com o Banco Master, e que esse Senado tinha obrigação constitucional, era seu dever investigar, e ele não investigou. Muitas vezes o Supremo mudou entendimento em leis aprovadas aqui. O Senado que não cumpriu com o seu dever, não cumpriu com a sua obrigação. Que legitimidade tem para aprovar às vésperas de uma eleição novos membros para o Supremo Tribunal Federal? No Supremo falta uma cadeira. Alguém está sentindo falta? Não. Ninguém está sentindo falta dessa cadeira. Portanto, eu vinha dizendo desde o ano passado
que eu entendo que o Congresso Nacional, o Senado da República e particularmente essa casa deveria, como respeito ao povo brasileiro, esperar o resultado das eleições para aqueles que serão sabatinados nela e que passarem pela sabatina e forem eleitos, o novo presidente possa indicar quem ele queira e o Senado aprovar ou não. Tirando isso, nós vamos fazer mais do mesmo. Mas, como nós estamos diante dessa possibilidade, eu quero dizer a Vossa Senhoria que, em que pese isso, de certa maneira, me surpreende, vários amigos, pessoas caras ao meu coração, amigos mesmo, amigos importantes da minha vida, me ligaram pedindo para interferir no meu voto. Eu os escutei, com todo carinho, com toda atenção. É claro que todos nós temos pessoas que são muito caras, mas, felizmente, aquilo que é mais caro para mim é dormir com a minha consciência em paz. Eu não gosto de contrariar amigos tão importantes da minha vida, mas eu não posso contrariar, em primeiro lugar, a minha consciência. E é por isso, senhor presidente, Vossa Senhoria, que está sendo hoje sabatinado, Vossa Senhoria faz parte de uma narrativa que criminalizou o dia 8 e colocou na cadeia um monte de homens e mulheres inocentes. Está aqui na minha frente alguém importante que teve a dignidade e a coragem, e eu aplaudo, de dizer, e não retirou o que disse, que pode ter havido qualquer coisa menos tentativa de golpe de Estado. Esse ministro é sério. Esse aqui, que disse isso. E eu louvo a coragem, a iniciativa. O ministro é cabra macho. Então, como é que eu posso votar com alguém que entende que no dia 8 houve uma tentativa de golpe armado no Brasil? Amanhã, nós vamos votar a diminuição de pena. Eu acho uma coisa incrível. Vossa Senhoria, Messias, eu fui do PCB quando era jovem. Morei na União Soviética em 84. Fui aprender o que não prestava, Magno Malta. Aprendi o que não prestava, agora eu sei. E na literatura, nos livros, eu sabia da maldade do coração do homem. De um Stalin, de um Che Guevara, de um Mao Tse Tung. Eu só não imaginava, meu querido amigo Jaime, do Mato Grosso, ver essa maldade hoje. Eu acho incrível como as pessoas têm a capacidade de encenação. Pessoas que falam aqui de direitos humanos, que fazem um discurso dizendo da importância de respeitar a lei, a Constituição, mas são contra a anistia para pessoas que não pegarem arma, para pessoas que não jamais atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Essas mesmas pessoas que encenam esse discurso de direitos humanos são aquelas que foram beneficiadas em 79 por uma anistia. Eu não entendo como o coração dessas pessoas pode ser tão mau, tão perverso. Foram beneficiados. E eles, sim, trabalharam para fazer um golpe de Estado. Eu já disse e vou repetir, Fernando Gabeira, até o Caetano Veloso, no momento de lucidez, admitiu isso. Os dois disseram isso. Nós não lutávamos pela democracia. Nós lutávamos pela implantação da ditadura do proletariado. E, em nome disso, pegaram em arma. Foram para a guerrilha urbana e rural. Mataram pessoas. Fizeram justiciamento. E todas foram perdoadas, anistiadas em 79. Mas as pessoas, algumas delas que depredaram, essas têm que pegar pena que nem estuprador no Brasil pega. Que nem assassino no Brasil pega. E olha a maldade que não tem limite. Porque até para diminuir a pena de quem não cometeu crime, o Lula é contra. E a sua base é contra. E isso tudo em nome de quê? Dos direitos humanos? Então, senhor presidente, não me agrada contrariar amigos de longa data. Não me agrada. Eu lhe recebi em meu gabinete e mencionei amigos que fazem parte da minha biografia. Mas, como eu disse, eu preciso dormir com a minha consciência em paz, porque
Isso é insubstituível. Eu quero encaminhar para terminar, senhor presidente, dizendo que a outra coisa que me preocupa é escutar o pedido de voto de alguns colegas, ou fora da casa, que diz assim, um dia você pode precisar. Mas o que é essa frase, se não uma ameaça de que eu possa ser retaliado? Claro que é. Então acaba prevalecendo aqui, não o raciocínio da imparcialidade, mas se vai ser meu colega ou não, se eu vou ter acesso ou não. Claro, e caminhando para terminar, eu não sou aqui um valentão que não tenho medo de nada não, presidente Otto. É claro que ninguém quer ser retaliado. É claro que ninguém quer um ministro correndo atrás da sua vida. Há poucos dias, Jorge Viana, ex-tudo no Acre, entrou com o ministro Flávio Dino pedindo para averiguar minhas emendas. Já recebi intimação, é ligeiro, a toque de caixa. Portanto, senhor presidente e vossa senhoria, eu sou um homem que tenho receio, também tenho amor a Deus. Deus está do lado de quem bateu o pênalti e está do lado do goleiro também. Mas o maior medo que eu tenho é de envergonhar a memória do meu pai. O maior medo que eu tenho é de envergonhar as pessoas que me amam. Por isso, eu sou obrigado a votar contra a sua indicação. 2 perguntas. Vossa Senhoria foi avisada das fraudes contra os aposentados do INSS. Para mim, o escândalo mais cruel, porque foi em cima dos mais vulneráveis dos mais vulneráveis, particularmente na Amazônia. E a segunda e última. A AGU recebeu 6 bilhões, para ser mais, 6 bilhões. Na gestão, além do seu salário, Vossa Senhoria recebeu desse valor, por honorários, recebeu 700 mil reais em um ano. Vossa Senhoria disse agora há pouco que é contra os funcionários públicos receberem extra-teto. Se puder responder as 2 perguntas. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Márcio Bittar, apenas peço que Vossa Excelência retire da sua fala, Caetano Veloso nunca pegou em arma, só pegou a vida inteira em violão. Não, senhor presidente, eu disse... Por favor, eu repeti uma frase dele, aonde ele diz que na época eles queriam lutar pela ditadura... Camilo Santana. Senhor presidente, bom dia. Os caros colegas senadores, cumprimentar também aqui os representantes da Defensoria Pública, do STJ e do TST. E queria primeiramente parabenizar meu ex-colega, ministro da AGU, ao qual eu tive a oportunidade de conviver durante mais de 3 anos e 3 meses como colegas ministros. Primeiro, parabenizar pela sua fala, movida de um currículo, que é um currículo que mostra a vida das pessoas, a sua história, mas movida com muita emoção, que eu sei a sua história, a sua luta para chegar onde você chegou, com muito mérito. Portanto, eu queria, meu presidente, dizer primeiro que nós estamos avaliando aqui de que forma as exigências legais, constitucionais para o cargo do Supremo Tribunal Federal. E quando a gente observa a formação acadêmica do candidato, mestrado, com doutorado, a sua carreira profissional, jurídica, meu caro Messias, aprovado em 3 concursos públicos, foi da AGU, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do MEC, secretário do Ministério da Educação, da Casa Civil, desta casa, professor, coautor de livros, artigos, capítulos, enfim, uma ampla experiência profissional, um amplo conhecimento jurídico, que mostrou isso aqui nessa sua sabatina. Mas eu queria destacar aqui, presidente, um perfil humano do Messias, da sua capacidade de trabalho, da sua serenidade, do seu perfil conciliador e de diálogo. Para mim isso é fundamental numa sociedade que nós vivemos. No seu histórico aqui, ministro, fala do grande acordo do Rio Doce, anos esperando esse acordo e a sua capacidade de conciliação, do acordo de Alcântara, mas quero aqui destacar o acordo dos precatórios do Fundef. Eu fui governador do Estado, aqui eu queria cumprimentar meu senador, ex-governador Wellington Dias,
Passei 8 anos, ministro, lutando para receber o precatório que há mais de 20 anos do meu estado e não consegui. Aqui está presente o ex-prefeito de Recife. O senhor fez um grande trabalho em 9 estados, em 91 municípios, grandes capitais desse país. O João Campos, que está aqui, sabe que um processo ainda de 1998 e foi feito um acordo agora, depois de 20 anos, onde não só foram investimentos para a educação, mas garantiu essa morosidade de tantos anos numa questão que estava judicializada. Então, quero uma economia, meu caro ministro, de 19 bilhões de economia só nos precatórios do Fundef. Então, quero lhe parabenizar. Além disso, Messias, você é um homem de fé, cristão, humano, de família, justo, que são valores fundamentais na sociedade de hoje. Isso significa a sua história e o seu passado. Portanto, meu presidente, o candidato atende todos os requisitos constitucionais e legais para assumir esse cargo. Reputação ilibada, notória qualificação técnica, notável saber jurídico, experiência profissional, formação acadêmica, é um servidor público, todos nós somos servidores públicos, defensor das instituições, da soberania, da democracia, da liberdade e da justiça social. O senhor, no seu discurso aqui, ministro Messias, o senhor falou do aperfeiçoamento e da transparência e da ética da Corte, que são preocupações reais hoje, no momento que nós estamos vivendo, da transparência e da ética da Suprema Corte Federal, que é a guardião da nossa Constituição. Nesse caso, eu queria, encerrando, meu presidente, fazer aqui 2 perguntas e 2 indagações. Ministro, a confiança da sociedade na Suprema Corte repousa na percepção de absoluta imparcialidade de seus membros. Portanto, diante de processos que envolvem instituições financeiras, com forte trânsito nos bastidores do poder, como o senhor pretende balizar sua conduta? O senhor enxerga comprometimento institucional do STF no caso Master? Essa é uma pergunta muito objetiva. Dizer que a moralidade administrativa e a ética judicial, meu caro colega Messias, exigem que o magistrado não apenas seja honesto, mas que também pareça honesto aos olhos do público. Como o senhor avalia a exposição de membros de tribunais superiores em eventos ou situações que sugiram proximidade excessiva com partes interessadas em litígios? Qual será o seu critério para preservar a liturgia do cargo e garantir que o STF não seja percebido como um ambiente permeável a influências externas de grandes grupos econômicos? Diante desses episódios, meu caro ministro, o senhor acredita que o fortalecimento de um código de ética e de conduta mais rigoroso no Supremo Tribunal Federal seria o caminho para blindar a Corte de questionamentos sobre a lisura dos seus membros? Acho que essa é uma grande indagação que a sociedade e o Brasil hoje cobra. E eu não tenho dúvida, Messias, pela sua história, pelo seu currículo, você tem todo o perfil ético, moral, todos os valores para que possa representar e aí ser escolhido. E eu quero aqui declarar o meu apoio, o meu voto, por conhecer e por conviver melhor e saber o ser humano que você é, nesses 3 anos e 3 meses que fomos ministros, colegas ministros do governo do presidente Lula. Parabenizar o presidente Lula pela sua indicação, que nós estamos aqui para avaliar a sua história, o seu legado e o seu comprometimento com a nossa Constituição, com a democracia e com esse país. Então, parabéns. E que Deus o abençoe para que você possa não só passar nesta comissão, ser aprovado, e aqui eu peço aos nossos colegas, eu que estou voltando agora para o Senado, e quero dar esse testemunho da qualidade do Messias, para que a gente possa aprovar hoje no plenário e que você possa cumprir essa missão para o Brasil, olhando sempre para aqueles que mais precisam, com justiça e com ética para o nosso país. Muito obrigado, presidente.
Passa a palavra ao doutor Jorge Messias para responder as indagações. Primeiro, eu queria cumprimentar o senador Flávio Bolsonaro. Agradeço, senador, as questões que o senhor me coloca. A primeira delas diz respeito aos presos do 8 de janeiro e a sua compreensão jurídico-política de que efetivamente estariam ou não ali a ameaçar a democracia. Eu quero dizer que o 8 de janeiro, como já pude declarar, foi um dos episódios mais tristes da história recente e acho que fez muito mal ao país. Efetivamente, as pessoas que foram presas no 8 de janeiro, elas foram submetidas a um processo, foram processadas, muitas foram condenadas, algumas assinaram um acordo de não persecução penal, algumas estão presas ainda, e essa é uma situação, evidentemente, porque a prisão em si e o processo penal sempre carrega uma tragédia pessoal e familiar. Nós não podemos desconhecer. O que eu posso dizer em relação a este caso, até porque não posso antecipar julgamento, no sentido de não me colocar em posição de impedimento, é que o sistema penal brasileiro prevê mecanismos próprios de correção pela revisão criminal. Portanto, essas questões elas podem estar sendo submetidas ainda à jurisdição do Supremo Tribunal Federal e eu não vou me colocar em situação de impedimento. Mas quero dizer que, do ponto de vista do direito penal, nós temos que voltar, na minha compreensão, àquilo que é básico. A legalidade estrita, a taxatividade das condutas, a proporcionalidade das penas, a individualização da conduta e a individualização da pena. Essas questões são basilares que nós temos que nos ater dentro de um julgamento de qualquer processo penal. Processo penal não é ato de vingança. Processo penal é ato de justiça. O sucesso do sistema penal, a eficiência do sistema penal, senador Renan Calheiros, não está em empreender mais. Está em reduzir a criminalidade. Dito isso em geral, e não no caso em particular. O senhor coloca uma outra questão que é muito importante e que está no debate público atual. A discussão acerca de anistia é própria do ambiente político institucional. A crítica pública também é própria. A liberdade de expressão permite que se critique qualquer tipo de posição. Agora, a definição acerca deste tema compete a vossas excelências e não a mim, na condição de operador do direito. A anistia é um ato jurídico, político, institucional que cabe ao parlamento. Portanto, é algo que está ou poderá estar em debate nesta casa. Não acredito que meu papel, caso aprovado por vossas excelências, senador Flávio Bolsonaro, seja apresentar manifestações antecipadas a respeito de qualquer assunto, muito menos interferir, senador, no debate político. Eu acho que o ministro da Suprema Corte, ele pode atuar dentro do debate político quando solicitado, a bem de mediar conflitos, porque esta é a posição que eu acredito e que tenho levado a minha vida inteira. Na minha vida de conciliador, de pacificador, eu acredito na conciliação como método de solução de conflitos. Eu queria trazer, por fim, um dado que é muito importante em relação à fraude dos aposentados e pensionistas do INSS. O senhor me questionou se eu pedi ou não pedi bloqueio de valores do Sindinap. Eu quero afirmar categoricamente que pedi, e digo aqui até o número da ação. A ação 111 40 43 73 2025 401 3400 contra o sindicato e seus dirigentes. Foi protocolada perante a Justiça Federal. A Advocacia Geral da União cumpriu seu papel de forma absolutamente técnica e republicana. Nós apresentamos 3 lotes de ações cobrando integralmente de todas as entidades envolvidas com a fraude de aposentados e pensionistas. Aliás, um dos capítulos mais tristes da história de fraudes contra o INSS, até porque ali estava colocada uma quadrilha de atores do setor público e do privado para lesar os mais vulneráveis desse país.
mas todas as entidades foram processadas. Eu tenho aqui o documento, posso fazer chegar ao conhecimento de Vossas Excelências. Eu quero dizer que nós já bloqueamos mais de 2,33 bilhões de reais em valores e bens. E quero dizer também que neste processo nós já conseguimos devolver para mais de 4,5 milhões de aposentados e pensionistas os valores que foram indevidamente descontados, integralmente corrigidos. E isso se deu a partir de uma postura que eu, ainda na condição de advogado-geral da União, ministro Wellington Dias, resolvi adotar, que foi a postura que eu acredito, senador Rogério Carvalho, que é a postura da conciliação. Eu não fiquei discutindo a responsabilidade do Estado. Eu fui ao Supremo Tribunal Federal, mas não fui só. Conversei com a Ordem dos Advogados do Brasil, conversei com o Ministério Público Federal, conversei com a Defensoria Pública Federal, colocamos o problema, levamos o tema ao Supremo Tribunal Federal e concluímos um grande entendimento em benefício de aposentados e pensionistas. E ao lado de devolvermos os dinheiros dos aposentados e pensionistas dessa nação que foram fraudados, nós fomos imediatamente atrás daqueles que causaram fraude. A Advocacia Geral da União foi a primeira instituição a agir após a elucidação das fraudes e a divulgação pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. Todas as ações foram protocoladas, apresentadas e são de conhecimento da CPMI do INSS. Senador Márcio Bittar, cumprimento também Vossa Excelência. Agradeço de forma muito sincera o senhor ter me recebido em seu gabinete. O senhor foi muito gentil, foi muito cordato, o senhor demonstrou com toda clareza a sua posição, eu respeito. Eu acredito que a democracia tem espaço para todas as posições políticas. A democracia, ela é o regime do contraditório, ela é o regime do dissenso. A crítica política, ela existe, ela deve existir, porque a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, o pluralismo político são as coisas mais belas da nossa democracia. E eu quero dizer que o que mais me impactou na reunião que tive com Vossa Excelência não foi a sua negativa de voto, foi a gentileza com que o senhor me recebeu. Porque o senhor foi uma pessoa extremamente gentil, educada, me recebeu com toda atenção, me dedicou um tempo precioso da sua agenda, e eu sou grato ao senhor por isso. E quero dizer ao senhor, senador, com muita tranquilidade e franqueza, que caso Vossa Excelência me veja e tenha aí a honra de ser aprovado por Vossas Excelências, da minha parte, o meu espírito é sempre republicano. Eu não olho processo por nome de capa. A minha vida inteira, como operador do direito, é fazer o que é certo, da forma certa, pela razão certa. Essa é a minha conduta. No meu gabinete, durante 3 anos e 3 meses, da Advocacia Geral da União, passaram parlamentares de diferentes espectros políticos. Eu nunca deixei de atender um parlamentar porque é do partido A, do partido B, do partido C. E todos os parlamentares que eu recebi pedidos que tinham razão, saíram com seu direito ali reconhecido e deferido. Porque essa é a minha conduta. Eu sou, já como advogado-geral da União, escravo desta Constituição, que jurei prometer ainda quando ocupei o cargo de advogado-geral da União. Senador, a questão das fraudes contra os aposentados, como eu lhe disse, e a propósito da pergunta formulada pelo senador Flávio Bolsonaro, repito, foi um dos capítulos mais tristes da história desse país. Só que eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado desde o primeiro dia em que a fraude foi revelada, a partir da operação sem desconto, a partir do trabalho dos órgãos de controle, a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal, no ano de 2025, de 2 formas. Primeiro, combater a fraude do ponto de vista sistêmico. Segundo, reparar os aposentados, mas, ao mesmo tempo, proteger o patrimônio público federal. Porque, como eu disse, é a minha função, na condição de advogado-geral da União. Por fim, em relação qual é essa última questão aqui?
Bom, o senhor trata de um tema super importante, que é a questão dos honorários advocatícios, senador. Esta questão, ela foi recentemente objeto de uma importante ação direta de inconstitucionalidade, de um importante julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em que, na minha opinião, endereçou bem a questão, limitando o pagamento de honorários e submetendo esse pagamento ao teto constitucional. Eu quero dizer que, na minha função de advogado-geral da União, antes dessa discussão ocorrer no Supremo Tribunal Federal, eu já apresentei, por minha conta, a partir do meu compromisso com a moralidade pública, com a transparência, medidas concretas na condição de gestor daquela casa, de uma governança pública robusta, com auditoria, com prestação de contas, com auditabilidade. Criamos um portal da transparência para que o cidadão possa acessar de forma detalhada o valor que cada advogado público federal recebe, a matrícula, o CPF, a fonte, a razão legal pela qual ele recebe. Mas eu preciso dizer também que, ao passo de apresentar essas informações detalhadas a respeito dos honorários, de que cada membro recebe, eu também tive a alegria de dizer a respeito do trabalho que esses nossos 8 mil colegas do Brasil desenvolvem em prol da sociedade brasileira. Eu tenho muito orgulho de hoje ainda, estou afastado para me dedicar à sabatina, dirigir uma instituição que conseguiu reduzir em 3 anos 1,35 trilhões de reais do risco fiscal do judicial, que aumentou em quase 400% o aumento da arrecadação federal nos últimos anos. Eu quero dizer, pela recuperação de créditos da dívida ativa, que é o que me compete, porque são créditos devidos à União. Eu quero dizer a Vossa Excelência que hoje a Advocacia Geral da União é uma instituição que, depois de 3 anos e 3 meses, apresentou pela primeira vez, ministro Camilo, uma redução de quase 30 bilhões de reais do pagamento de dívidas decorrentes de despesas judiciais. Esse dinheiro vai se reverter para quê? Para o orçamento público federal, a benefício da sociedade, na saúde, na educação, na assistência social, ministro Wellington Dias. Eu tenho muito orgulho de participar de uma gestão, porque ninguém faz nada sozinho. Eu sou muito grato de ter uma equipe muito dedicada. Nós somos o maior escritório de advocacia do mundo, é a Advocacia Geral da União. Eu não tenho orgulho de dizer que nós respondemos por 25 milhões de processos, porque, na verdade, isso revela um problema, que é o excesso de litigância desse país. Acho que esse é um tema até que nós temos que enfrentar de forma muito precisa, porque eu sempre digo que a litigância ela é irmã gêmea da insegurança jurídica. Portanto, eu quero tranquilizar Vossa Excelência, senador Márcio Bittar, porque eu sei, a partir até da conversa que nós tivemos, que a sua preocupação é genuína. A moralidade pública, a impessoalidade, a prestação de contas impõe a todos os servidores públicos o respeito ao teto constitucional, o respeito ao regime de subsídio, o respeito à transparência. A sociedade, o cidadão, tem o direito de saber quanto cada funcionário público ganha. E estes princípios são muito caros para mim, porque eu cresci na democracia e tenho muito apreço pela democracia. O senhor colocou questões que são muito profundas para mim. Eu sou filho da redemocratização. Meus pais viveram num outro regime. Eu vivo num regime democrático. Eu fui formado num regime democrático. Eu sou filho e produto desta Constituição. Eu fui formado, graduado numa universidade pública. Fiz mestrado, doutorado numa universidade pública. Eu sou estudante de uma universidade pública. Dei aula numa universidade pública. Eu sou o beneficiário dos direitos sociais que o Constituinte de 88 legou ao povo brasileiro. Essa é a minha história de vida. E se consigo chegar até aqui, a partir do concurso público, porque o concurso público pressupõe a impessoalidade, porque o concurso público pressupõe a meritocracia, sem ter parentes no judiciário, sem ter parentes em nenhum outro cargo. Eu fui a primeira pessoa da minha família a conseguir um cargo público pelo concurso. Depois as minhas irmãs, que são médicas do SUS, também são concursadas. Para quem é filho da classe média e não tem
parente, não tem padrinho, num país que ainda luta para tirar os traços do Estado patrimonialista, isso é muito difícil. Eu venho de um Estado, aliás, eu venho de 2 estados, porque eu tenho orgulho de ter nascido em Pernambuco, mas tido a minha vida escolar no estado do Piauí, no estado do senador Marcelo Castro, no estado do senador Wellington Dias, que me acolheu com muito carinho. Esse estado me deu régua e compasso, foi onde eu tive minha vida escolar. E pelo estudo, porque meus pais eram humildes, mas meus pais nunca deixaram de investir na educação. Eu sou um privilegiado, porque ascendi à universidade pública mediante o vestibular. Me formei trabalhando. E quero dizer para o senhor que os princípios constitucionais, que eu tenho certeza, até porque nós conversamos, que Vossa Excelência tem enorme preocupação, são os mesmos princípios e valores que eu tenho nutrido a minha vida inteira. Então eu agradeço a Vossa Excelência por tratar de um tema tão importante para a sociedade. Por fim, respondendo ao meu querido ministro, senador Camilo Santana, a quem agradeço, senador, de forma muito sensibilizada, as suas palavras carinhosas e seu depoimento a meu respeito. O senhor falou algo que também me traz muito orgulho. Nós, quando chegamos na Advocacia Geral da União, senador Otto Alencar, nós encontramos centenas, milhares de processos que duravam anos e que não tinham solução, em que a conduta da administração era recorrer e não simplesmente reconhecer direitos. E isso em desfavor do povo brasileiro, em desfavor da economia que nós precisamos oferecer à sociedade. Nós tivemos a coragem, e fiz isso com Vossa Excelência, porque Vossa Excelência também teve a coragem de comigo construir esta solução do acordo dos precatórios do Fundef, fazer acordo em 9 estados. É um recurso que hoje está fluindo para a educação, para investimento em educação, para os nossos professores, em benefício da sociedade. Resolvemos problemas históricos e economizamos para o erário. Isso é a beleza da conciliação. Eu quero dizer a Vossa Excelência com muita tranquilidade que o Código de Ética e de Conduta, que é um tema que está colocado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, que está hoje na relatoria da ministra Carmen Lúcia, é uma proposta que está colocada num contexto de aperfeiçoamento da transparência do Poder Judiciário, da prestação de contas ao Poder Judiciário. Mas eu quero dizer a Vossas Excelências, tranquilizando aqui o coração de todos vocês, o meu primeiro Código de Ética está aqui. É a Constituição. Esta Constituição é o meu primeiro Código de Ética. O meu segundo Código de Ética é a minha formação de vida. O meu terceiro Código de Ética é o meu currículo. Agora, quero dizer com toda tranquilidade que qualquer medida de aperfeiçoamento do Poder Judiciário, em benefício da sociedade, em benefício da confiança que a sociedade precisa depositar neste poder, que é um poder sem voto, terá em mim apoio total. Agora, quero dizer que dentro do Supremo Tribunal Federal, senador Camilo, nós temos que construir as decisões de forma colegiada e de forma institucionalizada, respeitando as comissões regimentais. E concluo dizendo que tenho em meu favor o meu depoimento pessoal. Na Advocacia Geral da União, eu fui o primeiro advogado-geral da União, depois de 33 anos de criação da AGU, a aprovar o primeiro Código de Ética e de Conduta da Casa. Fiz isso de forma participativa, dialógica, respeitando todos os nossos advogados, mais de 8 mil no país. Este é o meu depoimento, este é o meu compromisso de vida. Muito obrigado a Vossa Excelência. Agradeço ao doutor Jorge Messias e passo a palavra ao senador Sérgio Moro, ao senador Rogério Carvalho, depois o senador Jaime Campos. Pela ordem, presidente. Pois não. Eu queria solicitar a Vossa Excelência, considerando que já estamos, eu acho que quase no meio da sabatina, que Vossa Excelência pudesse abrir o painel, presidente, para a gente iniciar a votação. Pois não, senadora Elisiane, farei como pede Vossa Excelência.
abrir o painel para a votação. Até porque as perguntas são repetitivas agora. Cadê cadê? Abrir aqui. Bora, abrir aqui. Eu abro lá da mesa e Abre da mesa, né? É. Vai lá da mesa. Isso. Vai lá. Está aberto. Estou testando lá. Já está aberto. Está indo lá testando. Senador Sérgio Moro. Senador Sérgio Moro. Primeiro, senador Rogério Carvalho. Retomar o tempo ali, presidente. Não, tá bom. 9, eu peço silêncio ao plenário ao ponto de mandar sair os assessores. Estão fazendo muito barulho. Por favor. Oi. Pois não, sem dúvida nenhuma, senador Sérgio. Terei maior paciência com Vossa Excelência. Presidente, restabelecer meu tempo ali. Já falei para 30 já. Restabelece o tempo do senador Sérgio Moro. Presidente, primeiro quero cumprimentar aqui o indicado, o ministro Jorge Messias, e as perguntas que faço fazem parte do processo... Por favor, o pessoal do lado que está falando alto, por favor, vamos parar. Vou ter que mandar a Polícia Legislativa esvaziar. As minhas indagações fazem parte do processo Sabatina e tem várias questões aqui que gostaria de colocar. Ministro, eu li aqui a sua tese de doutorado, Centro de Governo e AGU, e teria aqui algumas indagações. É um trabalho acadêmico, é um trabalho que Vossa Excelência faz e coloca uma série de questões, mas, por exemplo, na folha 229, Vossa Excelência se refere ao golpe de 2016. Eu gostaria de saber o que o senhor quer dizer com esse golpe de 2016, se é relativo ao impeachment da presidente Dilma. E essa indagação, meu ver, é importante, ministro, porque nós temos várias pessoas aqui na composição dessa comissão que votaram a favor do impeachment e têm uma opinião diferente em relação àquilo que aconteceu. O senador Davi, inclusive, o senador Pacheco, votaram a favor desse impeachment. Na folha 230, ministros, Vossa Excelência fala do papel do Judiciário no combate à desinformação. Inclusive, Vossa Excelência fala em sentido favorável à resolução do TSE 23714, que foi aquela resolução que regulou as eleições naquele período. É claro que todo mundo é contrário à desinformação no período eleitoral, mas, no entanto, aquela resolução, a aplicação dela, gerou uma série de críticas. Por exemplo, quando a oposição, agora a oposição foi proibida de fazer uma relação entre Lula e Maduro, que haveria alguma relação especial entre eles, e depois os fatos, até posteriormente à eleição, confirmaram que haveria essa proximidade entre ambos. Qual é o nível de intensidade que Vossa Excelência entende da possibilidade aí de atuação do Supremo, do Poder Judiciário, no controle da desinformação? Vossa Excelência, por exemplo, proibiria que fosse feito esse relacionamento entre Lula e Maduro na eleição de 22 ou mesmo nessa nova eleição? Vossa Excelência, ali na folha 233, fala do papel da AGU, a Procuradoria da Defesa da Democracia. Aí é uma pergunta, ministro, o que eu particularmente entendo, que a AGU não cabe ficar patrulhando a internet, como tem sido feito desde 2023. Até porque essa atuação da AGU acaba gerando uma série de distorções. Vou dar um exemplo aqui. Recentemente, a AGU começou a notificar pessoas responsáveis por postagens relacionadas ao PL da misoginia. Eu sei que estava no período de férias de Vossa Excelência, mas isso foi feito com base na construção que Vossa Excelência fez da instituição. Isso foi feito, aliás, a pedido da deputada Érica Hilton, como interessada. E até aproveitaria para fazer uma pergunta, ministro, se Vossa Excelência acha correto esse papel de patrulhamento da internet pela AGU. É o papel realmente da AGU de ficar se preocupando com essas postagens,
colocadas na internet, principalmente quando aqui não tem um risco nenhum. Qual que é o risco de se discutir o PL da misoginia dentro ali da rede social? Indagaria igualmente se teve algum parlamentar de oposição que provocou a AGU para que a AGU exercesse também esse papel de controle das postagens e se a AGU atendeu algum parlamentar da oposição que fez peticionamento junto à AGU. O país ficou, aliás, chocado, ministro, recentemente, dias atrás, quando a Polícia Federal foi pedir para a retirada de uma faixa que dizia ladrão, num momento em que o presidente da República, o Lula, iria fazer alguma espécie de ato naquela localidade. E isso foi muito criticado, inclusive pelo senador Flávio Bolsonaro, e eu também critiquei. Se é o papel da Polícia Federal fazer isso. Claro que Vossa Excelência não é responsável pela Polícia Federal, mas queria ver a opinião de Vossa Excelência, até porque a AGU tem exercido um papel semelhante, de certa maneira, em relação a postagens na internet. Ministro, uma outra indagação que, a meu ver, é bastante importante. A AGU, segundo o artigo 103, parágrafo 3º da Constituição, no processo de constitucionalidade, cabe a ela defender a constitucionalidade da lei. Até o AGU anterior, o José Levi, ele fala exercer a curadoria da lei. Ou seja, a AGU tem que defender a constitucionalidade da lei, quando ela é impugnada no processo constitucional. Com exceções, e essa é uma cota do José Levi, que foi um dos seus predecessores, com exceção quando tem jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal a favor da inconstitucionalidade da norma. Nessa perspectiva, eu queria indagar a Vossa Excelência por qual motivo a AGU deu parecer favorável à parcial inconstitucionalidade da ação de inconstitucionalidade proposta pelo PCdoB contra a lei das estatais. A lei das estatais, todos nós sabemos, foi um avanço no que se refere à melhoria da governança corporativa, lá de 2016, em decorrência do roubo da Petrobras, que aconteceu naquele período durante o governo Lula, e foi aprovado como uma melhoria. A meu ver, é um grande avanço. E quando a gente fala hoje em código de ética, ali a gente tem, por excelência, medidas para prevenir o roubo às estatais. Mas o PCdoB, dizem aí que, impulsionado pelo governo Lula, propôs essa ação de inconstitucionalidade exatamente para que fosse declarada inconstitucional parte dessas normas. Não era papel da AGU naquele momento defender a constitucionalidade integral da lei das estatais? Como que Vossa Excelência pode explicar esse posicionamento peculiar da AGU nesse caso, numa ação que fragilizou a governança das nossas estatais, e agora nós estamos vendo esses rombos enormes que estão acontecendo, inclusive aí no caso dos Correios. Por fim, ministro, eu também tenho um questionamento aqui que sou obrigado a fazer em relação ao posicionamento da AGU no tema da sistolia fetal. Até porque eu faço um comparativo, porque o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se posicionou favorável à validade da resolução editada pelo Conselho Federal de Medicina. Então há espaço, sim, para defender a legalidade e a constitucionalidade daquela norma, até porque ela não estende a criminalização, ela não muda a norma penal, mas apenas ela faz uma ressalva em relação à gestação tardia, até porque o legislador penal não entra naquelas minúcias. Mas eu tenho certeza que ninguém em bom senso pode defender um aborto a 8 meses ou 9 meses de gestação. Então não seria possível, e aqui eu rogo a Vossa Excelência que a AGU modifique esse parecer. Ainda há a possibilidade, ministro, de apresentar um parecer novo defendendo a constitucionalidade dessa resolução. Porque um aborto em 8 meses, 9 meses de gestação é inaceitável em qualquer circunstância. Isso não afeta a vigência da norma penal, da lei penal. Então esse é um posicionamento que inclusive a AGU poderia tomar em seguida ao posicionamento
do PGR. E aí, Vossa Excelência poderia, de uma maneira mais clara, poder afirmar, sim, que de fato é contra o aborto ou a interrupção voluntária da gravidez fora das hipóteses legais. Para finalizar, presidente, o Código de Ética do Supremo Tribunal Federal, regras de suspeição e impedimento. Nós temos visto essas regras do processo serem ignoradas por ministros do Supremo Tribunal Federal. Em particular, me refiro aqui às decisões do ministro Dias Toffoli, no caso do Banco Master, antes dele ser, vamos dizer assim, afastado ou ele se afastar do processo. Como é que vai ser o procedimento de Vossa Excelência? E para finalizar, ministro, aqui eu vou deixar muito claro, não tenho nada contra a pessoa de Vossa Excelência, mas eu entendo, e aqui faço minhas palavras do senador Márcio Bittar, que não é o momento de nós preenchermos essa vaga no Supremo Tribunal Federal. Temos uma eleição logo mais, daqui a alguns meses, e o tema Supremo Tribunal Federal será objeto dessas eleições. Deixemos ao próximo presidente da República que faça essa escolha, porque a população vai poder escolher se quer a continuidade desse modelo de um Supremo Tribunal Federal intimamente ligado ao presidente Lula, ou se quer um modelo diferente. E quem sabe o próximo presidente, não sendo Lula, pode fazer o que ele prometeu em 22, mas não cumpriu. Indicar pessoas que não sejam tão próximas a ele. Porque quando indica pessoas tão próximas a ele, como foi o advogado pessoal dele, o ministro, que era muito próximo também politicamente a ele nas eleições de 22. E agora, Vossa Excelência, advogado-geral da União, isso, de certa maneira, fragiliza a visão que nós temos do Supremo Tribunal Federal de ser uma corte que tem que estar distante e independente do Poder Executivo. Por isso, né, como disse, nada pessoal em relação a Vossa Excelência, tem essas questões que são importantes, a meu ver, serem respondidas, mas entendo que não é o momento do preenchimento dessa vaga ao Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, presidente. Parabéns. Governador. Senador Rogério Carvalho. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, eu lamento muito nós estarmos numa democracia, todo mundo falar em nome da democracia, mas falar de uma democracia parcial. Eu pergunto se aqui, por conta do término ou da proximidade do término do mandato de vários senadores, se algum senador abriria mão da sua prerrogativa de votar num candidato que está em sabatina neste momento ao STF, porque o mandato está no último ano. Quando a gente fala em democracia e quando a gente fala no voto popular, se a gente acreditasse de fato, quando eu falo a gente, a totalidade, a maioria, eu acredito que concorda e defende essa democracia, o povo delegou poderes plenos a um presidente da República por 4 anos. E ninguém tem o direito de levantar suspeição sobre a autoridade de um presidente eleito pela vontade popular, pela maioria dos brasileiros. Isso, sim, é o que nós vimos em 8 de janeiro e antes do 8 de janeiro de 2023. O desrespeito. Vilipendiaram a nossa democracia e vêm aqui, nesta comissão, falar em coitadinhos. Não existe coitadinho para aqueles que agridem o Estado democrático de direito, a democracia e o respeito às liberdades efetivas que o povo exerceu ao escolher um presidente da República. Nós não podemos achar isso normal e normalizar esse tipo de atitude no parlamento. Num parlamento onde as pessoas são eleitas. Num parlamento em que as pessoas deveriam estar aqui respeitando a supremacia do voto e da vontade popular. Eu fico extremamente indignado. Não é com raiva, é com indignação. Porque no discurso todo mundo é democrático, mas
ao se manifestar, revelam o seu autoritarismo intrínseco, imanente a uma forma de pensar o Brasil e as instituições. Então, eu quero aqui me dirigir ao sabatinado Jorge Messias, que com certeza eu creio na sua aprovação, porque Vossa Senhoria hoje aqui demonstrou com as suas palavras qual deve ser o papel de um magistrado, de um juiz da Suprema Corte. De um juiz da Suprema Corte que tem que ter como elemento não a sua vontade pessoal, não a sua posição política, ideológica construída ao longo da história, que todos têm. Porque alguns vêm aqui e tentam passar a ideia de que são desprovidos de ideologia. Todos têm a sua ideologia. Mas quando se senta àquela cadeira e veste aquela toga, ali a ideologia é a referência da Constituição para construir justiça e garantir os direitos fundamentais de um povo e que conduz uma nação, que é a Constituição Federal. Portanto, eu acredito que este Senado não vai incorrer no erro, mais um erro, de praticar a antidemocracia, ou a agressão à democracia com este argumento falho, fraco, de que Vossa Excelência foi indicado e que a indicação... Por quê? Porque esse presidente não é o da vontade que eles queriam impor pela força. Porque este presidente foi imposto pela força do povo, do voto popular. Que esse discurso não prevaleça neste momento, porque estaria este Senado reforçando aquilo que nós vimos com o questionamento das eleições, aquilo que nós vimos na tentativa de um golpe, e mais, na tentativa de praticar um homicídio contra o presidente eleito, contra o vice-presidente e contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E não foi só uma tentativa, foi o ato de destruir os símbolos da República. O Congresso Nacional, o Poder Judiciário e a Presidência da República, que não é de Lula nem de ninguém, é do povo brasileiro, é do Brasil. E aqui, agora, vem com o mesmo discurso, eles não aprenderam. E espero que essa dosimetria não passe, sabe por quê? Porque se passar essa dosimetria, passará qualquer coisa por debaixo dessa ponte. Este rio vai continuar querendo desvirtuar uma democracia grande como é o Brasil. Nós estamos dando exemplo no mundo. Os Estados Unidos não conseguiu punir uma tentativa de golpe com o ex-presidente e atual presidente. Nós punimos. Isso é pedagógico. Isso mostra a força das nossas instituições e da nossa democracia. E, por fim, eu quero dizer que a vossa indicação e que a aprovação do vosso nome vai trazer para o STF maturidade, experiência, competência. Vossa Excelência não estará lá a serviço nem da CIA, nem do FBI, nem de interesses externos ao Brasil que tentaram destruir a nossa economia. Todos os grandes campos da nossa economia foram atingidos. Sabe por quê? Porque hoje nós seríamos a maior indústria da construção civil do mundo. Porque a Petrobras era a quarta empresa petrolífera do mundo. Voltou a ser a primeira da América Latina, mas tudo isso foi atacado, vilipendiado. Porque se exerceu a magistratura com o objetivo de atender interesses escusos externos, subterrâneos. Criou-se fundos para manipular o dinheiro público que deveria ser devolvido ao Estado brasileiro. Portanto, eu acredito que Vossa Excelência, ministro do STF, honrará cada brasileiro e cada brasileira sentado naquela cadeira. Boa sorte e parabéns por estar aqui neste dia, porque para chegar aqui, Vossa Excelência já trilhou um grande caminho. Cabe a nós fazer justiça de verdade
com honradez e dar valor a quem de fato construiu uma vida de valor. Muito obrigado. Senador Jaime Campos. Senhor presidente, querido senador Otto Alencar. Quero lembrar que o painel está aberto, os senadores podem votar já no painel. Senhor presidente, senador Otto, senhoras e senhores senadores, senhor sabatinado doutor Jorge Messias, mas eu quero mais nada saudar aqui, com a devida vez e permissão, senhor, o velho e querido amigo, nosso ministro Zé Moço, que nos honra com sua presença hoje nessa comissão aqui. Doutor Jorge, eu serei rápido, vou mudar um pouco o foco das indagações aqui e das falas que ouvi. Até porque são assuntos relevantes e importantes para a minha região do Centro-Oeste, sobretudo para o Mato Grosso. São temas de interesse nacional, claro, mas sobretudo para o Mato Grosso. Em relação ao marco temporal das terras indígenas e as questões de segurança jurídica. O setor produtivo de Mato Grosso enfrenta crescentes insegurança jurídica diante da controvérsia sobre o marco temporal das terras indígenas e especialmente em áreas consolidadas há décadas com produção agrícola intensiva e relevante para a contribuição do PIB nacional. Caso venha integrar o STF, Vossa Excelência entende que a Corte deve prestigiar situações consolidadas de boa-fé dos produtores rurais. Quais critérios objetivos defende para evitar a revisão indefinida de títulos de propriedades e assegurar a previsibilidade ao agronegócio? Essa é a pergunta primeira. Segunda, Ferrogrão, o impacto logístico em relação ao nosso agronegócio. É fundamental que tenhamos essa ferrovia. A ferrovia considerada Ferrogrão é essencial para reduzir os nossos custos de logísticas e aumentar a competitividade do agronegócio mato-grossense no mercado internacional. No entanto, a obra permanece paralisada por decisões judiciais e questionamentos ambientais. Qual deve ser, na visão de Vossa Excelência, o papel do STF para impedir que controvérsias jurídicas se convertem em entraves permanentes ao desenvolvimento econômico? E é possível, indaga Vossa Excelência, compatibilizar a proteção ambiental com a execução célere de obras estruturantes dessa magnitude? Terceira pergunta, senhor ministro. Licenciamento ambiental, regularização fundiária e previsibilidade ao produtor. Produtores rurais têm enfrentado insegurança e morosidade em processos de licenciamento ambiental, regularização fundiária e o que impacta diretamente ao nosso crédito, investimento e expansão da produção. Como Vossa Excelência avalia a possibilidade do STF fixar parâmetros mais claros e vinculantes que reduzem a subjetividade administrativa e judicial nesse processo? Em sua visão, até que ponto o judiciário pode atuar para garantir maior previsibilidade sem invadir a esfera legislativa? Concluindo, senhor presidente. Quarta pergunta. Fronteiras, tráficos e impactos diretos no campo. Mato Grosso possui, senhor ministro, extensa fronteira com a Bolívia, sendo uma rota relevante para o tráfico de drogas e crimes correlatos, que afetam diretamente propriedades rurais, a logística e a segurança do campo. Vossa Excelência entende que o STF pode contribuir para fortalecer o enfrentamento ao crime organizado em regiões de fronteira, especialmente que se diz respeito à cooperação entre a União, Estados e a validação de instrumentos jurídicos para eficazes à repressão. Ainda nesse contexto, ministro, indago qual seria a sua opinião sobre a descriminalização de drogas levada ao cabo pelo próprio Judiciário, notadamente pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a indagação que eu quero fazer ao senhor, a Vossa Excelência, e desejo boa sorte. Meu líder, tá bom? A palavra ao doutor Jorge Messias.
tinha um papel aqui, eu tinha anotado. Onde é que está? Bom, eu agradeço as questões formuladas pelo senador Sérgio Moro. Vou me ater atentamente, senador, às questões que Vossa Excelência me coloca. Primeiro, o senhor coloca a minha tese de doutorado e agradeço sensibilizado pelo fato de o senhor ter lido este trabalho, como o senhor mesmo lembrou e foi honesto de dizer, é um trabalho acadêmico realizado dentro de uma perspectiva acadêmica, dentro da liberdade acadêmica, em que a gente tem, a partir de um rigor científico, metodológico, que sustentar uma tese perante uma banca de doutorado. Veja, quando eu coloco a discussão a respeito do processo de impeachment da presidenta Dilma e qualifico como um golpe de 2016, eu claramente coloco na perspectiva de uma visão política de uma parte da sociedade brasileira que assim entendeu. Eu, em momento algum, desqualifico o processo institucional levado a cargo por este parlamento. Até porque, naquela oportunidade, também estava acompanhando a presidenta Dilma Rousseff em todas as sessões deste impeachment e estive com ela aqui no dia em que ela veio fazer a defesa pública. Processo este que foi presidido pelo ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Então, coloco a expressão da forma como ela é, uma crítica política ao processo. Na questão relacionada ao papel do Judiciário no combate à desinformação e à atuação do Supremo, trago à tona uma reflexão que faço a partir do tema central da minha tese. O que é que eu discuto na minha tese é importante explicar para a sociedade brasileira. Eu trato a minha tese a partir da teoria dos riscos globais e chamo a atenção de que os riscos globais que estão hoje deslocalizados, de difícil previsão e que causam grande impacto a toda a sociedade, eles precisam ser respondidos a partir de um centro de governo muito bem estruturado do Estado brasileiro para responder a esses desafios. Nós estamos falando de pandemia, nós estamos falando de crises financeiras, nós estamos falando de riscos digitais, nós estamos falando de fraudes financeiras, nós estamos falando de uma série de questões que afetam a vida de milhões de brasileiros e que o Estado brasileiro precisa se organizar para responder a essas questões. Dentro da minha perspectiva acadêmica, sustentei que a unidade jurídica responsável por integrar, por excelência, o centro de governo, que auxiliaria o Estado brasileiro a responder esses riscos globais, uma teoria do sociólogo Erich Beck, seria a Advocacia Geral da União. E trago, evidentemente, a partir de dados e evidências empíricas, essas questões. Obviamente que o papel do Judiciário no combate à desinformação, ele está limitado ao devido processo legal. E o devido processo legal pressupõe o quê? O juiz natural, pressupõe a ampla defesa e o contraditório, mas ainda que eu gostaria de chamar a atenção, até porque é o que eu acredito, a liberdade de expressão é sempre o farol que nós devemos perseguir. A democracia, que é um valor fundamental que eu defendo, um princípio democrático, ele é sempre o princípio continente. Por quê? Porque as liberdades individuais, as liberdades de imprensa, a liberdade de expressão, o direito à crítica, dele decorre. Não é nada fácil uma decisão judicial, seja do primeiro grau ou do Supremo Tribunal Federal, em qualquer tema que envolva o tema de desinformação. Até porque, como o senhor lembrou, desinformação ainda é um conceito vago. Eu advogo a tese de que o melhor espaço para que este tema seja tratado seja o Parlamento. O Parlamento Federal, hoje, pode dar uma grande contribuição para discutir o tema do ponto de vista da sua legalidade, definindo de forma taxativa o que compreende por desinformação. Eu acho que o Senado Federal, quero lembrar, estava aqui nesta casa, aprovou o chamado PL das fake news. Aprovou e levou o tema para apreciação da Câmara dos Deputados. Portanto, o tema está hoje em análise pelo Parlamento Federal.
Quando o senhor fala da resolução do Tribunal Superior Eleitoral no contexto das eleições de 2022, esta resolução se dá exatamente como uma resposta a uma ausência de regulação do tema pelo Parlamento. E eu quero lembrar que este assunto foi levado ao Supremo Tribunal Federal a partir de uma ação direta de inconstitucionalidade, e o Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade desta resolução. Mas eu concordo com o senhor. Eu acredito que, do ponto de vista jurídico, como operador do direito, nós temos que sempre nos afastar de conceitos vagos, porque são perigosos do ponto de vista da interpretação judicial e da aplicação da norma ao caso concreto. Um outro ponto que o senhor traz, que eu gostaria de responder com toda a franqueza, que é o tema do PL da misoginia, que é um tema recente. Veja, o senhor bem lembrou, eu estou afastado da Advocacia Geral da União desde o começo do mês para me dedicar integralmente à sabatina. Eu não participei de nenhuma decisão em relação a este caso concreto, mas eu também não posso me eximir da responsabilidade do que foi feito do ponto de vista institucional. O que é que estava em jogo ali? Foi feita uma representação por uma parlamentar federal, esta representação foi examinada e, concretamente, houve uma avaliação técnica por servidores públicos técnicos que têm autonomia técnica e ali entenderam que havia presente elementos de desinformação a partir da regulamentação que foi feita pela PNDD, até porque eu quero esclarecer o que é que aconteceu no caso concreto. O projeto de criminalização à misoginia foi aprovado por unanimidade por esta casa. Este projeto foi um projeto do Senado Federal e foi à Câmara dos Deputados para votação. O que aconteceu? Algumas pessoas passaram a divulgar o projeto com trechos inautênticos. Incluíram no projeto artigos, dispositivos que não foram aprovados por esta casa, levando ao debate público a conclusões equivocadas. Portanto, a parlamentar federal provocou a Advocacia Geral da União. E lá, o exame ele não é personalíssimo. O exame que é feito é a partir da base legal, dos elementos fáticos que são apresentados, da prova da ilicitude, e a conclusão é técnica. Agora, eu quero dizer com toda a franqueza para Vossa Excelência, aproveitando e agradecendo a pergunta, ninguém está imune a erro. Ninguém está imune a erro. Toda vez que nós estamos diante de um debate difícil, que é o tema de liberdade de expressão, direito à crítica, ainda que dura, você muitas vezes entra em zona gris, e esta zona pode levar o operador do direito a tomar decisões que não são as melhores. Não há qualquer problema em revisar condutas, em ajustar os rumos. E foi isso que eu fiz imediatamente quando eu interagi com o responsável pela casa, o Dr. Flávio Roman, que nos acompanha, e pedi a ele que checasse especificamente o tema da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. E a casa, de forma correta, corrigiu os seus rumos. Então eu quero dizer que a crítica, ela foi ouvida e a crítica ela foi respondida dentro daquilo que nós compreendemos do Estado de Direito. Presidente, só uma questão aqui antes de prosseguir, agradeço as respostas. Vai ter eu tenho tréplica depois, não? Eu tenho direito à tréplica, né? A nenhum senador. Tá. Nenhum Mas então, senador. eu só queria... Até porque nós temos ainda 20 senadores inscritos, certo? E todos tiveram direito à palavra. Então, só peço esclarecimento, presidente, porque eu fiz uma pergunta objetiva sobre a questão do Maduro, que foi proibida a hora oposição, agora mais em 22. Ele não terminou ainda de responder, senador Sérgio Moro. Acredito que ele vai responder, porque ele não concluiu ainda. Houve antecipação de Vossa Excelência, mas ele ainda não concluiu a fala dele. Agradeço ao presidente Otto, senador Sérgio Moro, especificamente em relação ao caso que o senhor me questiona, do senhor Maduro, eu quero dizer a Vossa Excelência que não compete a mim a discussão a respeito da política externa desse país. Esta é uma competência privativa do presidente da República com o auxílio do Ministério das Relações Exteriores. O que eu defendo é o que está na Constituição,
que é a relação pacífica entre os povos, o respeito à soberania, o respeito à autodeterminação dos povos. Agora, se o senhor quer saber, e posso lhe dizer com tranquilidade qual é o meu conceito de democracia, eu lhe digo. O meu conceito de democracia, senador Sérgio Moro, é o conceito em que nós temos um Estado de Direito que respeita as liberdades. O meu conceito de democracia é um conceito que expresse a maior forma de prestigiar a sociedade, que é o voto popular. O meu conceito de democracia é a liberdade à crítica, é a liberdade à opinião. O meu conceito da democracia é o respeito à oposição, é o respeito às minorias. Este é o meu conceito de democracia. Eu não tenho condições, nem na função que eu ocupei, e nem na minha atual condição de sabatinado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, de me imiscuir em questões relacionadas à política externa. Mas, ministro, estaria tentando... Aí a pergunta era se o vídeo... Senador Sérgio Moro, Vossa Excelência não pode interromper. O regimento não permite. Não é isso que eu perguntei. Senador Sérgio Moro, o regimento não permite. Mas não é isso que eu perguntei. A proibição de divulgação. Vossa Excelência não pode. Da vínculo entre Maduro e Lula. Não deve interromper a opinião do quem está falando. Vossa Excelência está infringindo o regimento do Senado Federal. Não, mas Vossa Excelência está infringindo o Senado Federal. Presidente Otto, pela ordem. Quando ele concluir, eu passo a ordem para Vossa Excelência. É uma questão de ordem sobre exatamente isso. Deixa ele concluir. Eu agradeço Vossa Excelência me assegurar o direito à palavra e quero deixar mais uma vez assentado. Não compete ao advogado-geral da União, nem a minha condição atual de sabatinado, me imiscuir em agenda de política externa ou de relações internacionais. Esta é uma competência privativa do Presidente da República com o auxílio do Ministério das Relações Exteriores. O que eu posso lhe dizer, do ponto de vista principiológico, é o que eu acredito de democracia efetiva. E em relação à democracia efetiva, quero crer que nós temos, comungamos dos mesmos valores e dos mesmos princípios. Quero continuar respondendo a Vossa Excelência quando o senhor traz o tema da questão relacionada à lei das estatais. O senhor toca num ponto fundamental. O senhor realmente lembrou um ponto, senador Sérgio Moro, muito importante, que é o dispositivo constitucional do artigo 103, parágrafo 3º, que estabelece o papel do advogado-geral da União. E é muito importante a gente separar o papel do advogado-geral da União da instituição advogado-geral da União. A condição própria de advogado-geral da União está estabelecida na Constituição pela defesa da constitucionalidade das normas. Agora, é bem verdade que o Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, avançou nesta compreensão, dando liberdade ao advogado-geral da União para expressar um posicionamento jurídico, também da forma como o senhor lembrou, desde que lastreado em precedentes consolidados. O que aconteceu no caso concreto que eu gostaria de explicar para Vossa Excelência? O que aconteceu é que um partido político manejou uma ação direta de inconstitucionalidade que pedia a declaração da inconstitucionalidade da norma. Este processo foi levado ao Supremo Tribunal Federal, foi distribuído a um relator. O relator, de forma monocrática, antes de ouvir a posição da Advocacia Geral da União ou da Procuradoria Geral da República, deu uma decisão. A decisão acolheu pedidos de forma parcial desse partido político e entendeu pela inconstitucionalidade pontual de dois dispositivos. Um que vedava a ocupação de cargos em diretorias e em conselhos de administração de empresas estatais por ocupantes de cargo em comissão de livre provimento, e um outro específico relacionado às questões de participação na política, na vida pública, na vida partidária. Após a decisão monocrática do ministro relator Ricardo Lewandowski, o tema veio ao advogado-geral da União, assim como foi ao procurador-geral da República, para manifestação. Nesse interstício, a aplicação da medida liminar passou a ter efeitos numa série de situações. E o que acontece concretamente é que quando a manifestação foi apresentada considerando esta realidade. Até porque o próprio ministro relator fundamentou a sua decisão com precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Agora eu quero dizer que eu acho que o grande problema deste tema foi a demora do Supremo Tribunal Federal em julgar um assunto tão importante. Eu quero dizer que eu, na condição de procurador da Fazenda Nacional, eu me engajei na construção da Lei 13.303, que é a lei das estatais, assim como também, senador, do Decreto 8595, que é o decreto que regulamenta a lei. Eu gostaria que aqui, até nessa oportunidade, se o presidente me permite, de louvar a iniciativa do senador Renan Calheiros, porque foi na presidência de Vossa Excelência, senador Renan Calheiros, que por sua iniciativa o senhor conduziu uma ampla agenda voltada ao desenvolvimento nacional e de superação de temas do ponto de vista legislativo históricos. A disposição de uma regra geral para todas as estatais já estava há muito tempo no 173 da Constituição e nunca foi regulamentada. O presidente Renan Calheiros teve a coragem de assumir essa discussão e o benefício que a sociedade trouxe a partir da melhoria da governança das estatais é inegável. Eu, inclusive, na peça, fiz questão de destacar isso, da importância que foi a lei das estatais e ainda é para a melhoria da governança das nossas empresas. Carta de serviços, transparência total, um novo regime de licitações e contratos, o maior rigor técnico na indicação de cargos de gestão e de conselho fiscal, os comitês. Portanto, eu tenho total acordo com Vossa Excelência em relação ao avanço que foi a lei das estatais. E quero dizer o seguinte, tão logo o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento, eu me apressei em parabenizar o julgamento e a solução encontrada, porque pacificou o tema. A melhor perspectiva que nós temos que ter para as grandes questões de ordem constitucional é um julgamento célere, porque estabiliza as relações jurídicas, oferece segurança jurídica, dá previsibilidade aos gestores. Essa é a questão central. Portanto, agradeço também ao questionamento de Vossa Excelência em relação a um tema tão importante. Bom, o senhor coloca também o tema da sistolia fetal e me apresenta a posição do Procurador-Geral da República, que, de forma diferente, se manifestou pela constitucionalidade da norma do Conselho Federal da Medicina. Tem todo o meu respeito, tem todo o meu apreço. Aliás, o doutor Paulo Gonet é um dos constitucionalistas mais brilhantes que esse país possui. Um homem de bem, um homem íntegro, um homem digno e que orgulha o trabalho do Ministério Público Federal do nosso país. Eu quero dizer que quando nós somos confrontados com posições jurídicas diferentes, nós não nos utilizamos dessas posições jurídicas diferentes para estabelecer dissensos, mas para construir convergências. Eu não tenho problema nenhum de acatar o pedido de Vossa Excelência e estudar o parecer do Procurador-Geral da República e rever o tema. Posso fazê-lo. Vou estudar o assunto, me comprometo a estudar o assunto. Mas eu quero dizer que o entendimento que eu expressei, defendendo a legalidade, defendendo a separação de poderes, o fiz com clareza, porque acredito nesses princípios. Agora, não me diminui em nada estudar novos argumentos, ser confrontado com novos fundamentos, dialogar com novos atores. Aliás, eu queria até fazer um elogio, viu, senador Otto Alencar, o senhor que é médico, eu fui recebido com muita gentileza, com muita fidalguia pelo doutor Irã Galo. E quem é o doutor Irã Galo? É o presidente do Conselho Federal de Medicina. O presidente do Conselho Federal de Medicina me deu um abraço, me recebeu e naquele momento me comprometi com ele de que todos os temas relacionados à saúde desse país, eu, caso aprovado, seja para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, eu me comprometi com ele de ouvir o Conselho Federal de Medicina antes de tomar qualquer decisão. Eu acho que este é um bom passo sempre, porque o diálogo sempre nos ajuda a evoluir. Finalmente, quanto ao Código de Ética do Supremo Tribunal Federal, eu quero renovar a minha posição, trazida aqui em outras questões formuladas por seus pares. O meu compromisso sempre será com o aperfeiçoamento do sistema de justiça.
A democracia, acredito que ela está sempre se democratizando. Eu tenho total engajamento em qualquer medida que seja colocada para o aperfeiçoamento do sistema de justiça, para a ampliação da transparência, para a ampliação da prestação de contas, porque eu não me considero, eu sou um funcionário público a vida inteira, eu não conheço nenhuma outra função que nem a função pública. Eu sempre exerci o ofício de servidor público. Eu não acho que o ministro da Suprema Corte seja diferente de qualquer outro servidor público. E como servidor público deve ter transparência, deve prestar contas e quero assumir perante Vossas Excelências um compromisso, inclusive, independente de aprovação ou não do Código de Ética, porque, como disse, o meu primeiro Código de Ética está aqui. Caso Vossas Excelências me deem essa confiança, eu me comprometo a Vossas Excelências a publicar integralmente no site do Supremo Tribunal Federal as minhas agendas, com o nome das partes, os processos, os temas que eu irei tratar, meus compromissos acadêmicos. Tenho total franqueza de dizer isso para Vossas Excelências, porque esta é a minha conduta atual. Quem é do servidor do Poder Executivo já está submetido a regras de condutas e regras éticas muito rigorosas. Eu me submeto a uma comissão de ética pública, eu preciso anualmente prestar contas da minha evolução patrimonial, são questões normais para mim. Portanto, eu agradeço a Vossa Excelência pela oportunidade que me confere de tratar de um tema de tamanha importância. Por fim, senador Jaime Campos, o senhor me coloca temas muito importantes e quero lhe dizer aqui com absoluta objetividade por conta do tempo. E o nosso presidente atento aqui já me cobra com razão. Marco temporal e o tema do julgamento do Supremo Tribunal Federal, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal adotou recentemente uma posição. O julgamento ocorreu, ele está em sede de embargos de declaração. Eu terei, eventualmente, que julgar, caso Vossas Excelências me aprovem. Portanto, eu não posso antecipar julgamento, mas eu posso antecipar princípios, que são mais importantes nesse momento. Eu acho que o grande papel do juiz, seja o juiz de primeiro grau ou o juiz constitucional, é olhar sempre qualquer decisão buscando a paz social, buscando a segurança jurídica, buscando a previsibilidade. Eu não acredito, senador, que no direito, necessariamente, o papel do juiz é trabalhar dentro de uma perspectiva de jogo de soma zero. Um ganha, o outro perde. Eu aprendi na vida que a melhor forma que nós temos de compor os conflitos de interesse desse país, principalmente conflitos fundiários, é a conciliação, é o diálogo, é a pacificação. Este que vos fala foi o primeiro advogado-geral da União a ter a coragem de assinar um acordo no Supremo Tribunal Federal reconhecendo o direito ao pagamento à indenização justa a um proprietário de terra que tinha um justo título na região, no estado do Mato Grosso, numa terra indígena que estava há anos em conflito. A pacificação social se dá por aí, pelo reconhecimento de direitos. Nós não podemos transigir naquilo que a Constituição estabelece. Mas nós também não podemos retirar do proprietário de terra legítimo um direito à justa indenização ou uma pacificação. Não acho que a solução esteja colocada com uma única ferramenta. Nós temos como julgador, caso Vossa Excelência me dê esse voto de confiança, a compreensão de compor interesses, olhando sempre essa perspectiva. Como é que nós vamos encontrar a melhor solução para a paz social? Para respeitar o direito à propriedade privada e para respeitar o direito aos povos indígenas. É possível conciliar. Fizemos um acordo histórico na região do Paraná, na terra do ministro Sérgio Moro, que após 40 anos nós conseguimos entregar, a partir do pagamento por compra de terra, os direitos dos indígenas Avá-Guarani, que foram ali deslocados com a usina de Itaipu. Esse é o meu exemplo de vida. É pelo diálogo, é pela conciliação. O melhor depoimento que eu posso dar a Vossa Excelência é a forma como eu procedo na minha vida, na minha conduta profissional. O senhor coloca outro tema muito importante, que é a questão da Ferrogrão. Ferrogrão, o ministro Renan Filho está aqui para não me deixar mentir. Eu, desde o primeiro momento, me engajei
de forma direta na busca de uma conciliação para destravar o projeto. A pior coisa para um projeto de desenvolvimento essencial para o país é a demora. A demora é terrível, porque você não consegue planejar, você não consegue fazer uma tomada de decisão com previsibilidade. A insegurança jurídica milita contra o desenvolvimento nacional. E o meu conceito de desenvolvimento a partir da perspectiva ambiental é um desenvolvimento sustentável. Não há que se ter antagonismo entre a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico. Nós podemos conciliar as duas coisas. É preciso ter clareza nas condicionantes ambientais, é preciso ter clareza na oitiva aos povos indígenas, aos povos originários, mas tudo isso pode ser feito em benefício do desenvolvimento. No Supremo Tribunal Federal, eu espero concretamente que este julgamento ocorra com celeridade, porque é do interesse da nação. É um projeto vital para o país. E acho que Vossa Excelência traz um ponto que é muito importante para o desenvolvimento sustentável, inclusive, porque ambientalmente é mais recomendável. Fronteiras e o impacto no campo. As fronteiras nacionais passam por um drama que nós não podemos desconhecer. O avanço do crime organizado, com a passagem de tráfico de armas, de drogas, a entrada de entorpecentes, é um problema que nós temos de reconhecer. A segurança pública, ela não se faz com medidas simplistas, ela se faz com um grande entendimento nacional, como o Congresso Nacional fez recentemente. A aprovação por este Congresso Nacional do projeto de lei antifacção que endurece e qualifica o crime de organização criminosa para combate às facções, para combate à lavagem de dinheiro, é muito importante. Vossas Excelências deram uma grande contribuição ao país e certamente darão, a partir de recursos até que foram estabelecidos na própria lei, condições para que os órgãos de segurança pública possam cumprir o seu papel. Por fim, o tema da descriminalização da droga. Eu quero dizer que este é um tema que compete a Vossas Excelências. O papel do Supremo Tribunal Federal não é atuar como legislador positivo. Não acredito que o Supremo Tribunal Federal seja uma terceira casa legislativa. Criminalizar ou deixar de criminalizar é papel do Congresso Nacional, dentro do princípio da legalidade estrita. Eu não fujo do princípio. Não acredito que seja papel do Supremo Tribunal Federal adentrar numa competência que é de Vossas Excelências. E digo mais, aprendi desde pequeno que eu não devo enfiar meu pé no sapato alheio. Eu creio que cada poder tem um papel a cumprir e pode cumprir muito bem o seu papel. Eu, se tiver a confiança de Vossas Excelências, me comprometo a ter respeito absoluto a esse limite. Por quê? Porque eu acredito que não há coisa pior nesse país do que um juiz que não tenha conhecimento claro do seu limite. E Vossa Excelência terá em mim, caso me dê essa confiança, um juiz que conhece bem o seu limite e respeita este poder, porque passei aqui 4 anos da minha vida e aprendi a importância da política nesses corredores, conversando com Vossas Excelências, evoluindo com Vossas Excelências. E quero dizer que daqui saí um servidor público melhor. Muito obrigado pela oportunidade, senador Jaime Campos. Presidente, uma questão de ordem, por favor. Senador Eduardo Girão. Muito obrigado, presidente. O meu encaminhamento, que eu faço o pedido aqui para o senhor, com fundamento no artigo 403 do Regimento Interno do Senado Federal, é justamente buscando que a gente tenha uma maior produtividade aqui nessa sessão tão importante, nesse debate, nessa sabatina, presidente. O senador Sérgio Moro suscitou uma questão que incomoda bastante, que é a falta de réplica, de tréplica, até porque a gente precisa se aprofundar. Eu queria dizer que essa sabatina hoje, acompanhada por todo o Brasil, ela tem por objetivo, nos termos do artigo 52, inciso 3º, a linha A, da Constituição Federal, a aprovação prévia por esta Casa do nome indicado pelo excelentíssimo senhor presidente da República para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A função desta comissão, nesta arguição, é verificar substancialmente e não apenas formalmente
a compatibilidade do indicado com os deveres do cargo. Essa verificação substancial, contudo, depende de método. E o método pelo qual a arguição se desenvolve, embora pareça matéria acessória, define se a sabatina será efetiva ou se será mera formalidade. A prática consagrada nesta comissão tem sido a de conceder ao senador inscrito tempo regimental para perguntar, ao cabo do qual o indicado responde de forma global. Essa prática, embora amparada em precedentes, produz efeito que merece registro. Ela permite ao sabatinado escolher, entre as perguntas formuladas, quais responderá com profundidade e quais responderá apenas de passagem. A escolha cabe a quem está sendo sabatinado, não a quem sabatina. Em consequência, perguntas centrais para o juízo desta casa frequentemente recebem um tratamento sumário, enquanto perguntas periféricas absorvem o tempo da resposta. O senador, ao fim, não dispõe de oportunidade regimental para exigir o esclarecimento das primeiras. Vale registrar, senhor presidente, neste ponto, que o método de pergunta formulada com resposta global não corresponde à tradição processual brasileira. O Código do Processo Civil, em seu artigo 459, e o Código do Processo Penal, em seu artigo 212, estabelecem ambos o regime da pergunta direta com resposta imediata, aplicável à oitiva de testemunhas em qualquer processo judicial no país. O ordenamento brasileiro, portanto, considera esse método adequado ao exame de uma testemunha comum em litígio ordinário. A esta comissão cabe, em coerência institucional, deliberar se o exame de um candidato a ministro do Supremo, tarefa de gravidade evidentemente superior, merece padrão de rigor inferior ao que a lei brasileira destina a uma testemunha qualquer. Acresce ainda, senhor presidente Otto, lhe cumprimentando pela condução dos trabalhos, uma consideração de coerência constitucional que esta comissão não pode ignorar. O Supremo Tribunal, no exercício de sua competência penal originária, interroga os cidadãos sujeitos à sua jurisdição segundo o método da pergunta única com resposta imediata. Cada ministro formula sua pergunta, o réu responde e a próxima pergunta é feita em sequência. É o que se verifica em qualquer ação penal de foro privilegiado em curso na Corte, conforme registro público das transmissões oficiais do próprio tribunal. Esse é o método que o Supremo, ele próprio, considera adequado ao exame de cidadãos comuns sob a sua jurisdição. Cabe, então, a esta comissão a pergunta inevitável. Poderia o Senado Federal, ao examinar candidato à magistratura desse mesmo tribunal, aplicar a ele método de rigor inferior ao que essa corte aplica aos cidadãos por ela julgados? A resposta há de ser negativa e tem fundamento expresso no texto constitucional. O artigo 5º caput estabelece a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O artigo 1º, parágrafo único, declara que todo o poder emana do povo. Não cabe, em arquitetura republicana, ter cidadãos de primeira e de segunda classe, nem nos tribunais que o julgam, nem nas casas que examinam quem poderá vir a julgá-los. O candidato a ministro deve ser arguído segundo o mesmo método que ele próprio, se aprovado, aplicará aos cidadãos. Esse é o método que esta comissão é convidada a adotar. O método da pergunta única com resposta imediata, consagrado nesses 2 diplomas processuais e adotado nas audiências de confirmação da Suprema Corte dos Estados Unidos e em diversos parlamentos democráticos, permite ao senador exercer um follow-up, exigir precisão e reagir às evasivas, instrumentos sem os quais a função de sabatina se reduz à oportunidade ritual de fala, sem capacidade real de exame. Eu peço licença, eu estou concluindo, senhor presidente. Em vista do exposto e considerando que esta comissão dispõe de competência regimental para definir o método de condução de seus trabalhos, eu requeiro a Vossa Excelência que antes que a gente possa, a partir de agora, nos próximos blocos, proponha a esta comissão da deliberação o seguinte método de condução: que cada senador inscrito formule uma pergunta de cada vez, a qual o indicado responda imediatamente.
podendo o senador formular a pergunta seguinte ou pedir esclarecimento à resposta dada dentro do seu tempo regimental. Ok. O método não amplia o tempo concedido a cada senador, não retarda a sessão, não modifica a ordem dos inscritos, apenas redistribui dentro do tempo já regimentalmente estabelecido o uso entre pergunta e resposta. A medida não é inovação regimental, mas adequação metodológica. Aplica a sabatina o padrão que a legislação processual brasileira já aplica há décadas à instrução de qualquer feito judicial. Tem fundamento no artigo 52, inciso 3 da nossa Constituição, que atribui ao Senado a verificação prévia do indicado, verificação que exige, para ser substantiva, instrumento regimental compatível com a sua finalidade. Tem fundamento também na premissa de que esta comissão, senhor presidente, ao examinar candidato a ministro do Supremo, exerce uma das mais graves atribuições constitucionais que lhe são concedidas. Então, o que eu tinha a expor, senhor presidente, no aguardo de deliberação de Vossa Senhoria, é com relação à inserção, do paralelo, do código do CPC e o CPP, fortalece a questão de ordem em 3 frentes simultâneas. A primeira, solidez jurídica. A segunda, força retórica, não vou ler aqui. A terceira, uma blindagem contra a acusação de americanismo. E sobre o efeito esperado em deliberação. Senhor presidente, eu sei que a maioria dos colegas aqui já tem um voto definido. Tanto é que o senhor abriu, inclusive, para votação, antes do meio da sabatina, já está aberto para votar. Mas alguns, na capacidade de reflexão do ser humano, podem, numa pergunta específica, ver algum tipo de contradição e mudar o voto. Então, eu queria pedir ao senhor para que avaliasse essa questão de ordem, lhe agradecendo e cumprimentando o ministro Jorge Messias. Senador Eduardo Girão, com todo respeito em Vossa Excelência, a questão de ordem de Vossa Excelência é tão grande que eu vou pedir ao mesmo tempo para responder que Vossa Excelência usou para perguntar. Por favor, faça por para responder. Presidente, eu só agora, com a palavra, o senador Rogério Marinho, o senador Amin, o senador Tereza Lidão. Porque eu não tenho o senador Sérgio Moro como responder uma questão de ordem dessa extensão que ele mandou. Mas o senhor sugeriria o direito à réplica. Não, ele não posso responder uma questão de ordem que ele passou 10 minutos fazendo uma questão de ordem. Invocou a Constituição, invocou o regimento. Eu pedi à mesa que redigisse para eu responder a ele. É só isso. Aguardarei, presidente, eu aguardarei. É, só isso, absolutamente. Eu não tenho como responder. Não gravei os artigos, ele invocou a Constituição, invocou o regimento interno, invocou lei complementar, eu não posso responder. Então eu peço que a mesa redija aí para eu responder ao senador, com todo respeito, senador Eduardo Girão. Eu não tenho condição de responder. Mas eu não usei 10 minutos, não, usei 5, viu? Mas... Senador Rogério Marinho. Senhor presidente, eu quero pegar os 5 minutos que o... Vossa Excelência tem direito aos seus 10 minutos, como todos. Crescido dos 5 que ele não usou. Senhor presidente, senhores senadores, em especial o indicado Jorge Messias, eu quero começar dizendo a Vossa Excelência, ministro Jorge Messias, que apesar da Constituição nos assegurar o sigilo do voto, até numa perspectiva de que não haja retaliações futuras em cargos como que Vossa Excelência vai ocupar ou pretende ocupar, como Vossa Excelência sabe, eu abri mão dessa condição e tenho declarado publicamente que não votarei em Vossa Excelência. Mas, para que não pareça uma birra, nem tampouco uma questão estritamente política, partidária, eu vou usar o tempo que disponho para dizer a Vossa Excelência por que não farei. Eu acredito, eminente convidado e sabatinado, que nós somos o conjunto das nossas ações, como nos comportamos, de que forma nos expressamos publicamente, como registramos as nossas posições ao longo da nossa vida. E Vossa Excelência tem uma vida, e tem uma vida pública, né? Não é uma vida privada. E eu não vou voltar no tempo, eu vou falar apenas dos últimos 3 anos. Vossa Excelência afirma, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal é a instituição central do nosso arranjo democrático.
permita-me humildemente discordar. O Supremo Tribunal Federal é um dos 3 poderes da República. E veja, essa diferença ela é fulcral na nossa argumentação. O Supremo Tribunal Federal tem, infelizmente, desbordado a lei, relativizado a Constituição e aplicado de uma forma absolutamente corriqueira o que eu denomino de jurisprudências de exceção. Não é por acaso que hoje a sociedade, de uma maneira quase que majoritária, desacredita do judiciário a partir da sua mais alta corte, né, pela partidarização, etc. Vossa Excelência faz uma tese de doutorado e houve uma pergunta ou perguntas feitas pelo senador Moro e com muita propriedade foi colocado que há uma distância, né, da questão fática de uma tese de doutorado porque é uma tese acadêmica, né, onde se coloca uma situação em função da resposta necessária para se graduar, no caso, como doutor. Mas Vossa Excelência afirma, e certamente acredita nisso, que gostando-se ou não da judicialização e do ativismo judicial, sabemos que são parte da institucionalidade brasileira pós-88. Me desculpe, eu não aceito que se banalize esse tipo de situação. Isso faz mal à democracia brasileira. Eu acho que esse tipo de afirmação é como se nós achássemos que a sociedade, a democracia está doente e tem que ficar doente, não vamos aplicar remédios. Não, é necessário remediarmos essa situação. Vossa Excelência fala a respeito da heróica atuação do STF e do TSE diante de ameaças e que o STF é o defensor da democracia. Não! Quem defende a democracia brasileira é o povo brasileiro, são as instituições como um todo e não uma única instituição e nem existe super-homens. Não existem heróis que, travestidos de uma autoridade fortuita que lhe é colocada sobre os ombros, usa essa autoridade, inclusive, para, de forma absoluta, né, a ultrapassar o limite da lei. Aliás, essa questão dos inquéritos intermináveis é uma pergunta que eu farei a Vossa Excelência ao final, né, e que caracteriza muito essa situação que falei anteriormente. Vossa Excelência, na sua fala sobre os excessos da Lava Toga, mas Vossa Excelência concluiu sua tese em 2024. E naquela oportunidade nós já tínhamos, por exemplo, notícias da Vaza Toga, onde o eminente ministro Alexandre de Moraes era presidente do Tribunal Superior Eleitoral e vazaram conversas do seu juiz auxiliar, o senhor Ayrton, se eu não estou enganado, com o Tagliaferro, onde ele propõe que haja, deixa eu ver aqui a utilização, criatividade para se colocar provas contra uma revista ou contra um adversário político. Eu tive o cuidado de representar junto ao CNJ. O CNJ me respondeu que eram conversas normais entre servidores públicos. Vossa Excelência falou aí sobre liberdade, repetiu esse termo em diversas oportunidades. Mas Vossa Excelência começa a sua vida na AGU, o primeiro ato, em 1º de janeiro de 2023, né, criando o Ministério da Verdade, criando uma instituição, um arranjo interno que se presta a fazer literalmente a censura de opositores do governo. E digo isso, né, aqui está, ó, as redes sociais, né, a detratores do governo, aqueles que utilizam a crítica legítima para fiscalizar o governo de ocasião. Vossa Excelência, na sua tese, fala de golpe, de ultraliberalismo. Eu queria entender o que é ultraliberalismo. Me parece mais um jargão, uma palavra que é colocada entre iniciados, que tanto o Temer como o Bolsonaro são ultraliberais, que a reforma da Previdência é draconiana, que a agenda econômica de Bolsonaro instituiu garantias legais aos capitalistas. Me parece um jargão utilizado, né, que era do Muro de Berlim, na década de 80. Né? Então, eu fico preocupado, porque Vossa Excelência vai estar no Supremo Tribunal Federal, ou pretende estar, julgando temas importantes, e a gente não pode ter esse tipo de posicionamento, que está ultrapassado, bizarro, tacanho, já se perdeu no tempo. Aliás, o governo que Vossa Excelência fez parte foi o governo que proporcionou o maior lucro aos bancos que ele diz combater na história. Nunca banco ganhou tanto dinheiro, nunca o capitalismo foi tão beneficiado como no governo que Vossa Excelência faz parte.
Vossa Excelência, como AGU, fala que sem justiça não há liberdade. Concordo. E sem liberdade não há justiça. Então, na hora em que se cria a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, há uma questão antagônica em relação a esse processo. E há casos assim, muito, eu diria, muito importantes que precisam ser colocados, como o pedido de Érica Hilton, a AGU pede censura no X sobre misoginia, sobre essa questão do Brasil paralelo, que se faz uma crítica a uma determinada lei e é pedida a retirada desse material. A AGU faz censura silenciosa às redes, ou seja, várias Big Tech estão recebendo orientação para retirar conteúdo das suas páginas. E eu, senhor ministro, fiz várias representações para essa entidade para verificar se ela realmente era partidária, se era idônea. Inclusive, representei contra o presidente Lula quando ele afirma: eu volto à presidência em 2023 e encontro 33 milhões de pessoas passando fome. Ó, mentira e PT está no DNA. Mas aí eu entreguei uma representação para Vossa Excelência arquivou contra o fake news, claro, do presidente Lula, entre outros tantos aqui, para testar essa idoneidade desse órgão, né? Depois, Vossa Excelência propõe e dá um parecer contra a derrubada do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Isso é na contramão do que é liberdade de expressão, porque o artigo 19, que foi declarado, ou se tentou dar a inconstitucionalidade do artigo 19, dizia que para você tirar algum conteúdo tinha que haver ação do judiciário, ampla defesa. E Vossa Excelência propôs que de fato era inconstitucional e defendeu, inclusive, a cassação da Jovem Pan, de um órgão de comunicação. Vossa Excelência fez um Twitter onde Vossa Excelência diz: determinei que a Procuradoria-Geral da União apresente ainda hoje nova manifestação mediante ao qual declara expressamente o ingresso da União no polo ativo da demanda, ao lado do Ministério Público Federal. Não toleraremos ataques à democracia, razão pelo qual estaremos ao lado do Ministério Público Federal para apurar a conduta da concessionária da Radiodifusão. Vossa Excelência está propondo aqui tirar do ar uma emissora de TV, de rádio, de comunicação, né? Mais adiante, Vossa Excelência recuou e saiu do polo ativo, mas fez o ato. E eu não tenho dúvida que Vossa Excelência, quando fez, o fez de maneira absolutamente consciente, né? A AGU revoga a portaria que regulamentava o uso de precatórios para pagamento de entidades e órgãos federais. Vossa Excelência, através de um ato de portaria, Vossa Excelência que respeita a lei, a Constituição, uma portaria de Vossa Excelência sobrestou a aplicação de uma ação constitucional. A hierarquia das leis está na contramão do que Vossa Excelência fez. Depois que a Vossa Excelência, por uma portaria, afrontou o Congresso Nacional, né? Vossa Excelência voltou atrás, né? Pediu que houvesse a inconstitucionalidade da emenda dos precatórios, mas Vossa Excelência, a princípio, passou por cima dessa situação. A questão do decreto do IOF, nós sabemos que o IOF é um imposto regulatório, e o próprio ministro da Fazenda fala que era arrecadatório. Vossa Excelência é advogado da União, ou seja, de todos os três poderes, mas Vossa Excelência pediu a inconstitucionalidade. E, por fim, a questão que Vossa Excelência coloca aqui, que eu já estou extrapolando o tempo, que eu busquei aqui e achei interessante. Vossa Excelência que se coloca com princípios religiosos, eu não posso dizer ao contrário. Vossa Excelência é uma pessoa das suas convicções, mas Vossa Excelência cita um trecho do Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças, onde fala: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas Vossa Excelência deu uma declaração dizendo que é inconstitucional e uma agressão à população brasileira falar de anistia. Vossa Excelência chamou todos aqueles que estavam naquela praça de golpistas. Vossa Excelência teve uma posição intransigente e nada cristã. Senador Rogério, o tempo de Vossa Excelência já esgotou. Tudo bem, eu peço apenas um minuto para concluir. Peço a compreensão de Vossa Excelência. Todos os outros senadores respeitaram o tempo, senador. Tudo bem, mas como tiveram outros que me deram um espaçozinho, um minuto só para concluir. Senador Rogério. Por fim, para concluir. Pois não, peço a Vossa Excelência a conclusão. Eu vou concluir. Então,
Então, eu quero dizer a Vossa Excelência, eu ouvi Vossa Excelência atentamente e com todo respeito fiz as minhas arguições e lhe disse os motivos pelo qual não votarei em Vossa Excelência, não votei, já votei, né? É que eu vou fazer uma única pergunta a Vossa Excelência, usando aqui a benevolência do nosso presidente. O Supremo Tribunal Federal, há mais de 7 anos, abriu um inquérito. Há mais de 7 anos abriu um inquérito. Esse inquérito é interminável, senhor presidente. Esse inquérito é uma afronta à lei, é uma afronta à Constituição. Esse inquérito é um instrumento de coação, é um instrumento de chantagem à sociedade brasileira. É um inquérito que não termina nunca. Eu queria saber de Vossa Excelência qual é a posição que Vossa Excelência tem em relação a esses inquéritos intermináveis que entregou a um ministro do STF a condição de xerife do Brasil. Eu peço um minuto só para passar a palavra ao vice-presidente dessa Comissão de Constituição e Justiça, o nobre senador Vanderlan Cardoso, para que ele possa fazer uma saudação aos nossos líderes religiosos que acabam de chegar no ambiente da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos os meus pares aqui presentes. Para nós é um motivo de muita honra estar aqui recebendo na nossa Comissão de Constituição e Justiça a presença aqui do Bispo Samuel Ferreira, nosso presidente das convenções da Assembleia de Deus, da Convenção da Assembleia de Deus do Brasil, Madureira aqui. E também do Bispo Abner, que é o vice-presidente, que está visitando aqui a comissão. Seja bem-vindo aqui à nossa comissão. Senador Espiridião Amin. Em seguida, a senadora Tereza Leitão. Presidente, eu quero saudar a Vossa Excelência, cumprimentá-lo pelo esforço que está fazendo para justificar o uso do relógio. Viu, senador Alencar? Eu estou cumprimentando Vossa Excelência pelo esforço que está fazendo para cumprir o horário. Eu não estou reclamando, estou cumprimentando. Não estava ligado. O senhor estaria ligado se eu estivesse recriminando. Aí estaria. E quero cumprimentar também o sabatinado, assim como os demais indicados de hoje. Eu não vou me alongar. Não é mesmo? Mas na véspera da provável votação da dosimetria, eu não posso deixar de lembrar pelo menos o exemplo catarinense que foi citado pelo senador Flávio Bolsonaro. O senhor Alcides foi condenado a 14 anos de cadeia, piedosamente, condenado piedosamente, legalmente, segundo imaginam os juristas que mandam no país. 14 anos de cadeia porque fez um Pix de R$500 para contribuir para o pagamento de um ônibus que seguia para protesto, ministro Múcio. Talvez tenha pago mais alguma coisa, mas não pagou para transporte de arma. E foi condenado porque participou de um golpe armado, que Vossa Excelência teve a coragem de, falando a verdade, dizer que não aconteceu. E é o que eu acho também. Então, este 8 de janeiro, doutor Messias, foi informado a 39 agências do atual governo, e eu tenho aqui a lista, e não tirei de documento confidencial, porque nunca houve, mas tirei do Congresso em Foco, edição de 17 de julho de 2023, que não foi contestado. 39 agências receberam o aviso às 19h40 do dia 6 de janeiro da provável invasão dos prédios do Congresso e outros da esplanada dos ministérios. Não tem supermercado, não tem boate, só tem prédio público. Não há um inquérito até hoje sobre a omissão. Presta bem atenção. Houve dano público? Houve. Vossa Excelência citou 3,5 milhões no Senado, no Congresso.
nenhuma autoridade que recebeu os 39, foram 39 agências, algumas delas federativas, portanto, sob a cabeça federal, existem 26, 27 agências estaduais. Então, não quero multiplicar. Nenhum inquérito para que os omissos, que pela legislação que eu conheço, são tão criminosos quanto o autor de um crime. E se for de uma contravenção, idem. Não há um inquérito, eu repito. Então, a defesa do interesse público, a Controladoria Geral da União, o senhor acha que não se omitiu? E a situação é mais dramática porque amanhã nós estaremos votando o projeto de lei da dosimetria, de que eu fui relator aqui no Senado. E no dia em que o presidente vetou, eu apresentei, ou reapresentei, o projeto de lei da anistia, que alguns dizem que o Congresso não pode dispor sobre isso. E eu acho que pode, e há várias decisões do próprio Supremo que confirmam. Então, a minha pergunta aí, não há uma omissão da AGU na busca do ressarcimento de quem que deriva não apenas da ação de vândalos, mas que deriva também da omissão e da cumplicidade por omissão. Segundo, eu queria lembrar que este fato adverso da lei das estatais, de considerar inconstitucional o conjunto das exigências para preencher aqueles 587 cargos, que foram considerados, essa exigência foi considerada inconstitucional por um ministro, na época o ministro Lewandowski, meados de março de 2023. O Supremo reconheceu que a exigência era constitucional, mas decidiu que os nomeados poderiam continuar. 14 meses depois, em maio de 2024. Quando você assiste, por exemplo, a triplicação do prejuízo dos Correios, você está falando de uma só. Mas são 587 cargos que foram preenchidos, segundo a gíria do Mané lá de Florianópolis. Nós temos orgulho de sermos manés e manezinhos, ao contrário de alguns que só usam a expressão para dizer perder o mané. Nós temos orgulho disso. O manezinho diria que esse prejuízo não foi um acaso. Foi para nomear a companheirada, independente do seu mérito e talento. E, finalmente, eu não posso deixar de trazer aqui a preocupação que foi levantada na última parte da intervenção do senador Rogério Marinho. Eu contei recentemente, do plenário do Senado, eu pronunciei 56 discursos contra o inquérito das fake news, o inquérito 4781. Esta inquisição, que só não é cristã, foi um desvio da igreja ter criado. E a última notícia que eu tenho é de que há uma pretensão de prorrogar pelo menos até o final do ano, para dar uma certa folga para as preocupações de alguns integrantes do Supremo. Presta bem atenção. Eu sei que é inconstitucional, sei que isso é uma aberração, mas vou dar uma esticadinha para aliviar o meu lombo, pelo menos até o final do ano, porque pode ser que aconteça alguma coisa na eleição que me traga novas preocupações. Então, esses 3 flashes mostram que nós entramos numa engrenagem de composição do Supremo Tribunal Federal que subverteu as 2 únicas exigências constitucionais. As 2 exigências constitucionais são
reputação ilibada e notório ou notável saber jurídico. Foi adotado o seguinte: tem que ser meu amigo do peito e tem que ser jovem, para ficar pelo menos por 30 anos. O que não é republicano, porque transcende não só o mandato, como muitas vezes até a expectativa de vida de quem nomeia. Senador Otto, Vossa Excelência, que tem um pouco mais de idade e muito mais cabelo branco do que eu, sabe que a expectativa de vida, nós somos da classe 47, é limitada. Nomear para ficar 30 anos não é apenas se proteger, é nomear para criar um caso para o resto da vida dos outros. Então eu queria dizer aqui, em público, que eu tenho o maior apreço pessoal por Vossa Excelência. E o senhor sabe disso. Mas eu não posso votar a favor da sua indicação. Vou votar não, triste, mas não contra uma pessoa, contra um processo que está desmoralizando o Supremo Tribunal Federal. Está sendo desmoralizado não por vândalos de fora, mas por ações conscientes, premeditadas, situados os seus autores dentro daquela instituição. Eu não posso votar a favor da continuidade desta perversão política inventada. Muito obrigado. Senadora Tereza Leitão. Senador Espiridião, essa questão de idade, devo dizer a Vossa Excelência, eu era líder do PSD, oposição ao presidente Jair Bolsonaro, e ele indicou um jovem para o Supremo Tribunal Federal. Eu, na oposição, votei nesse jovem, e não me arrependo, André Mendonça, da mesma forma que votei em Cássio Nunes Marques, até porque eu olho o currículo, não olho a bandeira política para escolher alguém que vai para o Supremo Tribunal Federal. Por isso que o senhor é Senadora conhecido como Cabeça Tereza Branca. Leitão. Cabeça Branca. Muito obrigada, senhor presidente, a quem eu saúdo pela condução dos trabalhos, pela sua postura sempre muito equilibrada. Cumprimento o vice-presidente também, Vanderlan Cardoso, o ministro José Múcio, senhores senadoras e senhoras senadoras, a quem eu peço silêncio, porque às vezes quando a mulher fala, eu começo o povo falando de banda. Por favor. Ainda mais uma mulher falando aqui. Ouvi em silêncio a senadora Tereza Leitão por obséquio, inclusive até porque ela é pernambucana, conterrânea do pernambucano Jorge Messias. Pois é. Senhoras senadoras, senhores senadores, todos que nos acompanham pelas redes sociais, Dr. Jorge Messias. Nos dois momentos da sua exposição inicial, eu percebi duas abordagens nos momentos iniciais. A primeira, referente à sua vida pessoal e profissional. Cita a sua formação na casa de Tobias Barreto, a Faculdade de Direito, herdeira dos primeiros cursos jurídicos do Brasil e por onde passaram grandes nomes da advocacia e da magistratura, com dimensão nacional, saindo do nosso querido Pernambuco. Cito esse episódio por conta de um artigo publicado em um jornal local, o Diário de Pernambuco, por 3 ex-professores seus, que muito me tocou como professora e que abre o artigo no seu primeiro parágrafo dizendo assim, abre aspas, no sacerdócio do ensino, o maior triunfo de um educador é o sucesso do aluno, seja no âmbito profissional, seja na seara pessoal, em sua jornada posterior à formação acadêmica. Passam então a afirmar, abre aspas, as próximas linhas pretendem, ao destacar características e predicados de um aluno do passado, refletir uma interpretação autêntica de seus professores sobre suas qualificações. Esses professores devem ter ficado muito lisonjeados com a sua trajetória até o presente momento.
Conheço de perto pelo menos um desses 3 professores e avalio o orgulho que eles sentem por sua trajetória. Eu já senti isso na minha vida, muitas vezes, e mais quando vejo e ouço um aluno dizer: Tereza, você foi a minha professora. Olho para um homem, para uma mulher e recordo o menino e a menina na minha sala de aula. Essa da sua primeira parte da explanação foi a que mais me tocou, Dr. Jorge Messias. Mas vamos à segunda. A indicação honrada e sólida para a mais alta corte, o Supremo Tribunal. Defender essa indicação é, em última análise, pela sua exposição, pela sua vida, pelo que aqui respondeu aos senadores que antes de mim lhe indagaram, é defender a Constituição, a democracia e o futuro do Brasil. É reconhecer que precisamos de instituições fortes e de pessoas comprometidas com o interesse público. É afirmar que o Supremo deve ser composto por juristas à altura da sua missão histórica, assim como enxergo isto na sua trajetória. Hoje, 29 de abril, o Senado tem a oportunidade de confirmar mais uma vez sua condição de casa alta. Isso orgulha muito de nós. Precisamos, na prática, fazer valer essa afirmação e de reforçar um diálogo respeitoso e institucional com o Executivo e a Suprema Corte. As convenções partidárias e o registro de candidaturas e a subida formal em palanques se dará em julho, em agosto, até a urna de outubro. Não é justo, nem é correto que se traga para este foro problemas de campanha, posições político-partidárias, avaliações de partidos, como foi feito aqui, e desagrava o meu partido, o PT. Não é do PT o DNA da mentira. Não é o PT que promove fake news. Sabemos quem, porque tem digital e CPF. E às vezes até CNPJ, infelizmente. A politização não é desta comissão e não é do plenário federal. Aqui é institucionalidade, liturgia, solenidade. Exige-se aqui comportamento, apreço, reverência, mirando exclusivamente o que determina nossa Constituição e o que ela diz. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Seus apontamentos sobre as necessidades e possibilidades de aperfeiçoamento do Supremo Tribunal são assertivos e respondem ao que precisa ser feito, inclusive ao contexto do momento. Deixemos a campanha e até os ataques e ilações para logo adiante, não aqui, nesse espaço. Não há democracia sem instituições sólidas e não há instituições sólidas sem pessoas qualificadas e comprometidas com nossa casa maior. Jorge Messias reúne essas condições. Sua indicação não é apenas adequada e preenche com solidez os requisitos constitucionais que devem nos orientar. É necessária para o momento que o Brasil atravessa, que exige diálogo institucional amplo, consolidação da democracia brasileira e a relação equilibrada e de absoluto respeito entre as instituições da República e a valorização das diferentes matizes do nosso povo. Aqui se tenta, presidente, coibir o ato discricionário do Poder Executivo, porque não são eleitores ou apoiadores do presidente Lula. Vossa Excelência fez uma intervenção belíssima em relação a isto. Então, nos meus 3 minutos finais,
Doutor Messias, quero lhe fazer duas perguntas. Uma sobre o federalismo cooperativo. A Federação Brasileira tem sido tensionada por conflitos recorrentes entre União, Estados e municípios, em áreas centrais, como saúde, educação, segurança e meio ambiente. Em muitos desses conflitos, o STF acaba exercendo um papel decisivo de coordenação ou arbitragem. Que visão de federalismo cooperativo Vossa Excelência defenderia para fortalecer a coordenação entre os entes sem comprometer a autonomia federativa? E a segunda questão diz respeito à liberdade de expressão, tecnologia e ambiente digital. Liberdade de expressão e desinformação. A expansão do ambiente digital intensificou o desafio de distinguir opinião, crítica política, propaganda enganosa coordenada e discurso de ódio. Temos o debate do enfrentamento à misoginia, do combate ao discurso de ódio contra a mulher na internet. São temas que se tornam ainda mais delicados quando estão em jogo a integridade das instituições democráticas e a proteção de grupos vulneráveis. Na sua opinião, como podemos equilibrar a proteção robusta da liberdade de expressão com a necessidade de conter abusos que atentam contra a democracia e os direitos fundamentais, inclusive o direito à vida, porque tem um desses instrumentos que ensina como devemos matar e abusar de uma mulher. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência, senador Eduardo Girão. O questionamento de Vossa Excelência, invocando o artigo 383, procede. No entanto, eu devo dizer a Vossa Excelência que todas as sabatinas foram realizadas, os senhores senadores e senadoras concordaram em que se fizesse grupo de 3 senadores fazendo as perguntas para que aquele que é sabatinado responder. Foi assim em todos os momentos dessa Comissão de Constituição e Justiça, antes e depois da minha presidência. Portanto, eu fiz em nome da concordância do colegiado, embora Vossa Excelência tenha invocado com todo direito o artigo 383. Se Vossa Excelência quiser depois a réplica ou a tréplica, eu concederei individualmente a Vossa Excelência. Os outros senadores não solicitaram. Portanto, essa é a resposta que eu tenho que dar a Vossa Excelência, e agradecendo a intervenção. Agora, o doutor Jorge Messias. Bom, muito boa tarde a todos e todas, mais uma vez. Agradeço as questões colocadas pelo senador Rogério Marinho. Serei breve. Quanto à questão do Supremo Tribunal Federal, a tese que pude expor, na realidade, apresentava uma crítica ao ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, e o fiz a partir de um afastamento crítico, porque entendi que, diante de um ativismo judicial presente pelo Supremo Tribunal Federal, dentro da construção teórica que apresentei, defendi a necessidade de que o Estado brasileiro tivesse um centro de governo e uma unidade jurídica sólida para fazer frente a um fenômeno. Eu analisei um fenômeno a partir de dados empíricos. Então, foi uma crítica acadêmica ao papel que o Supremo Tribunal Federal tem exercido, porque é importante lembrar, eu sou advogado público há mais de 20 anos. E a advocacia pública, representando os atos do Poder Executivo, também tem sido alvo do processo de avanço do Poder Judiciário em relação às competências próprias do Poder Executivo. Segundo ponto, excessos da Lava Jato são questões que estão colocadas pelo Poder Judiciário. O resultado da Lava Jato e o seu sucesso ou insucesso cabe à população julgar. Não vou me ater a slogans. Eu quero dizer que o Supremo Tribunal Federal reconheceu inúmeros excessos, e eu estou tratando aqui exatamente a partir dessas evidências trazidas pelo Supremo Tribunal Federal. O Ministério da Verdade, censura de opositores do governo, eu tenho o maior respeito pelo direito à crítica que Vossa Excelência coloca. Entendo que a consideração política, ela é legítima, a crítica política é legítima, mas não representa a instituição jurídica que, de fato,
está concebida a partir da visão da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Eu queria até trazer alguns casos aqui que, enfim, embora a gente tenha a capacidade de divulgar, eles não são tão citados nas questões quando envolve a PNDD, que é o cerne do trabalho da PNDD, a proteção à integridade da política pública em benefício da população brasileira. Olha, eu quero citar o caso aqui da mamografia e câncer de mama. A PNDD apresentou um caso perante a Justiça contra o influencer, senador Otto Alencar, o senhor é médico, que divulgava, senador Vanderlan, vídeos desestimulando as mulheres a fazer mamografia, dizendo que o exame de mamografia causava, na verdade, câncer de mama. Eu quero dizer que eu tenho 2 colaboradoras diretas minhas que tiveram recentemente câncer de mama e elas foram salvas exatamente porque fizeram o exame da mamografia. E eu tenho muito orgulho de ter atuado neste caso, porque retiramos do ar uma pessoa que estava fazendo extremamente mal a uma política pública de saúde para a nossa população. Vou além. Sites que propagavam a falsa cura do câncer. Mais grave, venda de senhas para atendimento ao CRAS. Fraudes com o uso do Pix, com slogans, com símbolos do governo federal. E o mais grave, que para mim me chocou bastante, robôs que promoviam erotização infantil. Todas com beneplácito das redes sociais. Eu, até pela minha formação, tenho um compromisso de defender as nossas crianças e adolescentes, até porque esta Constituição que eu jurei defender, ela fala que é papel do Estado, dever das famílias e de toda a sociedade zelar pelas crianças e adolescentes. Eu quero trazer esses casos porque são esses casos que são relevantes para a atuação da Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia. Não pedimos a cassação da Jovem Pan, muito pelo contrário. O que foi solicitado, até numa posição divergente do que apresentou o Ministério Público Federal, foi a aplicação de uma multa. Portanto, defendemos a imprensa, defendemos a liberdade de imprensa, nunca pedimos a cassação. Não foi exatamente isso, factualmente, o que aconteceu no pedido formulado pela Advocacia Geral da União. A questão específica do inquérito das fake news, que é a pergunta concreta que Vossa Excelência me coloca. Senador, o senhor sabe que o inquérito das fake news está tramitando, atualmente ele continua aberto. Caso Vossas Excelências me aprovem, eu atuarei como julgador na jurisdição constitucional, irei integrar aquela turma e não posso antecipar o voto, mas antecipo princípios. Eu aprendi e não desaprendi e pratico princípios que são muito caros para mim. Princípio do juiz natural, o princípio da duração razoável do processo, o princípio da proporcionalidade. São esses os princípios que me guiam. Eu quero dizer que, na qualidade de julgador, são esses os princípios que eu irei utilizar para, a partir de uma fundamentação técnica, sóbria, precisa, atuar dentro da jurisdição constitucional. E quero tranquilizar Vossas Excelências com um aspecto que, para mim, é muito importante. Eu aprendi na vida que a duração razoável do processo, ela é uma garantia constitucional de todo cidadão. Porque a diferença disso, a diferença da duração razoável do processo, é o inquérito eterno. O inquérito eterno é o arbítrio. O arbítrio é o que a democracia veio coibir. Eu, quando me emociono e digo que a luta pela democracia é uma causa da minha vida, é porque eu compreendo que as liberdades constitucionais, que todos nós cidadãos somos caudatários, elas precisam ser asseguradas, senador Rogério Marinho. E o meu compromisso como operador do direito, como jurista, é o cumprimento fiel da Constituição. Eu não posso desconhecer o princípio da duração razoável do processo. Ninguém pode ser investigado a vida toda. Não é só no inquérito da fake news, é em qualquer inquérito. O inquérito penal tem que ter começo, meio e fim e prazo razoável.
Ninguém pode ser investigado a vida inteira. Não é essa a perspectiva que o Constituinte estabelece para o processo penal. Processo penal não é ato de vingança. Processo penal é ato de justiça. E o devido processo legal, ele não pode ser formal, ele tem que ser substantivo, ou seja, tem que ser assegurada, de fato, às partes, todas as condições que a Constituição estabelece para que isso não se torne algo abstrato e distante da realidade do cidadão. O senador Spirão de Amin, cumprimento Vossa Excelência, senador Spirão de Amin, eu tenho profunda admiração por Vossa Excelência. Vossa Excelência me concedeu alguns minutos do seu precioso tempo, me ouviu, tivemos a oportunidade de dialogar temas muito importantes para o Estado brasileiro e tenho sempre muito aprendido com Vossa Excelência. Coloca o caso do senhor Alcides, de Santa Catarina. Eu quero pedir a compreensão também a Vossa Excelência, pedindo escusas, mas é um caso que, caso seja aprovado por Vossas Excelências, também terei que julgar e não posso e não quero me colocar em situação de impedimento, não quero. E peço essa compreensão. Por quê? E repito, a partir dos princípios constitucionais. Existem questões do direito penal que não são meras abstrações. A proporcionalidade da pena, a individualização da conduta, a individualização da pena, são elementos essenciais para o direito penal, são marcos civilizatórios e nenhum juiz, não é só o juiz constitucional, nenhum juiz podem desses princípios se afastar. Eu quero dizer a Vossa Excelência que a AGU, ela não foi omissa no caso da reparação dos danos de 8 de janeiro. Nós solicitamos as informações a todos os órgãos públicos porque nós atuamos imediatamente na busca da reparação integral dos danos havidos nos prédios públicos. 3,5 milhões foi só nesta casa, 6 milhões foi na casa ao lado. Ao todo, foram 26 milhões de prejuízo ao erário. E nós apresentamos 27 ações civis públicas, cobrando integralmente o valor que nos foi passado pela direção das casas que representam os 3 poderes. Esse foi o papel da AGU. Nós estamos buscando a reparação integral de todos esses valores, porque esse é o nosso papel, foi o que eu disse desde o início. O papel da AGU e do Advogado-Geral da União é zelar pela defesa do patrimônio público federal. E eu queria tranquilizar Vossa Excelência que nós estamos atuando exatamente dentro do mandato que o Constituinte nos confere. Por fim... Nenhum por omissão. Nenhum. Nenhum por omissão. Nenhum por omissão. O senhor me coloca uma questão que para mim é muito significativa. Eu tenho um enorme respeito por Vossa Excelência e o senhor atribui à minha juventude como uma razão que lhe coloca num ponto de reflexão, e eu tenho todo o respeito e a minha admiração por Vossa Excelência independe da sua posição pessoal, política, e respeito, porque a democracia exige de todos nós essa capacidade de respeitar as diferenças. Eu só quero dizer uma coisa a Vossa Excelência, esclarecer algo que é muito importante. Eu tenho um irmão de fé, um amigo, um grande jurista, um admirador, que anos antes esteve aqui sentado nesta cadeira, perante Vossas Excelências, em processo de sabatina, na mesma faixa etária que eu, ocupando o mesmo cargo que eu ocupava, e hoje é um dos melhores ministros da Suprema Corte desse país, que dá orgulho ao país, que é o ministro André Mendonça. E eu tenho muito orgulho de ter o apoio deste ministro. Portanto, eu quero dizer a Vossa Excelência que respeito a posição que Vossa Excelência expressa, mas os meus tempos de serviço público, a minha experiência de atuação profissional, eu trabalho desde muito cedo.
eu já tenho mais de 25 anos de serviço público prestado à sociedade brasileira e tenho entregas efetivas à sociedade brasileira. E eu estou em paz quanto ao cumprimento dos meus requisitos constitucionais. E quero dizer a Vossas Excelências que o exercício da magistratura constitucional não é um espaço de poder pessoal, não é um objetivo de vida para fazer a minha carreira, concluir a minha carreira. Eu me sinto verdadeiramente em condições de colaborar com o aperfeiçoamento da justiça do nosso país, a partir dos princípios que eu sempre defendi na vida, a partir da minha conduta que eu sempre ostentei. Eu tenho muito orgulho de ser servidor público a minha vida inteira. Eu tenho uma esposa que é servidora pública. A minha vida inteira é servir a este povo, com dignidade, com integridade, com seriedade, com sobriedade e com total imparcialidade, dentro do que pude fazer de vida pública. Muito obrigado, senador Amin, por me dar a oportunidade de esclarecer esta questão, que eu sei que é uma preocupação para muitos dos seus colegas. A senadora Tereza Leitão, a quem agradeço as palavras carinhosas, minha conterrânea, uma pessoa porque tenho profunda admiração, porque defende uma pauta que também defendo e acredito na vida, que é a pauta da educação. Ela coloca um ponto que, para mim, me tomou muito tempo e faço com alegria na minha gestão à frente da AGU, que é a agenda federativa. Quando nós buscamos os estados e os municípios para a celebração dos acordos do Fundef, é em respeito à federação. O Constituinte fez bem em estabelecer competências próprias aos demais entes federativos. E o respeito à federação é um princípio basilar da nossa Constituição. Eu também acredito no federalismo cooperativo. Nós não podemos ter aqui em Brasília, dentro do plano federal, a soberba de achar que temos a resposta para todas as coisas. A vida do povo se dá no município. A realidade das pessoas, na segurança pública, por exemplo, depende do Estado. A União não tem resposta para todas as coisas. Nós temos que ter a humildade e a capacidade de conversar de forma respeitosa para, junto com os demais entes da federação, encontrar as melhores soluções. Foi por isso que fizemos acordos do Fundef para entregar direitos e reconhecer direitos aos estados e aos municípios. E também, em muitos casos, ao Distrito Federal. A senhora me coloca questões concretas e que me preocupam. A liberdade de expressão versus a desinformação, e quero caracterizar aqui a partir da questão do discurso de ódio, da violência política. Eu reconheço que nós temos dificuldades técnicas e operacionais, muitas vezes, de encontrar com o equilíbrio necessário a melhor solução, porque muitas vezes a solução está no limite entre a liberdade de expressão e a desinformação, pela forma como muitas das questões são colocadas. Mas eu quero tranquilizar também Vossas Excelências. O governo, o Estado, ele não pode ser um patrulhador da conduta e do comportamento alheio. O Estado não pode ser censor da conduta de ninguém. A crítica, mesmo que dura, ela deve ser respeitada, mas há um limite. Há um limite. E eu preciso dizer qual é o limite. O limite é a incitação à violência, o limite é a discriminação, porque nós sabemos que existem grupos vulneráveis, existem pessoas vulneráveis que precisam ser protegidas. Então, o núcleo fundamental desta Constituição, que no preâmbulo fala de igualdade, de ausência de discriminação, de pluralidade, também tem que ser observado. Por fim, finalizando, agradecendo a Vossa Excelência, este equilíbrio ele precisa ser exercido sempre com prudência. Na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, prestigie a liberdade de expressão. Muito obrigado, senadora, pelas suas colocações. Muito obrigado de um conterrâneo que lhe quer muito bem. Obrigadíssimo. Eu agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, pela ordem de inscrição, o senador Jaime Bagatoli, o senador general Mourão, a quem presto a minha continência, e o senador Exalci Lucas.
Presidente, uma questão de ordem, só para acalmar o conjunto do plenário, não dava para ler o restante da lista de inscrição? Pois não, senador Portinho, senador Marco Rogério, senadora Soraya, senadora Roberta, senador Irã, senador Jorge Seif, senador Alessandro Vieira, senador Girão, senador Renan, o pai, senador Efraim, senador Randolfo, senador Cleitinho. Ainda falta somente 20, pouca coisa. O senador Humberto Costa, 21. Daqui a pouco, Sua Excelência, fala. Obrigado, presidente. Bagato. Quero cumprimentar aqui, nesse momento, o presidente da CCJ, Otto Alencar, o advogado da AGU, Jorge Messias, hoje aqui nessa sabatina, para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero cumprimentar aqui também a todos os senadores. Eu pediria silêncio, por favor. Eu quero cumprimentar todos os senadores e dizer a todos os meus pares, colegas, que eu ficaria muito feliz se em todas as comissões tivesse 20% dos senadores que tem aqui hoje. Que o Brasil estaria bem melhor e nós estaríamos trabalhando e fazendo o melhor pelo nosso Brasil, que é o que não acontece. Mas eu quero aqui lembrar uma frase sua, que o meu colega senador Rogério Marinho já frisou aqui, uma frase muito importante quando o senhor fala que, Vossa Excelência fala que é evangélico. Eu nem considero só evangélico, considero todos os cristãos que nós temos pelo mundo afora. Que esse Sermão da Montanha é uma frase muito importante para quem é cristão e sabe a validade disso, de nós cristãos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão mesmo chamados filhos de Deus. E com isso eu quero dizer que isso, aonde está a pacificação do nosso Brasil, aonde está o nosso diálogo, nos três poderes. Não há diálogo entre os três poderes. Nós só temos um poder que está acima, que se considera acima de tudo há muito tempo, que é o Supremo Tribunal Federal. Dizer a Vossa Excelência que quando você fala que você foi a vida inteira funcionário público, sua vida foi funcionário público, e Vossa Excelência terá o privilégio de talvez estar entre os 10 com o maior privilégio de funcionário público desse país, se caso for sabatinado ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque terá, se Deus lhe abençoar, mais 29 anos pela frente. Mas eu quero dizer aos senhores, aos meus colegas, que o Senado há muito tempo não fez a parte dele. Para quem é empresário nesse país sabe que quando nós contratamos um líder para tocar os nossos negócios, aquelas atividades nossas, Vossa Excelência, eu quero dizer, o que mais deixa nós tristes, empresários, é o dia que nós temos que demitir e mandar essa pessoa embora, porque ela não está cumprindo com o seu papel. E esse Senado Federal, ele é quem sabatina o ministro do Supremo Tribunal Federal. E quando um ministro do Supremo Tribunal Federal ele não está cumprindo com o seu papel, com a sua função de defender realmente a Constituição, que Vossa Excelência fala que defende aí, esse ministro, ele tem que ser tirado do cargo. Vossa Excelência há de convir comigo. Quando já foi citado aqui, hoje, quando você
dar uma condenação para um cidadão que mandou R$500, que contribuiu com R$500 para um ônibus aí, pessoas que vinham fazer uma manifestação. Ele não falou para eles virem aqui matar ninguém, ele contribuiu com R$500. Aí uma pessoa dessa tem uma condenação de 14 anos de cadeia. Eu fiz uma conta, a cada dia custou para ele 10 centavos de condenação, em valores em reais, aproximadamente. E aí, nós vemos indícios, eu nem quero acreditar, não sei se é verdade ou não, nós vemos um contrato de prestação de serviço com assessoria ao Banco Master de praticamente quase 130 milhões de reais. Quase 130 milhões de reais. E essa assessoria era para assessorar esse banco, não para roubar os correntistas, que os correntistas desses bancos, muitos perderam dinheiro. Quantas instituições de previdências que nós temos de municípios e de estado que vão perder o dinheiro lá no Banco Master. Aí eu faço a pergunta a Vossa Excelência. E essas pessoas não vão ter nenhum tipo de condenação. Vamos ao caso do INSS. Eu jamais, na condição de senador da República, e como cidadão brasileiro, eu poderia imaginar que o Supremo Tribunal Federal iria interromper uma CPMI de investigação para quem saqueou e quem roubou os nossos aposentados, e principalmente os menos favorecidos que ganham menos. E aí, aonde que eu encontro, eu vejo essa situação? Nada vai acontecer. Nada vai acontecer, nada segue à frente sobre essa situação. Aí, eu quero dizer a quem estiver nos acompanhando, quando pedimos uma anistia ampla, geral e restrita, foi negada essa anistia ampla, geral e restrita. Agora nós estamos aí com a dosimetria para derrubar um veto. Se houvesse pacificação, não precisaríamos estar derrubando esse veto. Já teria sido pacificado isso, porque a eleição terminou em 2022, no dia 30 de outubro. E eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte: eu sou empresário. Quando Vossa Excelência nasceu, eu já era motorista de caminhão, sofrido no nortão do Brasil, sofri muito. Então eu conheço o mundo, sei das pessoas que são funcionário público, mas eu sei como é que funciona a iniciativa privada. Eu sei o sacrifício da iniciativa privada e de todos os trabalhadores e de todos os bons funcionários públicos desse país. Agora, o que nós não podemos mais admitir é essa corrupção que ninguém consegue mais estancar, não conseguimos estancar essa corrupção. Esse é o maior mal desse país. Esse é o maior câncer desse país. E quando não combatermos a corrupção desse país, não adianta se falar em salário, não adiantamos falar em nada. Nós estamos levando o Brasil para um buraco que não vai ter saída. Não vai ter saída. E quando nós falamos em corrupção, eu não falo em partido político, não. Tem corrupção em todos os lugares. Em todos os lugares e em todos os partidos talvez tenha um problema. Agora, quando nós se deparamos com o Supremo Tribunal Federal, que interrompe a construção de uma ferrovia, ela interrompe a situação, o progresso do nosso país, é muito difícil para nós
admitirmos isso nesse país. E eu quero terminar minhas palavras e dizer, porque o meu tempo está esgotando, Vossa Excelência, não tenho nada contra você, tenho contra você a sua declaração sobre o dia 8 de janeiro e a sua não posição sobre o caso do Banco Master e sobre também o caso do INSS. E dizer para Vossa Excelência que nós, os políticos, são avaliados a cada 4 anos. Os senadores têm o privilégio de 8 anos que estão aqui hoje sabatinando Vossa Excelência. Quando termina o seu mandato, ele vai lá para ver o que o eleitor acha, se ele vai poder continuar no mandato ou não. E Vossa Excelência terá o privilégio de ficar 29 anos no mandato. Nada contra. Mas eu quero dizer, do sistema que está hoje, eu não posso ser a favor da sua sabatina. O meu voto é contra pelas suas declarações, pelo que você tem dito e tem falado, inclusive na imprensa. Obrigado, presidente. Senador Hamilton Mourão. Senhor presidente, Pois não. 10 segundinhos. Pois não. O senhor leu recentemente a lista e eu tinha pedido para me inscrever. Vossa Excelência está inscrito agora. Não, é só para colocar muito rapidamente. É que eu me inscrevi exatamente na mesma hora do senador Bagatoli, Jaime Bagatoli. Vossa Excelência será o próximo, né? Depois dos 3 agora será Vossa Excelência. Então, muito obrigado. Tá Eu ia resgatar as notas taquigráficas, mas não foi necessário. Obrigado. Não se preocupe. Olha, há uma dúvida sobre a minha inscrição também, mas eu respeito aí a ordem da inscrição do presidente. Eu já vi vários papéis aí. Mas, senador Hamilton Mourão, por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a apreciação de uma indicação ao Supremo Tribunal Federal jamais pode ser tratada como mera etapa protocolar do processo político. Trata-se de uma das mais elevadas responsabilidades constitucionais atribuídas ao Senado Federal nos termos do artigo 52 da nossa Constituição. Esta Casa, ao sabatinar e deliberar sobre um nome para a Suprema Corte, não examina apenas um currículo, examina a solidez das instituições, a integridade da ordem constitucional e o futuro do equilíbrio entre os poderes. É nesse espírito de responsabilidade institucional que se impõem ponderações sérias acerca da indicação do doutor... Olá, boa tarde. São 2h26 em Brasília. Você estava acompanhando a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que faz hoje a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e passa a acompanhar a partir de agora a sessão plenária do Senado Federal. Mas se você quiser continuar assistindo a sabatina, é só acessar o nosso site senado.leg.br/TV ou o canal da TV Senado no YouTube. Se estiver em Brasília, pode acessar pelo canal 7.2. Acompanhe a partir de agora a sessão plenária do Senado Federal. Sessão deliberativa ordinária, dia 29/4/2026. A número regimental. Declaro aberta a sessão sobre a proteção de Deus e iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por intermédio dos totens disponibilizados na casa ou por solicitação da mesa durante a sessão. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à deliberação de autoridades. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Como primeiro orador inscrito, na ordem do dia, no pequeno expediente, nós temos o senador Espiridinho Almin. Excelentíssimo senhor senador não está ainda presente.
Senador Jorge Cajuru, do PSB Goiás. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Abraço o presidente Chico Rodrigues dessa sessão, voz querida da nossa amada Roraima. Bem, brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, ocupo a tribuna neste 29 de abril de 2026, data em que o Senado discute a indicação de Jorge Messias à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Antes, rapidamente, não fui à CCJ até agora e nem sei se vou. Primeiro, porque sou suplente, e segundo, porque eu não consigo entender, respeito todas as religiões. De repente, lá se pede uma questão de ordem para registrar e enaltecer a presença do presidente da Assembleia de Deus Madureira. O que tem a ver a igreja com um momento de sabatina de um indicado para o STF? Sei que vou apanhar, mas dá uma preguiça. Eu vou falar sobre um assunto conexo. E os dois senadores presentes aqui se lembram muito bem que desde 2019, e ambos estavam juntamente comigo, os senadores Eduardo Girão e Plínio Valério. A reforma do judiciário. Um tema fundamental em um momento no qual a sociedade exige mais eficiência, transparência e confiabilidade das instituições. É a 5ª vez que voto para decidir sobre indicação presidencial ao cargo de ministro do STF, 2 no governo Bolsonaro, e aprovei os 2 nomes, e 3 no 3º governo do presidente Lula. Em comum, o clima de crise política que envolve todo o processo. A indicação, a comunicação formal ao Senado, a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e a votação em plenário. Já me convenci de que o modelo atual, institucionalmente, pouco acrescenta ao país. Mudá-lo é inevitável, seja de forma pontual, seja no bojo de uma ampla reforma do judiciário. Tenho, inclusive, uma sugestão, materializada na proposta de emenda à Constituição, PEC número 39, que apresentei no ano passado, e, em essência, ela propõe que mais atores dividam a responsabilidade pela indicação de ministros para o STF. Exemplo, se o de hoje for escolhido, aprovado, e se Lula for reeleito, ele terá direito a mais 2 nomes, consequentemente, 8 de 11 ministros, mostrando a minha isenção em relação ao governo Lula, do qual eu já fui base. A responsabilidade pela indicação de ministros para o STF, eu espero que meus pares a apreciem. Sobre a reforma do judiciário, faço questão de aplaudir a proposta tornada pública pelo ministro Flávio Dino, do STF, que parte de um diagnóstico robusto. O judiciário brasileiro enfrenta um volume gigantesco de processos, com mais de 75 milhões em tramitação, número
revelador da urgência de medidas estruturais que reduzam a litigiosidade e aumentem a eficiência do sistema. A morosidade, especialmente em áreas como execuções fiscais e no julgamento de crimes graves, compromete a credibilidade institucional. Nesse sentido, faz-se necessário racionalizar o acesso aos tribunais superiores, especialmente ao Superior Tribunal de Justiça, a criação de filtros mais rigorosos, podendo permitir que eles atuem como verdadeiras cortes de precedentes, aumentando a uniformidade das decisões e reduzindo o volume de recursos repetitivos. Outro ponto relevante, senhoras e senhores, meus únicos patrões, é o combate à corrupção e às práticas ilícitas dentro e ao redor do sistema de justiça. A proposta de endurecimento das regras e das tipificações penais para agentes do sistema, incluindo magistrados, advogados, membros do Ministério Público, busca reforçar a integridade institucional. Afinal, e às vezes é necessário ressaltar o óbvio, a confiança pública depende diretamente da ética e da transparência dos operadores do direito. A criação de instâncias especializadas para julgar crimes graves, como aqueles contra a vida e a dignidade sexual, também representa um avanço importante. A especialização tende a aumentar a qualidade das decisões e a reduzir o tempo de tramitação, atendendo às demandas sociais urgentes. Outro aspecto importante é a revisão no judiciário de práticas consideradas anacrônicas, como a aposentadoria compulsória punitiva e a proliferação de verbas indenizatórias. Essas medidas visam alinhar o sistema de justiça às expectativas da sociedade por maior responsabilidade e equidade. A experiência histórica brasileira mostra que já tivemos reformas do judiciário que não produziram avanços significativos, como aqueles e aquelas impostas de forma autoritária durante o período da ditadura militar. Precisamos de sugestões variadas que reflitam a diversidade de pontos de vista. Nesta linha, a construção de uma nova reforma, que necessariamente passará pelo poder legislativo, precisa ser participativa, envolvendo magistrados, advogados, membros do Ministério Público, acadêmicos e a sociedade civil. A legitimidade do processo é tão importante quanto o conteúdo das mudanças. No fundo, o debate sobre a reforma do judiciário é uma discussão sobre o próprio Estado brasileiro e sua capacidade de garantir direitos. Não se trata de enfraquecer instituições, mas de torná-las mais eficazes e alinhadas às necessidades da sociedade contemporânea. Creio que uma frase do ministro Flávio Dino sintetiza bem esse espírito. O Brasil precisa de mais justiça, não de menos. Acrescento que precisamos de um sistema de justiça à altura da nossa democracia. Assim, o caminho para uma nova reforma do judiciário deve ser o do diálogo, da técnica e do compromisso com o interesse público. A sociedade brasileira espera e merece uma justiça mais rápida, mais justa e mais acessível. Esse é o horizonte que deve orientar qualquer reforma sólida do Judiciário Nacional. Eu concluo, Girão, Plínio e presidente Chico, rapidamente, dizendo que não dá para você escolher um indicado para o Supremo Tribunal Federal sabendo que não há um limite de idade mínima. Na minha proposta, na minha PEC,
eu coloquei 55 anos, jamais menos do que essa idade. Tempo de mandato, eu coloquei 12 anos, e de repente a gente coloca alguém que vai ficar lá 30 anos. A questão da decisão monocrática. Então, enquanto tudo isso não for discutido, e boa parte do que apresentei em minha PEC obterá a aprovação deste Congresso Nacional, acho realmente uma bobagem você indicar ministro para o Supremo Tribunal Federal em tempo nesta altura. Agradecidíssimo. Senador Jorge Cajuru, Vossa Excelência sempre trazendo esses temas palpitantes de interesse nacional, e são temas que eventualmente são de interesse da população brasileira. E fica o registro, e Vossa Excelência deixa marcado nos anais desta casa pronunciamentos com essa dimensão. Portanto, parabéns a Vossa Excelência, senador Jorge Cajuru. Como próximo orador inscrito, passo a palavra ao senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Meu querido irmão, senador Chico Rodrigues, quero cumprimentar senador Cajuru, senador Plínio Valério, funcionários dessa casa, assessores, e você, brasileiro, que está num dia, numa ansiedade, numa expectativa, né, sobre a votação do indicado da AGU do Lula, né, que censurou, que perseguiu, inclusive crianças, né, no ventre materno, promovendo aí a sistolia fetal, que é aquela injeção cruel no coração. É disso que se trata, né? De a gente poder levantar o Senado Federal, onde toda a nação está vendo os abusos de alguns ministros do Supremo. Inclusive, presidente, tem uma esposa, viu, Cajuru? Tem uma esposa de um ministro, na primeira fila ali, como se fosse um senador, desde o início. Para você ver como a coisa está interferente, como existe interferência entre poderes, aqui é o quintal deles. Está lá. Eu fico assim, impressionado com essa oportunidade de ouro que a gente está tendo de lavar a alma de 8 anos de mandato. E eu estou com muita esperança, muita fé que hoje a gente rejeite, mande uma mensagem para lá. Mande uma mensagem importante, independente dos 12 quero deixar claro, presidente, 12 bilhões de reais, B de bola, I de índio, que o governo Lula, coincidentemente, libera às vésperas dessa votação, que vai colocar um ministro lá, que pode colocar, se Deus quiser não, durante 27 anos. Esquece, meu amigo. Essa é a chance da virada do Brasil. E eu vejo muitos parlamentares, até me surpreendo, que estão conscientes, despertos e com senso de responsabilidade com relação a essa votação. O Brasil vai vencer, se Deus quiser, senhor presidente. Porque eu quero falar aqui de mais uma manifestação autoritária, produzida pelo regime ditatorial formado por Lula e alguns ministros, adivinha da onde? Da Corte Suprema. Havia uma agenda programada para uma visita de Lula em Presidente Prudente, lá em São Paulo. Nas imediações, existem vários edifícios residenciais. Em um deles, atenção, um cidadão resolveu fazer uma manifestação totalmente pacífica, denunciando a gravidade da atual conjuntura nacional. Olha só o exercício da cidadania, a opinião dele colocado, olha só onde, presta atenção aqui, brasileiro. A que ponto chegou? Você ainda vai dizer que nós temos democracia no Brasil? Por isso esse dia é histórico. Ou então, passa o recibo, fecha essa casa logo. Esse cidadão colocou uma faixa na varanda do seu apartamento, apenas com uma única palavra: ladrão. L-A-D-R-A, tiozinho,
Ó. Surpreendentemente, ele foi visitado por alguns policiais que se identificaram como agentes da Polícia Federal, pedindo a retirada da faixa da varanda dele. Rapaz, isso é coisa de quê, gente? Isso é coisa de Gestapo, de totalitarismo, de tirania, de arrepiar. Olha o que o Brasil está se transformando. Por isso que hoje a gente tem uma chance fabulosa de começar a retomada da democracia no Brasil. Não adiantou a alegação óbvia de estar dentro de sua propriedade. E o mais importante, que a faixa não fazia menção alguma ao Lula. A Polícia Federal emitiu nota oficial dizendo que realiza, de forma rotineira, ações de segurança voltadas à proteção de autoridades. Nesse caso, a presença da faixa poderia, em tese, configurar, abro aspas, crime contra a honra, fecho aspas. Rapaz, como a gente diz lá no Ceará. O mais grave nesse caso é a exacerbação da censura por parte do regime ditatorial. Isso porque nossa Constituição assegura a plena garantia da liberdade de expressão em 2 incisos do artigo 5º, cláusula pétrea, além dos artigos 220. A perseguição do regime ditatorial à direita conservadora já começou lá atrás com a cassação e condenação do deputado Daniel Silveira, carioca. Agora, o deputado Marcel Van Hatten acabou de ser intimado pelo STF em função de um discurso feito em 2024, sabe da onde? Da tribuna da Câmara, aqui do lado, denunciando abusos cometidos por um delegado da Polícia Federal, no caso Felipe Martins, um deputado, que está lá, o artigo claríssimo, 53 da Constituição. Sabe quem é o relator? O relator é o ministro Flávio Dino, que também quer a condenação do ex-senador, que estava aqui conosco, senador Cajuru, há pouco tempo, Roberto Rocha, por ter denunciado em 2022, da tribuna do Senado, de onde eu estou aqui, a coação praticada pelo governador do Maranhão sobre prefeitos do estado para apoiarem Flávio Dino ao Senado. A água está batendo aqui, meu amigo. Ou a gente acorda, ou esquece as nossas gerações de filhos e netos. O mesmo Flávio Dino que também intimou o senador Márcio Bittar, nosso colega, acatando denúncias feitas pelo ex-governador do Acre, Jorge Viana, do PT. Aqui a perseguição ditatorial, com o objetivo de intimidação, assume proporções mais graves, pois não existe artigo da nossa Constituição mais explícito do que o 53, sobre a imunidade parlamentar, senador Plínio. Abro aspas, deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer opiniões, palavras e votos. Mas voltando ao caso de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, sobre a faixa. Preste atenção, imagine aí se a faixa que o cidadão colocou lá, apenas com o nome ladrão, fosse explícita Lula ladrão. Estaria dizendo uma verdade, ou não? Lula foi condenado por 3 instâncias do Poder Judiciário a 11 anos de prisão. Corrupção, lavagem de dinheiro. Manobra política feita pelo Supremo, sempre o Supremo, o STF, simplesmente anulou a condenação por uma interpretação casuística de que as denúncias da Lava Jato não poderiam ser julgadas em Curitiba. Ou seja, o CEP foi mudado. Não significa dizer que o Lula, você que está desavisado, que ele foi absolvido, não, ele não foi. O fato demonstra, senhor presidente, que Lula se iguala aos intocáveis, liderados por Gilmar Mendes,
que não toleram nenhum tipo de crítica. A esposa do Gilmar Mendes está lá, na primeira fila. Agora, enquanto nós estamos aqui, está na primeira. Agora, meu amigo, está lá na primeira fila. Olha o nível que nós chegamos. Não podemos esquecer que já no início do governo Lula se criou as instituições ali, a SECOM e a AGU, senador Cleitinho, voltadas, sabe para quê? Voltadas para o controle das redes sociais, que junto com o famigerado inquérito ilegal das fake news, formam um sistema de censura conhecido como Ministério da Verdade. É quem a gente está sabatinando lá, o ministro Jorge Messias. Temos o dever, vamos combinar, de rejeitar, para que essa casa suspire, para que essa casa de alguma forma se aproxime da população, senador Stevenson Valentim. O fato concreto que realmente incomoda o sistema é que Lula vem despencando nas pesquisas, não por causa dos protestos pacíficos da sociedade, mas porque faz um péssimo governo. Era uma tragédia anunciada, né? São duas coisas que não param de crescer no Brasil: impostos e escândalos de corrupção. Está aí o INSS, está aí o Banco Master. Tudo pipocando agora, é coincidência? Agora mesmo, senhor presidente, como não criticar que às vésperas da votação sobre a indicação de Jorge Messias ao STF, o Lula autorizou o empenho de 12 bi, senador Cleitinho, 12 bilhões de reais, numa estratégia indecente de cooptação de apoio parlamentar ou não? Meu voto é contra, deixei claro, isso desde o ano passado. Até quando o Senado da República, senhor presidente, eu lhe peço no minuto que me falta, já vou concluir. Até quando, senhor presidente Chico Rodrigues, até quando o Senado da República vai continuar surdo, mudo, diante de tantos abusos e desvios cometidos pelo governo Lula e principalmente por alguns ministros do STF, que nós estamos careca de saber quem são? Estamos muito próximo do fundo do poço da degradação moral completa. Eu encerro, senhor presidente, mais uma vez com esse profundo pensamento nos deixado pelo historiador e estadista francês François Pierre Guizot. Abro aspas. Quando a política penetra pela porta dos fundos do tribunal, a justiça se retira pela porta da frente. Está aí, zero de separação entre os poderes, zero de independência entre os poderes. Muitas votações aqui eram ministros de Supremo ligando para senadores. Será que não está ligando também para pedir aprovação? Eu acho que tudo tem um limite. E hoje eu gostaria de entrar para a história. No nosso mandato, que o povo cearense me confiou que esse dia histórico possa, na nossa biografia, todos juntos, mostrarmos que foi possível levantar o Senado dessa situação de omissão covarde em que ele se meteu. Que Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância e aos colegas pela atenção. Senador Cleitinho, quer a parte? Tá. Concedo a palavra ao senador Plínio Valério. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Vamos ouvir na sequência o pronunciamento do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Você segue acompanhando a sessão deliberativa do Senado Federal desta quarta-feira. Presidente, senadoras, senadores, eu ouvi o discurso do meu amigo Cajuru e nós temos razão, viu, Cajuru? A gente tem que
acelerar a tramitação das PECs que limitam o mandato de ministro supremo. Ouvi o Girão com atenção também, compartilho com o Girão, e eu já desde o começo já disse o que penso sobre o Supremo, sobre a votação. Mas eu peço licença para eu tratar de um assunto que nos afeta a todos lá no Amazonas. Aí alguém deve dizer, lá vem ele de novo com a história da BR-19. Lá vou eu de novo com essa história sim. Felizmente, a liminar que uma juíza deu, embargando a obra não, o leilão que começaria, o pregão que começaria para ver a empresa que vai reasfaltar um trecho da BR-19. E eu preciso sim, porque tem ocasiões, meu amigo Chico Rodrigues, presidente, que a gente precisa provar. O político, eu tenho dito, a mulher de César tinha que ser fiel e parecer, séria e parecer. Nós não, nós temos que ser sério, parecer e provar. Então, constantemente a gente se vê numa circunstância que tem que falar disso. A CPI que o senhor participou como membro, um senador nosso, lá do Amazonas, estava dizendo que a CPI não conseguiu nada, quando o senador Espírito de Amin disse que sim, participou. Então, eu queria relembrar aqui ao povo brasileiro que também compartilha de que CPI acaba em pizza. Não, CPI acaba em relatório. Um relatório sugerindo, apresentando projetos e enviado às autoridades, que aí sim tem que tomar providência. E esse embargo que aconteceu desse pregão não teria acontecido, senador Chico Rodrigues, se tivéssemos nós, aqui no Senado, tramitado com o projeto de lei que nós apresentamos na CPI no relatório. O senador Márcio Bittar foi o relator, o senhor foi membro também. Projeto de lei número 6048, que diz, grosso modo, eu vou resumir, restrição a atuações abusivas do Ministério Público que impliquem paralisação de obras estruturais. Projeto que nós apresentamos, Chico, que consta aqui no relatório, mas que não mandou nada. Nós apresentamos 12 projetos de leis, todos eles visando as boas coisas no que respeita à nossa Amazônia. O outro, projeto de lei número 6048 de 2023, estamos em 26, meu amigo Girão, que é restrições a atuações abusivas do Ministério Público que impliquem paralisação de obras estruturais. É um novo, é aquele projeto que eu estou reforçando. O 6049, regulamentação do Fundo Amazônia, normas gerais de transparência do fundo, que não tem. O projeto de lei 6050, também de 23, claro, que dispõe sobre atividades econômicas em terras indígenas, que nós precisamos dar valor, na verdade e de verdade, a essa gente. E tem aqui uma coisa que é interessante, Cajuru, o seu tema foi Supremo e o Girão também falou do Supremo. Claro, a reforma judiciária é de todas a mais necessária. Eu era vereador em Manaus, já dizia isso. De todas as reformas, se não reformar o judiciário, esquece. Está aí a prova. E, infelizmente, como aquariano, eu estava certo, infelizmente. Olha esse dado aqui, Girão, esse dado aqui. Nós, no relatório da FEI, fizemos uma recomendação. A recomendação está aqui. Recomendação ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público Federal para que a realização de uma perícia no laudo antropológico do território indígena da Pitereuia, em São Félix do Xingu. Porque nós recomendamos, não fizeram nada, porque foi um laudo falso. É um laudo, eles fazem laudo, Cajuru, tem um laudo lá, é interessante. Eles percorreram, sobrevoaram a área, andaram, não encontraram nem um índio, nem um indígena, não encontraram nem uma maloca, nem uma aldeia, mas encontraram o casco de jabuti. Eles concluíram que os indígenas passaram por ali há 3 meses. Olha só, um casco de jabuti concluído que um indígena passou ali. Aí deram o laudo antropológico para considerar a terra indígena. Nós pedimos as providências, e eu reitero para vocês, e toda vez que eu faço isso, eu me viro à câmera para poder falar com os brasileiros, com as brasileiras que não entendem, amam a Amazônia, mas não entendem o que de verdade é a Amazônia. A Amazônia é habitada por quase 30 milhões de brasileiros e brasileiras.
Na Amazônia, 9 milhões de pessoas, ou 10, não têm renda mínima para garantir uma cesta básica no mês. No Amazonas, 50% ou mais vive abaixo da linha da pobreza. E nós temos tudo. E a gente, quando quer uma estrada para ligar a você, é uma estrada para passear, como disse a ministra Marina, lá para mim na CPI? Não, não é, mas também é para passear sim. Por lá todos os produtos da Zona Franca que vão ou aéreo ou marítimo poderiam ir pela estrada. Para você ter uma ideia, na época da Covid, apenas 6 caminhões levaram oxigênio para Manaus. 6, porque atolavam, Girão, não dava adiante. Poderiam ter passado 60. Quantas vidas poderiam ter sido salvas? E a gente vive brigando, uma coisa que é básica, uma coisa que é mínima. Ninguém desenvolve nesse planeta sem estradas, sem rodovias. Ninguém. E querem que a gente fique esperando, vivendo, comendo o que cai das frutas. Quando eu digo isso, não é o senador, eu digo isso é o nosso Ribeirinho. Você diz, mas o senador é fácil falar. Não, não é fácil falar não, porque olha, são 8 anos que o Cajuru me ouve toda semana, que o Girão me ouve toda semana, a bater na mesma tecla por uma questão básica. Asfalto numa rodovia. Mas o que me irrita e dá indignação, que você fica, porque você percorre, é quando esse Observatório do Clima utiliza o nome de cientistas para dizer que os cientistas atestaram primeiro. Se asfaltar, vai ter pandemia. E agora, Girão, se asfaltar, 10 quilômetros laterais serão impactados. Cada 10 quilômetros serão impactados com asfalto. Já teve asfalto. Já teve. Nesse momento que eu falo agora, brasileiros e brasileiras estão lá sendo humilhados a percorrer aquela estrada. Nesse momento, se choveu, atolando. Se fez sol, é poeira. Então, é preciso sim. Por isso que eu pedi licença ao Cajuru e ao Girão para mudar o rumo da prosa. E tem mais. E agora, vocês dois que participaram do CPI vão me dar razão. Nesse período legislativo agora nosso, apenas uma CPI aprovou o relatório. CPMI do INSS, foi aquela bagunça que o governo foi para lá. A de segurar narcotráfico, e não se aprova o relatório, e nós aprovamos o relatório. Agora, se o Procurador-Geral da República não faz nada, se a Polícia Federal não faz nada, se o Ministério Público não faz nada, a culpa não é do Senado Federal. Dito isso, eu quero reiterar aqui o compromisso, Chico Rodrigues, com a República. Eu tenho um compromisso com a República, eu sou senador da República, representando o Amazonas, e, acima de tudo, reafirmar o meu compromisso com o meu Estado. No momento em que as forças políticas, agora sim, se voltam para conseguir o asfaltamento da BR-319, isso é bem-vindo, todos nós unidos temos muito mais forças. Já não estou mais sozinho, agora no 8º ano já tenho uma companhia de 8 deputados federais e mais 2 senadores. Portanto, eu irei continuar aqui sempre. Se for pela vontade de Deus, referendado pelo povo do Amazonas, preparem-se. Estarei aqui mais 8 anos falando até que o nosso direito de ir e vir, o nosso direito constitucionais, os direitos sejam respeitados. Que nós possamos ir para o Brasil terrestre. No Amazonas, até hoje, ou a gente voa para quem tem dinheiro, ou a gente navega para quem é comum. E é o que a gente faz lá, ninguém trafega. O senhor vem de Roraima, pela estrada, chega em Manaus, acabou. A rodovia não está mais. Nós precisamos. Rondônia precisa, Roraima precisa e nós precisamos. Quando eu falo precisamos, eu estou falando de uma coisa que é necessária, que é o respeito, que é o direito à dignidade, o direito de qualquer cidadão, o direito de qualquer cidadã ter uma estrada, ter saúde, ter educação. A estrada BR-319 está para nós, para o Amazonas, assim como as estradas dos senhores estão para o Brasil afora. Tudo pode, menos no Amazonas. E no Amazonas as coisas acontecem por quê? Porque nós, eu não digo infelizmente não, é felizmente, porque nós nascemos, nós vivemos num estado que pode ser considerado talvez o mais rico do planeta, posto que nas áreas indígenas que você for, se você estiver e vai poder ver todo tipo de recurso mineral. Mas agora, mais importante do que recurso mineral, Chico, você sabe disso, é o respeito, é a dignidade.
Por isso aqui, em nome do Amazonas, mais uma vez eu estou a exigir respeito e dignidade, que não nos atrapalhem mais, que esse Observatório do Clima, que é financiado pelo Jorge Soros, receba o dinheiro, engana, fica, vai ser rico, aproveita, mas nos deixem em paz. E você brasileiro, e você brasileira que compactua com essa ideia, com essa narrativa, saibam, todos estão sendo injustos com todos nós amazonenses. Vocês não podem, sobremaneira, de forma alguma, nos condenar a uma pobreza eterna. Isso não é justo. Obrigado, presidente Chico. Ouvimos o senador Plínio Valério. Eu gostaria de passar a palavra ao senador Cleitinho. Vossa Excelência, apesar de ser o 15º da lista, Vossa Excelência, pelo Republicanos de Minas Gerais, Vossa Excelência tem a palavra por 10 minutos. Na sequência, vamos ouvir o senador Cleitinho, do Republicanos Mineiro. Senhor presidente, uma boa tarde a todos os senadores, senadoras, a população que acompanha a gente pela TV Senado, aos servidores dessa casa. Mandar um abraço especial aqui para o nosso querido Sérgio Rodrigues, ex-presidente do Cruzeiro, pegou o pior momento da história do Cruzeiro, pior momento. Coitado do Sérgio Rodrigues nessa época aí, mas conseguiu, né, resgatar o maior time do Brasil, que é o Cruzeiro. É o nosso... Não, não é assim não, é o melhor, vai ser campeão da Libertadores esse ano, viu? E é nosso pré-candidato a deputado federal, vai representar muito bem, foi deputado federal aqui, estava aqui alguns meses atrás, está ainda no exercício, Sérgio? Mas vai voltar, se Deus quiser, o ano que vem, com o nosso apoio, viu, meu irmão? Que Deus te abençoe e conta comigo, sempre. Senhor presidente, eu queria muito o apoio de Vossa Excelência e de todos os senadores da República. Eu tenho certeza do Cajuru eu vou ter, do Girão eu vou ter, também do Plínio e de todos os senadores. Que é o seguinte, gente, aqui no Senado tem direito a plano de saúde vitalício. E não é só para os senadores não, tá, gente? É para a família dos senadores também. Inclusive, se eu pegar agora, sair aqui e entrar o meu suplente, se ele ficar 6 meses também, ele tem direito. E se o suplente sair e entrar o segundo suplente, ele também tem direito, gente. Olha que beleza. Enquanto isso, foca aqui, cameraman, eu vou mostrar aqui, ó. O povo brasileiro fica até 2 anos esperando a cirurgia no SUS. Enquanto aqui no Senado, que já gastou mais de 300 milhões de reais com plano vitalício para senadores. Eu queria muito que todos os 80 senadores, inclusive o presidente, que está agora no cargo, pudesse falar que a gente vai apoiar o meu projeto de resolução para acabar com o plano de saúde vitalício aqui no Senado. Isso é um verdadeiro murro na cara da população brasileira. Se algum senador aqui quiser pegar a palavra para me apoiar, ou se algum senador quiser ir contra a minha fala e quiser vir para o debate, eu quero que defenda um projeto, quero que defenda por que recebe plano de saúde vitalício, quanto a gente ganha 40 mil reais e tem condição de pagar um plano particular como eu faço. Se tiver algum senador que quiser pegar a palavra, fique à vontade, ou para apoiar ou para vir para o debate. Eu gostaria, senador Cleitinho, eu não posso julgar os demais senadores, até porque... Nunca, estou aqui para julgar, não. Até porque tenho outras fontes de renda, mas eu considero esse plano de saúde vitalício uma excrescência. Né? Inclusive, na hora que eu fui eleito no estado do Ceará, em outubro de 2018, a primeira atitude que eu tive foi de pegar e ir atrás do nome do diretor-geral e do presidente do Senado para dizer, olha, acabei de ser eleito, e gostaria de fazer em caráter irrevogável a dispensa desse custo. E de outros também, né? Que eu acho que carro com motorista não tem necessidade. Você pode pegar Uber aqui, não tem problema nenhum. Pode vir no seu carro, Girão. Não, pode como eu trouxe o meu. Eu trouxe o meu. Então, quer dizer, outra coisa, o apartamento funcional, né? Que são, geralmente, o senador, ele passa 2, 3 dias no máximo aqui. Né? Então, pode ficar no hotel, em vez de ter um apartamento com 5 quartos, às vezes, 4, 5 quartos, que fica 7 dias à disposição e não tem ninguém. Né? Então, por que não vende isso? Né? Para o dinheiro entrar no erário, para colocar as filas do SUS cada vez maiores em dia? Né? Então, tem também a questão, por exemplo, o que me deixa muito preocupado, que a gente percebe que existe dentro do Congresso Nacional, quando você tem, por exemplo, a questão de uma quantidade grande de funcionários dentro do gabinete. Não tem necessidade tão grande disso. Eu fiz um pacto com o cearense que iria usar 50%, né, desse valor, e é o que eu estou usando, e acredito que estou dando resultado. Eu sei que tenho minhas imperfeições e limitações, mas acho muito. Né? Como também acho muito que se tenha 80 milhões de reais por ano, o senador, para emendas parlamentares. Isso não é função nossa.
né? A função nossa é o quê? É legislar e fiscalizar. Isso aqui somos nós que recebemos... 80, Girão. Tem uns que tem muito mais. Somos nós que recebemos as constitucionais. Mas tem gente que recebe o secreto, né? Então tinha que acabar. Eu tenho uma PEC, senador Cleitinho, para acabar com emenda parlamentar. Não consegui as assinaturas ainda. Mas eu espero que nós vamos deixar essa semente para as próximas legislaturas. Eu não estarei mais aqui a partir do ano que vem, mas eu acho que a semente ficou plantada e eu quero lhe cumprimentar. Eu não sabia do valor de 300 milhões de reais. 300 milhões. Quer dizer, durante quantos anos isso? Acho que foi agora, 12 anos para cá. Meu Jesus. Então, meu apoio total ao senhor. Senador Cleitinho, querido, o seu pronunciamento é oportuno e eu lhe agradeço, além de lhe acompanhar em rigorosamente tudo, porque dá a mim uma chance de apresentar um rápido desabafo aqui. Eu tenho amigos em Minas que são amigos em comum, no Rio de Janeiro, em São Paulo, um deles famoso, que Girão o conhece. Na semana passada, agora em São Paulo, ele me deu uma bronca, ele é meu padrinho de casamento, o músico Ivan Lins. Sim. Ele e a Valéria Lins, minha madrinha. O Ivan Lins comentou com muita gente do meio artístico a minha decisão e todo mundo passou a me ligar, me repudiando, dizendo que era um absurdo o que eu estou fazendo, porque eu não vou continuar na vida pública, voltarei apenas ao meu ramo, o jornalismo. E o plano de saúde, esse que senador tem, sabe quanto custa por mês? Custa R$ 9.800. Quem é que tem condições de pagar? R$ 9.800. E eu abri mão, graças a Deus, e mesmo contra a vontade desses meus amigos e amigas, eu vou até o fim manter essa minha posição. E tem gente que fala, ainda dá tempo de você se arrepender. E eu não vou me arrepender. E graças a Deus, pode entrar aí no portal de transparência do Senado Federal, quem quiser, e colocar meu nome lá, senador Jorge Cajuru, o Girão sabe disso. Na história dos 200 anos do Senado, nunca nenhum senador custou zero no seu mandato. Eu custei zero. Nem um centavo nos 8 anos de mandato. E olha que teve senador aqui, inclusive do seu estado, que o portal Metrópolis denunciou, que gastou numa viagem na estrada R$ 60 com lanche e pediu reembolso. Fica à vontade, Plínio. Meu futuro governador de Minas Gerais, eu só vou me ater aqui um desses dados. Estão me enganando, eu estou sendo enganado, porque eu cheguei aqui, eu assinei um regime previdenciário para ter direito à aposentadoria, que não é integral. Sabe quanto eu pago por mês? R$ 8.600, que é descontado do meu salário, para me dar direito a essa aposentadoria lá na frente, que não é nem metade. E, logo, ela não é vitalícia, porque se eu não pago, já era. Sim. Não pago. Então, se eu até ensaiei, falei, caramba, eu posso economizar. Sair 2 meses e não fazer, você perde tudo que tinha feito. Então, eu desconto, Girão, do meu salário aqui, R$ 8.800 para o plano previdenciário de saúde. Então, não existe mais aposentadoria vitalícia aqui. Ou então eu estou sendo enganado, ou então estão me enganando. Outra coisa, a gente tem, estou falando, isso é o que eu queria ponderar. Então, para que o brasileiro saiba, enfim, do que nós estamos falando, nós estamos falando de um salário de R$ 46 mil, que é o teto. Sabe quanto eu recebo líquido? R$ 27 mil. Aí vão dizer, mas continua sendo bom. Beleza, mas é 27 mil, não é 46. Porque tem INSS, tem imposto de renda, tem sistema previdenciário. Por que eu estou dizendo isso, Cleitinho? Para que não olhem para mim, lá no Amazonas, que eu digo isso. Eu só estou dizendo, Cleitinho, não é nem rebatendo, só dizendo o que eu digo no Amazonas. Tranquilo. Lá no Amazonas eu digo, olha, o salário é 46 mil, mas eu só recebo 27, porque 9 e tanto é de imposto de renda, 6 e tanto é de INSS, 8 e tal, beleza. Continua sendo bom salário, continua. Mas fosse eu jornalista, eu não teria 100 pedidos por dia de ajuda. Quando eu sou senador, tem. E eu tenho que me quedar quando chega um doente precisando de um remédio. E eu tenho que me quedar quando chega um faminto pedindo uma cesta básica.
Eu só estou dizendo o que eu digo lá no Amazonas. Então, portanto, eu estou dando satisfação, tá, Cleitinho, ao meu público lá. Não tem aposentadoria vitalícia. Viu, Cajuru? Nesses 8 anos eu não usei nada para comer. Alimento, eu tenho que me alimentar onde eu estiver. Então, não preciso. Celular, onde eu estiver, eu não preciso. Mas carro, eu preciso. Se eu for alugar um carro de 27 mil, lá se vão mais 5, ficam 22. Se eu for alugar apartamento, lá se vão mais 5, já fico 17. Portanto, desde que não seja ilegal, imoral, eu tenho que aceitar. As emendas parlamentares é o único instrumento que eu tenho de poder ajudar de verdade a quem precisa de. Quando eu cheguei aqui, eu abdiquei de todo o meu orgulho, em nome da necessidade do meu povo. Então, sempre que vem emenda, eu recebo de bom grado. É só o esclarecimento, tá bom, Queitinho? Eu não estou nem lhe rebatendo em nada. Tranquilo. E boa sorte lá em Minas Gerais, irmão. Obrigado, senador. Mas eu quero deixar claro aqui que, como Vossa Excelência disse, que o nosso salário é 46, que tem desconto, e se a gente for ter que alugar um apartamento, ter que pagar gasolina, isso qualquer trabalhador brasileiro faz isso. A gente não está acima dos trabalhadores brasileiros, não. Pelo contrário, a gente está abaixo, porque o verdadeiro patrão é o povo. E nós somos empregados. Então é uma questão de consciência. Então, o que eu quero te falar aqui, já passou várias reformas. A maior reforma que tem que passar aqui é uma reforma moral, uma reforma de consciência política, do político entender que nós somos empregados. E quem é o patrão de verdade é o povo. E o povo não aguenta mais pagar essa conta. Eu quero aqui falar também, deixar claro aqui, porque saiu matéria dizendo aí que o governo está comprando senadores para votação hoje do Messias, com 12 bilhões de emendas. Eu não recebi nada, eu não negociei nada. Cargo não sei aonde, cargo no ministério, eu não. Eu queria que todos os senadores aqui pudessem subir aqui também e falar, não recebemos. Não recebemos. Que fique claro isso aqui. Isso que toda hora essa ladainha, aí a população cobra com direito de cobrar mesmo. Olha, peraí, tem senador recebendo emenda para poder votar? Eu nunca vou fazer isso na minha vida, não. Nunca vou negociar voto, não, gente. Meu voto é minha consciência. Quem manda no meu voto aqui é eu e o povo. Eu escuto o povo. Se o povo mandou votar sim, eu voto sim. Se o povo mandou votar não, eu voto não. E pronto, acabou. Agora essa ladainha, eu espero trazer transparência, porque o princípio da administração pública chama transparência. Parar com esse negócio de falar que fulano recebeu emenda, que Beltrano recebeu o cargo. Eu não recebi nada. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Nelsinho Trades. É com muito prazer, senhor presidente, que eu e o senador Fernando Dueire estamos aqui trazendo para conhecer o plenário, numa visita ao Congresso, do diretor-geral internacional da Cruz Vermelha, o senhor Pierre, que veio visitar o Congresso brasileiro, além das articulações que já fez com o Itamaraty e com o Ministério da Defesa. Então, para mim é um prazer trazê-lo aqui para conhecer o nosso Senado. Muito obrigado. Ok, senhor presidente, queremos inclusive cumprimentar e desejar boas-vindas ao diretor-geral da Cruz Vermelha, o senhor PR, dizer que o Senado da República lhe recebe de braços abertos essa instituição que é fundamental para a humanidade e que aqui no Brasil também tem um grande e um largo espectro de ajuda à população brasileira. Portanto, parabéns à Cruz Vermelha pelo seu alcance global na assistência ao ser humano. Parabéns a Vossa Excelência pela visita a este Senado da República. Continuando o pequeno expediente, eu passo agora a presidência ao senador Plínio Valério, em função do meu discurso. Agora em Brasília, 3h17. Nesse momento, assume a presidência da sessão deliberativa o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, para que o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, possa fazer uso da palavra. O senador Chico Rodrigues, de Roraima. Eu quero o presidente, senador Plínio Valério, valente senador da República do Estado do Amazonas, que representa com muita grandeza esse Estado importante da Federação Brasileira, o pulmão do mundo, como dizem alguns, né? Nosso Amazonas, que tem riquezas mil, esse lugar que passou a ser o cenáculo de grandes investimentos nacionais, a Zona Franca de Manaus, que é um exemplo de modelo para a economia nacional e servindo, inclusive, de referência
para outras economias desenvolvidas. Portanto, senador Plínio Valério, o seu empenho, a sua luta, a sua defesa, inclusive aqui se referindo também à CPI das ONGs, da qual eu tive a oportunidade de fazer parte, visitamos vários estados da Amazônia, inclusive o meu estado, o estado de Roraima, o estado do Amazonas, o estado de Rondônia, o Acre, enfim, acompanhando todas esses pontos de inflexão sobre a importância da Amazônia brasileira e, por que não dizer, da Amazônia da América do Sul, os países limítrofes que compõem a Amazônia. Portanto, essa CPI que teve um fundamento muito proveitoso no sentido de servir de balizamento para investimentos do governo federal, correção de rumos, mostrando inclusive que a Amazônia tem que ser vista pela população brasileira e também pelas comunidades internacionais como esse lugar sagrado de preservação do meio ambiente. Nós que o Brasil, principalmente, que muitas vezes é criticado por organizações não governamentais em relação a questões ambientais, é um exemplo para o mundo. Qual é o país do mundo que tem uma dimensão, que tem o estado do Amazonas, o estado de Roraima, o estado do Amapá, o estado do Pará, de Rondônia, enfim, nosso país amazônico de preservação, né? Nenhum outro país do mundo tem realmente tantas áreas preservadas como nós temos no Brasil, especialmente na Amazônia. E aqui, Vossa Excelência tratava de um tema que é um tema extremamente recorrente. É o asfaltamento da BR-319, que é contestada por ONGs, por organismos internacionais, sem entenderem que a BR-319 é o traço de união entre o Amazonas, Roraima, o Brasil e, por que não dizer, o mundo. Porque esta BR que sai do Rio Grande do Sul, atravessa todo o Brasil no sentido longitudinal, chega em Porto Velho e, em função da resistência que nós temos tido a essas ONGs e principalmente a comunidades internacionais, nós não podemos dar esse salto, esse grande salto de aproximação do mundo. Afinal de contas, essa mesma BR-319, que se une à BR-174, Manaus, Boa Vista, fronteira com a Venezuela, fronteira com a República Cooperativa da Guiana e que encontra de braços abertos o Atlântico Norte ali como corredor de exportação para a economia regional e, por que não dizer, para a economia brasileira. Portanto, achei justo fazer um breve comentário sobre a importância da BR-319, dizer que é fundamental, é necessário que o governo brasileiro tome essas iniciativas no sentido, além da autorização de asfaltamento da BR-319, o trecho do meio que é chamado trecho crítico, onde alguns organismos internacionais falam que vai haver depredação do meio ambiente, que não tem acompanhamento, fiscalização, controle ambiental. Pelo contrário, na época do governo militar, esta BR foi aberta como uma rodovia de integração nacional, né? E o tempo se encarregou de, não tendo havido a manutenção devida, a estrada foi realmente se deteriorando ao longo do tempo. Mas, com o desenvolvimento, com esse grande salto de desenvolvimento no Brasil, nós entendemos que essa rodovia, aliada à BR-174, no trecho de Manaus, Presidente Figueiredo, Jundiá, Boa Vista, Bonfim ou Pacaraima, são vias de extremo tráfego, mas, acima de tudo, as veias que levam o desenvolvimento do Brasil, além de trazer insumos estratégicos, encurtando distâncias talvez não alcançáveis por outros observadores da política nacional. Portanto, meu caro colega e amigo senador Plínio Valério, a sua preocupação com o Amazonas, a sua preocupação com essa BR, ela traz exatamente à discussão os parlamentares de Roraima, os parlamentares
do Amazonas, os parlamentares, inclusive de Rondônia, por onde, na verdade, inicia essa BR-319, para que haja uma determinação clara, clássica, importante, fundamental, para que essa BR seja o mais rápido possível asfaltada e um asfalto de qualidade que possa ter uma grande durabilidade e transportar por essas artérias o desenvolvimento do Brasil, não apenas da Amazônia. Então, eu não poderia deixar de fazer esse registro aqui, além de também querer comentar e deixar o registro da nossa participação no Parlasul. Tivemos na última segunda-feira em Montevidéu, como membros do Parlamento do Parlasul, né, em discussão de temas que são temas recorrentes, temas fundamentais para o Brasil, temas importantes e fundamentais para os países membros. O Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, agora também, onde, com a aprovação do acordo no próximo dia, e vigorando a partir do próximo dia 1º de maio, do acordo do Mercosul com a União Europeia, nós vamos ver os grandes saltos para a economia brasileira. Foram mais de 20 anos de discussão dessa integração do Parlasul, né, do Mercosul, a economia do mercado da região sul da América Latina, com a Comunidade Econômica Europeia, com milhões de consumidores, mais de 400 milhões de consumidores que terão acesso aos produtos nos dois sentidos, tanto do Mercosul para a Europa, para a Comunidade Econômica Europeia, quanto da Comunidade Econômica Europeia para os países componentes do Mercosul. Portanto, foi uma reunião extremamente proveitosa, uma reunião onde os debates foram acalorados, mas há essa compreensão da necessidade da integração interregional, e nós, como representantes do Senado da República naquele parlamento, nós tivemos a oportunidade de ver ali discussões de alto nível, onde a diplomacia parlamentar prevalece, onde a diplomacia parlamentar atrelada à diplomacia de Estado, do Estado brasileiro, elas se unem no sentido de trazer maiores benefícios para a América Latina. E lógico que eu vejo nessa integração o nosso Estado, o Estado do Amazonas, o Estado de Roraima, o nosso querido Estado de Roraima também integrado nessa nova economia. Portanto, é importante deixar esse registro e que fique, senhor presidente Plínio Valério, nos anais desta casa, fiquem realmente esse discurso e essa observação cuidadosa, né, com um olhar clínico da importância de que se reveste esse importante acordo internacional. Tenho certeza que políticos que estão aqui presentes, como o senador Sérgio Moro, que hoje desponta na pesquisa no Paraná como uma grande esperança do Estado do Paraná, vai se integrar também nessa economia. O nosso querido senador Jorge Cajuru, presente aqui nesta sessão também, e que é um estudioso dessas questões da economia regional e nacional, podemos, unidos, aplaudirmos realmente esse acordo que o Brasil, ora, participa, a Argentina participa, o Uruguai participa, o Paraguai participa, a Bolívia participa, e nesse processo de integração, Parlamento Latino-Americano, Parlasul, juntamente com essa operação de Estados Mercosul, Comunidade Econômica Europeia. Portanto, fica esse registro aqui. A partir do dia 1º de maio passará a entrar em vigor esse grande acordo internacional, e queremos aqui deixar o registro aos presidentes anteriores que se debruçaram sobre essa questão, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que também, da qual nós fazemos parte, se debruçou sobre essa questão e que hoje passa a ser, na verdade, uma nova esperança para a economia brasileira. Portanto, fica o registro, senhor presidente, e gostaria que fosse divulgado em todos os veículos de comunicação da Casa. Muito obrigado. Obrigado, senador Chico Rodrigues. Sempre trazendo dados e a favor da nossa Amazônia, sempre, né, Chico? Parabéns pelo discurso. Eu vou chamar o senador Sérgio Moro, porque o Cajuru falou que só sairia daqui quando o Moro falasse. Então, como eu estou querendo que o Cajuru saia, Sérgio, com a palavra o senador Sérgio Moro, futuro governador do Paraná. Mas fica aqui, Cajuru, depois que ele acabar, continue aqui, viu? Não saia não, não saia não. 10 minutos ou mais, Cajuru.
Com a palavra o senador Sérgio Moro. Com a palavra o senador Sérgio Moro. Primeiro eu quero agradecer a gentileza do presidente em exercício aqui, senador Plínio Valério, e também o apreço do nosso querido senador Jorge Cajuru. Não vou ser longo aqui, senador, então fique tranquilo. Cumprimento também o senador Chico Rodrigues, que fez aqui a referência. Eu quero me reportar um fato específico lá do estado do Paraná. Ontem eu fiz um pronunciamento em rede social defendendo que valores que a Sanepar é a empresa estatal de saneamento básico e de fornecimento de água no estado do Paraná, é uma empresa que pertence à população paranaense, ela recebeu um crédito de restituição tributária de cerca de 4 bilhões de reais, que havia sido cobrado indevidamente pela União Federal, aquelas discussões desse nosso sistema tributário que a gente nem consegue compreender direito, mas o fato é que a Sanepar ganhou. E ao receber esses 4 bilhões de reais, ela estava querendo, inclusive, para distribuir esses valores, os dividendos, para os seus acionistas. No entanto, eu fiz um pronunciamento em rede social na data de ontem, e destaquei, olha, por que não usar esses valores para abater a tarifa da conta de água dos paranaenses? Porque, veja, o momento é muito oportuno, as famílias brasileiras estão endividadas, os consumidores estão sofrendo. Um dos assuntos principais do nosso dia a dia é isso que afeta o Brasil inteiro, mas também o Paraná é a dificuldade das pessoas em pagar suas contas. Causas disso, principalmente o desequilíbrio macroeconômico, gerado pelo governo Lula, que é gastador e faz com que a taxa de juros fique lá em cima e gera um efeito bola de neve. E as pessoas vão entrando no crédito, vão ficando inadimplentes e cada vez mais com dificuldades de honrar suas contas. Um sintoma disso é o crescimento exponencial das recuperações judiciais do nosso país. Aí, evidentemente, afetando principalmente as empresas. Mas, enfim, a Sanepar recebeu esses 4 bilhões de reais de volta em restituição e tem a oportunidade de fazer com que isso reflita num desconto para todos os paranaenses. Eu fiz um pronunciamento ontem criticando, porque a Sanepar chegou a entrar na justiça contra uma decisão da AGEPAR, que é a Agência Reguladora Paranaense, que havia sugerido a ela de fazer esse desconto. Mas a Sanepar entrou na justiça porque queria dar uma destinação diferente a esses valores. Para mim, a grata surpresa, na data de hoje, recebi a notícia de que a Sanepar reviu seu posicionamento e agora pretende destinar pelo menos parte desse dinheiro para a redução da tarifa dos paranaenses e outra parte para investimento. Vamos ter ainda que ver exatamente os detalhes disso para constatar se uma parte expressiva desses 4 bilhões de reais vai ou não resultar em um abatimento da conta de água dos paranaenses, e se não acontecer isso, vamos cobrar novamente, mas já é um avanço da Sanepar em relação à situação anterior. E aqui a gente tem que registrar, é importante que a Sanepar tenha voltado atrás. Não dá para dizer necessariamente que foi esse meu alerta do dia anterior, mas a coincidência cronológica pelo menos me deixa confortável na situação de destacar que eu fiz a cobrança e essa cobrança foi atendida. Precisamos sim pensar nesse momento de dificuldade em aliviar a conta dos consumidores, das famílias e das empresas do nosso Paraná. Então, a Sanepar toma a decisão certa e podem sempre contar com esse senador para ficar olhando, para tratar dos assuntos do nosso Estado. Aliás, a esse propósito, quero lembrar aqui que no próximo dia 5 de maio, ou seja, na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, faremos uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal para ouvirmos representantes da Copel, que aí é a companhia de energia lá do Paraná, que foi privatizada e que, infelizmente, tem apresentado falhas terríveis no fornecimento de energia elétrica aos consumidores paranaenses e, igualmente, às empresas. Eu sou favorável à privatização, minha visão da economia é uma visão liberal, senador Plínio Valério, mas a empresa privatizada, ela não está desobrigada de atender os consumidores com qualidade, ao contrário,
uma vez privatizada, é obrigação dela mostrar mais eficiência e produtividade. E volta e meia, nós, infelizmente, ouvimos reclamações lá no Paraná de instabilidade no fornecimento da energia elétrica pela Copel. Empresas agropecuárias, por exemplo, sofrendo prejuízos milionários. Um aviário lá no interior do Paraná reportou perda de milhões. Um produtor de tilápia, igualmente. E as empresas que não podem sofrer essa interrupção no fornecimento, às vezes até isso gera danos às máquinas que elas utilizam, estão tendo que gastar fortunas em geradores elétricos, afetando, vamos dizer, a produtividade e a eficiência dessas mesmas empresas. No dia 5 de maio, aqui em Brasília, faremos essa audiência pública com representantes da Copel, com representantes da ANAEL, que é a agência reguladora sobre essa matéria aqui no âmbito federal, e também convidei uma série de lideranças empresariais para acompanhar. Então, estamos de olho, sim, no Paraná, na conta de água e na qualidade do fornecimento da energia elétrica para a população paranaense. Podem sempre contar com esse senador que vos fala. Parabéns, senador Sérgio Moro. E aí, Cajuru? Já pode ir embora agora? Eu quero. Podia falar. Ele quis mais. Ele quer mais, Moro. Ele quer mais, ó. Ele quer. Quer que você. Quer falar da sabatina, mas deixa para mais tarde. A sabatina Hoje é um dia agitado aqui para nós, né, Moro? Acho que a Cajuru. Não respondeu? Cajuru, acho que nesses 7 anos e meio que estamos aqui, eu acho que é o dia mais agitado hoje, né? Barata voa. É verdade. E, Plínio, você se lembra, eu comentei agora mesmo aqui com o senador Girão, e prestando atenção lá na sabatina, quando houve as colocações e indagações do ministro e senador Sérgio Moro, eu comentei com a minha equipe no gabinete que o que o Girão colocou, eu já pratiquei na CPI da manipulação do futebol. Eu dava a cada senador o tempo dele, mas o ouvido, no caso, hoje, o indicado para o Supremo Tribunal Federal, respondia pergunta por pergunta. Por quê, Moro? Você não é muito chegado a futebol, o Plínio é mais do que você. E eu sou apaixonado. Hoje, futebol, termina uma partida, começa a entrevista coletiva. Aí, um repórter pergunta para o Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Ele, de repente, não responde a pergunta, como você fez, que foi o seu caso lá, na questão do Maduro. E ele responde do jeito que ele quer. E quando termina, você não tem direito, não só de replicar, como de pedir que haja a resposta para a qual foi feita a sua pergunta. E no futebol é assim. Você faz uma pergunta ao Ancelotti, ele não responde, vem um outro repórter, o Plínio é jornalista, sabe como é que funciona, o repórter pergunta o que ele quer. E aí aquele assunto que seria importante... Isso ele interrompe na melhor das hipóteses. Se ele estiver bem intencionado, já interrompeu. Se ele não tiver que dizer o assunto. Por isso, hoje, Moro, por isso que eu juro que as entrevistas que eu dei, eu dizendo que eu não ia fazer perguntas. Primeiro, porque eu já sei as respostas. Todos eles que passam aqui, quando chegar lá, o Flávio Dino foi, que ele chegava no Supremo, ele ia ser juiz, né? E juiz é o que ele não é. E poupar disso, porque você não tem direito à réplica. Não tem. Você faz 3, 4 perguntas e fica à mercê do que ele vai dizer, porque você não pode dizer mais nada. Por isso que eu prefiro não fazer pergunta e faço questão de votar, e votar não. Segundo o presidente Otto, tem regimento e tal, mas eu quebrei esse protocolo, na época, na CPI, dando a cada senador o direito, no tempo de 15 minutos, de perguntar a cada pergunta a resposta, a réplica e até a tréplica. Eu acho que é normal, porque senão fica realmente com toda certeza... Eu concordo, senador, eu concordo. E, aliás, essa sabatina é que dura o tempo que durar. Claro. A gente vê muitas vezes essas sabatinas lá nos Estados Unidos, de ministros do Suprema Corte indicados, duram mais de um dia. Exatamente. 2, 3 dias. Então, que dure o tempo que é melhor
né? E nesse lá e cá é mais apropriado. Mas, sobre futebol, né, realmente não devo acompanhar tanto quanto o nosso querido senador aqui, mas ontem teve um bom jogo lá do PSG e do... 5-4, né? dos Foi bons tempos. Belo jogo, viu? Dos tempos em que você era menino e eu já era jornalista esportivo. 5-4, eu me lembro, por exemplo, Plínio, de Internacional e Cruzeiro. Cruzeiro tinha Nelinho, Joãozinho, era aquele timaço do Cruzeiro. O Inter tinha Falcão, Batista. E o futebol ontem voltou a ver um jogo Eu era com 9 criancinha gols. e via o Cajuru na TV, fazendo programa de esporte já. Eu era criancinha, via. Bem, dito isso, né, vamos agora esperar suspender a sessão para aguardar aí a nossa votação hoje de 3 autoridades, né? E uma delas, a indicação do ministro Supremo do senhor Jorge Messias. E a gente está aqui. Não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende a sessão deliberativa, que será reaberta para apreciação das matérias constantes da ordem do dia. Está suspensa a sessão. Olá, boa tarde. São 3h39 em Brasília. Você estava acompanhando a reunião deliberativa do plenário do Senado Federal e passa a acompanhar a partir de agora a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que está realizando a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias. Ele foi indicado pelo presidente Lula para suceder Luiz Roberto Barroso no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Neste momento, até o momento, 19 senadores já fizeram seus questionamentos ao indicado. Faltam aí 10 senadores fazerem as suas perguntas. Lembrando que antes da sabatina de Jorge Messias, também foram sabatinadas Margarete Costa para o Tribunal Superior do Trabalho e Tarciane Machado para a Defensoria Pública da União. Acompanhe agora a Comissão de Constituição e Justiça. Qualquer reflexão acerca do Poder Judiciário, assegurar a independência deste órgão fundamental, que é o guardião da Constituição. No que diz respeito ao artigo 81, que é a aplicação do princípio da legalidade, em relação ao caso do Rio de Janeiro, eu não posso antecipar, porque posso ter de julgar e não posso me colocar em situação de impedimento. Mas eu posso dizer a Vossa Excelência algo que me é muito caro, que é o princípio do voto popular. O princípio do voto popular ele deve ser respeitado, porque é a expressão maior da vontade do povo. Nós não podemos desconsiderar este elemento fundamental em qualquer decisão, no que diz respeito a processos eleitorais específicos. A questão da anistia, a competência desta casa, a competência é legislativa. O Constituinte atribuiu ao Poder Legislativo a primazia. Claro que o Poder Executivo tem também sua competência, e em alguns casos até iniciativa privativa, dependendo da matéria, mas é um locus próprio para discutir temas dessa natureza. Aliás, eu sou defensor de qualquer tema que tenha uma alta voltagem de discussão social e que seja divisível dentro da sociedade. O melhor local é aqui mesmo, no parlamento, porque representa melhor a vontade popular. Eu disse que aprendi aqui nesta casa, destes corredores, que o parlamento é a caixa de ressonância da sociedade. E não é sem razão. São os senadores, são os deputados que são os primeiros a serem confrontados pelas necessidades da cidadania na sua base, diferentemente do técnico aqui de Brasília, que está muitas vezes alocado num gabinete confortável que não conhece tão bem a realidade das bases como o parlamentar. Portanto, eu deixo aqui a Vossas Excelências as escolhas, as opções legislativas. Boa tarde, ministro Humberto, alegria tê-lo aqui. Deste tema. Veja, o senhor me coloca uma questão, pelo que eu entendi, trazida pelo deputado Van Hatten, que é exatamente a dimensão do artigo 53, que, na minha perspectiva, é o dispositivo que maior garante a atuação do mandato parlamentar. É o regime das imunidades. E esta regra não é sem razão, não é sem propósito. A gente precisa lembrar que o processo da Constituinte, ela precedeu um período duro, difícil de redemocratização, em que muitos mandatos foram interditados. O
preceito da imunidade parlamentar, tal qual como a questão da prerrogativa por exercício de foro de função, é uma garantia constitucional para o exercício pleno do exercício do mandato parlamentar, fruto do voto popular. E isso não pode ser desconsiderado, tirado do parlamento, porque seria algo que feriria o preceito constitucional da separação de poderes. Obviamente que em relação a este tema nós temos precedentes do Supremo Tribunal Federal, temos doutrina, cito aqui a teoria de Blackstone, que é a teoria geográfica, em que a primazia da tribuna é o locus sagrado da atuação do parlamentar, e ali a imunidade é plena, absoluta, independente de qualquer outra questão, como assim também tem a teoria de Stuart Mill, que fala da questão da finalidade, ou seja, independente do local, o que importa era a finalidade, se está ou não está vinculada à atuação do mandato parlamentar. O fato é que, independente de qual teoria for abraçar, na minha opinião, o papel do Supremo Tribunal Federal, nesta questão específica, deveria ser, em qualquer hipótese, secundário. Porque o melhor locus para disciplinamento da matéria é exatamente aqui. Esta casa tem comissão de ética, a casa ao lado tem comissão de ética. Eu acredito que estas questões deveriam ser melhor resolvidas aqui, dentro desta casa. Eu quero até dizer, e finalizando este tema, que até por conta desta reflexão e em razão de inúmeras provocações que tive no início da PNDD, determinei a expedição da orientação jurídica número 33 de 2024 da Procuradoria-Geral da União. Eu posso fazer chegar ao conhecimento de Vossas Excelências, reconhecendo o regime pleno da imunidade parlamentar e impedindo a atuação da PNDD contra qualquer parlamentar, isto fruto do amadurecimento institucional. Porque este é o regime da defesa das liberdades. Eu vou fazer com que minha assessoria faça chegar ao seu conhecimento. Por fim, no que diz respeito ao Código de Ética, seria isso? Um conflito, no caso de algum colega no Supremo Tribunal Federal, está em curso em casos de corrupção, se haveria algum conflito ou o senhor se sentiria à vontade para julgá-lo? Senador, o exercício da jurisdição não é uma opção. O exercício da jurisdição é um poder-dever atribuído a todo e qualquer magistrado. É um preceito constitucional. O que eu posso dizer a Vossa Excelência com muita tranquilidade é que a minha conduta em relação à equidistância, à imparcialidade, ao regime das suspeições e de impedimentos será absolutamente conservadora. Não tenho, por mim, necessidade de flexibilizar esses conceitos, porque são garantias da confiança que a sociedade deve depositar no Supremo Tribunal Federal. Julgar não é um exercício volutivo. Julgar é um imperativo constitucional do magistrado que exerce, seja o de primeiro grau ou de tribunal superior ou magistrado constitucional. O impedimento e a suspeição são as hipóteses previstas na legislação processual e devem ser observadas com rigor. E tenho um compromisso em observar estritamente esse regime, porque dele nenhum magistrado pode se afastar, porque a garantia da legitimidade das ações do judiciário daí decorre. Eu queria só chamar a atenção a um ponto em relação à PEC 45, eu sei que eu estou me alongando, mas eu acho que é muito importante, que eu preciso e me sinto na obrigação de fazer a defesa da Advocacia Nacional. A Advocacia Nacional, ela tem um papel muito importante, senador, na defesa das liberdades. O advogado é o primeiro juiz da causa. Nós temos hoje, devemos hoje, à nossa democracia, a atuação vigilante, atenta e corajosa da Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, eu acho que qualquer proposta de aperfeiçoamento, ela é importante de ser debatida, não vou me imiscuir no mérito da política, mas a advocacia
até porque sou advogado. Antes de ser advogado público... Somos. Perdão, eu sei que se Vossa Excelência... Mas eles estão representados no 5º dentro da carreira da magistratura. Tá bom, perdão, verdade. Mas, enfim, a advocacia nacional é motivo de orgulho. E eu sou me sinto muito honrado em integrar a advocacia brasileira, que é a primeira a lutar pelos direitos e garantias fundamentais do nosso país. Senadora Soraya, a senhora me traz pontos muito objetivos e gostaria de dizer: prerrogativas do parlamento, tratei um pouco aqui em relação ao 53, mas dentro do regime das comissões parlamentares de inquérito, reafirmo, há que se ter muita prudência em não interditar o trabalho da investigação parlamentar. A atuação parlamentar é nobilíssima e o olhar do parlamentar dentro de um processo investigativo é um olhar diferenciado dentro dos órgãos de persecução criminal. Nós não podemos infirmar este preceito constitucional. A prudência que deve ter um juiz constitucional na análise desses casos deve ser absoluta. E, na dúvida, em situações limites, há de se ter um equilíbrio para que o parlamento tenha condições de exercer plenamente sua função. Como sempre disse, há de se ter uma atenção aos direitos e garantias individuais do cidadão, mas não que tenha condições de impedir ou interditar o legítimo trabalho do exercício parlamentar. A paridade de gênero, como Vossa Excelência coloca, é uma realidade que está imposta pela Constituição, decorrente do princípio da igualdade. Infelizmente, o princípio da igualdade é formal. O papel do legislador, até o legislador infraconstitucional, é transformar, é dar concretude aos preceitos constitucionais. Vossas Excelências têm esse papel. Quando Vossas Excelências votaram a lei da igualdade salarial entre homens e mulheres, sabendo que a nossa Constituição é de 87 e desde então já havia essa garantia, Vossas Excelências atuaram de uma forma corajosa, dando um passo fundamental para promover a igualdade material. Portanto, essas questões são próprias do parlamento. E não seria diferente na questão da ocupação de cargos e espaços de poder, não só no Poder Judiciário, mas em outros espaços de poder, como aqui no Parlamento, na Advocacia Pública, no Ministério Público e tantas outras áreas, tanto jurídicas ou não. O que eu gostaria de dizer para Vossa Excelência é que este é meu compromisso de vida e dou o exemplo da minha atuação em meu socorro. Na Advocacia Geral da União, desde que assumi, eu tenho a paridade de gênero desde o início. A metade dos meus órgãos de direção superior hoje está ocupado por mulheres. Temos normas que estabelecem critérios muito claros de ocupação de cargos por mulheres em respeito a este princípio constitucional. Isso não é uma questão ideológica. Igualdade de gênero não é ideologia, é obrigação constitucional. Por fim, a questão que a senhora coloca de possível ou não independência. Como eu lhe disse, a independência ela é materializada a partir do rigor técnico, a partir do apego ao processo, a partir da observância estrita às suspeições e impedimentos, a partir da clareza que todo juiz deve ter dos seus limites. O juiz não pode estar vocacionado a agir por impulso político. Isso não é próprio do juiz. O papel do juiz é julgar. E, ao julgar, deve ter rigor técnico, deve ter fundamentação, deve oferecer uma decisão clara, porque, às vezes, o tecnicismo afasta a sociedade da compreensão da decisão. E quero dizer aqui, aproveitando um ponto, embora não tenha sido perguntado, que, caso Vossas Excelências me aprovem, a forma com que me portarei na vida como magistrado, se tiver essa honra concedida por Vossas Excelências, é a utilização do canal próprio de manifestação do magistrado, que é a decisão judicial. Nada mais. Portanto, agradeço aos questionamentos formulados por Vossa Excelência. Muito obrigado. Agradeço as colocações do senador Jorge Messias, parabéns pelas suas respostas. Quero ressaltar aqui a presença importante e ilustre do ministro Humberto Martins, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, alagoano, que engrandece muito Alagoas e o Nordeste.
baiano por adoção. E os próximos, senador Irã, senador Jorge Seife e depois o senador Girão, depois o senador Marco Rogério. Então, os três primeiros, o senador Irã, Seife e o senador Girão. Presidente. Senador Seife, eu peço hoje uma tranquilidadezinha maior, uma veemência menor, um pouquinho para baixo hoje. Tá bom? Presidente Otto, eu peço que ele recomponha meu tempo, que o senhor... Pois não, está recomposto. Tem o tempo que quiser, pronto. Muito obrigado, muito obrigado. Senador Presidente Otto, meu querido amigo, ministro Messias, senhoras e senhores senadores, autoridades que nos visitam, eu vou fazer igual... Ministro Messias, o senador Jaime Campos fez um questionamento a Vossa Excelência sobre marco temporal, sobre a Lei 14.701 de 2023. Aliás, ela é oriunda de um projeto de lei aqui dessa casa, de 2007. Foi arguída a inconstitucionalidade dessa lei. Apesar dessa discussão ampla aqui, termos derrubado um veto presidencial com quórum de PEC, o Supremo considerou essa lei inconstitucional. E, nesse ínterim, eu apresentei uma PEC, que é a PEC 48, de 2023, que foi aprovada por essa Casa Legislativa e está em tramitação na Câmara dos Deputados. Ela objetiva, por termo, a discussão sobre constitucionalidade do marco temporal, restaurando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que vigorou entre 2008 e 2023, e ratificando o estabelecido na Lei 14.701, de 20 de outubro de 2023. Nesse sentido, determina que o marco temporal para a definição das terras de ocupação tradicional dos povos indígenas é de 5 de outubro de 1988. Pretende-se, assim, por fim a insegurança jurídica sobre o tema, desde a alteração do entendimento do Supremo Tribunal Federal, e definir parâmetros claros sobre o uso e ocupação do território brasileiro, criando-se a estabilidade necessária para a promoção de investimentos e políticas públicas, bem como para a convivência pacífica entre indígenas e não indígenas. Como Vossa Excelência avalia esse embate sobre o tema entre o Legislativo e o STF? E caso seu nome seja aprovado por essa Casa Legislativa, que sugestões pretende apresentar para evitar modificações inusitadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que agravem a insegurança jurídica e a instabilidade política em temas de grande relevância nacional, como a ocupação e uso das terras do nosso país? Eu estou fazendo essa pergunta, ministro Messias, porque eu queria uma resposta mais incisiva, mais clara, porque nós já sofremos muito com essa questão de demarcação exorbitante de terras indígenas no nosso estado de Roraima. Hoje só 8% do nosso território é agricultável. Nós temos uma vocação natural para agropecuária, para agricultura familiar e agronegócio que floresce com muita força no nosso estado, mas tem sido muito atrapalhado por essa voracidade de uma política que vai no sentido contrário dos interesses do nosso país e particularmente do nosso estado de Roraima. Também quero fazer um questionamento a Vossa Excelência sobre mineração em terras indígenas. A nossa Constituição de 88 estabelece no artigo 231, parágrafo 3º, que a exploração de recursos hídricos e a lavra de riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivadas com autorização do Congresso Nacional, através de lei complementar, claro. No entanto, passados quase 40 anos, ministro, senhoras e senhores, a ausência de uma lei específica cria um vácuo que favorece a ilegalidade e o senhor sabe que no nosso estado, por exemplo, essa visão míope do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário do nosso país geram perdas significantes, muito importantes para a economia do nosso país. O nosso estado tem uma verdadeira... é um dos estados mais ricos, uma tabela periódica de riquezas. Nós temos nióbio, nós temos estanho, nós temos casteritana, nós temos
nós temos muito ouro e nós temos reiteradas invasões da reserva, principalmente da reserva Yanomami, que é uma reserva que é maior do que Portugal, tem 9.600.000 hectares, e nós não conseguimos enfrentar essa questão com inteligência, porque nós gastamos uma enormidade de recursos para fazer retirada de garimpeiros dessa reserva e essas pessoas voltam porque elas sabem que ali há uma abundância de riqueza muito grande, o que gera possibilidade de melhorar de vida, enfim. Mas nós precisamos estabelecer um marco legal inteligente, adequado, para a exploração dessas riquezas e inclusive com a devida compensação aos nossos indígenas, como se fez na nossa linha de transmissão de Tucuruí, que ela só conseguiu andar através de um acordo que foi feito ainda no governo do presidente Bolsonaro, que garantiu uma compensação pecuniária aos indígenas Atroari e Aimiri, que tem uma reserva ao longo do BR-174. E, finalmente, eu quero fazer uma última pergunta a Vossa Excelência. Você já falou um pouco desse tema, mas eu queria voltar a esse assunto, que é um assunto que diz muito respeito à regulamentação das mídias sociais. A Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia foi criada pelo Decreto Presidencial 11.328 de 23. E entre suas funções está a representação judicial e extrajudicial da União em demandas e procedimentos para resposta e enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas. Ocorre que a medida não apenas pode, como tem fundamentado, o monitoramento e censura aos críticos, inclusive jornalistas e opositores do governo federal, que deveriam exercer livremente suas atividades e manifestar suas opiniões. Conforme editorial do jornal Estado de São Paulo, publicado dia 21 de abril do corrente, a PNDD notificou extrajudicialmente a plataforma digital de notícias e interações X, ex-Twitter, para que remova ou rotule conteúdos críticos ao projeto de lei número 896 de 2023, que tipifica o crime de misoginia, publicados por alguns usuários da plataforma. Como destaca o jornal, a pretexto de combater o que chama de desinformação, a AGU tenta exercer no Brasil uma espécie de arbitragem estatal da verdade, no debate público, qualificando conteúdos críticos ou mesmo equivocados como legítimos e definindo o que pode ou não pode circular na esfera pública. Diante do exposto, eu questiono a Vossa Excelência se considera as iniciativas tomadas pela PNDD compatíveis com o debate público e a liberdade de circulação de ideias e de expressão inerentes ao Estado democrático de direito. Muito obrigado e boa sorte a Vossa Excelência. Senhor presidente, uma boa tarde. Senhor Jorge Messias, boa tarde. Todas as senhoras e senhores senadores, autoridades aqui presentes. Senhor presidente, antes de fazer minhas perguntas para o doutor Jorge Messias, eu queria destacar e queria fazer aqui duas homenagens. A primeira é um homem que eu acabei de prestar minha continência pela sua coragem, porque o doutor José Múcio, ministro da Defesa dessa nação, um homem que pediu o presidente Bolsonaro e indicou os novos comandantes das Forças Armadas, esse homem dentro do governo Lula foi uma das primeiras vozes dizendo 8 de janeiro foi um ato de vandalismo. E isso, ele estava num governo que exatamente fazia outra narrativa. Então a coragem desse homem, a personalidade desse homem e a grandeza desse homem precisa ser registrado aqui nessa CCJ.
A segunda questão, senhor presidente, é lembrar que num governo de anistiados, pessoas essas que já, como foi falado pelo Márcio Bittar, doutor Messias, pessoas que pegaram armas, fizeram guerrilha, explodiram bomba, explodiram banco, roubaram o banco, sequestraram embaixadores. Esses anistiados hoje lutam contra uma anistia. Então, para mim, é uma grande hipocrisia. Outra coisa que eu queria ressaltar aos brasileiros e brasileiras que nos acompanham, na minha opinião, com todo respeito a quem pensa o contrário, essa vaga que hoje o senhor concorre, para mim ela não é legítima, e vou lhe explicar, não é por sua pessoa, porque o ministro Barroso, aquele que falou que venceu o bolsonarismo, antecipou sua saída. Essa vaga deveria ser indicada pelo próximo presidente da República, que vou trabalhar para que o nosso pré-candidato Flávio se eleja, e assim como os outros vão trabalhar para que o atual presidente se eleja. Então eu não vejo, eu acho que essa sabatina deveria ser depois das eleições, porque uma manobra, o Barroso estava em final de carreira, e aí indicaram o senhor. Então eu não concordo que essa vaga seja preenchida nesse momento. Eu tinha, doutor Jorge Messias, várias perguntas aqui para o senhor, só que meu tempo é super curto e o presidente Otto pediu para a gente ser o mais sucinto possível. O aborto o senhor já explicou, tinha alguma questão de vacinas, litigância frívola e predatória, Procuradoria da Defesa da Democracia me parece uma questão muito mais nazista do que democrática, mas não vou ter tempo de falar. Sindicatos poupados pela AGU no esquema da INSS, o senhor explicou, mas confesso para o senhor que eu não me fiquei convencido. A anistia do 8 de janeiro, né? E as multas bilionárias para os caminhoneiros, multas desumanas que vão destruir. Às vezes o caminhoneiro tem um caminhãozinho, vai acabar com a vida dele. Multa de 2, 3, 5 milhões de reais para o cara que tem um caminhãozinho 92, 2002, 2005. Então me parece completamente descabida, né? O episódio da viagem de Londres, bancada por Vorcaro, sem registro de agenda oficial, né? O senhor comentando que o Congresso aprova leis que ameaçam a humanidade. Eu tinha várias perguntas, mas eu vou me ater a 5. Primeira questão, doutor Jorge Messias. Em 4/4, a AGU publicou uma ON 94, assinada por Vossa Excelência, afirmando que o cônjuge do presidente, no caso a primeira-dama Janja da Silva, tem natureza jurídica própria, exerce função sui generis e pode contar com apoio administrativo institucional. Aí eu pergunto para o senhor respeita o parlamento e o que nós decidimos. Me parece que uma criação de função pública, né, deveria passar pelo parlamento. Agora eu pergunto para o senhor, qual lei que a AGU, que o senhor se baseou, para afirmar que o cônjuge do presidente possui natureza jurídica própria e pode representar papel representativo? Isso é uma pergunta sobre legalidade de uma ação de Vossa Excelência. Questão número 2, sobre transparência. Sobre a mesma questão da Janja, o senhor invoca transparência e prestação de contas, ótimo, mas abriu espaço para restringir informações sobre a atuação do cônjuge, que é o caso lá da Rússia. Então, a mesma ON 94 de 4/4/2025 recomenda a formalização de publicidade e prestação de contas da atuação da primeira-dama, mas admite restrições de acesso, conforme a natureza da informação. Então, me pareceu... Quem define, então, caso a caso? Me parece que foi transparente, apesar que eu acho que, a minha opinião, que o Congresso deveria participar dessa questão. Independência técnica, é o terceiro ponto. Em 26/5, a AGU pediu ao Supremo providências imediatas contra desinformação e violência digital no julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet, defendendo obrigações estruturais para plataformas. Eu pergunto ao senhor, ao pedir ao Supremo Tribunal Federal medidas imediatas e deveres estruturais para plataformas no julgamento do artigo 19 do Marco Civil, a AGU não tentou transformar o tribunal em regulador da internet no lugar do Congresso?
O senhor não disse aí várias vezes para vários senadores que respeita as prerrogativas constitucionais, especialmente das pessoas que são eleitas? Também me pareceu contraditório, né? Em junho e julho 25, a AGU levou ao Supremo a DPF 1236 e depois apresentou acordo interinstitucional para ressarcimento de descontos indevidos em beneficiários do INSS. Entre os pontos mais criticados estava a quitação em relação ao INSS e o afastamento de danos morais da aplicação do Código de Defesa do Consumidor contra a autarquia no desenho do acordo. Pergunta: como o senhor justifica que a AGU, a Advocacia Geral da União, ao defender o INSS, tenha negociado um acordo que acelera a devolução aos segurados, mas também afasta danos morais e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação à própria autarquia? O senhor não tirou direitos das pessoas que foram lesadas, inclusive com ministros de Lula presos, estão presos até hoje, inclusive? Sob precedente, se encerra aqui, senhor presidente. Mais uma pergunta. Em 14 de 4 de 2026, doutor Jorge Messias, a AGU notificou o X, antigo Twitter, a respeito de postagem sobre um projeto de lei associado no debate público a um parlamentar federal. Depois da repercussão pública, houve uma revisão parcial para preservar algumas postagens jornalísticas. Até 29 de 4 de 26, não localizei base oficial aberta no órgão público federal. Minha pergunta: a notificação da AGU ao X pedindo remoção ou rotulagem de postagens sobre o chamado PL da misoginia, que inclusive nessa CCJ fui a única voz contra, só tinha eu aqui do PL, não criou precedente de censura indireta no debate político? Tanto que houve recuo parcial poucos dias depois? Por fim, doutor Jorge Messias, nós vimos esses dias uma pesquisa que entristeceu a todos nós. Uma pesquisa mostrando que quase 55% dos brasileiros não confiam mais no Supremo Tribunal Federal. É o recorde de desaprovação e desconfiança. Então, acho que o momento é muito inadequado para nós falarmos de Supremo, mediante a tantos escândalos, a Vorcaro, a Zettel, a contrato com familiares de ministros, a viagem, a hotéis e tantas coisas que realmente colocam em xeque a questão do Supremo Tribunal Federal, da lisura de alguns membros do Supremo Tribunal Federal. Vou finalizar. Doutor Jorge Messias, o senhor sabe que o meu partido, PL, junto com o Partido Novo, há 15 dias atrás nós fechamos questão em votar não para a sua indicação, nada contra a sua pessoa física, mas o presidente Bolsonaro me ensinou algo. Você nunca vai errar no parlamento se observar as votações do Partido dos Trabalhadores. Se o Partido dos Trabalhadores votar sim, vote não, que você vai acertar. E eu vou seguir os conselhos do meu presidente Bolsonaro. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar todos os colegas e dizer que nós estamos numa decisão muito importante que transcende, inclusive, a nova composição do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que o próprio Senado Federal tem a possibilidade hoje de se levantar perante a nação, de corrigir equívocos. Estou vendo e cumprimento o ministro Messias por responder tudo. Mas muitos colegas do senhor, que estão hoje no Supremo Tribunal Federal, se comprometeram com uma série de coisas aqui, chegam lá, faz o inverso completo. A gente fica na dúvida do papel que o Senado Federal está tendo diante da nossa Constituição. Eu acho que o problema de não ter tido impeachment até agora faz com que a credibilidade que o senador falou há pouco do Supremo, junto com o Senado, esteja lá embaixo. E olha a manchete dessa semana tão importante, que sai hoje em grandes veículos do país,
Governo Lula empenha 12 bilhões B de bola aí de índio em emendas às vésperas de sabatina de Jorge Messias no Senado. Eu quero deixar muito claro o que eu deixei para o senhor quando eu recebi no gabinete, foi uma conversa muito respeitosa. O senhor explicou muita coisa, mas o meu voto é contra, com muita convicção. Zero contra a sua pessoa. Mas algumas atitudes que o senhor teve, especialmente em relação à censura, em relação à vida desde a concepção, que é muito caro para o brasileiro. 80% da nossa população, por isso que esse assunto surgiu o tempo todo aqui. É contra o aborto. Mas falar que é contra o aborto é muito fácil. Aí a gente começa a relativizar, tem as mulheres, tem a jovem, aí começa a abrir a porteira. Eu quero começar dizendo o seguinte, tenho o maior respeito pela essa causa da vida e quero dizer o que é que se trata a sistolia fetal, porque é um assunto técnico. A sistolia fetal é injetar... Isso aqui tem 30 semanas, essa criança, 30 semanas de gestação. Pode ser até maior. A sistolia fetal, enquanto a gente está aqui debatendo, fazendo essa sabatina, é uma injeção de cloreto de potássio no coração desses bebês que nem animais é permitido, de tão cruel que é. Infelizmente, o senhor corroborou com a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que perpetra esse assassinato num lugar pró-vida, numa terra que é considerado resistência internacional em defesa da vida. E aí, ministro, eu lhe pergunto exatamente sobre esse tema, porque invocar que somente o Congresso pode legislar sobre o aborto não elimina, no meu modo de entender, a sua responsabilidade pelo parecer da AGU. O fato objetivo é que o parecer assinado por Vossa Excelência pediu a derrubada da resolução do Conselho Federal de Medicina, que reúne dezenas de milhares de médicos e que fizeram um debate lá e resolveram acabar com essa matança, com esse método, após as 22 semanas. Hoje o senhor declarou ser contra o aborto. Eu acho que nessa sala aqui todo mundo é contra o aborto. Mas a sistolia fetal, o senhor também disse que é contra, mas não respondeu aqui a alguns questionamentos. O senhor assinou ou não esse parecer sem ler, como foi noticiado? Assinei sem ler. Messias chora e dá desculpa sobre o parecer. Eu quero entender se isso aqui é alguma notícia fake, é importante que a gente saiba disso. E outra coisa importante também é o seguinte, isso é um veículo tradicional, e dizer o seguinte: por que o senhor não viu o CFM antes de dar esse parecer? Que o senhor diz aqui que é contra, inclusive, a sistolia. Mas por que o senhor não viu? Disse que vai ouvir depois outro colega, acho que foi o senador Sérgio Moro, que perguntou, e o senhor disse, não, a gente pode rever isso. Por que o senhor não reviu até agora? Teve esse tempo todo? Isso realmente eu não consigo entender, ministro, com todo respeito. Outra coisa, essa questão do PL da misoginia. A AGU notificou o X para remover ou rotular crítica de cidadãos, inclusive da jornalista Madeleine Laxo. Segundo representação do nosso Partido Novo, ao TCU, houve um erro fático, ausência de contraditório, falta de ordem judicial e possível desvio de finalidade. A pergunta que eu lhe faço, a AGU tinha interesse direto ou interesse político em interferir no debate legislativo? Agora vamos lá, por que recuou quanto a jornalista, mas não recuou contra os cidadãos? E a AGU foi usada como instrumento de censura administrativa contra opiniões divergentes do governo Lula? Eu sei que o senhor estava de férias, o senhor já falou aqui, mas o ovo da serpente foi colocado pelo senhor nessa Procuradoria da Defesa da Democracia, que na verdade é um censurador-mor da República hoje, e tem deixado os brasileiros extremamente preocupados. Outra coisa, o senhor foi para a Itália, caso da Zambelli.
houve notícia de reunião da Itália sobre a deportação, de extradição, e eu falo sobre transparência, fora da agenda oficial da AGU. Por quê, ministro? E outra coisa, a AGU teria acertado cerca de $1 milhão com escritórios estrangeiros para atuar na extradição. O senhor confirma essa reunião fora da agenda? Porque ela não foi publicizada. Qual o custo previsto para essas ações na Argentina, por exemplo? E a AGU foi usada de forma seletiva contra uma parlamentar de oposição do governo Lula e contra os presos políticos que a gente tem em pleno século XXI no Brasil. Para me caminhar para o final, senhor presidente, eu quero falar sobre a maior roubalheira, mais cruel que existiu nesse país, que eu me entendo por gente. A do INSS. A do Master, a gente não consegue adentrar. A CPI não é lida. Está lá com o ministro Cássio Nunes Marques, que teria recebido 17 ou 18 milhões do Banco Master, o seu escritório de advocacia, e da JBS, e ele não delibera sobre o pedido da CPI aqui, que nós temos precedentes. O Brasil quer saber quem são os poderosos que estão por trás disso. Mas o roubo do INSS das pessoas mais vulneráveis, pensionistas, órfãos, deficientes, isso é de partir o coração, apontou recursos desviados para offshores, no exterior, inclusive nas Ilhas Virgens Britânicas, com mais de 11 milhões em imóveis e em Delaware, ligado à Conafé e ao Sindinap, seu ministro. Que medidas concretas a AGU adotou para localizar, bloquear e recuperar esse dinheiro dos aposentados do Brasil? Por que não contratou? Por que o senhor não contratou advogados do exterior, como o senhor tem feito na perseguição, com todo respeito, mas que para mim é perseguição aos presos políticos do Brasil? Por que o senhor não adotou também, não contratou escritório de advocacia para localizar, bloquear e recuperar esse dinheiro dos aposentados? Mas contratou advogado com rapidez nos casos da Carla Zambelli, do Alexandre de Moraes, da Lei Magnitsky. Isso é uma dúvida que eu fico realmente muito preocupado, senhor presidente. Outra coisa, senhor ministro, foi falado aqui pelo senador Márcio Bittar, acho que outros também colocaram, sobre que a AGU pagou 6 bilhões em honorários, quase 3 vezes mais que em 2024, durante a sua gestão de 2025. Pagou 6 bi, embora o STF condicione essa verba ao teto constitucional. Como o senhor justifica pagamentos acima do teto, inclusive no seu caso, que recebeu 700 mil reais? A pergunta que eu lhe faço, o senhor recebeu acima do teto em algum mês? Se sim, por que não devolveu? E não existe um conflito de interesses quando membros da AGU são muito bem remunerados com cobranças, acordos e transações da dívida ativa que deveriam proteger exclusivamente o erário? Então, eu, senhor presidente, agradeço a oportunidade, é um privilégio estar aqui, podendo ser a voz da sociedade, e digo que votarei, já votei inclusive contra, de forma aberta, pública. Se tiver equivocado, ministro, eu lhe disse isso no gabinete, eu lhe pedirei, onde eu estiver, desculpas publicamente, como eu disse para outros ministros aqui, mas não tive, pelas decisões tomadas, por não respeitar a Constituição, a possibilidade de pedir desculpa, porque não merecem desculpas. Deus abençoe o senhor. Muita paz. Com a palavra o doutor Jorge Messias, para responder os questionamentos formulados pelo doutor Irã, senador Seif, senador Girão. Muito boa tarde ao senador Irã. Agradeço o questionamento formulado a mim, senador, por Vossa Excelência. O tema do marco temporal, eu tenho clareza de que é um tema muito caro para o senhor que vem do estado do Roraima, que foi profundamente afetado
por um julgamento do Supremo Tribunal Federal, e me refiro ao caso da Raposa Serra do Sol. E o Estado, a partir daquele julgamento, passou a ter uma série de limitações e que concretamente afetam o próprio planejamento do Estado no seu desenvolvimento econômico e social. Já tivemos a oportunidade de conversar algumas vezes a respeito desse tema, e no que diz respeito ao marco temporal, eu quero lhe dizer algo muito tranquilizador. Tenho total concordância com Vossa Excelência em várias questões. É preciso dar um final a esta discussão. Nós temos que ter um marco seguro, estável, para que a segurança jurídica e a paz social, porque nós estamos falando de questões fundiárias, elas sejam sempre observadas pela sociedade. Infelizmente, é preciso reconhecer que o Estado brasileiro está em mora. Nós tínhamos um prazo estabelecido na Constituição de 88 que não foi observado. E a ausência da observância deste prazo acabou advogando num cenário de instabilidade jurídica. Porque, do ponto de vista fundiário, quando se adquire uma propriedade, eu tenho aqui, recordo questões do estado de Santa Catarina, do estado do Paraná, do estado do Mato Grosso do Sul, do seu estado, em que muitas propriedades foram adquiridas de forma legítima, em que os proprietários têm um justo título e, por uma decisão administrativa, se veem retirados do seu direito. Como conciliar estas questões? Se, por um lado, a Constituição assegura, e quero dizer que deve realmente assegurar os direitos dos povos originários, como ficam os proprietários de boa-fé, que possuem o justo título? Essa é a questão que deve ser conciliada. Eu acredito que é possível, com boa vontade, com boa fé e muito diálogo, encontrar um ponto de contato. Vossa Excelência participou, a pedido do ministro Gilmar Mendes, de uma mesa de conciliação designado por este Senado Federal, que tentou conciliar o tema do marco temporal. Foram meses de diálogo, várias e várias audiências de conciliação. Naquela oportunidade, nós tivemos a coragem, como Advocacia Geral da União, de apresentar um plano de regularização de terras indígenas judicializadas a partir do pagamento de indenizações. Nunca houve antes isso. Nós tivemos a coragem, porque também há de se ter coragem de assumir compromissos econômicos e financeiros com os legítimos titulares da terra, do ponto de vista jurídico formal, em benefício também das populações indígenas. Este equilíbrio, este balanço tem que estar na mesa. Eu não acredito que a solução pacífica dos conflitos, ela se dê simplesmente entregando terras. Ela precisa se dar contemplando todos os interesses. Porque o resultado que nós temos aí, com o processo atual de demarcação, não dá conta de pacificar os conflitos. Nós temos várias terras homologadas com decretos expedidos e que estão aí na fila de desintrusão. O que é isso, se não um fracasso do Estado? Não pacificou. O Estado, e aí me colocando dentro da perspectiva do Poder Judicial, caso tenha essa honra concedida por Vossas Excelências, ele deve ser agente promotor da pacificação dos conflitos. E a pacificação dos conflitos se dá a partir da mediação de interesses, de compreender o lado do outro, de aproximar os interesses. Então, esta questão, na minha visão, ela deve ser respondida com segurança jurídica, diálogo, conciliação, pagamento da indenização justa. Essa é a minha visão, para que se tenha segurança jurídica e previsibilidade. O senhor coloca a questão da mineração de terras indígenas. A Constituição de 88, 231 original. É uma falta que nós temos como Estado de responder esta questão. Há de se ter um marco. E é muito preocupante porque a ausência do marco, a partir de ações constitucionais próprias, acabam levando o Supremo a legislar quando a resposta deveria vir desta casa.
Este é um ponto que é fundamental de se dizer. Eu não acredito que 11 juízes consigam responder essas questões melhor do que 81 senadores e 513 deputados. Porque Vossas Excelências são que conhecem melhor a realidade do nosso país. Essa é a minha compreensão. Então, eu acredito que a resposta a esta sua pergunta pode vir deste parlamento, a partir de uma regulamentação própria. Nós não podemos tirar o direito dos povos originários a explorar suas riquezas. E eles não podem também ser objeto de manipulação, nem pelo Estado, nem por ONGs, nem por outras instituições que não tenham, de fato, um compromisso real com o desenvolvimento do nosso país. Eu acho que a resposta ela se dá a partir de um diálogo, um debate feito por esta casa. Esta casa tem a tradição de construir projetos de forma muito dialógico, são várias audiências públicas, com vários especialistas. Tive a honra de participar de várias delas aqui e sei o quão rico é o debate legislativo que Vossas Excelências promovem. Portanto, eu acredito que as melhores respostas daqui virão. Por fim, o senhor traz o tema da regulação das redes sociais. Este é um outro tema que, volto a dizer, o Supremo não pode ser visto como uma terceira casa legislativa. Muitas vezes o Supremo é colocado no córner dentro de um processo judicial, tendo que responder às demandas da sociedade, porque o Supremo ele não tem uma banquinha aberta dizendo vem aqui e protocole uma ação. As partes vão e protocolam pedidos. Muitos partidos vão e protocolam pedidos. Muitas críticas, às vezes injustas, do papel do Supremo Tribunal Federal se dá até em razão da falta de compreensão e limites em relação à admissibilidade de ações, mas também na compreensão dos limites do que propor. Quando algumas matérias estão tramitando aqui nesta casa e há uma tentativa de transferir o locus adequado da solução do conflito para o Poder Judiciário. Este tema, repito, a regulação das redes sociais, ela foi aprovada aqui nesta casa, assim como o marco da inteligência artificial está na Câmara dos Deputados. A resposta virá do parlamento. Agora, muito diferente é a questão da regulamentação da responsabilidade civil de que trata o artigo 19 do Marco Civil. E aqui, entrando na questão do nosso senador Jorge Seife, vou pular aqui, mas vou responder as outras, porque Vossa Excelência me traz esta questão do Marco Civil, artigo 19, e a petição que nós apresentamos na condição de advogado-geral da União. O senhor sabe por que nós tomamos a decisão de apresentar esta petição, senador? Eu vou lhe explicar. Porque as redes sociais, as grandes redes que operam aqui no Brasil, tomaram a decisão de retirar os seus filtros de controles que protegiam crianças, adolescentes, populações vulneráveis, mulheres. E de janeiro a maio, quando o senhor apresentou aqui a data que está correta, diversos casos de violência e de violação a crianças e adolescentes foram identificados a partir das redes sociais, com casos de suicídios de crianças e de adolescentes. Essa foi a razão, porque essa é minha causa. Eu, como Estado, até porque está na Constituição, no 227, é meu dever também, como é da sociedade e da família, cuidar das nossas crianças e adolescentes. Foi por isso que nós levamos este caso e nós apresentamos na petição o aumento destes casos. Graças a Deus, em bom tempo, esta casa votou o ECA Digital. Aqui pelo trabalho dedicado da senadora Damares, que tem esta causa como causa de vida. Aqui a quem parabenizo pelo trabalho. Portanto, essa é a questão. Não foi um ato de impulso político, pessoal ou voluntarista. Foi a necessidade que nós tivemos de defender crianças, adolescentes, idosos. E também havia o contexto, citando um outro elemento que o senhor traz aqui, que é a questão do INSS, de que muitos idosos, em razão dos processos de devolução dos recursos do INSS, estavam sendo vítimas de golpes nessas redes sociais com o uso de símbolos falsos do governo federal, porque as plataformas retiraram os filtros.
Essa é a questão. Como nós podemos legitimar um regime de imunidades que transferem todo o risco para a cidadania? E há algo que eu quero dizer que muito me preocupa. Nos últimos 4 anos, nós estamos vivenciando uma experiência de uma transferência brutal dos crimes de rua para os crimes nas redes sociais. Um aumento de 400%. O Estado precisa responder a isso tudo. Como? Devolvo a bola para quem de direito. Acho que o parlamento tem o poder e dever de tratar dessa questão. Esta é a minha posição. O senhor trata aqui da questão do parecer normativo, da orientação normativa número 4, em relação aos cônjuges presidenciais. Desde a Constituição de 88, este tema nunca foi objeto de tratamento por parte do Poder Executivo. Veja, é papel da Advocacia Geral da União, à luz do artigo 131 da Constituição Federal, o papel de consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo. Havia claramente, diante de uma ausência de um regramento, questões muito importantes relacionadas aos deveres do Estado, porque a Presidência da República, a instituição Presidência da República, é uma instituição do Estado que não tem correlação com o governo, porque governos passam. E existem funções de representações institucionais que já foram exercidas por diversas primeiras-damas, cujo disciplinamento, do ponto de vista da organização administrativa do Estado, não existia. Aqui não é questão propriamente de legalidade, mas aplicar a lei existente à realidade posta. E aqui eu quero dizer que o sistema que foi estabelecido, a partir de um parecer público, de consulta pública, construído a partir de questões que foram formuladas pela Casa Civil da Presidência da República, responderam questões singelas, mas que durante muito tempo não tinham respostas. Aqui é a perspectiva do poder-dever. Se é bem verdade que há a questão da representação e o Estado tem um custo em relação à representação, em que contexto ela deve se dar? No interesse público, no interesse da sociedade, e de que modo deve acontecer? Com transparência, com publicidade, com prestação de contas, para que haja o quê? O controle social. São os princípios que estão onde? Preceitos que estão colocados na nossa Constituição Federal. Então é disso que se trata o parecer. E quero dizer que o parecer respondeu uma série de questões que existiam e deixaram de ser colocadas. Porque hoje existe transparência, existe prestação de contas, existe controle social. E este parecer não foi feito para um cônjuge, foi feito para cônjuges de presidente da República. Está aí como um legado para qualquer cônjuge que venha de qualquer presidente da República. O senhor coloca uma outra questão muito importante. A independência judicial. Eu já tratei desta questão, mas repito, a independência judicial é um dever de qualquer magistrado. O juiz que não age com independência, o juiz que age com paixões, que coloca suas convicções pessoais acima da Constituição, acima da lei, não representa o espírito do Estado de Direito. O Estado de Direito é uma evolução construída do Estado moderno para nos tirar da barbárie. E a independência judicial é uma garantia da cidadania. E este é o meu compromisso. O senhor trata de um outro tema muito importante, que é a questão da confiança no Supremo Tribunal Federal. Eu quero dizer a Vossa Excelência que também esta é uma preocupação que eu tenho. E tenho esta preocupação porque, como jurista, como operador do direito, que trabalha perante o Supremo Tribunal Federal, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal, hoje, está sendo objeto de discussão pela sociedade, mas não se fecha a críticas. O próprio presidente do Supremo tem apresentado discussões e a própria Corte. Recentemente vi um artigo tratando do tema acerca de algumas propostas. Eu acho que a crítica está colocada e as soluções vão aparecer. Esta casa pode ter uma boa oportunidade. O senhor citou a sua PEC 45.
Então existe uma oportunidade incrível para a sociedade brasileira refletir, debater e apresentar a esta sociedade qual é o judiciário que nós queremos. A única coisa que lhe peço e que digo que não podemos abrir mão, porque é um preceito constitucional, é o da independência judicial. Este parâmetro não podemos nos afastar, deste parâmetro. Por fim, em relação ao caso dos X do PL da misoginia, finalizo dizendo, este caso foi um caso que ocorreu. Eu estava de férias, mas não vou me furtar de responder. Por que não vou me furtar de responder? Porque, como disse o senador Girão, eu tenho e assumo a responsabilidade. Eu não me furto a discutir essas questões. Embora não tenham tido atuação técnica nenhuma. Essas questões foram tratadas por um corpo técnico de advogados, a partir de um pedido formulado por uma parlamentar. Veja, tem uma questão que é importante esclarecer nesse problema que foi colocado. A própria plataforma entendeu por retirar os conteúdos porque avaliou que os conteúdos violavam os termos de uso da plataforma. O papel da AGU foi apontar os riscos jurídicos. Mas a plataforma tomou por si, a partir dos seus termos de uso, de que aqueles conteúdos violavam os termos de uso. Portanto, é uma questão que fica aqui para reflexão. Agora tem um elemento que nós temos acordo. Não acredito que a liberdade de imprensa possa ser transigida. E isso realmente me causou profundo incômodo. Tanto é que procurei o advogado-geral da União Substituto e sugeri a ele que procurasse a equipe para discutir exatamente a questão da liberdade de imprensa. Porque para mim é um valor absoluto. É um valor inerente à democracia que nós queremos e à democracia que eu acredito. E, em boa hora, o advogado-geral da União Substituto tomou as providências necessárias em benefício da liberdade de imprensa e ele me disse que está adotando providências para reforçar, do ponto de vista normativo e institucional, a imunidade absoluta da liberdade de imprensa contra qualquer tipo de ação, porque é um valor fundamental. Senador Eduardo Girão, Vossa Excelência tem uma causa de vida que eu tenho muito respeito, pela qual tenho muito respeito, que é a defesa da vida, desde a sua concepção. Como o senhor falou, tivemos a oportunidade de dialogar longamente, o senhor foi muito gentil, me recebeu fraternalmente e foi muito sincero comigo e aprecio a sua sinceridade. Eu respeito a sua posição. Eu lamento não ter conseguido superar as suas preocupações legítimas em relação ao meu posicionamento. Mas creia, eu não assinei aquele parecer sem ler. A matéria não é verdade. O parecer foi feito e foi assinado no contexto da defesa de um princípio, aliás, de dois, da separação dos poderes e da legalidade. E eu entendo que o parecer, ao estabelecer este recorte e dizer claramente que o Conselho Federal de Medicina extrapolou no seu papel regulamentar, invadiu uma esfera própria de competência do Legislativo, acabou interferindo numa causa que o senhor defende e que aqui eu defendo também. Porque esta prática de assistolia fetal é abominável. E eu nem sei se é a prática aceitável para isso, não sei, não é minha área, não sou especialista nisso. Tanto é que, como o senhor disse, é bem verdade, eu fui até o Conselho Federal de Medicina após a manifestação que fiz e me comprometi com eles que no Supremo Tribunal Federal, caso Vossas Excelências me concedam esta honra, sempre procurarei ter a consultoria e as informações prestadas por quem tem conhecimento técnico. Agora eu quero também chamar a atenção a um ponto. Depois deste parecer do Conselho Federal de Medicina, outro conselho, o Conselho Federal de Enfermagem, achou por bem editar uma resolução dizendo que podia fazer aborto, a interrupção da gravidez. E isso não é correto, porque também fere o princípio da legalidade. Porque a lei atribui ao profissional médico, dentro do conceito de ato médico.
Então nós não podemos fragilizar o princípio. Nós não podemos abrir precedentes perigosos, por mais legítima que seja a causa. O locus correto para disciplinar a sua questão, que é a minha questão, que é a defesa da vida, está aqui. Esta casa, no mesmo período, apresentou o PL 2425 de 2024. Eu acho que o senhor tem conhecimento desse PL, que trata exatamente do mesmo tema. A casa pode dar resposta para este tema e responder dentro do que a Constituição Federal estabelece, da forma correta, do jeito certo, a esta demanda que é legítima e é a defesa da vida que nós comungamos. Agora, a via tem que ser correta, porque o atalho é perigoso. Senador, o senhor me coloca também outro questionamento que diz respeito ao PL da misoginia. Esclareci aqui no ponto do senador Jorge Seife. E o senhor trata agora do caso da ex-deputada Carla Zambelli. Só um detalhe. Esse do PL da misoginia, o senhor falou do corpo técnico, né? Que foi o corpo técnico da AGU. Sim. Só tem um detalhe. A própria deputada falou que disse de uma rede de desinformação e ela não provou isso. Então, como é que pode um corpo técnico... Não, calma aí. Perdão. Já que o senhor colocou o ponto, eu vou esclarecer. A deputada peticionou, ela apresentou provas, evidências a partir de vários links, porque o que aconteceu foi pegaram o projeto aprovado por esta casa, inseriram dispositivos que não existiam no projeto para fazer uma campanha relacionada ao tema. O diálogo público, a crítica ao projeto é totalmente legítima. Essa deputada, se sentindo turbada no direito a seu processo legislativo, procurou a Advocacia Geral da União, que a partir das provas apresentadas pela deputada, dentro do direito de petição, entendeu que havia ali uma fraude perpetrada por alguns posts. Estes riscos foram levados para a plataforma. A própria plataforma avaliou que havia, de fato, violação a seus termos de uso e entendeu por bem retirar esses conteúdos. Agora, quero dizer, quando a questão diz respeito à liberdade de imprensa, não tem Mas ao cidadão, não. Liberdade de imprensa, ok, mas ao cidadão... Mas aí, senador, eu quero deixar claro que quem retirou o conteúdo a partir do apontamento dos riscos jurídicos foi a plataforma que avaliou que os conteúdos violavam seus termos de uso. Não somos nós que fazemos os termos de uso da plataforma. Indo ao caso da ex-deputada Zambelli e também a questão de demais atuações da Advocacia Geral da União no exterior, nós não atuamos de ofício. Eu expliquei a Vossa Excelência quando estive em seu gabinete. Nós somos provocados pelo Poder Judiciário. Houve uma decisão determinando que a Advocacia Geral da União atuasse nesse sentido, contratando escritórios para atuar nesses processos. Portanto, nós demos cumprimento a uma ordem judicial. E com total transparência. Esses casos, até, quero dizer, foram levados ao Tribunal de Contas da União, que decidiu pela legalidade de todos os procedimentos adotados pela Advocacia Geral da União. Por fim, em relação ao tema dos honorários... Por que foi fora da agenda, ministro? A visita à Itália. O encontro ao qual o senhor se refere, eu preciso dizer o seguinte, eu sou advogado. Advogado geral da União é advogado. O advogado, ele precisa atuar dentro da estratégia jurídica processual que melhor atenda aos interesses processuais. Eu quero dizer que foi feita uma reunião, conforme foi divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores, a partir de uma consulta pública, dentro deste conceito da relação advogado-cliente. Portanto, esta é a questão que eu posso lhe dizer. Agora, não há nenhum segredo na atuação da Advocacia Geral da União, até porque a contratação é pública, o escritório é público e notório o advogado que está atuando na defesa do Estado brasileiro por determinação judicial. Então não há nenhum segredo que implique em dizer
que há algo fora daquilo que se espera de uma conduta reta, íntegra, dentro do devido processo legal. Dentro do contexto dos honorários que o senhor coloca, finalizando este tema, eu quero dizer o seguinte: não foi a Advocacia Geral da União que pagou esse recurso que o senhor colocou, informou. A Advocacia Geral da União não tem nenhum tipo de gestão neste fundo dos honorários. Este advogado-geral da União não autorizou nenhum pagamento, não aprovou nenhum pagamento, não chancelou nenhum pagamento. A gestão desses recursos se dá a partir do Conselho Curador do Fundo, que é integrado por representantes eleitos pelas carreiras, que foi a opção legislativa. O que eu fiz para evitar abusos, para coibir qualquer tipo de desvio, foi adotar, do ponto de vista da minha gestão administrativa, medidas administrativas que submetessem este Conselho Curador a uma governança pública, que eles prestassem contas com transparência, que passassem a observar o teto constitucional. Criamos um site, um portal, para que a sociedade pudesse controlar cada recurso, cada centavo, por matrícula, por CPF, por membro, o que ganhou, a fonte, a justificativa legal. Este foi o meu compromisso. É assim como eu procedo, dentro dos princípios constitucionais que eu acredito. Muito obrigado, senador Eduardo Girão. O doutor Jorge Messias, também ao senador Eduardo Girão pela contribuição, e passa a palavra agora à senadora Roberta Accioli, em seguida o senador Marcos Rogério e o senador Alessandro Vieira. O senador Alessandro Vieira pode até vir após, porque o senador Marcos Rogério saiu para atender um prefeito. Senadora presidente. Roberta Accioli, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor Jorge Messias, então, na condição de representante do Estado de Roraima, entendo que essa sabatina é um momento oportuno para tratar de temas que impactam concretamente a vida da população brasileira e, de modo especial, a realidade do meu Estado. Falar um pouco do desenvolvimento do Estado de Roraima. Roraima foi o último estado brasileiro a ser integrado ao Sistema Interligado Nacional. Após décadas de isolamento energético, apagões recorrentes e severas limitações ao seu desenvolvimento... Eu peço um pouco de silêncio para o Sabatinado conseguir escutar, por gentileza. Após décadas de isolamento energético, apagões recorrentes e severas limitações ao seu desenvolvimento econômico e social, a interligação, que deveria representar instrumento de superação de desigualdades históricas, foi sucedida por forte elevação tarifária e a ausência de transição regulatória adequada, impondo à população local aumento relevante no custo de energia elétrica, justamente no momento em que se esperava maior competitividade econômica e melhoria das condições de vida. Pergunto: como Vossa Senhoria interpreta o papel do Supremo Tribunal Federal diante de situações em que políticas públicas ou atos regulatórios federais, embora formalmente irregulares, produzam efeitos materialmente regressivos sobre regiões historicamente vulneráveis, contrariando o objetivo constitucional de reduções das desigualdades regionais? Até que ponto a jurisdição constitucional deve intervir para assegurar concretude material e não apenas formal a esse mandamento da Constituição? Segunda questão. O Estado de Roraima enfrenta há anos sobrecarga estrutural decorrente da intensa pressão migratória na fronteira norte, com impacto severo sobre saúde, educação, assistência social, segurança pública e capacidade financeira do ente federado. Além da sobrecarga institucional, a crescente preocupação da população local com situações envolvendo imigrantes que, uma vez que em território nacional, praticam crimes graves e violações de direitos fundamentais, gerando debates sobre os limites constitucionais da permanência de estrangeiros nessas hipóteses. Pergunto: qual é a sua compreensão constitucional sobre a possibilidade e os limites da expulsão de estrangeiros que, uma vez acolhidos em território nacional, praticam crimes graves contra a população brasileira?
como neste contexto, preservar a segurança pública, a soberania nacional e a proteção da sociedade brasileira, especialmente diante da realidade enfrentada pelo Estado de Roraima. Obrigada. Senador Marcos. Senador Marco Rogério. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, cumprimento também o Dr. Jorge Messias, toda a equipe da AGU que está presente nesta sessão, os ministros, enfim. Esse é um momento histórico para o Senado Federal, é um momento que exige de todos nós profunda responsabilidade e reflexão sobre o momento do país. O Senado da República tem hoje, portanto, uma responsabilidade que vai muito além de aprovar ou rejeitar um nome, um indicado ao Supremo Tribunal Federal. O que está em julgamento nesta sabatina é o tipo de Supremo Tribunal Federal que nós queremos para o Brasil. Ou se aquele que o temos hoje é o Supremo Tribunal Federal, que representa o anseio da sociedade do Brasil, que representa os parâmetros da Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 101, é clara quando ela trata da escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Supremo deve reunir notável saber jurídico, reputação ilibada e, acima de tudo, condições de exercer com independência a missão de guardar a Constituição Federal. Não se trata, portanto, de uma escolha comum. Não se trata de preencher um cargo qualquer. Trata-se de entregar a uma pessoa, a um indicado, o poder-dever de decidir sobre liberdades, sobre competência dos poderes, sobre políticas públicas, sobre eleições, sobre direitos fundamentais e limites do próprio Estado. E isso não é algo simples e que deve nos deixar diante de uma decisão simplória. É uma decisão que exige realmente responsabilidade. A oposição já se manifestou publicamente com relação à indicação do ministro Jorge Messias. A oposição tem posição contra a indicação. Nosso voto é contra. E eu concordo com o senador Márcio Bittar, quando disse mais cedo que esse não seria o momento adequado para fazer essa sabatina e essa votação. Nós estamos no ano de eleições. Daqui a pouco vem as eleições gerais. O brasileiro vai às urnas e decidirá o rumo político do país. Então, o melhor seria não votar a indicação até que o povo decida qual o rumo político que ele quer para o Brasil. E aqui não há nenhum gesto de ofensa, de agressão, porque é uma escolha política. É uma escolha política votar ou não votar. O Brasil, ele vive hoje um momento de profunda desconfiança com relação à atuação do Supremo Tribunal Federal, e aqui faço ressalvas a membros daquela corte, como em todas as demais. É preciso separar condutas, pessoas da instituição. A instituição tem o seu papel fundamental.
mas a sociedade tem assistido a decisões monocráticas de enorme impacto político, inquéritos de desenho excepcional, de extensão absolutamente incompatível com aquilo que estabelece a norma, e os mortais têm que aceitar como normal aquilo que eles criticaram até pouco tempo atrás nas instâncias do primeiro grau, que ocorria numa delegacia de polícia. Hoje quem faz é a mais alta corte do país. Um tribunal que acha que pode substituir o Congresso Nacional. E muitas vezes, numa canetada de mão única. O princípio da colegialidade não existe para essa corte. Foi dito aqui, eu fui o relator da lei do marco temporal. A lei do marco temporal foi inspirada, desenhada a partir de uma decisão da Suprema Corte do país. O caso Raposa Serra do Sol desenhou o projeto do marco temporal. Mas o mesmo Supremo Tribunal Federal, que numa sentada decide numa extensão, e naquele caso não teve repercussão geral, esse mesmo Supremo depois, tempos depois, vem dizer que a posição é outra, a mesma Constituição, a mesma situação fática, mas uma decisão jurídica que tem impacto em todo o país e agora simplesmente colocando de lado o marco temporal, invalidando a tese do marco temporal. Poderia falar da partilha dos royalties. Esse Congresso decidiu. O Supremo, no canetaço, simplesmente desfez. E decisão de lavra individual, inicialmente. Lei das estatais, a mesma coisa. Aliás, aqui o ápice da vergonha, assim, é um negócio cabuloso para ser moderado na fala. Porque primeiro diz que ela é inconstitucional, abre-se uma brecha para a política fazer os arranjos políticos, as indicações dos apadrinhados. Depois, ao julgar o mérito da ação, aí diz, não, essa lei ela é constitucional, é válida, mas aquelas decisões administrativas que foram tomadas durante esse lapso temporal, elas devem permanecer porque, enfim, criaram um jabuti jurisdicional. É desse ambiente que nós estamos falando. Então, senhor ministro, não é apenas uma indicação, não é quanto à questão pessoal, é quanto ao perfil de Supremo Tribunal Federal que nós queremos. Nós queremos o Supremo Tribunal Federal que respeite a Constituição, que faça cumprir a Constituição e não que desfaça ou que reescreva a partir de interpretação a Constituição Federal. E eu, para não ficar apenas nas ponderações em relação ao que a Corte representa hoje, eu fiz várias perguntas, muitas delas já foram feitas pelos colegas, mas tem um tema que eu queria que Vossa Excelência tivesse a oportunidade de falar sobre ele, que é um tema sensível. Porque notável saber jurídico Vossa Excelência tem, Vossa Excelência é da AGU. A questão é em relação à visão que Vossa Excelência tem em relação a temas que são temas da sociedade. No parecer de Vossa Excelência, na DPF 1141, na página 20, o senhor cita um trecho de uma manifestação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, referindo-se às mulheres como pessoas com útero
A minha pergunta é, como o senhor pretende tratar os temas que envolvem as mulheres se for aceito para assumir como ministro da Suprema Corte? Como Vossa Excelência define mulher? Eu não vou aprofundar, eu podia trazer outros desdobramentos em relação a esse tema. E estou fazendo porque ele foi fruto, objeto de uma manifestação da lavra de Vossa Excelência. E é um tema que o Brasil discute, que a sociedade discute. Respeito sempre, mas me parece que é um tema que merece, por parte de Vossa Excelência, uma manifestação clara, inequívoca, sobre como Vossa Excelência entende, interpreta esse assunto, esse tema. Portanto, senhor presidente, eu agradeço Vossa Excelência a oportunidade de me manifestar. As outras perguntas eu vou deixar de fazer, porque senão seria repetitivo. Excelente senador Marco Rogério, passa a palavra ao senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente, ministro Jorge Messias. Faço a saudação a Vossa Excelência, primeiro ressaltando a resistência do nosso presidente Otto Alencar, que seguramente está alarmando a equipe médica lá na Bahia. Vossa Excelência recém-convaleceu de um problema de saúde e está enfrentando a maratona. Parabéns. E também aproveito um ditado que o ministro Messias citou, e não sabia que era ditado também em Brasília, porque é um ditado corrente em Sergipe. Sergipe é terra de muro baixo, onde todo mundo se conhece. Agora fico sabendo que Brasília também é. E, de fato, em Brasília todo mundo se conhece e conhece as razões e os motivos pelos quais as coisas acontecem nessa capital. Essa é a 5ª sabatina de ministro supremo, da qual participo com muita honra representando o meu estado. Em todas elas eu fiz a manifestação de voto aberta, em todas elas eu fiz questão de explicar ao sabatinado as razões do voto. Acho importante para que o eleitor, para que a sociedade acompanhe. Votei contra a indicação do ministro Cássio, votei a favor da indicação do ministro André, votei a favor da indicação do ministro Zanin e votei contra a indicação do ministro Dino. E fundamentei cada voto desses, indicados do governo Bolsonaro, indicados do governo Lula. Para mim, indiferente, porque o cargo almejado transcende governos. Vossa Excelência será indicado para ocupar vaga, e se for acolhido por essa casa, ocupará a vaga no pior momento da história do Supremo Tribunal Federal. O pior momento. É o momento de mais baixa credibilidade da Suprema Corte na sua história. E isso é consequência direta de atos praticados por ministros. Não é consequência da polarização, não é consequência de discussão política, não é consequência de fake news. É consequência de atos. E corrigir condutas exige coragem. E talvez seja esse o grande desafio dessa sabatina. Que pergunta poderia ser apresentada que garantisse a nós que ouvimos a certeza de que Vossa Excelência terá a coragem de fazer os enfrentamentos necessários? Há ministros hoje na Suprema Corte, ministro Jorge Messias, que trabalham contra a indicação de Vossa Excelência, abertamente, que cabalam votos aqui no Salão Azul contra a indicação de Vossa Excelência. Isso merece registro, e como sempre, ao longo desses anos, eu faço meus registros de forma muito ostensiva e aberta, para que a sociedade compreenda o que está em jogo. A discussão, e toda discussão na democracia é justa, mas a discussão de que tribunal desejamos, ela tem campo adequado. Uma proposta de emenda à Constituição que redesenhe o Supremo. O que está em tela agora aqui é a verificação dos requisitos constitucionais para indicação e preenchimento da vaga de ministro supremo, que são notório saber jurídico e são reputação ilibada. A escolha política do perfil a ser indicado, a nossa Constituição atribuiu ao presidente da República. E acho que isso é muito importante se registrar, porque num bom arranjo constitucional, cada um assume sua responsabilidade. Cada um assume sua responsabilidade. Seríamos um país muito mais feliz se cada um fizesse o seu papel. Veja, exercendo o meu papel como senador da República, sentado na cadeira onde senta nosso colega Vanderlan, na condição de relator de uma CPI deste Senado, eu emiti a minha opinião político, técnico, jurídica sobre fatos. Que fatos eu apurei naquele momento e sobre os quais opinei? Caronas em jatinhos, padrão de vida multimilionário,
contratos de familiares com investigados ou processados na Corte, atuação em processos sob alegação de prevenção absolutamente teratológica. Na minha visão, esses fatos, e cada fato desses é confessado, reconhecido, não contestado, cada fato desse, ninguém jamais, em nenhum momento até este, contestou os fatos que eu relatei, mas podem divergir com relação ao enquadramento. Na minha visão, o enquadramento é de crime de responsabilidade, porque é exigência para quem ocupa essa cadeira tão importante de ministro da Suprema Corte que tenha conduta ilibada no exercício do cargo. E não há brasileiro, não há brasileira que imagine como ilibada a conduta de quem pega carona em jatinho de dono de bete. Não há quem no país imagine ilibada a conduta de quem tem padrão de vida milionário através da prestação de serviços jurídicos aparentemente incompatíveis com o montante da remuneração. Não há quem veja isso. E se Vossa Excelência tiver o aceite dessa casa, o senhor vai ter que se deparar com essa situação. O senhor vai ocupar, se for o caso, uma cadeira numa corte que não tem corregedoria, que não tem ouvidoria, onde não há hierarquia entre presidentes e membros, que não se submete ao CNJ. E este Senado, até a presente data, não reúne a envergadura moral e a coragem para o processamento por crime de responsabilidade. E são verdades duras de se ouvir, porque entristece cada um de nós. Até o momento nos falta envergadura moral e coragem para enfrentar esses fatos e fazer o seu enquadramento adequado. E aí a alternativa que se vende hoje como remédio de ocasião é uma espécie de impeachment preventivo. Seria negado a Vossa Excelência o acesso à cadeira para que se desse um recado ao Supremo. Por favor, isso é só uma manobra de narrativa política. A conduta de Vossa Excelência como ministro há de ser apurada quando o senhor for ministro, caso confirmado pela Casa, não agora. As demais alegações que vi transitar aqui ao longo dessa longa sabatina e que permeiam as redes sociais. Acredite, ministro, votar contra Vossa Excelência será um sucesso de redes sociais. Porque hoje as massas são facilmente conduzidas para um lado ou para o outro conforme o interesse político ou financeiro de ocasião. Nós não temos dúvida com relação ao fato de o senhor ser jovem para a missão que o senhor vai ocupar. O senhor tem 46 anos de idade. Mas isso é vendido para os incautos como se fosse uma surpresa. No ano de 2002, o hoje decano Gilmar Mendes, que era AGU, foi indicado aos 46 anos de idade pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, há mais de 20 anos atrás, 46 anos de idade não era obstáculo para ser indicado. Nunca foi objeto de grandes questionamentos. Nunca foi alvo de grandes discussões. Permeia também os questionamentos, as críticas em redes sociais, de parte da imprensa, a questão do aborto, onde Vossa Excelência teria emitido um parecer que em alguma condição favoreceria a prática do aborto. A leitura do parecer aponta no sentido contrário. Vossa Excelência reconheceu apenas que a atribuição para legislar é do Congresso. E essa deveria ser uma grande qualidade para quem é sabatinado para ser ministro. Porque o que falta a vários ministros é a capacidade e humildade de reconhecer que cabe a este Congresso legislar, e não ao Tribunal. Não ao Tribunal. E, por fim, a terceira questão que permeia a discussão seria uma questão ideológica, política. Vossa Excelência tem notória, profunda ligação com o Partido dos Trabalhadores. Vossa Excelência ocupa cargos comissionados ou funções de confiança, ou o cargo de ministro, em gestões ou em mandatos do Partido dos Trabalhadores. E eu me pergunto que outro presidente indicou para a Corte Superior pessoa de ideologia diversa. O presidente Bolsonaro, com aquela forma sempre muito peculiar de se expressar, ele disse que queria um terrivelmente evangélico e o outro que pudesse tomar uma tubaína com ele. Isso não foi objeto de grandes questionamentos, porque é natural do processo. Agora, se me perguntarem, é correta essa forma? Não. Existem dezenas de propostas de emenda à Constituição que corrijam essa distorção. Nós não realizamos sabatinas efetivas. Nós temos requisitos extremamente elásticos e subjetivos para indicação. Há de se avaliar o tempo de permanência na Corte, porque o largo tempo de permanência da Corte gera um complexo de Luís XIV, com ministros se confundindo com o tribunal, quando são meros ocupantes passageiros de cargos, como nós somos aqui no Senado.
Então, feita essa análise, que espero seja objetiva e serena o suficiente, registro apenas uma indagação a Vossa Excelência. Vossa Excelência terá a envergadura moral e a coragem para fazer o que hoje me parece inconcebível naquela corte, que é confrontar os posicionamentos dos seus colegas ministros, futuros, eventuais, porque, observe, há que se corrigir distribuição equivocada, há que se questionar liminar concedida há 13 anos e engavetada. Há 13 anos engavetada, que é a questão dos royalties. Isso tem que ser enfrentado pelo tribunal. Nós temos hoje o presidente Fachin atacado diuturnamente por mensageiros de ministros inseridos na nossa imprensa, desqualificado, diminuído, porque apresentou com ousadia uma proposta de um código de ética e de conduta. Esse é o ambiente no qual Vossa Excelência se voluntaria, indicado pelo presidente, para ocupar. Gostaria de receber essa resposta, ministro Jorge Messias, porque me parece fundamental, essa é a questão de fundo, real. Vossa Excelência vai fazer a diferença naquele tribunal ou será só mais um para se encaixar em uma das turmas e seguir o roteiro da manada, guiados por pseudo-líderes de grupos que tratam o colegiado como propriedade própria, como uma fazenda, onde como capataz submetem a cacete, a grilhão, quem discorda deles. Eu estou sendo ameaçado de processo, presidente Otto Alencar, por um voto. Olha, tem que fazer um esforço grande para discutir imunidade parlamentar com relação à postagem na rede social, a piada em festa junina. Agora, a voto, não há como se discutir. Mas, mesmo assim, eu tenho hoje, na mesa, dormindo, sono leve ainda, dormindo na mesa do PGR, uma solicitação, uma requisição de instauração de processo contra mim, pelo voto que manifestei. Então, vivemos momentos difíceis. Esta é a quadra da sua indicação. Vossa Excelência aguarda essa sabatina há 150 dias aproximadamente. É um recorde. É um recorde. É um recorde. E não aguarda essa sabatina por falta de preenchimento dos requisitos. Aguarda porque há muito tempo se deturpa a ocupação desse espaço. E não vou ser eu quem vai colaborar com esse processo de deturpação da verdade, de cortina de fumaça, de mascaramento de covardia com a suposta valentia em rede social. Então, antecipo de forma clara e aberta o voto favorável à indicação de Vossa Excelência pelo preenchimento completo dos requisitos constitucionais. Senhor presidente, obrigado. Senador Alessandro Vieira, quero parabenizar, senador Alessandro Vieira, quero parabenizar a Vossa Excelência pela maneira sempre correta Vossa Excelência se portou nessa Comissão de Constituição e Justiça, a colaboração que Vossa Excelência tem dado a essa comissão ao Senado Federal. Vossa Excelência já foi relator de matérias muito importantes, como o seu voto contra a PEC da blindagem, o seu relatório no crime antifacção, relatório super importante. As colocações de Vossa Excelência são próprias da sua história construída ao longo da sua vida. Não só como delegado de carreira, mas como senador de alto nível, de grande altivez, caráter e dignidade no Senado Federal. E eu quero prestar solidariedade a Vossa Excelência pelas colocações impróprias, indevidas e descabidas que foram dirigidas a Vossa Excelência pelo ministro Gilmar Mendes. Presto solidariedade, até porque não foram merecidas absolutamente pelo seu comportamento no Senado Federal. Vossa Excelência honra o Senado Federal e eu tenho, por Vossa Excelência, sincera admiração e muito respeito. Senhor presidente, pela ordem. Senador Eduardo Braga, senador Randolfo. A manifestação de toda essa Comissão de Constituição e Justiça em relação ao senador Alessandro Vieira. Pois não. O senador Eduardo, depois o senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, primeiro para cumprimentar o meu colega de partido e de Senado, senador Alessandro Vieira, pelo seu posicionamento. Segundo, para assinar embaixo do que Vossa Excelência acaba de proferir
nas suas palavras como presidente da CCJ, em torno do comportamento do senador Alessandro Vieira. Discordar do conteúdo do relatório da CPI, isso é da democracia, é do jogo. Agora, a partir do cumprimento de um dever de senador, no exercício do seu mandato, você ser questionado de uma forma imprópria, eu creio que não é o papel das instituições democráticas. Portanto, eu quero aqui assinar embaixo as declarações de Vossa Excelência e, como líder do partido do Movimento Democrático, prestar publicamente a nossa solidariedade ao senador Alessandro Vieira. Presidente, é no mesmo sentido que já foi aqui assinalado, e eu já disse, já manifestei ao próprio senador Alessandro, no plenário do Senado. Nós temos aqui, no uso de nossas atribuições de senadores, concordar ou divergir, sobretudo até em relação à atuação do senador como relator da CPI do crime organizado, e sobre as conclusões em relação a isso. Agora, a mesma Constituição que a gente várias vezes refuta para defender o Supremo Tribunal Federal, também tem que ser usada para defender o Senado da República, para defender o Congresso Nacional e para defender as atribuições dos membros deste Congresso Nacional. O 52 da Constituição, presidente, é claro em afirmar que os membros desse Congresso Nacional, os senadores, os parlamentares, os deputados, são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Se ele está ainda imbuído de uma atribuição de membro desse Congresso, mais ainda. Por isso, já manifestei ao senador Alessandro, anteriormente, em plenário, a nossa solidariedade sobre qualquer ofensa, ataque, processo, o que seja movido em relação a ele, por conta de suas opiniões, palavras, votos e desempenho constitucional. E eu só queria aqui saudar a posição que o senador Alessandro fez. Ao mesmo tempo, já concluindo, saudar a postura do indicado pelo presidente da República ao Supremo Tribunal Federal. Acho que foi declarado aqui, pelo como Vossa Sua Excelência discorreu, a existência do notório saber jurídico e da reputação ilibada, pré-requisitos que a Constituição exige para cumprir a missão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu incluo a esses dois atributos um terceiro. A origem humilde de Sua Excelência, ministro Jorge Messias, que comprova e confirma que uma república democrática possibilita isso, que aquelas pessoas de famílias mais humildes, egresso de universidades públicas, pode chegar ao mais alto cargo da República, que um operário pode chegar à presidência da República. Eu acho que isso nos orgulha enquanto democracia. Por fim, quanto ao debate sobre o Supremo Tribunal Federal, eu acho que tem uma atribuição que esse Congresso Nacional tem que fazer. O Supremo Tribunal Federal cumpriu papel destacado, e aqui tem que ser suscitado, destacado, combatendo o negacionismo climático em tempos recentes, combatendo o negacionismo durante a pandemia, combatendo as alternativas, as medidas, as ações de interpretação indevida do 142 da Constituição para tentar golpear a democracia. Aliás, em relação a isso, presidente Otto, destacar aqui, quero ressaltar Vossa Excelência. Vossa Excelência fez a melhor mensagem aqui, quando mais uma vez vieram com cantilenas sobre o que foi o período do arbítrio. Gente como Caetano, a única arma que usou foi o violão e a poesia. Ele, Chico Buarque e tantos outros que são cantilenas aqui tocados. Então, o Supremo Tribunal Federal cumpriu papel destacado em relação a isso. Mas o Supremo Tribunal Federal também tem que ter aqui no Senado o reconhecimento que aqui também é o espaço de crítica, aqui é o espaço de avaliação da conduta de ministro do Supremo Tribunal Federal, aqui é o espaço legitimado pela Constituição para apreciar pedidos de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Por isso, esse Congresso Nacional, presidente, já passou por duas reformas do Judiciário que melhoraram o Judiciário. Uma em 1998, 99, uma em 2004, outra em 2006. Uma delas criou o Conselho Nacional de Justiça.
Eu acho que é o tempo de debater medidas também de aperfeiçoar o Supremo Tribunal Federal e de constituir, não somente para membros do Supremo Tribunal Federal, membros do Judiciário, mas constituir uma conduta de ética para a atuação de todos nós como agentes públicos. Medidas dessa natureza, eu creio que também é responsabilidade desse Congresso Nacional e desse Senado debaterem. Agradeço a Vossa Excelência, passo a palavra ao doutor Jorge Messias para responder os questionamentos. Um esclarecimento, por favor. Isso não é verdade. Está se passando aqui uma mentira que eu falei. Isso é mentira. O que eu disse, vou repetir, é que pessoas como Caetano Veloso, pessoas como Gabeira admitiram, no lapso de lucidez, que aqueles que lutavam contra o regime militar naquela época lutavam pela ditadura do proletariado. Isso está dito pelos dois. Não disse que os dois pegarem armas, embora Gabeira ajudou a sequestrar o embaixador. Mas que aquele grupo que foi anistiado em 79, esse sim, pegou em arma. Isso foi o que eu disse de manhã e está gravado e filmado. Pela ordem, presidente, tem quantos inscritos e está encerrado? Olha, eu vou passar mais um inscrito, o senador Zequinha Marinho. Presidente. Senador Zequinha Marinho, com a palavra, então, para concluir. Muito obrigado, presidente. Saudação a Vossa Excelência, ao ministro Jorge e a todo mundo que aqui está presente. E depois, senador Zequinha Marinho, senador Cleitinho. Vossa Excelência responderá a todos. É para mim? Pois não. Ministro Jorge, nós somos da Amazônia, do estado do Pará, maior estado em área útil da região. Muita coisa que já foi levantada, muito interessante. Agora eu quero fazer só uma consideração sobre uma realidade que também passa por uma decisão jurídica do Supremo Tribunal Federal, até um tempo desse, sob responsabilidade do ministro Barroso. Por exemplo, Flona Jamanchim, BR-163, município de Novo Progresso. Semana atrasada, entraram para aquelas fazendas ali existentes 12 carretas com o objetivo de sequestrar o gado daqueles produtores rurais. Produtores que estão lá há décadas. Mas há algum tempo atrás, a ministra do Meio Ambiente transformou tudo aquilo numa grande floresta nacional, uma figura de reserva ambiental. Não indenizou ninguém, simplesmente o IBAMA, o ICMBio, a Força Nacional e todo mundo quer que esse pessoal saia de lá na marra. O pessoal tem segurado, não tem para onde ir. Agora, a ordem é: pega os animais, toma conta da terra, destrói a casa, derruba o curral e assim por diante. Tudo isso abrigados numa decisão genérica que as forças do Ministério do Meio Ambiente se utiliza para fazer esse tipo de desintrusão. Bom, terra indígena Piteriua, não estou aqui questionando a terra original, mas uma expansão dessa terra. O governo arrancou dali em torno de 2.500 famílias, como se tira pelos cabelos. O cacau plantado foi destruído, a casa foi queimada, e aí todo tipo de horror que eu nunca vi falar que isso era possível fazer, foi feito. Terra indígena Cachoeira Seca, Transamazônica, município de Uruará, será a próxima vítima. Está tudo organizado, a Força Nacional já está instalada, e esses produtores que chegaram lá há décadas terão também, porque o caminho é esse. Uma outra mais recente, que não tem documento nenhum, pelo menos até agora, que é a terra indígena Apitereu, terra indígena Itunaítatá, município de Senador Zé Porfírio, O ISA, Instituto Socioambiental, em 2011, sobrevoou uma área, demarcou lá de cima com o GPS e entrou com um requerimento aqui na FUNAI pedindo estudo para tentar localizar algum índio isolado, que é uma forma de se trabalhar. Com essa portaria simples, os produtores rurais ali existentes foram expulsos, a casa queimada, o poço da onde tira a água, ele foi
envenenado, joga veneno dentro do poço para não poder mais utilizar aquela água. E as famílias saíram dali, uma criança andando atrás da outra, do pai e da mãe, por causa dessa coisa louca. Então, são alguns exemplos que eu queria te citar aqui. É importante que o bom senso possa prevalecer diante dessa situação toda. O governo, o judiciário, a sociedade não pode ser contra seus próprios membros, seu próprio povo. Nós não estamos falando do Morro do Alemão, do Rio de Janeiro, não. Nós estamos falando de gente que trabalha, que tem as mãos grossas de lutar por tudo isso. Então, não posso ver um Supremo Tribunal Federal dando cobertura jurídica, mesmo que genérica, a órgãos governamentais para fazer esse tipo de coisa. Queria ouvir o ponto de vista de Vossa Excelência. Rapidamente, para encerrar, nos anos de 2008, 2009, mais precisamente agosto de 2008 até março de 2009, tivemos o grande debate do Supremo Tribunal naquela época, Vanderlan, sobre Raposa Serra do Sol, em Roraima, onde Vossa Excelência morou por muito tempo, achou até o amor da sua vida. Né? Claro que o resultado ali foi trágico, porque um simples conselho poderia se ter dado. A terra estava produzindo, e se essa terra era indígena, por que não pagar o que devia aos índios e mantê-los vivos, né, saudáveis, melhor do que estar passando fome e morrendo de miséria, melhor do que prejudicar o Estado que era produtivo e depois ficou sem produzir, quebrar os arrozeiros, enfim, você evitava 1 quilômetro de problemas com uma decisão simples, fazendo um acordo, dizendo, olha, a terra aqui é o dono é fulano, é tal, estão usando, estamos. Agora daqui para frente paga royalty, paga assim, inventa lá o que tem que ser pago. Teria resolvido simplesmente, mas o resultado foi trágico. Mas não é isso que eu quero. Eu quero aqui me referir que aquele julgamento confirmou o marco temporal para terras indígenas a 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição vigente. Está sacramentado. E aí vem o problema do Supremo de novo. Parece-me que o ministro Fachin comandou um movimento que anulou tudo isso. Quer dizer, o texto da Constituição daquele tempo não vale mais. A decisão do colegiado, numa discussão enorme de tempos, sessões e sessões, também não valeu de nada e trouxe a esse país uma insegurança jurídica terrível. Isso prejudica todo mundo. A economia, a segurança jurídica, enfim. Vossa Excelência está buscando o seu espaço ali. Gostaria de ouvi-lo, pelo menos que rapidamente, como Vossa Excelência analisa essa situação de insegurança, de tristeza e de injustiça, tendo sobre tudo isso uma decisão do tribunal, né, que lamentavelmente a gente acompanha sem poder fazer muita coisa, porque a decisão é do Supremo. Muito obrigado. Responder as indagações do doutor Jorge Messias. É porque são 4, já fizeram 4 perguntas. Só falta o senador... Pode falar? Senador Cleitinho. Vou ser breve, senhor presidente. Pois não. Boa noite para todos os senadores que estão presentes aqui. Primeiro eu quero aqui pedir para que os senadores levantem a mão também aqui, porque a imprensa de ontem para hoje colocou o Senado aqui na vala, dizendo que alguns senadores aqui recebeu 12 bilhões de emenda para poder votar nele. Eu não recebi. Então, assim, a forma que a imprensa faz é ridículo, é covarde falar que a gente recebeu. Eu nunca vou fazer isso. É indicação em ministério, indicação não sei aonde. Mas senador Cleitinho, Vossa Excelência tem que se subordinar contra a imprensa. Eu estou falando, exatamente o que eu estou falando, presidente. Não precisa senador levantar a mão. Não, mas eu estou pensando. Isso aqui não é um jardim de infância. O Eduardo disse aqui, o Eduardo falou que não recebeu.
O Eduardo já falou que não recebeu, né? Outros senadores estão falando aqui que não recebeu. E eu quero deixar bem claro que eu não recebi. Claro. Porque eu nunca na minha vida eu vou trocar um voto a troco de favor, a troco de negócio. Eu vou votar conforme a minha... Eu estou falando de mim agora, presidente. Ninguém aqui, eu estou falando de mim. Nenhum dos senadores então, aqui. Eu quero continuar falando. Agora eu não interrompi ninguém, espero que ninguém me interrompa também. Né? Então eu quero deixar isso bem claro, que eu nunca vou negociar um voto. O meu voto é uma questão de consciência. Eu voto conforme a minha consciência e eu voto conforme o povo manda votar. Se o povo me manda votar sim, eu voto sim. Se o povo manda votar não, eu voto não. E agora, sobre a questão da indicação do Messias, o que a gente precisa fazer urgentemente dentro do Senado e dentro do Congresso Nacional é mudar a regra. Porque o atual presidente, ele indicou um advogado pessoal dele, que foi sabatinado aqui. O atual presidente também indicou também um amigo pessoal, que é o próprio Flávio Dino, que foi sabatinado aqui. E agora, novamente, todo mundo sabe a ligação que o próprio Messias tem com o atual presidente. Então, a regra precisa ser mudada. Urgentemente. É isso que a gente precisa fazer. Se os poderes são independentes, os poderes precisam ser independentes. Dessa forma, nunca vai ser independente. A gente sabe disso. E aqui, ministro, eu queria só sim ou não, que o senhor pudesse responder para mim. É só sim ou não. A questão primeiro que eu quero te perguntar, se você acha que o Vorcaro, que fez uma fraude bilionária, né, no país inteiro, que é uma fraude bilionária, ele a qualquer momento pode delatar, inclusive autoridades, ele pode delatar. Eu queria que o senhor me respondesse, pode até ser agora aqui, se ele tem que continuar preso, só sim ou não? Você pode me responder se ele tem que continuar preso? Pode. Senador, caso aprovado por Vossas Excelências, eu não posso antecipar o meu julgamento. Isso é uma resposta particular sua. Se você me responde, o senhor achar que pode responder. Ele tem que continuar preso? Como o senhor advogado? Não, eu não posso antecipar julgamento. Eu precisava dessa resposta de Vossa Excelência para me poder fazer outra pergunta. Isso me colocaria numa situação de impedimento. E a legislação processual veda. Entendi. Eu sinto muito, peço a compreensão realmente a Vossa Excelência. Eu gostaria muito de lhe responder, mas se respondo, eu fico impedido. E este é um caso que convém que, caso Vossas Excelências me aprovem, que eu tenha condição de exercer a jurisdição. Tudo bem. Então, eu estou fazendo essa pergunta porque, né, para mim tem que continuar preso. E por quê? Porque você está sendo sabatinado e para ir para o STF. Uma casa hoje que 70% da população não confia mais. É uma casa que está desmoralizada publicamente. E por que eu estou falando isso? Porque lá tem ministro que fez Gilmar Palusa lá com patrocínio do Banco Master. Lá tem ministro também que tem um tal de Taiaiá, que é um resort, que foi financiado também através do Banco Master, desse senhor chamado Vorcaro. Lá tem ministro também, que teve a família, que fez advocacia para ele, um escritório de 130 milhões de reais. Tem um cidadão que pegou, né, cadeia agora 14 anos, porque fez um pique de 500 reais. Então a minha pergunta é bem clara, você pode me responder sim ou não. Me responde, por favor, já que Vossa Excelência quer ir tanto para lá, você não acha que isso é imoral? Sim ou não? Todas as atitudes desses ministros que estão ligados a Vorcaro. Sim ou não? Senador, na condição de indicado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, eu gostaria de dizer com toda tranquilidade para o senhor, eu quero vir aqui, venho aqui responder por mim. E eu quero dizer com a franqueza da minha alma, o meu padrão de conduta, o meu preceito ético, a minha ação, ela vai estar aqui, ó. Essa é a minha ação. É por mim que eu respondo. E vocês podem ter certeza que caso Vossas Excelências me aprovem, vocês tenham toda a tranquilidade de me cobrar por todos os compromissos que eu assumi aqui. É disso que eu quero deixar claro para Vossas Excelências. O meu padrão de conduta está aqui. Transparência, impessoalidade, imparcialidade, sobriedade, neutralidade, seriedade, espírito público. Espírito público. Muito obrigado, senador. Meu pai me ensinou desde pequeno, eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, até falo errado de vez em quando, mas costumo fazer o certo. Meu pai me ensinou sempre a fazer o seguinte, certo é certo e errado é errado. E toda a população brasileira sabe hoje que uma coisa que não está tendo dentro do STF é ética e moral, infelizmente. Conduta libada é o que não tem mais lá, né? E eu tenho propriedade para falar isso porque eu não tenho rabo preso e nunca terei rabo preso com ninguém.
Eu sou independente aqui para simplesmente, quando achar que está errado, me posicionar que está errado. Então, infelizmente, o que a população brasileira quer, né, é que realmente possa defender a Constituição, coisa que o STF não faz. E tem mais 4 minutos aqui, eu vou finalizar dizendo, porque tem uma história que quando um homem morreu, ele foi para o inferno e foi para o céu. Chegou no inferno, na hora que ele chegou no inferno lá, ele chegou, estava lá a turma dele, os amigos dele, o uísque, aquela quantidade de coisa boa, e aí, a hora que ele voltou, foi para o céu, o São Pedro virou para ele e falou, você tem a escolha do céu ou do inferno. Vem para o céu agora, vem ver como é que é o céu. Aí ele foi para o céu, ministro. A hora que chegou no céu, aquela calmaria, uma rede para sentar, não tinha nada, não tinha uísque, não tinha Gilmar Palusa para ele, não tinha Taiaiá, não tinha nada. Aí chegou a hora dele decidir. São Pedro virou para ele e falou assim, escolha, meu amigo, para onde você quer ir? Você quer ir para o céu ou se você quer ir para o inferno? Ele virou e falou, São Pedro, nossa senhora, aqui é uma calmaria, é muito bom aqui o céu, senhor, mas lá no inferno tá todos meus amigos, tá uma festaiada, e tem uísque, tem isso, e tem aquilo, e tem resort, e tá uma maravilha. Você me perdoa, mas eu vou para lá. Aí, São Pedro falou, uma vez só, você não volta mais não. Desceu o elevador e foi pro inferno, ministro. Chegou lá, não tinha nada, só tinha um fogo queimando o rabo dele. Aí ele virou pro diabo e falou, cadê? Meu amigo, nós estávamos em campanha, hoje nós estamos no mandato. Então, espero, como Vossa Excelência está dizendo, não esteja em campanha, defenda a Constituição de verdade. Muito obrigado. Senador Jorge Messias, para responder a senadora Roberta, o senador Zequinha Marinho, que formularam as perguntas, e o senador Alessandro Vieira. Senadora Roberta, senhora, muito obrigado pelas suas questões formuladas. Quero dizer com bastante objetividade, eu acho que o Brasil tem uma dívida com o Estado de Roraima. O Estado de Roraima, ele representa hoje um estado importante para o país, até pelo desafio regional que ele representa na fronteira e as tensões colocadas ali em razão da própria situação da Venezuela. Eu quero dizer que o Brasil possui desigualdades regionais profundas e nós temos que ter a capacidade, a partir da interpretação da Constituição, a responder do ponto de vista constitucional, porque isso é uma obrigação constitucional, a reparar essas desigualdades regionais. Portanto, a senhora coloca um ponto que, do ponto de vista constitucional, tem interesse jurídico claro. E é por essa razão que eu quero dizer a Vossa Excelência que eu fui o advogado-geral da União que teve a sensibilidade, depois de anos que o seu Estado, o Estado de Roraima, ganhou na Justiça o direito à reparação, ao valor que ele gastou com os imigrantes, a pagar e reconhecer a dívida e a pagar o valor devido ao Estado de Roraima do valor que ele gastou em saúde, em educação, em segurança, dívida essa que deveria ser do governo federal. Não fiquei discutindo conta, não fiquei apresentando recurso, não fiquei apresentando embargos, nós reconhecemos a dívida e pagamos. Esse é o nosso compromisso, porque nós reconhecemos que é assim, da federação, uma dívida com o Estado de Roraima. Um outro ponto que a senhora coloca da imigração é uma realidade, que a imigração traz inúmeros problemas. E o primeiro estado a sofrer com o impacto da imigração é o seu estado. A Brasília, a federação, tem que olhar com generosidade essas questões que a senhora coloca. Eu espero que, caso Vossas Excelências me aprovem e tenha condição de atuar como magistrado constitucional, eu possa ter a condição, até porque venho do Nordeste, que passa também por profundas desigualdades regionais, a olhar com outro viés, com a outra perspectiva, as dificuldades de estados que nunca foram tradicionalmente favorecidos em relação a este pacto federativo forjado na Constituição de 1988. Muito obrigado pelas questões formuladas. O senador Alessandro Vieira, ele coloca uma questão para mim central. Senador, para mim não é normal uma briga, um conflito aberto entre poderes. Conflito aberto entre poderes representa uma anomalia institucional que deve ser evitada, deve ser combatida. Eu quero aqui dizer a Vossa Excelência que eu me coloco neste processo como um pacificador. Eu quero adentrar naquele Supremo Tribunal Federal para ajudar a serenar os ânimos,
porque eu acho que eu tenho essa condição, até pelo papel que eu ocupo. Agora, o senhor me fez uma pergunta muito objetiva, e eu lhe respondo também de forma muito objetiva. Se eu vou ter envergadura moral de, chegando lá no Supremo Tribunal Federal, de fazer o que é certo, eu quero lhe dizer com muita tranquilidade, farei o que é certo. E a prova disso é esta caminhada que eu estou passando. O senhor sabe muito bem que os 5 meses que eu estou percorrendo e toda essa via crucis que eu passo decorre exatamente por conta dessas questões. E eu acho que é exatamente estes 5 meses que me fizeram percorrer todos os gabinetes, ser atendido por 78 senadores, é que me dá esta condição de ir ao Supremo Tribunal Federal com independência, com coragem, com lealdade à Constituição e ao povo brasileiro. Portanto, eu digo sim ao questionamento de Vossa Excelência. O senador Zequinha Marinho tratou de questões fundiárias muito importantes, mas ele usou uma expressão aqui que, para mim, resume, senador, toda a solução para a questão que o senhor coloca. O senhor usou a expressão bom senso. Muitas vezes o que eu acho que falta é bom senso. E acho que bom senso deve ser requisito para qualquer juiz. Aliás, o primeiro requisito para ser um juiz e um bom juiz é ter bom senso. Aliás, me ensinava um velho professor que o primeiro requisito para ser juiz é ter juízo. E o bom senso faz parte disso. Nós temos que saber, dentro do processo, e o processo constitucional não é diferente, e as questões fundiárias são mais difíceis, porque o senhor coloca questões em que muitas vezes o conflito se dá entre o pobre e o miserável. Nós não estamos falando de grandes produtores, de grandes ocupantes de terra, nós estamos falando de pequenos produtores, de pessoas que dependem da terra para a produção, para o seu sustento. Nós temos que ter a capacidade de olhar a realidade local e não julgar à distância. É por isso que, provocado por Vossa Excelência, eu gostaria de dizer algo muito importante aqui, nesta sabatina, assumindo, presidente Otto Alencar, um compromisso com todas as senhoras e os senhores senadores. Se Vossas Excelências me derem a confiança de me tornar um juiz constitucional, eu não tomarei nenhuma decisão envolvendo nenhuma questão fundiária sem antes convidar os senadores dos estados em que tiver envolvido o conflito fundiário para comigo e a região conhecer a realidade local, para que eu possa, nessa condição, julgar da forma mais adequada, com mais bom senso e fazendo, de fato, a promoção da justiça, que é a pacificação social. Por último, eu queria retomar aqui uma questão do senador Cleitinho e concluo. Senador Cleitinho, ele, não sei se ele se encontra aí, bom, ele não está aí. Bom, ele falou da alusão ao céu e ao inferno, a Deus e ao diabo. A minha parte é com Deus, então eu não tenho relação nenhuma com o diabo, eu não tenho como responder a esta questão específica, mas entendi bem a preocupação do senador Cleitinho e conheço bem essa realidade. E quero, senador Otto, finalizar dizendo que sou muito grato a Deus por ter chegado até aqui. Sei muito bem todo o percurso que eu percorri, sei que é um privilégio já em si estar aqui. Fui recebido, como disse, por 78 senadores que de forma muito generosa me concederam do seu tempo, me deram conselho. E eu quero dizer, senador Otto, para encerrar, que a coisa mais importante que eu pude fazer ao longo dessa caminhada não foi me apresentar, não foi mostrar o meu currículo, foi ouvir de forma atenta e respeitosa as preocupações de todos os senadores e senadoras que me receberam, de forma muito respeitosa. É por isso que hoje eu, que me coloco nesta condição de rito de passagem, citando aqui uma frase usada pela minha esposa em alusão à Bíblia, eu estou neste processo que pude passar, de fato, tendo a condição, hoje, depois de tudo que passei, de verdadeiramente trocar as minhas vestes. Muito obrigado de coração a todas as senadoras e senadores. Presidente, como não há nenhum outro senador que queira arguir,
Consulto a todos os senadores e senadoras que já votaram. Vou encerrar a votação, declarar encerrada a votação e determinar a mesa que abre o painel o senador Eduardo Braga. Presidente, para solicitar a Vossa Excelência, caso a votação seja positiva, como esperamos, que possamos ter um pedido de urgência coletiva para que o processo possa ir a plenário ainda no dia de hoje, senhor presidente. Eu farei, logo após a votação, como pede Vossa Excelência, para abrir o painel, por favor. Votaram Margarete Rodrigues, 17, 24, senador José Rodrigo Jorge Messias, 16 votos favoráveis e 11 votos contra. Então, está aprovado a indicação do doutor Jorge Messias e coloca em votação o requerimento do senador Eduardo Braga. Os senhores senadores e senadoras que aprovam permaneçam com os contos aprovados, vai ao plenário do Senado Federal. Coloque, então, o requerimento da lavra do senador Vanderlan Cardoso, nos termos do requerimento do Senado Federal. A PEC número 1 de 2026 propõe audiência pública, representante da Fazenda, representante da Central Brasileira de Serviços, do Sindicato de Empresas. Senhores senadores que aprovam, permaneçam com os contos. Está aprovado o requerimento do senador Vanderlan Cardoso a respeito da PEC número 1. Como não há outra matéria para discutir, declaro encerrada a presente sessão. Aí, meu... Encerrar agora a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, finalizada e a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias. Ele foi aprovado pelos senadores da CCJ por 16 votos a favor e 11 votos contrários. O indicado do presidente Lula vai suceder. Agora a indicação vai ser apreciada pelo Senado, pelo plenário do Senado Federal. E ele foi indicado pelo presidente Lula para suceder Luiz Roberto Barroso no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, além dele, foram também sabatinadas indicadas para o TST e também para a Defensoria Pública da União. A gente continua essa cobertura nesse canal específico, no YouTube, no canal aqui da CCJ, mas quem está acompanhando o canal principal vai acompanhar a partir de agora a Comissão de Assuntos Sociais. Sem problema nenhum, a cesariana a pedido materno não pode ser demonizada. Próximo. Bom, se quiserem acabar, pode acabar. Essa história da OMS também, a OMS fala 15%, mentira. Já há muito tempo a OMS acabou com essa história de 15%. Deve ser feito o que tiver que ser feito. Então vamos parar de mentir falando desse negócio de 10% a 15%, porque isso já acabou. Nenhum país mais do mundo, nem aqueles da Escandinávia, ainda segue esse negócio de 15%. Tá? E o Brasil também não é o país do mundo que mais tem cesariana, não. Tem outros que tem mais, República Dominicana e outros. E ter mais cesariana também não é pecado, não é problema nenhum, não. Se tiver que fazer, se tiver que ser 100% cesariana, que se tenha 100% cesariana. E eu não defendo cesariana. Inclusive, fiz muito mais parto vaginal na minha vida do que cesariana. Tem que ser feito o que tiver que ser feito. Cada situação é uma situação. Por exemplo, a mulher que tiver muitos filhos, ela tem que ter parto vaginal, porque senão ela vai ter problemas. Aquela mulher que tiver ter um filho só, pode passar o próximo, ela, inclusive, os estudos mostram que ela vai ter menos risco se tiver cesariana, que é aqui que está mostrando isso aqui, da COG. Quem quer ter o parto vaginal? Você tem maiores riscos, no caso da cesariana, de ter hemorragia, né? Então, assim, mostrando as diferenças entre parto vaginal e cesariana, as vantagens de um e vantagens de outro, né? Então, obviamente, se você quiser, no caso de cesariana, você vai ter menos hemorragia. Sim, menos hemorragia, né? Com mais de 40 semanas, você vai ter menos morte.
No caso do parto vaginal, você vai ficar menos tempo, lógico, não é uma cirurgia. Você, dependendo da época, vai ter menos problema respiratório para o bebê, menos placenta prévia e acreta e menos ruptura uterina e cesariana em cirurgias posteriores. Então, tem vantagem para um e vantagem para o outro. Na idade a termo, os estudos não mostram qual é melhor. Então, quem falar que a cesariana ou parto vaginal é melhor numa para primeiro filho de 40 semanas, está inventando. Os estudos ainda não mostraram. Próximo. Mesma coisa aqui, né? De dor, a gente está mostrando que muitas vezes deve ser feito a anestesia, farmacologia, e querem colocar anestesia. Na verdade, senador, o que querem colocar é violência obstétrica, o que só o obstetra pode fazer. Qual a intenção disso? Tirar o obstetra da cena de parto para arrumar emprego para outras pessoas e baratear a assistência. O médico é mais caro. Todo gestor sabe que você colocar um obstetra na maternidade é mais caro do que colocar um médico não obstetra ou colocar outra profissão para fazer o parto. Só tem um objetivo, baratear. Aí tem que se começar esses discursos todos de parto humanizado, sei lá o quê, para tirar isso. Próximo. Posição de litotomia, também mostrando que a posição que não é de litotomia, que é aquela que elas dizem que é que nem frango, sei lá o quê, frango na padaria, sei lá, que é a posição melhor para se fazer o parto, ela tem uma menos chance de sangramento do que a posição, por exemplo, de cócoras, que é o que o pessoal do parto humanizado diz que é a melhor posição do mundo. Não é a melhor posição, sangra mais e para o obstetra, então é terrível. E é o obstetra que, caso tenha um problema, vai ter que resolver. E ele vai estar no chão, deitado, sentado, sei lá como. Eu, por exemplo, a minha coluna nem aguenta eu conseguir ficar. Né? Se eu ficar 10 minutos naquela posição, eu já fui embora, já o paciente vai virar eu. Próximo. E aí, recentemente, a mídia achou lindo o máximo. Né? Um pai, com a questão do acompanhante, cai duro no meio de um parto. Eu não sei o que tem isso de máximo. Isso é um absurdo. Porque você, muitas vezes, na vida do SUS, você está sozinho, como eu já tive uma vez fazendo 3 partos ao mesmo tempo, não porque eu queria, porque não tinha mais obstetra. Eu fazendo 3 partos ao mesmo tempo, você imagina, o marmanjo cai no chão, bate com a cabeça, e eu, em vez de cuidar do bebê da mãe, vou ter que cuidar do marmanjo no chão. Então, assim, quem não tem condição de estar no parto, não pode estar no parto. Não é bonitinho cair duro na sala de parto. Isso tem que ser falado com todas as letras. Alguém tem que falar isso. Isso coloca em risco a mulher, o bebê e o obstetra, que pode responder depois criminalmente, ou por não ter atendido quem caiu duro no chão, ou por ter acontecido uma coisa com a mãe e com o bebê. Então, quem entra num cenário de parto, seja cesárea ou seja vaginal, tem que saber que está entrando num procedimento cirúrgico, estéril, que a pessoa tem que estar preparada para aquilo ali, porque senão ele vai colocar em risco a sua mulher, o seu filho e o obstetra, e às vezes outros pacientes também. Próximo. Bom, então é o último slide, o que o CFM defende, eu peço desculpa por ter me alongado, é o último slide, só passar que a gente acaba já nesse. É o último, pode passar o próximo. O ordenamento jurídico brasileiro já dispõe de mecanismos eficazes para coibir abuso. O Código Penal prevê crimes como lesão corporal, maus-tratos, homicídio culposo. As resoluções do CFM, pareceres resoluções que regulam a prática profissional com base técnica e ética. Tudo que um médico errar já está prescrito nos pareceres, resoluções, no Código Penal, no Código Civil e Administrativo. Código de Ética Médica também, é só ler lá, tem todos esses artigos. A posição do CFM repudia qualquer forma de violência, obviamente, institucional no parto, e defende assistência respeitosa e de qualidade, e que preserve, obviamente, a autonomia do médico, que, se fizer bobagem, vai responder por ela na justiça e no CRM. Eu acho que esse é o último slide e agradeço a oportunidade. Muito bem, muito bem. Muito obrigado pela sua participação, doutor Rafael. Esclareceu muito. Isso é importante. O nosso próprio projeto que a gente deu entrada no ano passado, que foi um pouco inspirado tanto no Parto Livre, que foi aprovado pelo deputado Calegari lá, sancionado já pelo governador no Espírito Santo, assim como também com colaborações da Janaína Pascoal, né, que é uma das causas da Janaína, que é uma do meu abraço, ela também colaborou. Mas eu já vi ali que tem ajustes a fazer, isso faz parte. Essa reunião é uma instrução do nosso projeto, né? Então, só tem uns 2 detalhezinhos que o senhor colocou ali. Um deles é a questão da filmagem, né? Talvez o senhor não tenha visto ali, está numa linha que com a permissão do médico, né? Isso aí ficou muito claro lá no nosso texto. E também a questão do toque,
A gente precisa definir isso. O que o deputado falou, e eu concordo com ele, não é o do obstetra que está ali responsável, né? O médico que está responsável pela gestante. São outros que chegam, alunos e tudo. E está lá no nosso projeto, inclusive com a devida autorização da gestante, né? A questão do toque também. Né? Então, mas são detalhes que a gente vai aprimorando juntos. Como o senhor falou, eu tenho uma admiração grande pelo Conselho Federal de Medicina, né? Vocês, né? O senhor, considero que é hoje, né? É importante que as pessoas saibam, o conselheiro federal pelo estado do Rio de Janeiro, do Conselho Federal de Medicina. Eu considero um grande profissional, uma pessoa que entende bem desse assunto, que debate no Brasil inteiro. O senhor transcendeu, trabalhou no governo anterior, né? Exatamente, com muita firmeza. E por falar em governo anterior, e já registro aqui, a falha foi minha. A coordenadora da rede, Aline, do Ministério da Saúde, estava aqui. A falha foi nossa, por isso que ela não pôde ficar. Mas eu peço depois ao Ministério da Saúde, se puder enviar colaborações, o que ela falaria, a doutora Tatiane Torres, para a gente instruir esse PL, eu agradeço ao Ministério da Saúde do Brasil. No governo anterior, nós estamos aqui nada menos com a ministra, né, que foi ministra da Família, né, ministra da Mulher, dos Direitos Humanos, que é a Cristiane Brito, que hoje é secretária-geral executiva da Executiva Nacional do Mulheres Republicanas. Muito obrigado, Cristiane Brito. Você tem a palavra por 10 minutos com a tolerância da casa, e eu peço desculpas aqui publicamente por esse grande atraso no início dessa nossa sessão. Obrigado, senador Girão. Uma honra estar aqui ao seu lado, e eu esperaria o tempo que fosse. Eu estava aqui no corredor do lado, porque, para mim, toda a pauta que fala sobre proteção da mulher de verdade, sem ideologia, a gente está querendo só cuidar da vida desde a concepção, mas cuidar também da mulher-mãe. Esse olhar que o senhor sempre tem, para mim, é prioridade máxima. Eu queria cumprimentar, peço licença para cumprimentar toda a mesa na pessoa da Larissa. Eu cheguei aqui, passei umas 2 horas conversando com ela, com o deputado Wellington, a gente trocando ideias, né, Larissa? Parabéns pela sua disposição, né, e o seu olhar humano. Senador, eu vou falar aqui não só como ex-gestora que fui, né, da pauta do Ministério da Família, o primeiro Ministério da Família que esse país já teve, infelizmente, né, não existe mais nenhuma pasta que cuide da família, da criança também, que era ali naquele ministério, da mulher, enfim, todos esses pontos sensíveis que norteiam o que foi falado aqui pelo nosso amigo Rafael, pelo nosso deputado. Eu vou falar também como mãe, que sofri no meu parto, no meu pós-parto. E eu quero primeiramente já pontuar dizendo da alegria que foi ao ler o seu projeto, que realmente vem para esse vácuo que nós temos na nossa legislação, mas de uma forma humana. Todo momento, quando a gente lê aquele texto, a gente vê a forma humana, como que o senhor trata a mulher gestante. E pontuar que eu também sou extremamente contrária, como advogada também, que sou há 23 anos, do termo violência obstétrica. Eu acho que rotula. Ninguém pensa, por exemplo, que se alguém sofreu uma situação por meio de uma profissional da enfermagem, eu falei isso com a Larissa sobre isso mais cedo, ninguém vai lembrar, vai lembrar do médico obstetra. Então, acho que isso rotula a profissão. Eu sou a favor do termo como violência institucional no parto ou violação aos direitos da mulher gestante. Simples assim, porque nós, mulheres gestantes, temos direitos peculiares, temos. Eu sofri uma violação dos meus direitos como mãe, logo após o parto, quando eu não conseguia amamentar. Meu bebê nasceu prematuro, com 1,4 kg, e a enfermeira responsável pela ala de ensinar aquela mulher que acabou, né, de ter o bebê a amamentar, Larissa, ela falava que se eu não amamentasse corretamente, nos próximos 5 dias, meu filho iria voltar para a UTI, ou eu tão cedo não teria alta. E aquilo foi me incomodando. E eu não conseguia fazer a tal da pega. Veja, eu estou passando por uma situação, o sofrimento que eu passei foi pela enfermagem. Eu não conseguia fazer a tal da pega, e se você não fizer a pega direito, e aí tentou vários artifícios com um copinho, e eu não conseguia. E eu ficava frustrada, porque o sonho de toda mulher, eu passei 19 anos para ser mãe.
O meu bebê, o Flavinho, que hoje tem 7 anos, é um milagre. Eu era estéril. Então, mas eu tinha uma promessa de Deus que eu iria ser mãe. E depois de 19 anos, o que eu queria? Eu queria amamentar. Eu queria amamentar. E se eu fechar os olhos, eu lembro depois da sensação que foi amamentar pela primeira vez. Quando eu olhei nos olhos dele, é como se fosse, meu Deus, é uma vida, é um milagre. Então, é algo muito, muito sublime para a mulher quando amamenta pela primeira vez. Então, eu queria amamentar. E aquela pressão em cima de mim, você não está conseguindo, e aí ele perde peso, aí ele começava a ter crise de hipoglicemia, deputado. E aí, se tivesse crise de hipoglicemia, era risco. Enfim, eu comecei a ficar apavorada. Resultado, depois de 15 dias, eu já internado na maternidade, no hospital particular, né, aqui de Brasília, uma enfermeira fez me manuseou de uma forma que eu tive muita dor, e ela falou, ou você coopera comigo, ou então seu filho vai voltar para a UTI e você não tem previsão de você sair daqui. Você só sai quando você amamentar. O que aconteceu? Naquele dia, eu entrei em pânico, eu me senti frustrada como mãe, eu achei que eu não iria ser capaz e meu filho ia voltar para a UTI, o medo de perdê-lo, e eu tive uma eclâmpsia pós-parto. Minha pressão foi a 24 e eu tive a eclâmpsia pós-parto e eu fui para a UTI. E eu passei 7 dias internada na UTI. Aquilo E aquele processo todo, depois o médico conversou comigo, mas ele também não cuidou de mim, o médico que fez meu parto. Ele podia ter me acompanhado, ter me orientado. Eu me senti sozinha. A mulher, quando ela acaba de parir, gente, a gente se sente só. É uma solidão. Quando você olha para aquele bebê, ele depende de você, como se agora a sobrevivência dele depende só de você e de mais ninguém, de Deus. É uma solidão, eu não conseguia compartilhar com ninguém o que eu estava sentindo. E o meu psicológico foi a zero. Eu não me sentia nada. Ali eu não era advogada, eu não era especialista em proteção da mulher. Eu era Cristiane, mãe que estava falhando, que eu não conseguia alimentar o meu filho. Foi assim que eu me senti. E depois de dias na UTI, eu comecei a me libertar daquela cobrança e eu entendi que meu filho poderia sobreviver mesmo sem um leite materno. Quando, depois de um mês, eu comecei a relaxar e eu consegui amamentar. Eu realizei meu sonho de amamentar. E eu conheço também colegas, amigas. Eu conheço uma mulher que ela foi uma das altas autoridades na justiça do nosso país. Uma mulher que você olha para ela e fala, essa daí, sabe, nada vai atingi-la. E eu me lembro quando ela relatou para mim que teve um dia que ela também não conseguiu amamentar e ela sofria pressão para ter, senão ela não poderia ter alta, a criança não poderia ter alta, também prematuro. Ela foi para o corredor do hospital, se jogou no chão e chorava de urrar. Ali ela não era a doutora, a bambambam, não, ela era a mulher. Ela era minha amiga, mulher comum. Eu estou falando isso porque todas nós, esse tipo de violência institucional no parto é que acomete qualquer mulher de qualquer classe social. Lá, a mulher ribeirinha, mas a mulher aqui do centro de Brasília. Só que eu tive um apoio, um suporte que talvez a mulher lá ribeirinha talvez não tenha. E eu acho que é isso que a gente tem que falar. Eu acho que a gente tem que fugir dessa questão só de criminalizar, de trazer o médico ou o profissional da enfermagem também para o centro. Vamos falar da precariedade do nosso sistema? Vamos falar sobre isso? Vamos falar dos municípios que não têm uma política pública de preparar aquelas mulheres gestantes. Poxa, se você sabe que a gestação dura tantos X de semana e que pode ter um parto prematuro, por que o município não se programa de forma adequada? Quem é que está fiscalizando isso? Enfim, qual o compromisso que tem aquele município de verdade em cuidar dos direitos da mulher gestante? Eu acho que é sobre isso. E aqui eu trago uma contribuição, prezados, que eu fiz como técnica, como advogada, como ex-gestora, que fui muito cobrada sobre essa pauta, mas eu era cobrada, enquanto secretária nacional de política para as mulheres, só do ponto de vista de criminalizar os médicos. E aí eu falei, não. Essa situação da violação dos direitos da mulher gestante vai muito mais além do que isso. Enquanto a gente não colocar todo mundo na mesa para conversar, eu me recuso a construir uma política pública só para agradar uma ala da esquerda, porque era para isso que eu estava sendo cobrada. E eu trouxe aqui a contribuição dizendo que há temas que pedem mais do que um posicionamento. E acho que é isso que essa audiência pública simboliza aqui nessa tarde, nessa noite. Pedem maturidade.
Então, eu vi a explanação do deputado, do meu amigo Rafael Câmara, vi o projeto de lei e eu acho que é isso. A gente está trazendo para essa mesa maturidade para dialogar. E poucos temas são tão sensíveis quanto aquele que trata da gestação, do parto e da vida que começa. Porque estamos falando de um dos momentos mais profundos e divinos da experiência humana. Gerar uma vida não é apenas um processo biológico, é um processo físico, emocional e muitas vezes também espiritual. É assim que eu acredito. E é um momento de entrega, de vulnerabilidade da mulher, de confiança, um momento em que a mulher precisa ser vista, ser ouvida e, acima de tudo, ela precisa ser respeitada. Essa autonomia que tanto se falou aqui é primordial. Ela precisa ser ouvida e ela precisa dessa autonomia dela para decidir. E, durante muito tempo, o debate sobre o parto no Brasil tem sido marcado por extremos. De um lado, mulheres que relatam experiências de dor, de desinformação, intervenções desnecessárias e falta de autonomia. E, de outro lado, profissionais da saúde que enfrentam jornadas exaustivas, estruturas precárias e uma pressão constante por resultados em um sistema que muitas vezes opera no limite. E aqui é importante dizer com todas as letras, não existe dois lados opostos. Existem duas realidades que precisam caminhar juntas. E aqui temos essa oportunidade no Senado Federal de construir isso. Os dados mostram que o Brasil ainda enfrenta desafios importantes na assistência ao parto. Foi falado aqui sobre isso, de que temos taxas assim, elevadas de cesarianas, taxas que na rede privada ultrapassam 80% dos partos e nos coloca muito acima dos parâmetros recomendados internacionalmente. E, ao mesmo tempo, nós temos a taxa de mortalidade materna alta, considerável, que, embora tenha melhorado ao longo dos anos, eu tenho muito orgulho de ter feito parte de um governo que o Rafael tem números sobre isso, senador. Nós tivemos a menor taxa de mortalidade das últimas décadas no governo Bolsonaro. Mas agora, infelizmente, as políticas públicas foram interrompidas e revela desigualdades regionais alarmantes. Esses números, mais uma vez, não apontam culpados, apontam um sistema que a gente precisa evoluir, mas que criminalizar tão somente não é a única saída. E é nesse ponto que eu penso que o debate sobre esse projeto, esse alarmante... Você estava acompanhando a Comissão de Assuntos Sociais. Passamos a transmitir, nesse momento, a sessão plenária do Senado Federal, que será reaberta nesse instante e tem na pauta a votação de 10 autoridades. Entre elas, o indicado do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias, que acaba de ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça por 16 votos a 11. Para ser aprovado aqui pelo plenário do Senado, ele precisa do voto da maioria absoluta dos senadores, pelo menos 41. Acompanhe a sessão. Encerrado o período de expediente, declaro aberta a ordem do dia. Item extra pauta, ofício número 16 de 2025, de iniciativa da Procuradoria-Geral da República, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do senhor Márcio Barra Lima para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, na vaga destinada ao Ministério Público Federal. Parecer número 28, favorável, de 2026, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O relator da matéria nesta comissão foi o senador Carlos Portinho. A matéria, peço a atenção das senadoras e dos senadores. Me permitam, Vossas Excelências, e também pedir a atenção dos nossos convidados que estão na tribuna de honra. Nós temos 10 autoridades para deliberarmos na tarde de hoje. E eu vou iniciar as deliberações todas pelas indicações feitas para o Conselho Nacional de Justiça e para o Conselho Nacional do Ministério Público. Por isso eu peço a permanência no plenário do Senado Federal, presidente Rodrigo Pacheco, de Vossas Excelências, para que nós possamos, líder Everton, fazermos a deliberação de todas as autoridades. Eu vou iniciar esta votação e concedo a palavra a Vossa Excelência. A matéria, eu já fiz a leitura da primeira indicação, o nome do indicado estará no painel do plenário do Senado Federal quando do início da deliberação, e nós estamos iniciando a deliberação do Dr. Márcio Barra Lima. Informo as senadoras e os senadores que a matéria depende para sua aprovação
do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, pelo menos 41 votos sim. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. As senadoras e os senadores já podem votar. Concedo a palavra ao senador Sérgio Petecão e em seguida ao senador Everton. Presidente Davi, primeiro lhe agradecer por me conceder a palavra. Sei que hoje é um dia onde todas as atenções estão direcionadas às votações ao debate na comissão, debate que teremos aqui no plenário, votações importantes, mas eu foquei a minha atenção hoje aos municípios que estão alagados lá no meu estado. Nós temos vários municípios que estão sendo atacados por enchentes fora da época, e eu queria fazer um agradecimento especial à Defesa Civil, que conseguiu liberar recursos para o município de Manso Lima, na ordem de 745 mil, o município de Brasileia, na ordem de 250 mil, e contemplando também o município de Cruzeiro do Sul. Então, o meu sentimento aqui é de gratidão, aqui ao governo federal, e dizer a todos os municípios do Acre que estão sendo atingidos que nós estamos aqui para, se Deus quiser, cuidar dessa liberação e pelo menos amenizar o sofrimento daquelas pessoas que hoje convivem com essa enchente, que são muitas famílias que estão sendo atingidas pelas enchentes. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Davi. Rapidamente, senador Sérgio Petecão, apenas novamente, nós estamos com a presença de 74 senadores presentes na casa. Apenas a mesa tem conhecimento de 2 ausências de senadores que não estarão no processo de deliberação destas votações. Nós estamos iniciando a primeira deliberação de outras 8 deliberações que tratam do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Portanto, eu gostaria de pedir a Vossas Excelências que, se Vossas Excelências puderem e se faz necessário, permaneçam em plenário para nós atingirmos o número adequado para encerrarmos as votações e para que nós possamos rapidamente, de uma votação para outra, fazer num período de espaço curto de tempo. Mas isso carece a presença de Vossas Excelências em plenário. Como nós iniciamos a primeira deliberação e ainda teremos mais 9 votações, eu peço que Vossas Excelências possam ficar acomodados nas poltronas respectivas de Vossas Excelências e, naturalmente, acompanhar todo o prosseguimento da deliberação da sessão com a maior celeridade possível. Nós temos, como disse, 74 senadores presentes e nós já iniciamos há alguns minutos essa deliberação e ainda temos apenas, então, somente 21 senadores votantes, sendo que no plenário do Senado Federal, notadamente, nós temos mais senadores presentes. Pedir para a assessoria, se for possível também, e também para a mesa, e me permita a doutora Sabrina, doutor Danilo, que a nossa Secretaria-Geral da Mesa possa ligar para os gabinetes. Muito obrigado, líder Eduardo Braga. É a campainha que chama nos corredores para a deliberação. Ela está já... Muito obrigado pelo apoio de Vossa Excelência. Mas era só para que os senadores, se for possível, não votem e saiam. Votem e fiquem, porque a gente vai concluindo a votação e vai iniciando a outra. Enquanto não alcançamos o quórum, concedo a palavra ao líder Everton. Presidente, antes de eu fazer aqui a minha intervenção, só uma dúvida com a mesa. CNMP é maioria simples? Todas as votações de hoje carecem de maioria absoluta. Absoluta. Ou seja, 41 votos sim. Tá, ok.
Presidente, terminamos agora há pouco o processo de sabatina na CCJ para o indicado da vaga aberta para o Supremo Tribunal Federal. Uma sabatina histórica. Cumprimentar todos os senadores e senadoras, os que falaram a favor, os que foram contra, totalmente como o Senado tem que ser, respeitoso, debate de nível, e eu tenho certeza que a democracia no dia de hoje ganhou muito. E eu queria, presidente, fazer esse testemunho aqui na sua frente, porque a imprensa não para de me perguntar se o presidente Davi Alcolumbre estava trabalhando ou está contra o indicado Messias. E o que eu disse a eles? Primeiro, que não há de se falar isso, porque desde quando chegou a mensagem nessa casa, Vossa Excelência imediatamente acionou o presidente Otto Alencar, que é o presidente da CCJ, e disse: vejam o calendário que vocês vão querer executar, vão querer percorrer dentro da CCJ para a gente organizar dentro da casa. Então, isso já tinha feito em dezembro, novembro para dezembro, mas não chegou a documentação para se fazer isso, para se fazer cumprir o rito. E aí, já agora, antes no período do feriado, foi que chegou. E logo em seguida, em 4 dias, Vossa Excelência chama o presidente Otto me chama e diz: olha, o rito, o presidente Davi pediu que não perca tempo e bote para andar o processo. Querem para que dia? Combina a data e ficou para o dia de hoje. A sabatina na CCJ e em seguida aqui no plenário, como foi sempre a tradição que Vossa Excelência e o presidente Rodrigo Pacheco encaminhou. Então, não há de se falar em boicote aonde Vossa Excelência deu total abertura para fazer com que o processo andasse. E o fato de o presidente da casa, por algum motivo, não receber ou não deixar de receber, mas isso não me cabe como relator fazer nenhum tipo de comentário, até porque o principal, Vossa Excelência se comportou como presidente da casa, está se comportando como presidente da casa, sem estar fazendo nenhum tipo de interferência, né, comigo, que sou aliado direto, com vários senadores que são amigos direto. Então, eu tenho certeza que esse papel, como presidente da casa, se cumpriu, e isso é muito importante deixar registrado para que não se venha nenhum tipo de conversas paralelas ou tentativas de construção de todos os tipos de teoria, inclusive da conspiração. Por último, presidente, nós estamos votando o CNMP. O senhor tem a Defensoria Pública da União, Tribunal Superior do Trabalho e STF. Eu pergunto, logo no aquecimento aqui do quórum, Vossa Excelência pretende já incluir esses 3, em especial esse do STF, para que também não venham dizer que Vossa Excelência jogou para o final todos, para um motivo, possibilidade de queda de quórum? Então, é importante a gente já colocar e saber qual é o pensamento de Vossa Excelência na execução desse calendário, para também não ficar nenhum tipo de dúvida. Era isso, presidente. Presidente, querido líder Everton, eu poderia utilizar da solicitação de Vossa Excelência para me fazer algumas ponderações em relação a todo esse processo estabelecido da deliberação da sabatina das autoridades. Mas eu vou me preservar no dia de hoje apenas de cumprir com as minhas obrigações regimentais e constitucionais, que é do ponto de vista da presidência do Senado, organizar o calendário, promover a deliberação das matérias para as devidas comissões respectivas, proceder à sabatina e à arguição das autoridades novamente nas respectivas comissões, porque se eu me permita adentrar no mérito desse processo, desde o dia 10 de novembro do ano passado, eu vou tomar muito tempo de Vossas Excelências e, sem dúvida nenhuma, vou ter que fazer algumas ponderações em relação a tudo que foi veiculado nos últimos dias e nos últimos meses em relação a esta indicação. Começando por um fato corriqueiro que aconteceu neste processo. A mensagem da indicação desta autoridade, apesar de um diário oficial publicado, de uma notícia publicada em relação, ainda no ano passado, da escolha desta indicação, o Senado Federal, além de marcar o calendário, além de designar Vossa Excelência relator,
ao lado do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, aguardou até o último dia o envio da documentação que não chegou. Portanto, para eu não fazer um histórico do que aconteceu desde essa indicação, apenas esse fato pitoresco que aconteceu neste ano, no ano passado, em relação a esta indicação. O que eu pretendo fazer hoje? Votar todas as autoridades do CNMP e do CNJ, chamando a atenção para os senadores, para que eles possam vir ao plenário, para que nós possamos ter um número adequado, expressivo de senadores e senadoras, para aí sim deliberarmos a Defensoria, o Tribunal do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal. Essa é a nossa decisão. Tanto que eu estou aqui, líder Everton, falando alguns minutos, e até agora nós ainda não atingimos 43 senadores votantes. E por isso eu peço também às lideranças que chamem os senadores e as senadoras para que venham ao plenário, para que a gente possa, porque todas essas votações são necessários 41 votos sim. E se por um motivo ou outro nós interrompermos, por exemplo, esta votação com apenas 43 votantes, vai algum iluminado acusar a presidência que interrompeu antes de um quórum adequado e qualificado. Por isso que eu peço a vossas excelências que fiquem em plenário e permaneçam para a deliberação de todas as autoridades no dia de hoje. E fazendo novamente o registro, eu quero chamar o quórum de 76 senadores, se for possível, para que eles possam estar presentes para deliberarmos a Defensoria Pública, o Tribunal do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal. Com a palavra o líder Eduardo Braga. Senhor presidente, acho que a postura de Vossa Excelência não poderia ser diferente. Isso demonstra o estado de espírito de Vossa Excelência e o espírito democrático de Vossa Excelência. E eu gostaria, na condição de líder do MDB, de convidar a todos os senadores e senadoras do MDB que estejam na casa para comparecerem ao plenário. Nós estamos em votação nominal, com quórum qualificado, que precisa, portanto, de 41 votos no painel, aprovando a indicação para que possa ser aprovado. E é óbvio que quanto maior o quórum, maior a possibilidade de aprovação. Portanto, convidar a todos os senadores presentes na casa, agora além do MDB, a todos os senadores e a todas as senadoras para que possam comparecer no plenário. Estamos em processo de votação nominal de autoridades que representarão exatamente o sistema de fiscalização, controle, pesos e contrapesos da democracia. Nós estamos falando de Defensoria Pública, nós estamos falando de Conselho Nacional da Magistratura, Conselho Nacional de Justiça, nós estamos falando de Supremo Tribunal Federal. Portanto, é necessário que nós alcancemos o maior quórum possível para ter a maior representatividade da população brasileira no plenário. Afinal de contas, todos nós estamos aqui pelo voto direto do povo brasileiro. Portanto, a votação aqui nós estamos fazendo em nome do povo brasileiro. Me permita, líder Eduardo Braga, eu queria pedir desculpa a Vossas Excelências, tem muita gente aqui dentro do plenário. Em Brasília, 6 horas e 24 minutos. Eu queria pedir atenção de Vossas Excelências. Nós estamos com muitos convidados dentro do plenário do Senado Federal e eu não sei, peço até desculpa porque Vossas Senhorias entraram no plenário do Senado Federal ou com a autorização dada formalmente pela Secretaria-Geral da Mesa ou convidados ou convidadas de algum senador ou de alguma senadora. Então, eu só queria pedir aos convidados, que todos são muito bem-vindos e todas são muito bem-vindas, que muitas das vezes o fluxo muito
elevado de convidados dentro do plenário do Senado Federal pode muitas das vezes tirar a atenção das senadoras e dos senadores que estão no plenário buscando a possibilidade do voto. Tanto que eu acho que nós já começamos essa votação há mais de 20 minutos, apenas a primeira, e ainda apenas temos há 15 minutos, o doutor Danilo me informou, e é o meu pedido para Vossas Excelências, queridos senadores e queridas senadoras, inclusive para os líderes partidários. Líder Omar Aziz, Vossa Excelência, como líder do PSD, está no plenário? Líder Omar, eu queria pedir, da mesma maneira que foi encaminhado pelo eminente líder Eduardo Braga, a solicitação dos senadores e das senadoras para virem ao plenário, eu queria pedir a Vossas Excelências que pudessem também, naturalmente, claro que estão conversando, querido senador líder Jordano, poderem também tomar os seus assentos, senador Nelsinho, para que a gente possa fazer e tentar dar celeridade, porque se os meus colegas, senadores e senadoras, estiverem acomodados para a deliberação, a gente pode ser que a gente dê celeridade à deliberação. Só que eu não queria encerrar nenhuma votação com quórum baixo, porque as cobranças são muito grandes. Então eu queria pedir a Vossas Excelências que possam convidar os seus liderados, as senadoras e os senadores, porque, queiramos ou não, esta é uma autoridade também muito relevante. É um membro do Ministério Público que está sendo indicado para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. E eu não posso, senadora Tereza Leitão, apenas para dar celeridade, abrir esta votação com 51. Porque senão daqui a pouco nós podemos ter uma surpresa em relação, já que é necessário 41 votos sim. Então eu queria pedir a Vossas Excelências que possam vir ao plenário e acomodar, e os nossos convidados, para a gente não, me permitam, e já peço desculpas por antecedência, eu vou, fora os nossos assessores que estão convidados aqui, dos senadores e das senadoras, tem muita gente ali no fundo e tem muita gente também nas laterais. Eu não sei se os nossos assessores podem ajudar, de pessoas que foram convidadas. De pessoas que foram convidadas e autoridades de outros estados também, prefeitos, talvez governadores, talvez ministros também, que acaba talvez atrapalhando. E o quórum não aumenta, tá vendo? Em Brasília, 6 horas e 29 minutos. Você acompanha pela transmissão conjunta da Rádio e TV Senado, sessão deliberativa do Senado Federal desta quarta-feira, dia 29 de abril de 2026. Em análise, a indicação feita pela Procuradoria-Geral da República, de Márcio Barra Lima, para a composição bienal do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, em vaga destinada ao MPF, Ministério Público Federal. Eu queria só fazer uma pergunta. Tem algum senador ainda em plenário que ainda não votou nesta autoridade? Senador Laércio, muito obrigado, senador.
Senador Laércio, me permita, já que eu não estou vendo aqui no plenário a senadora Tereza Cristina, que é a líder da bancada do Progressistas, da bancada de Vossa Excelência, se Vossa Excelência puder pedir para os assessores da liderança, convidar os senadores para que eles possam estar no plenário. Vossa Excelência contribuirá muito com a deliberação da pauta. Presidente Davi, já deu quórum. Senador Reise, nós... Senhor presidente, o senador Eduardo Girão está a caminho. O senador Eduardo Girão está vindo da sala 9, que ele foi na audiência lá, pediu para esperar um pouquinho. Deixa eu fazer uma consulta para Vossas Excelências. Será que seria possível, se for ter prejuízo, eu vou aguardar mais. Mas eu queria pedir para Vossas Excelências ficarem em plenário, mas talvez se nós pudéssemos, essa autoridade, encerrar com 60 ou 61. Presidente Renan, tudo bem? Prazer em revê-lo. Tudo bem? Eu queria perguntar a Vossa Excelência, presidente Jader. Diga, líder. Agora em Brasília, 6h32. Alguns anos atrás, o senador Espiridião Amin, alguns anos atrás, em uma oportunidade que eu estava presidindo o Senado Federal, me fez um alerta e me cobrou publicamente em relação ao encerramento de deliberação de autoridades com o mínimo quórum. Eu, como um bom aluno, depois daquela orientação, eu fico até hoje pensando, se eu encerrar antes daquele quórum mínimo, eu posso novamente ser advertido. O senhor permite, quero agradecer a referência, e por incrível que pareça, é verdade. Eu lhe dei este conselho e Vossa Excelência, com muita humildade, ensinou, sabe quem? O nosso eminente e grande jurista e grande amigo Rodrigo Pacheco. Agora, alguém pode acreditar que o Rodrigo Pacheco absorveu o ensinamento do Davi Alcolumbre, que, por sua vez, aceitou um conselho meu? Ninguém vai acreditar. Foi uma boa lembrança, senador Espiridião Amin. Senador Rodrigo Pacheco, vão achar que isso é invenção de mineiro. Se não me falha a memória, depois das advertências feitas por Vossa Excelência... O paciente sofredor era de Santa Catarina. Presidente Rodrigo. Vossa Excelência pode me informar se tem alguma comissão no Senado funcionando nesse momento? Não, líder. Vossa Excelência pode me informar se tem algum senador fazendo alguma coisa fora, porque tem 74 senadores que deram presença. Só corre 58. Só tinha uma 78. Não, só tinha uma coisa para fazer hoje aqui, presidente. Era sabatina e votação, mais nada. Com esse quórum aí... Presidente Rodrigo Pacheco, Vossa Excelência pediu a palavra? Presidente Davi, a advertência do senador Espiridião Amin, eu me lembro quando ela foi feita tanto a Vossa Excelência na presidência quanto a mim na presidência, era sempre observarmos uma quantidade de votos para se garantir a vontade do plenário, sobretudo nas maiorias absolutas. E eu me lembro que a advertência se dava com 58 votos, de modo que essas indicações para o CNJ e para o CNMP, eu acredito que entre 55 e 60 votos seja um quórum seguro para a apuração, até para que tenhamos a dinâmica
pois senão nós não vamos conseguir encerrar hoje todas as apreciações. E uma coisa muito importante também, eu faço um apelo aos colegas senadores e às colegas senadoras, que se ficarmos todos no plenário, a dinâmica é muito rápida da votação, cada autoridade seria coisa de 5 a 10 minutos de votação para se atingir um quórum de mais de 70, desde que haja o comprometimento dos colegas, e aí eu sugiro a Vossa Excelência que faça nominalmente, com todo respeito, a chamada aos nossos colegas presentes no painel, mas ausentes do plenário. Senador Rodrigo Pacheco, muito obrigado pela manifestação de Vossa Excelência. Querido líder Randolfo, tudo bem? Eu queria pedir a Vossas Excelências que permaneçam no plenário, e eu não sei se nós temos algum senador ainda aqui no cafezinho. O senador Renan Filho. O senador Flávio acabou de votar e nós atingimos 61. Será que eu consulto Vossas Excelências para dar celeridade? Mas só que eu queria pedir, senador Chico Rodrigues, que Vossas Excelências permaneçam no plenário, porque a gente está com 78 e a gente está a 20... Nós estamos a 26 minutos para voltar a primeira autoridade e ainda estamos com 61. Então eu queria pedir a Vossas Excelências que permaneçam no plenário, que a gente vai, todos nós nos desobrigando das outras autoridades, como disse o presidente Rodrigo Pacheco, rapidamente. Mas se votar e ficar, faltam 9 votações. Se for 9 votações a 5 minutos cada uma, menos de 1 hora. São 18h37. Por favor, eu peço a Vossas Excelências que permaneçam em plenário. Os senadores que estão presentes já todos votaram? Os senadores que estão presentes e as senadoras todos votaram? Presidente, como sugestão, essa matéria é pacífica, abriria essa votação e aí a gente faz a outra, essa aí é pacífica. Ninguém sabe. Relator do Portinho. Relatoria do líder Portinho, é pacificada. Agora que ninguém sabe mesmo. Que isso? Romário já até votou, pô. Tá tudo a favor, rapaz. Vai começar aí a perseguição. Eu posso encerrar? Pode. Bora. Não. Pela TV e Rádio Senado, você acompanha a sessão plenária desta quarta-feira. A senadora Leila pediu também para esperar. Senador Girão, pode votar, que a gente vai atingir... Pois é, mas será que ele não pode votar na outra? Vai ter 9 ainda. Só o senador Girão, a senadora Leila, 63 ali. Senadora Leila, já votou? 64. Eu vou informar o plenário que eu vou encerrar com 64 votos. Oi? 64 já tem. Já tem 64. Pois é, mas só o ministro Renan votar. O ministro Renan está aqui votando, ó. Está aqui atrás, o ministro Renan. Vai dar 65, eu vou encerrar. O senador Cleiton. 66. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostra no painel o resultado. Líder Efraim já concluiu, vote no outro. E fique no plenário, por gentileza. Votaram sim 61 senadores, não 4. Está aprovada a indicação do senhor Márcio Barra Lima para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Será cumprida a deliberação de plenário. Ofício 19. Eu peço atenção que eu vou fazer bem rápido a leitura e começar a votação. E o nome do indicado vai estar no painel. Ofício 19, 2025, de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do senhor Carl Olav Schmidt para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, na vaga destinada a juiz de direito.
Parecer favorável 27 de 2026 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O relator foi o senador Espiridião Amin. Informa as senadoras e os senadores que a matéria depende para sua aprovação do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, pelo menos 41 votos sim. Solicita a Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. As senadoras e os senadores já podem votar. Boa noite em Brasília, 6h41. Você acompanha pela transmissão conjunta da Rádio e TV Senado a sessão deliberativa do Senado Federal desta quarta-feira, dia 29 de abril de 2026. Em análise, neste momento, a indicação feita pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, de Carl Olav Smith, para compor o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, em vaga destinada ao STJ, referente ao biênio 2026-2028. O indicado concluiu bacharelado em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba em 2004 e mestrado em Direito Constitucional pelo IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, em 2020. Ainda tem muitos senadores que ainda não votaram, inclusive eu. Olha, só para ver que em 2 minutos nós atingimos 51 votos. Algum senador da mesa que ainda não votou? Senadora, por favor, senadora doutora Eudócia, Vossa Excelência ainda não votou na próxima autoridade. Tem algum senador ainda que ainda não votou nessa próxima autoridade? O presidente Jade. Nós estamos votando a segunda autoridade, ministro Renan Filho. Tem muitos senadores aqui que não... 61 já. Tá... Carl Smith é juiz de direito do TJRS, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Então eu queria agradecer a compreensão de Vossas Excelências na permanência em plenário, presidente Otto Alencar. Muito obrigado pela presença e pela permanência de Vossas Excelências. Eu posso encerrar essa? Bora lá, Tchê. Pode? Bora, vamos lá. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 58, não 5. Está aprovada a indicação do senhor Carlos Olav Smith para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Será cumprida a deliberação de plenário. E ofício 17 de 2025. De iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do senhor Ilan Presser para compor o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, na vaga destinada a juiz federal. Parecer favorável 29 de 2026 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O relator desta matéria foi o senador Eduardo Braga. Informa as senadoras que esta matéria depende de 41 votos sim para sua aprovação, a maioria absoluta da composição da Casa. Solicita a Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. As senadoras e os senadores já podem votar. Pela Rádio e TV Senado, você acompanha a sessão plenária desta quarta-feira. Preside a sessão o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Senadores votam a indicação feita pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, de Ilan Presser, juiz federal do TRF-1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para compor o CNJ. E todas as outras 4 que estão faltando do Conselho...
é do Conselho Nacional de Justiça. Esta e mais as outras 4 são todas do CNJ. Nós já estamos com 54 senadores votantes. 1 minuto e 30 segundos do início da votação. Eu queria perguntar aos senadores que estão aqui embaixo. Senadora Zenaide? Senadora Zenaide, Vossa Excelência já votou nessa outra? Essa é a terceira. Senador, líder Marinho? Quem? Senadores que estão presentes aqui, por gentileza, no plenário. Senador Girão ainda não votou, que estava presente. Senador Amin. Senadora Soraya. Vossa Excelência já votou? É a terceira autoridade. Tem mais 4. Eu queria convidar os nossos colegas senadores e senadoras que possam ficar acomodados nos seus assentos, porque a votação se dá mais rapidamente, já que o dispositivo está na frente da mesa de cada parlamentar. Nós já estamos com 63. Deu coro, tchê. Deu coro aí, Davi. Eu vou encerrar com 66, ok? Eu vou encerrar. Já deu 66. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 61 senadores e senadoras, não 4. Está aprovada a indicação do senhor Ilan Presser para compor o Conselho Nacional de Justiça CNJ e será cumprida a deliberação de plenário. Peço atenção, plenário. Ofício 18 de 2025, de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça STJ, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação da senhora Andréia Cunha Esmeraldo para compor o Conselho Nacional de Justiça CNJ na vaga destinada a juiz de Tribunal Regional Federal. Parecer 26 favorável da Comissão de Constituição e Justiça de 2026. O relator foi o senador Cid Gomes. A matéria depende para sua aprovação do voto favorável da maioria absoluta, 41 votos sim. Solicita a Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. As senadoras e os senadores já podem votar. Boa noite, em Brasília, 6h48. Pela Rádio TV Senado, você acompanha a transmissão ao vivo da sessão plenária desta quarta-feira. Os senadores votam a indicação feita pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, de Andréia Cunha Esmeraldo, desembargadora federal do TRF2. Estão no plenário. Está dando 2 minutos aqui cada autoridade. Vai ser muito rápido. Só para Vossas Excelências ficarem acomodados nos assentos. Senador Marcelo Castro. Senador Eduardo Gomes. Já estamos com 55. Faltam só 10 que estão no plenário que ainda não votaram. Senador Renan Filho, ministro. Senador Jorge Cajuru se encontra? Líder Jorge Cajuru? Senador Humberto Costa se encontra? Senador Humberto Costa se encontra? Já estamos em 62. Senador Jorge Seif, Vossa Excelência, pode para ajudar o quórum? Senadora Daniela, já estamos na 4ª, já voltou? Já está em 64. Eu posso encerrar? Senadores analisam a indicação de Andréia Cunha Esmeraldo para compor o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 60, não 5. Está aprovada a indicação da senhora Andréia Cunha Esmeraldo para compor o Conselho Nacional de Justiça CNJ e será cumprida a deliberação de plenário. Ofício número 1 de 2026, de iniciativa do Tribunal
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, TST, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação da senhora Kátia Magalhães Arruda para compor o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, na vaga destinada à ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Parecer favorável número 23 de 2026 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A relatora foi a senadora Elisiane Gama. A matéria depende para sua aprovação do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, 41 votos sim. Solicita a Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. As senadoras e os senadores já podem votar. O painel está aberto. Só faltam mais duas autoridades do CNJ, senador Dr. Irã. Em Brasília, 6h51. Rádio e TV Senado na transmissão ao vivo da sessão deliberativa desta quarta-feira. Estamos rapidamente subindo o número de senadores e de senadoras. Já estamos em 45. Temos algum senador ainda que está em votação? Senador Rogério Marinho. Tem vários senadores. Senadora Tereza, senadora Leila, presidente Renan, Vossa Excelência pode ajudar o quórum? Já estamos em 57, a gente está chegando rapidamente em 65. Obrigado, presidente Renan. Senador Marcos Rogério está no plenário? Senadores votam neste momento a indicação feita pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho, da ministra Kátia Magalhães Arruda, para compor o CNJ. Conselho Nacional de Justiça. Presidente, senadora Mara está votando. Só um minutinho. A senadora Mara já votou, eu acho. Já votou, senadora Mara. Muito obrigado. Já estamos com o quórum de 68, está aumentando o quórum. É importante que permaneça em plenário, que nós teremos outras votações muito importantes. Senador Líder Portilho votou? Vou encerrar, já deu 68. Vou encerrar. Está encerrada a votação, determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 62, não 6. Está aprovada a indicação da senhora Kátia Magalhães Arruda para compor o Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Será cumprida a deliberação de plenário. Ofício número 2 de 2026, de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, TST, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do senhor Paulo Regis Machado Botelho para compor o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, na vaga destinada a juiz de Tribunal Regional do Trabalho. Parecer 25, favorável de 2026, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O relator foi o senador Marcelo Castro. Novamente, a matéria depende para sua aprovação do voto favorável da maioria absoluta da Casa, ou seja, 41 votos sim. Solicita a Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. As senadoras e os senadores já podem votar. A votação está aberta. Os senadores, nós iniciamos outra votação. Senadores, nós iniciamos outra votação. Senadores, nós iniciamos outra votação já, de outra autoridade. Nós estamos alcançando muito rápido o mínimo de 65 senadores votantes. Queria agradecer Vossas Excelências.
Senadora Roberta, que está presente. Senadora Tereza Leitão, está votando. Senador Ciro Nogueira, Vossa Excelência pode votar para ajudar o quórum? Boa noite em Brasília, 6h56. Pela Rádio TV Senado, você acompanha a sessão plenária desta quarta-feira. Em análise, neste momento, a indicação feita pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho, de Paulo Regis Machado Botelho, desembargador do TRT-7, Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, para compor o CNJ. O presidente Renan está votando. Já alcançamos o quórum de 70, o quórum está subindo. Eu queria pedir a Vossas Excelências que fiquem no plenário, por gentileza, por favor. Eu posso encerrar? Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostra no painel o resultado. Votaram sim 61, não 8. Está aprovada a indicação do senhor Paulo Regis Machado Botelho para compor o Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Será cumprida a deliberação de plenário. É a última autoridade do Conselho dos Conselhos. Ofício número 3 de 2026, de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, TST, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação da senhora Noêmia Aparecida Garcia Porto para compor o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, na vaga destinada a juiz do trabalho, no caso juíza. Parecer número 24 de 2026, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o relator foi o senador Eduardo Gomes. A matéria depende para sua aprovação do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, 41 votos sim. Solicita a Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta, os senadores e as senadoras já podem votar. Os senadores, as senadoras e os senadores já podem votar. Em Brasília, 6h58. Na Rádio TV Senado, você acompanha a sessão deliberativa do Senado. Senador Confúcio, tem vários senadores que estão em plenário que ainda não votaram. Senador Omar, senador Randolph. Me desculpe. Senador Marcos Duval, só para atingir o número de 66 ou 67, para a gente encerrar. Em análise, a indicação feita pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho, da juíza Noêmia Aparecida Garcia Porto para compor o CNJ. 66, eu vou encerrar. Eu vou encerrar porque temos 3 votações ainda, mas peço que Vossas Excelências fiquem em plenário. Vossas Excelências podem ficar acomodados, que é mais rápido. Vou encerrar. 70 votos. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostra o painel resultado. Votaram sim 60, não 8. Está aprovada a indicação da senhora Noêmia Aparecida Garcia Porto para compor o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e será cumprida a deliberação de plenário. É mensagem número 8 de 2026, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação da senhora Margarete Rodrigues Costa para exercer o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Aloísio Silva Correia da Veiga. Parecer 31 de 2027 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o parecer é favorável, o relator é o senador Jacques Wagner.
A matéria depende para sua aprovação do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, 41 votos sim. Solicita a Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta, as senadoras e os senadores já podem votar. Esta indicação, como disse, é a mensagem indicando a senhora Margarete Rodrigues Costa para compor o Tribunal Superior do Trabalho, TST. Tem muitos senadores que, por gentileza, se vossas excelências puderem ficar acomodados nas suas bancadas, nos ajuda. Apesar que eu gostaria de agradecer, porque nós estamos durando em cada votação cerca de 1 minuto e 30, 2 minutos. Está muito rápido. Muito obrigado a vossas excelências. Eu vou alcançar, está 61 ali. (65) 66. É porque eu não estou conseguindo identificar o nome do que ainda votou ainda há pouco e que vai votar. Senadora Leila, Vossa Excelência ainda não votou. Senador Cleitinho também não votou. Senadora Tereza Leitão, Vossa Excelência está votando. Bora, tchê, já completou? É só a senadora Tereza que pediu para esperar 1 minuto. Deu, ela votou já votou. Bora lá. 71, vota na próxima. Já votou. Bora lá. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostra no painel o resultado. Votaram sim 49. Votaram sim 49, votaram não 22. Está aprovada a indicação da senhora Margarete Rodrigues Costa para exercer o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Peço atenção de Vossas Excelências. Peço atenção de Vossas Excelências. Tem muita gente aqui no corredor. Peço atenção de Vossas Excelências. Mensagem número 12 de 2026, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação da senhora Tarcijane Linhares Aguiar Machado para exercer o cargo de Defensora Pública Geral Federal da Defensoria Pública da União, na vaga decorrente do término do mandato de Leonardo Cardoso de Magalhães. Parecer 32 de 2026, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o relator foi o senador Camilo Santana. A matéria depende para sua aprovação do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, pelo menos 41 votos sim. Solicita a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel, que abra o painel para o início da deliberação. As senadoras e os senadores já podem votar. A votação está aberta. Essa é a penúltima votação do dia de hoje. Boa noite, em Brasília, 7h04. Você acompanha a transmissão ao vivo pela Rádio e TV Senado da sessão deliberativa do Senado Federal desta quarta-feira. Vossas Excelências, tem muita gente dentro do plenário que foram convidados pelos senadores e pelas senadoras, inclusive os indicados do CNJ e do CNMP, que já foram aprovados. Eu peço que Vossas Excelências possam deixar o ambiente do plenário do Senado à disposição das colegas senadoras e dos colegas senadores. Peço a atenção de Vossas Excelências. Esta é a penúltima votação. Peço a permanência. Senador Espiridião Amin, senadora Amara, senadora Tereza Leitão, eu estou olhando rapidamente, senador Flávio Bolsonaro, senador Portinho, senador Viana, senadora Leila, senador Girão, tem muitos, senador Efraim, líder Efraim, senador Marcos Rogério, Vossa Excelência, está aqui.
Já estamos em 67. Essa indicação desta mensagem, número 12, é a indicação da doutora Tarcijane Linhares Aguiar Machado. Está ali no painel para a Defensoria Pública da União. Está com 71, 72, eu posso encerrar? Presidente, pela ordem, rapidamente, só para lhe justificar porque que eu estou indo e voltando o tempo todo. Eu estou conduzindo uma audiência pública lá na CAS. E aí eu estou vindo votar só para lhe dizer o seguinte: excelente candidata, a doutora Tarciane Linhares Aguiar Machado. E eu quero registrar meu voto também na última. Meu voto na última, se o senhor puder registrar, é favorável ao doutor Paulo Regis Botelho também, lá do Ceará. Vai ficar registrado, líder, mas peço a Vossa Excelência que permaneça aqui. Deixa essa comissão. Senhor presidente. 5 minutos lá esperando, que está sendo rápido. Já vou concluir essa votação. Eu posso concluir com 70... Presidente, só um minutinho. Para tudo que nós temos que esperar o Girão terminar a audiência pública. Não, líder Omar, já vou terminar aqui. Eu vou terminar aqui. Eu vou terminar com 75. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostra no painel o resultado. Votaram sim 67. Eu peço a atenção de Vossas Excelências. Nós vamos iniciar logo mais a última votação. Votaram sim 67, não 8. Está aprovada a indicação da senhora Tarcijane Linhares Aguiar Machado para exercer o cargo de Defensora Pública Federal da Defensoria Pública da União. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Peço atenção do plenário que nós vamos iniciar a última deliberação do esforço concentrado desta semana no dia de hoje. Mensagem número 7 de 2026. Que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do senhor Jorge Rodrigo Araújo Messias para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. O parecer favorável de número 30 de 2026 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o parecer foi relatado pelo senador Everton. A matéria depende, para a sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, pelo menos 41 votos sim. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta, as senadoras e os senadores já podem votar. Em Brasília, 7h08. Pela TV e Rádio Senado, você acompanha a transmissão ao vivo da sessão deliberativa do Senado Federal desta quarta-feira, dia 29 de abril de 2026. Está em análise, neste momento, a indicação feita pela Presidência da República de Jorge Rodrigo Araújo Messias para exercer cargo de ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. O indicado ocupa desde o dia 1º de janeiro de 2023 o cargo de ministro da AGU, Advocacia Geral da União. 71. Está faltando alguns senadores. E os senadores estão presentes na casa. 73. Jorge Messias é graduado em Direito pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Mestre em Direito Econômico pela UFPB, Universidade Federal da Paraíba, e doutor em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela UNB. De Vossas Excelências que estão no plenário que ainda não votaram. Senador Paulo Paim. Já votei. Paulo Paim. Eu vou aguardar Vossas Excelências
Tem algum senador... A senadora Mara. Pela ordem. Pela ordem, conceda a palavra à senadora Mara Gabrilli. Foi na frente. Eu vou conceder... Eu peço atenção. Excelências, a senadora Mara Gabrilli pediu pela ordem e eu tenho um informe do senador... do líder Rogério Marinho que o senador... Senhor presidente... Só um minutinho, senadora Mara. É só para informar também que o senador Rogério Marinho me disse aqui na mesa que o senador Wilder Moraes e o senador Marcos Ponte não vão votar, não precisa esperar. Com a palavra a senadora Mara Gabrilli, eu vou encerrar daqui a pouco. Senhor presidente, eu queria chamar a atenção de vossas excelências, de nossos colegas senadores e senadoras, para alguns pontos relevantes da indicação que nós estamos analisando agora. Eu começo fazendo a leitura do trecho de um editorial do jornal Estado de São Paulo, publicado em 8 de abril, com uma chamada extremamente impactante. Senado tem o dever de rejeitar Messias. O trecho que me fez refletir profundamente sobre a importância do Senado no atual momento histórico, no qual a sociedade brasileira vem demonstrando crescente insatisfação com as condutas, os contratos milionários de familiares e os conflitos de interesse dos ministros da nossa mais alta corte. Diz o Estadão: é verdade que a Constituição confere ao chefe do Estado Executivo o poder de indicar nomes para compor o Supremo. Mas Lula fez dessa nobre prerrogativa um meio de premiar lealdades pessoais e garantir que seus interesses políticos imediatos estejam representados na Corte. Já me manifestei publicamente. Já assistimos isso com outros indicados do presidente Lula, que são... Senadora Mara, oi. Me permita do fundo do coração, Vossa Excelência vai falar, o seu discurso é longo, é porque todos já votaram, eu queria encerrar. Não. Tá, já estou terminando. Me desculpe a indelicadeza. Todo mundo aqui sabe a origem dessa gratidão que Lula nutre a Messias e que eu não estou avaliando aqui se reúne prerrogativas, vira a página. Mas, para terminar, presidente, eu falo de proteção política, falo de conflitos de interesses imediatos, eu falo do vazamento de áudio pelo nosso colega senador Sérgio Moro, que na época em que era o juiz à frente da Lava Jato, todos lembram da fidelidade do Messias mencionado pela ex-presidente Dilma. Eu encerro, presidente. Obrigado, senadora Mara. Me desculpe do fundo do coração. É porque com esse informe que foi dado aqui, já não tem mais senador para votar. Eu vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Vai perder por 8. Só um minuto. Peço atenção. Peço atenção do plenário. Peço atenção do plenário. Peço à polícia. Votaram sim. Peço atenção. Votaram sim. 34 senadores e senadoras. Votaram não. 42 senadores. Foi rejeitado.
Em Brasília, 7h15. Você acompanhou a sessão deliberativa do Senado Federal desta quarta-feira, dia 20. Acaba de ser rejeitado pelo plenário do Senado o nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Messias foi indicado pelo presidente Lula, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça depois de 8 horas de sabatina e agora acaba de ser rejeitado aqui pelo plenário. Ele foi rejeitado por 34 votos favoráveis e 42 votos contrários à indicação dele para o Supremo Tribunal Federal. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, está bastante falação, discurso aqui, alguns comemorando, outros incrédulos, outros senadores meio incrédulos, assim, o plenário está lotado, bastante cheio, muito barulho, muita falação, um resultado talvez inesperado na história recente, é a primeira vez que isso acontece, que uma indicação para o Supremo Tribunal Federal é rejeitada aqui pelo plenário do Senado e, como você pode ver, aqui ainda os senadores, mesmo com a sessão encerrada, os senadores continuam aqui no plenário, muitos comemorando e muitos ainda sem entender muito bem o que aconteceu, mas o plenário continua muito cheio. Nós passamos, então, agora a transmitir a Comissão de Assuntos Sociais. Acompanhe. Os obstetrizes, doulas, mas de maneira muito mais importante, defender as pacientes. Muitíssimo obrigado. Muito bem. Olha, o que nos une é justamente essa convergência, a união que foi pregada aqui. E eu aprendi muito, embora essas idas e vindas ali para votar, mas depois eu vou assistir toda a sessão novamente com a nossa equipe. Desculpa, estou ofegante aqui, porque eu vinha correndo. Inclusive, tem uma notícia, eu disse que era um dia histórico. Vocês não têm ideia da simbologia disso aqui. Há 134 anos, o Senado não rejeitava um nome para a Suprema Corte. De tudo que a gente está vendo, de lamaçal, de Banco Master, de INSS, abusos para lá, abusos para cá, o Senado hoje cumpre uma função de tentar se aproximar da população, de que nós temos uma esperança maior de voltarmos a ter a separação entre os poderes, né, a independência entre eles, que um poder não esmague o outro. Então, foi uma vitória, acredito que do Brasil, respeitando quem pensa diferente. Isso transcende questão de direita e esquerda. E acabou de ter o resultado, né, e a gente vai ter a possibilidade aqui de seguir e fazer as considerações finais. Muito obrigado, viu, doutor Marcelo? Muito obrigado pela sua exposição. Doutor Marcelo Marcilac Matias, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul. O senhor mora aqui, em Brasília? Não, moramos no Rio Grande do Sul. E veio exclusivamente? Eu vim exclusivamente para isso e saio daqui, vou inclusive junto com o senador Gonçalves para Natal, onde nós temos o congresso da FENAR. Chego só domingo em Porto Alegre. Que honra. Mas fico muito feliz de estar aqui, senador. Que bom, a felicidade é nossa. Então vamos para as perguntas. A gente vai sequenciar na mesma... Não sei se o doutor Rafael está conectado. Então pronto. Nós vamos sequenciar vai ser a mesma sequência, tá? O senhor começa a falar, depois a gente vai para o doutor Rafael, depois a ministra Cristiane, depois a doutora Heloísa, doutora Larissa e fecha com o doutor Marcelo, não é isso? Então vamos lá. Mas antes, as perguntas da população. Aí vocês anotam aí o que vocês acham que pode responder e tudo. Como o Estado... A Ana de São Paulo, olha a participação aqui de todo o país. A Ana de São Paulo. Como o Estado pode estruturar políticas públicas para prevenir a violência obstétrica e garantir um parto digno e seguro? Aluma do Pará. Quais práticas médicas são mais frequentemente denunciadas
como violência obstétrica no Brasil. O Eduardo de Rondônia. Como evitar que a lei exista formalmente, mas não seja efetiva no cotidiano das unidades? O Eduardo sempre participa, né? A gente fez uma sessão ontem aqui também, de debate, e ele participou com algumas perguntas. Obrigado, Eduardo. Vanessa de São Paulo. Quais medidas federais garantirão responsabilização efetiva por violência obstétrica e respeito ao consentimento do parto? Jonas, de São Paulo. Presença de acompanhantes e doulas não é concessão, é direito garantido. O apoio emocional reduz riscos. Ele fez um comentário. A Natália, do Rio de Janeiro. Justiça reprodutiva para as mulheres. PCD. Com acessibilidades, respeito ao plano de parto e acolhimento. Patrícia, de Minas Gerais. O poder público deve prever campanhas e políticas para mulheres grávidas, principalmente no SUS. A Poliana, do Distrito Federal. Muitas mulheres não encontram condições adequadas para dar à luz em hospitais públicos, por falta de médicos, medicamentos e dignidade. A Mariana, da Bahia. Como a lei número 11.108 de 2005 contribui para um parto mais digno e seguro? A Daniele, do Distrito Federal. A precarização da saúde pública contribui para a persistência da violência obstétrica e dificulta protocolos humanizados? É uma pergunta que ela faz. O Eduardo de Rondônia de novo. Ontem também foram duas perguntas dele. A dignidade da pessoa humana será traduzida em quais obrigações objetivas para os serviços de saúde? A Vanessa, de São Paulo. Como o Estado enfrentará a violência obstétrica no SUS, sobretudo contra mulheres negras e pobres, garantindo o parto digno? Deixa eu lhe pedir desculpas. Descobri que eu vou perder o avião. Não, vá, pode ir. Vá com Deus, tá? Obrigado, doutor Marcelo, tranquilo. Que é isso? Quem tem que pedir desculpa somos nós, pelo atraso. Boa viagem para o senhor, viu? Te mantém em contato. Amém, obrigado. Aí eu vou virar a última página aqui das perguntas, tá? Até agora nenhuma do Ceará e nenhuma do Espírito Santo. Mas vamos ver aqui. Rapaz, dessa vez você perdeu. Olha, e esse seu projeto aí, ele valeu o seu mandato, né? Eu sei que o seu mandato é muito atuante, muitas causas, pautas e princípios, mas esse projeto que você aprovou, assim, que eu sei o quanto é difícil, o quanto custou e o quanto está beneficiando as pessoas, você valeu o mandato. Aí, só isso é muito importante saber. Anderson, do Rio de Janeiro. Não vejo iniciativa sobre violência neonatal. Trabalhos de partos prolongados podem levar a danos neurológicos no feto. O Anderson fazendo aqui a afirmação. A Letícia, do Ceará. Obrigado, Letícia. Para garantir dignidade à parturiente, é importante oferecer a presença de uma doula, auxiliando nas etapas do parto. E a Iorjanes, da Bahia, ter todo o apoio do governo para garantir o direito das mulheres grávidas e parturientes é de suma importância para a saúde. Muito bem, muito obrigado pela participação. Já começo aqui dando para o nosso querido Wellington Calagari, deputado estadual pelo Estado do Espírito Santo. Parabéns, capixabas. Parabéns por esse presente para a Assembleia Legislativa do Estado. E o senhor tem 3 minutos, com a tolerância sempre da casa, para fazer as suas contribuições finais e considerações finais e também, se quiser responder alguma pergunta. Peraí, agora sim. Bom, em primeiro lugar, agradecer essa comissão, agradecer ao senador Girão e a todos presentes, porque foi um dia realmente especial, por vários motivos, né? Hoje está sendo um dia fantástico, mas
Eu tenho que dizer que o debate aqui foi muito legal, porque foi um debate muito produtivo. Você vê pessoas que não concordam em tudo, mas eu senti que houve sim uma convergência de alguns temas importantes. Eu, inclusive, me permiti das perguntas que o senador leu, vou tentar responder duas só. Como o Estado pode estruturar políticas públicas? Eu acho que a lei do parto livre que nós aprovamos no Estado consegue isso, basicamente conciliando opiniões divergentes. A gente conseguiu lá no Estado chamar as doulas, até peço perdão para Heloísa, né, para a doutora Heloísa, por conta que a gente não... Realmente eu não esqueci mesmo de citar naquele momento os enfermeiros, e os enfermeiros são fundamentais nesse processo mesmo. Eu tenho muita amizade com o pessoal do Corém, ali do Espírito Santo, Conselho Regional de Enfermagem. Eles também, embora eles não participaram da confecção do projeto, mas quando ele foi aprovado, eles entraram juntos, né? Tenho grandes amigos no Conselho Regional de Enfermagem, e realmente é fundamental essa participação, e considero sim que muitos partos podem claramente e são bem conduzidos pelo enfermeiro obstetra, pelo menos pelo que nós ouvimos falar, né, pesquisando o setor. Então, a lei do parto livre, a gente consegue fazer uma estruturação de uma política pública, e pelo menos eu entendo dessa forma. E como dar efetividade a essas leis, né? Aí, realmente é uma pergunta muito interessante, que, se me permite, nós não só aprovamos a lei do parto livre, senador Girão, como eu concordo, lei é tinta no papel. Se você não conscientizar as pessoas, não fiscalizar. Então eu estou rodando nesse exato momento, nesse momento aqui no Estado do Espírito Santo, eu rodo o Estado, eu tenho feito um trabalho de divulgação, gostaria que a imprensa ajudasse mais, mas muitas vezes a imprensa ela peca porque ela prefere dar mais abertura para as coisas mais sensacionalistas, para as coisas mais, para os temas, né, um pouco mais polêmicos, e evita, às vezes, um tema, por exemplo, uma lei que realmente contribui para a saúde pública dos capixabas, e às vezes divulga muito pouco ou divulga muito mal. Mas nós estamos rodando, e eu estou indo nas maternidades conversar, não assim para chegar lá intimidando, nunca tive esse perfil, não é essa a nossa intenção, mas de conversar. O que está faltando? Tal. E graças a Deus, os hospitais, os médicos, a resposta tem sido muito positiva. A área da saúde pública no Estado do Espírito Santo gostou, aprovou a lei do parto livre e está nos ajudando a dar-lhe efetividade. E dito isso, o que eu quero dizer? Só algumas colocações aqui das falas, são muitas, obviamente não vou ler todas, mas só a respeito da colocação. O doutor Rafael é um cara fantástico, é um profissional extremamente gabaritado, e eu concordo com praticamente tudo, quase tudo que o doutor Rafael disse. Eu só vou fazer só essa observação daquela questão dos toques, né? Porque realmente na lei nossa do parto livre e no projeto apresentado pelo senador Girão, não é que proíbe-se o toque, mas pede-se, no caso dos toques múltiplos, de múltiplas pessoas, que se pede, se solicita a autorização da mãe, e eu acho isso extremamente necessário. Isso é uma coisa que eu defendo. Eu acho que a mãe tem que ter essa autoridade sobre o seu corpo. Não estamos falando de um toque de um médico só. Estamos falando de hospitais, casos de hospitais de escola, em que muitas vezes não se tem esse cuidado de conversar com a mãe, de explicar à mãe, né, que o toque, caso ela permita, e eu acho que ela tem que ter esse poder. Isso é algo que eu não abro mão. Eu acho que a mãe tem que ter... Tem certas coisas que já passam da questão da técnica. Igual, não vai contribuir para o melhor parto dela ela ser tocado por um monte de alunos. Vai contribuir, sim, para o conhecimento científico deles, que é necessário para a sociedade, mas não afeta a qualidade do parto dela. Então, peraí, ela tem que ter essa autoridade. Porque, e aí eu vou entrar na questão do plano de parto, que o plano de parto é uma expressão de desejos. O doutor Marcelo falou muito bem algumas coisas, eu concordo também. Não podemos criminalizar a obstetrícia, não podemos politizar esse tema, jamais. E realmente é um perigo nós deixarmos de ter especialistas, porque vão ter insegurança jurídica. No caso do plano de parto, lá na lei do parto livre no Espírito Santo, ele virou um documento oficial, mas o médico, ele não é forçado a obedecê-lo, o médico ou qualquer outro profissional que estiver fazendo parto, não é obrigado a obedecê-lo se tecnicamente isso for nocivo à mãe. Então, eu acho que aí já está equilibrado.
Acho que eu não vejo, não é um roteiro de impossibilidades. Eu sei que, igual ele deu um exemplo, assim, da cirurgia cardíaca, né? Não vejo dessa forma. Eu vejo que o plano de parto é um conjunto, é uma demonstração de desejos da mãe. Mas agora, se eles vão ser plenamente observados ou não, e aí vem a questão eu quero até parabenizar a doutora Heloísa nessa questão que ela falou das posições, não é? Assim, longe de mim, eu não sou especialista, não sou enfermeiro, não sou médico, sou um político que gosta de ouvir todo mundo. Mas, assim, eu acho também que se formos adotar o parto natural, é a escolha da mãe, então realmente essa questão da posição, a mãe tem que ter essa autonomia. Eu entendo que sim, porque a natureza, e eu concordo muito, né, com o que a senhora disse, que ela escolhe os seus caminhos. Então, realmente, a pessoa vai se posicionar da maneira que for mais confortável para ela. E não é fácil, nem todos os hospitais têm essas estruturas e deveriam ter. Dito isso, uma coisa que é fundamental, não politizar. A politização é péssima. É a pior coisa que pode acontecer com qualquer política pública voltada para a saúde, voltada para a área social, é a politização. Nós precisamos, isso sim, claro, valorizar os valores sagrados, que são a vida, a dignidade da pessoa humana. Isso não é ideologia, isso são valores sagrados. Eles têm que ser os nossos parâmetros. E a possibilidade técnica é o que vai definir como esses valores vão ser concretizados em qualquer política pública. Dito isso, eu acredito que, volto a repetir, e encerro a minha fala aqui dizendo, é importante garantir a dignidade da mãe, garantir, ao mesmo tempo, harmonizar essa liberdade da mãe com a autoridade técnica de quem está fazendo o parto. Os dois têm que estar ali juntos e o problema, para ser resolvido no Brasil, ele vai na atenção primária. E os municípios precisam ser responsabilizados, independente se há ou não maternidade nele. Não se pode mais aceitar que municípios lavem as mãos a respeito. Eu falo isso por causa de muitos municípios do interior que não têm maternidade e que realmente as prefeituras lavam a mão desse assunto. Só que as suas gestantes estão sem educação relacionada ao parto, estão tendo problemas por causa disso nos hospitais, e isso precisa ser resolvido. Então, encerro a minha fala agradecendo mais uma vez a todos e torcendo para que o parto no Brasil se torne cada vez mais humano e menos violento. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Deputado estadual Wellington Calegari, imediatamente já passo aqui a palavra para o doutor Rafael Câmara, que tá em São Luís, doutor Rafael? Você ontem estava em São Luís. Não, eu estou no Rio. Todo mundo está lá em São Luís, mas só que eu estava em outra reunião do CFM ao mesmo tempo e estava... Eu imagino. Bom. O senhor tem aí 3 minutos com a tolerância da casa para responder alguma questão ou fazer algum comentário e as suas considerações finais. Muito obrigado, doutor Rafael. Eu que agradeço, senador. Primeiro, estou emocionado pela decisão agora do Senado. Parabéns ao senhor por essa vitória nossa a favor da vida. Quem vota contra a resolução do CFM não pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal. A partir de agora, a resolução do CFM de assistolia fetal passa a ser um marco e quem for contra já sabe o resultado que poderá ter. Bom, dito isso... violência institucional, que alguns chamam de violência obstétrica. Primeiro, achei excelente as falas, né? Independente de ser contra, a favor. O Wellington Calegari é meu amigo, tivemos com ele no Espírito Santo. A fala da Cris foi excelente, a fala da Cris falou tudo. Tem que se criminalizar o gestor, não é voltar isso para o médico. Que é isso, o objetivo é esse, senador, é penalizar o obstetra. É o obstetra, o nome é violência obstétrica por causa disso. Aí vem, outros profissionais, o que não, é ferrar o obstetra. A gente sabe disso, né? Então, são questões ideológicas e tudo mais. Qual a forma de resolver isso? É simples, é fazer o que eu fiz enquanto secretário. Dinheiro e dinheiro para melhorar a assistência e vai se conseguir a menor mortalidade materna da história. Equipar maternidades, bons salários para os profissionais que cuidam do parto, todo parto em hospital, com presença de obstetra e toda a equipe, inclusive a enfermagem. Lembrar que quem assinou o piso da enfermagem foi Bolsonaro, Queiroga e eu. Essas pessoas não sabem desse pequeno detalhe.
né? E que hoje, lamentavelmente, como dito, a enfermagem não recebe, deveria receber, pelo excelente trabalho que tem, mas não pode ter parto sem obstetra. E quem manda no cenário do parto é quem vai responder. Senador, uma coisa que ninguém falou aqui é o seguinte: quando acontece um problema, você acha que alguém vai processar os outros profissionais, ou a doula, ou o fotógrafo, só se processa o obstetra? Por 500 motivos, inclusive porque na cabeça da população quem tem dinheiro é o obstetra. Então, se quem responde no final serei eu, como obstetra, 60 quem manda segundos. sou eu. Perdão, querido, perdão. Entrou aqui, é automático, mas eu já coloquei aqui mais 5 minutos, fica tranquilo. Não precisa 5 minutos, não. Então, é simples. A forma de resolver é dinheiro para a ambiência, dinheiro para as maternidades, dinheiro para contratar bons profissionais. Um pré-natal tem que ser bem feito. Sem pré-natal bem feito, não tem parto bem feito. Reitero o que eu disse. Só existe parto de baixo risco após o parto ocorrido. Qualquer parto pode complicar, sim. E existem situações que complicam no exato segundo. Como, por exemplo, um prolapso de cordão. Está tudo indo bem, todo mundo maravilhoso, todo mundo tirando foto, mamãe para lá, mamãe para cá, e vlau, de repente o cordão aparece na frente da cabeça e é imediato. Então, poucos minutos para você colocar esse bebê e fazer uma cesariana. E se não fizer, morre o bebê. E não tem nenhum sinal de que aquilo ali vai acontecer. Eu estou dando um exemplo, poderia dar vários outros, mas às vezes quem não lida com alto risco não sabe dessas coisas que podem acontecer, né? Então, acho que todos nós aqui defendemos um parto seguro, um parto legal para a mãe, um parto sem violência, todos nós defendemos. A forma é como vamos chegar. Cabe ao CFM defender a medicina, a saúde, as gestantes e o bebê. E para isso nós entendemos, como eu falei, de forma demorada, tudo que tem que ser feito. A gente entende que o Código Civil, o Código Penal e os códigos de ética médica e da enfermagem também e das parteiras formadas já prevêem punições para todas as situações que podem acontecer. Já é previsto isso. Não precisa de novas criminalizações. Agora, quanto ao seu projeto de lei, nós colocamos aquelas posições. Tem que ser bem descrito. Não pode ficar uma coisa no ar, como a Cris falou. Não pode. Tem que. O que são múltiplos toques? O que são múltiplos toques? Eu, de repente, jogo até para o senhor. O que são múltiplos toques? De repente, mais do que um já é múltiplos. Para um, para o outro pode ser 10, para o outro pode ser 30. E a gente está falando de ir para a cadeia. Porque quem fizer múltiplos toques vai para a cadeia. Então, é essa a preocupação. Ninguém discute, eu como professor, que sou, eu não discuto que, obviamente, alunos têm que avisar, têm que autorizar. Não é disso que a gente está falando. Eu estou falando do profissional médico que está cuidando do parto e na cabeça dele, na autonomia dele, ele acha que tem que dar mais do que um toque. E aí, se ele der 2, o português entende que 2 são múltiplos, entendeu? Então, eu estou pegando esse exemplo, mas a gente poderia falar de vários exemplos. Então, agradeço muito, né, a oportunidade. Hoje é um dia histórico. E, por último, se eu me permite, eu queria chamar todos à Marcha pela Vida, domingo, contra o aborto, na Praia de Copacabana, 10 horas da manhã, que todos vão, porque, lamentavelmente, embora 80% da população do Brasil seja contra o aborto, na hora da marcha tem meia dúzia de gato pingado. Vai ter o show da Shakira no dia anterior, que quase ninguém do Brasil gosta, que vai ter 2 milhões de pessoas. E aí, na marcha contra o aborto, a gente espera que também tenha um público bastante aumentado de pessoas lá. Eu vou estar lá para a gente comemorar esse dia histórico hoje pelo Brasil. Muito obrigado, senador, e estamos à disposição para qualquer situação que o senhor queira. O senhor é parceiro, amigo do CFM. Muitíssimo obrigado, meu querido irmão, doutor Rafael Câmara. Só deixando assim, a gente estava ouvindo atentamente o que o senhor falou, já lhe agradecendo, mas a questão do toque múltiplo, a preocupação não é com o obstetra, né? Não é com o obstetra, porque ele ali já está familiarizado, ele está trabalhando ali, já no, vamos dizer assim, tem um acompanhamento. A preocupação é com outras pessoas, né? Isso eu não sei no projeto do Zé Guimarães, do PT. Esse aí pode ser que o senhor esteja se referindo a esse, mas a nossa preocupação o obstetra, é claro que ele vai ter que avaliar, vai ter que ficar acompanhando ali todos os momentos, né? Então, o múltiplo toque como foi colocado aqui pelo deputado Calegari, a questão dos alunos em hospitais escola, não é isso?
E essa é que é a preocupação, entendeu? Mas vamos conversar. Eu aguardo sugestões do senhor. Já está muita sugestão dada. Vou pedir para a nossa equipe enviar também, assim como para a doutora Heloísa, né, para o doutor Marcelo, a doutora Larissa e também a doutora Cristiane Brito, que agora vai falar. Mas antes eu tenho que registrar a presença ilustre. E eu falei já dela aqui hoje. Falei ou não falei? Essa grande ministra que foi da família, dos direitos humanos, da mulher, senadora hoje pelo Distrito Federal, Damares Alves, né, que Deus me deu o privilégio, a bênção de conhecer lá atrás, quando eu era ativista e ela era assessora. E a gente está junto hoje aqui, só tem uma explicação para isso, é Deus. E a senadora Damares está voltando do plenário agora. Eu ficava aqui com a paciência dos nossos expositores aqui, nossos convidados, eu ficava indo e voltando, correndo. Eu nunca corri tanto na minha vida, viu? Meu preparo hoje passou, o preparo físico. E aí, a senadora Damares, que foi muito bem sucedida aqui pela ministra Cristiane. Senadora Damares, quer fazer uso da palavra agora? Sim, senador, eu quero cumprimentar os expositores, os que estão presencial, os que estão online. O debate precisa continuar, presidente, tá? A gente estava querendo muito que essa audiência acontecesse, mas o dia para a gente foi um dia difícil. Inclusive, eu estou rouca de tanto gritar de aleluia, de glória a Deus, de Brasil venceu, acabou para eles. Hoje a gente fez um dia histórico nessa casa. Presidente, mas um assunto em especial me interessa demais e o senhor sabe disso. Quem está lá na ponta com mulheres há 45 anos, como eu não sabia que essa violência se chamava obstétrica, até eu chegar no Congresso Nacional, há 30 anos atrás, e a gente vê as pessoas dando nome àquilo que eu dizia que era sofrimento. E a gente sabe que o tema nos divide em alguns momentos, mas nos une na crença de que é o momento mais sublime para uma mulher. Eu não tive a honra de parir, eu não tive a honra de gestar. E tudo por causa de um pedófilo, que me tirou a honra, a graça de gerar um bebê. Eu não passei pelo parto. E eu confesso que, claro, o Senhor Deus me deu outros filhos. Me deu uma filha adotiva e me deu milhões de crianças no Brasil para mim cuidar. Mas entendo desse momento tão nobre e sublime para uma mulher. E que quando eu comecei a militar lá atrás, no campo, e aquilo me incomodava, e eu já entendia que havia sofrimento excessivo. Mas aí, senador, a gente tem uma nação também de povos tradicionais. E eu não sei se as senhoras e os senhores sabem que existem, inclusive, rituais para algumas indígenas. Nós temos um povo que a mulher, para parir, na hora de parir, senador, ela tem que ficar de joelho, apenas com uma perna de joelho. A nossa assessora, a Aurini, fala muito isso para nós, que ela é uma indígena. Ela fica em pé com uma perna e ajoelhada com outra, porque é um momento difícil, ela tem que sentir mais dor do que o necessário. Inclusive, essa forma da mulher parir, às vezes, atrapalha a saída do bebê. E a gente sempre questionou isso, como lidar, inclusive, com questões culturais com relação ao parto. Eu estou sendo aquela chata de, em todas as discussões no Congresso Nacional, dizer: nós não podemos tomar mais nenhuma decisão nesse país sem considerar a pluralidade cultural da minha nação. Eu preciso trazer para esse debate 305 povos diferentes e que grande parte deles tem uma forma ímpar, diferente, de lidar com o parto, com esse momento tão sublime. Então, essa discussão precisa continuar, senador. Precisa, com todo o respeito à classe médica, a classe médica nos ajudar muito. Aí, quando eu vou para os povos tradicionais, eu vou na mulher negra, senador. Acho que vocês já colocaram aqui na mesa, que havia um conceito já vencido, e a gente tem lutado muito, que por ser negra, filha de neta de escrava, ela aguenta mais a dor. Então, ela é a última a ser atendida, ela é a última a ser socorrida, e pode gritar que você é negra, você aguenta.
A gente tem isso no Brasil, sim. Não é perpetuado pelos médicos, pela classe médica, mas é por uma questão cultural também. Então, quando a gente enfrentar esse tema aqui, a gente vai ter que trazer também algumas compreensões culturais no nosso país, senador Girão. E eu quero continuar esse debate, tem projetos de lei, é muito fácil a gente ir para uma palestra, como tem sido fácil para mim falar de violência contra a mulher e listar todas elas e chegar lá, violência obstétrica. E as pessoas assustam e perguntam o que é isso, e acho que estão generalizando muita coisa, realmente a gente vai ter que ter certos cuidados, mas o tema está posto. E eu estou, pelo menos há 20 anos, no Congresso Nacional, vendo de uma forma ou outra o tema ser debatido. Mais cedo ou mais tarde, uma legislação vai ser construída, especificamente com esses termos. Não dá para a gente correr disso. Vai ter um projeto de lei. Então, que a gente faça o debate da forma como o senhor está conduzindo, de forma madura, pé no chão, e trazendo para a discussão toda a especificidade cultural que nós temos nessa nação. Então, eu precisava trazer mais esse ingrediente e quero continuar, senador Girão, nesse debate. Hoje, realmente, eu me esforcei para estar aqui, mas hoje foram tantas coisas que aconteceram nessa casa. De manhã eu tive que me dividir em diversas comissões, porque os colegas estavam presos na CCJ. Já passei mal agora à tarde. Eu estou num processo de recuperação de saúde, todo mundo sabe. O plenário foi tenso e puxado, mas eu fiz questão de vir aqui dizer: esse debate não se encerra numa audiência aqui. A gente vai precisar continuar falando sobre isso, e todas as vezes que esse debate acontecer nessa casa, eu vou trazer os povos tradicionais para a mesa, vou lembrar, isso acontece no Brasil, e às vezes dor excessiva em nome de manifestação cultural. Então, vamos fazer com toda delicadeza e maturidade este debate, e eu cumprimento todos que participaram, obrigado pelas contribuições que trouxeram. Essa audiência, ela vai produzir relatórios, nós vamos distribuir esses relatórios, as exposições eu já estou recebendo por WhatsApp, que foram espetaculares. Parabéns, Girão. Mesmo num dia como esse, você não desistiu do debate. E parabéns. Que dia emblemático, né? Só tem que agradecer aos convidados que aqui estiveram. E senadora Damares, a senhora tinha que vir, eu sei que não foi fácil para a senhora, eu acompanhei, sou testemunha, mas a senhora tinha que dar uma passada aqui, eu tenho certeza que a senhora vai assistir depois dessa audiência, a sua equipe estava aqui o tempo todo, mas a senhora vai se emocionar com todas as falas, sem exceção nenhuma, a capacidade técnica e o compromisso de cada um que aqui está, e o doutor Rafael também, com a vida, com a gestante, com o bebê, né? E eu achei muito bonito isso, porque embora tenha as divergências, mas o tom aqui foi de pacificação mesmo, de conciliação, de busca da união, sabe? E uma coisa que me deixou aqui muito sensibilizado é que deve deixar a política do lado de fora da sala. Eu acho que foi isso que o senhor... Ele conseguiu aprovar por unanimidade a lei do parto livre lá no Espírito Santo. Ele conseguiu unir a todos. Então, isso foi muito... É uma habilidade muito grande, um dom que o senhor tem, que nós vamos tentar buscar aqui com relação a isso. Com a palavra, a nossa querida ministra Cristiane Brito, né, que foi ministra da Família, dos Direitos Humanos, da Mulher, que hoje ela é secretária-geral executiva da Executiva Nacional das Mulheres Republicanas. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A senhora tem 3 minutos com a tolerância da casa para fazer as considerações finais, tentar fazer algum comentário ou responder alguma dessas perguntas que a população participou bastante. Você está de parabéns também. Obrigada, senador. Eu queria, senador, parabenizar mais uma vez, dizer do debate maduro que está sendo feito aqui nessa casa, mas chamar a atenção para o tema que a Larissa trouxe aqui. Essa realidade da depressão perinatal e pós-parto, que a gente só fala da pós-parto, mas a gente não fala da perinatal. E esse dado assustador de que 1 a cada 5 mulheres passa por esse cenário é assustador. Imagino. E
isso, senador, talvez seja um olhar específico e peculiar e urgente que esse projeto de lei de sua autoria, né, tenha que avaliar e ampliar, debater mais ainda. Você imagina nesse cenário que a senadora colocou aqui das mulheres indígenas. Imagina da mulher ribeirinha. Então, essa realidade, o cuidado com a saúde mental das mulheres, eu acho que é algo relevante para a gente debater. Essa terminologia do pré-natal psicológico é outra coisa também, Larissa, que a gente pode continuar debatendo, trazer mais para a nossa realidade, e essa é uma pauta, como foi falado aqui, que une direita e esquerda. E quando a gente deixa de lado as ideologias, né, as preferências políticas, quem ganha? A cultura da vida. Então, é esse olhar que eu vi aqui de todos os profissionais. Parabéns a todos os expositores, parabéns à enfermeira. Como que eu queria ter tido o privilégio de ter tido uma enfermeira como a senhora no meu parto. Então, parabéns. Eu tenho certeza que muitas vidas passaram pelas suas mãos e passarão ainda, que a senhora continue orgulhando as enfermeiras do nosso Brasil. A gente precisa muito de profissionais como a senhora. Deputado, parabéns também pela sua luta. É um privilégio estar aqui ao seu lado, a todos vocês. E é isso, senador. Enquanto vida tiver, que a gente continue lutando pela cultura da vida. É essa que importa. E eu acho, só para não deixar de tocar no assunto do que acabou de acontecer no plenário, eu penso que a decisão do plenário diz muito sobre o que queremos hoje no STF. Quem defende a cultura da morte ou quem defende a cultura da vida? Acho que essa decisão hoje do plenário do Senado diz muito sobre isso. Muito obrigada, senador. Muito obrigado, querido. Inclusive, esse tema foi o tempo todo, saía senador, voltava senador, senadora, foi o tempo abordado essa questão do Conselho Federal de Medicina, né? Muitos colegas falaram exatamente sobre isso. Esse foi um tema que circundou todo esse debate da advocacia da sabatina do Messias. E esses gritos que muita gente estava me perguntando aqui no Zap, o pessoal que está assistindo, porque deu para ouvir os gritos, é o pessoal comemorando. Né? Impressionante como o brasileiro, viu, senadora Damares, não estava acreditando. Né? Porque é normal, né? É tantas derrotas, né? Mas hoje eu acho que o brasileiro, eu sei que tem alguns que não estão felizes, faz parte, né? E nada contra a pessoa do ministro Jorge Messias, absolutamente nada contra a pessoa dele, né? Mas são algumas atitudes que ficaram muito evidentes, algumas contradições, pelo menos para mim, eu acho que para outros colegas também. Eu imediatamente passo a palavra à doutora Heloísa Ferreira Lessa, doutora Heloísa, que é exatamente... Ela é membro da Câmara Técnica de Enfermagem e Saúde da Mulher, do Conselho Federal de Enfermagem, COFEM, que muito nos honrou e honra ainda, porque não terminou a sessão, com a sua presença, uma exposição, senadora Damares, firme, a doutora Heloísa também. Eu acho que foi uma complementando a outra aqui, uma exposição firme, de quem conhece, de quem tem paixão pelo que faz, e trouxe aqui informações importantes para a gente refletir, para a gente tentar aprimorar os projetos, enfim. Então, doutora Heloísa, muito obrigado pela sua presença. A senhora tem 3 minutos, com a tolerância sempre da casa, para fazer suas considerações finais ou responder alguma pergunta ou algum comentário. Muito obrigado. Obrigada, então, senador Eduardo Girão. Eu queria começar falando da grata surpresa, doutora senadora Damares, ouvindo a senhora falar da questão da dor das negras e desse sofrimento que quem acompanha as mulheres, a gente sabe que isso existe. E que se de alguma maneira isso surgiu, talvez não com o melhor tema, violência obstétrica, foi a maneira que a sociedade conseguiu de dizer, precisamos dar limite aos abusos que acontecem. Então, fiquei muito grata de ter ouvido, porque isso, em algum momento, hoje na mesa, parece que passou despercebido, que quem sofre essa violência são as negras, são elas que morrem, são as indígenas, a gente sabe disso. Eu trabalhei muito com população indígena, então eu conheço um pouco essa realidade. Então, queria dizer da minha franca alegria de ouvir esse comentário, que eu acho que é muito importante a gente entender que não dá para voltar atrás. Essa violência existe. Se existe, eu acho que gostei muito do que o doutor Marcelo falou, da importância de que as doulas entraram no cenário do parto e entraram, muitas vezes, numa briga mesmo, botando limites. Né? O plano de parto talvez realmente não seja a coisa mais legal, mas foi a forma que a sociedade civil encontrou de ter algum limite, de ouvir, de dizer, eu preciso ser